especialista em fact-checking, checagem de fatos e também jornalismo de dados. E a mais completa cobertura de eleições do Legislativo. TV Senado, democracia todo dia. A TV Senado foi a primeira emissora legislativa nacional. A TV Senado foi lá, sem nenhuma discriminação. A TV Senado confere transparência, legitimidade. A TV Senado também valoriza a cultura, a memória. Vida longa, TV Senado! A TV Senado está fazendo 30 anos com os olhos no futuro, na TV 3.0. A partir de junho, o Brasil inaugura o novo padrão de televisão. A rede pública e a rede legislativa iniciam suas transmissões experimentais da TV 3.0 simultaneamente com toda a TV aberta brasileira. A TV Senado é, ao mesmo tempo, janela para a democracia e espelho para o país se ver e pensar. 30 anos da TV Senado. Democracia todo dia, em todas as telas, ao vivo e 3.0. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Os avanços científicos contra o HIV nunca foram tão promissores, mas o mundo pode estar diante de um novo agravamento da epidemia. É o que alerta o relatório especial Unidas e Unidos para Acabar com a AIDS, feito pela ONU. O Rio de Janeiro sediou a Conferência Internacional de AIDS no ano de 2026, quando o documento foi apresentado. Neste Cidadania, vamos falar dos desafios para acabar com o HIV como ameaça à saúde pública até 2030. Minha entrevistada é Andréa Bocardi Vitardi, diretora do UNAIDS no Brasil. Muito obrigado, Andréa, por vir participar aqui conosco do Cidadania. E falando desse grande desafio, primeiro, a conferência foi realizada no mês de julho, uma conferência importantíssima para lidar com uma questão que assola o planeta há 40 anos. E a gente está tão perto, porque a gente sabe que a ONU, a UNAIDS, ela tem essa meta de acabar com o HIV como problema de saúde pública até 2030. A gente consegue fazer isso? A gente tem evidência de que podemos conseguir isso. Primeiro, obrigada por o convite. Um prazer realmente estar com você aqui hoje. Sem dúvida, temos uns desafios muito importantes por diante, mas temos evidência científica que demonstra que é possível acabar com a AIDS para 2030. O que significa isso? Significa que vamos a ter HIV? Sim, vamos a ter novas infecções por HIV, mas vamos a ter e temos todos os recursos para que essas pessoas com HIV tenham uma excelente qualidade de vida e não desenvolvam AIDS. Esse é principalmente o conceito. Vamos explicar direitinho, explica para mim. A gente tem que falar direitinho para que eu entenda e para quem está em casa entenda também. HIV é uma coisa, AIDS é outra. Vamos explicar. Exatamente, vamos explicar. Então, HIV é uma infecção por um vírus específico, uma família de vírus, que particularmente tem a condição de entrar nas células da defesa humana. Então, que acontece? Acontece que as possibilidades de defender contra outras infecções se vê muito afetada, porque essas células que protegem vão morrendo. Então, se se logra com o tratamento que temos disponível, particularmente eu quero reconhecer em Brasil, verdade? Primeira linha do tratamento, essa pessoa mantém a infecção como se estivesse dormida no seu corpo. Então, ela pode ter uma excelente qualidade de vida, ela não vai ter, digamos, infecções intercorrentes que possam afetar sua saúde. Podem fazer uma vida perfeitamente normal, como você, como eu, como todos. Então, o que significa AIDS? AIDS é quando essa situação da redução das defesas do corpo se vê tão diminuídas que levam a que então essa pessoa comece a ter distintos tipos de infecções
e complicações dessas infecções que podem incluso levar à morte. Mas isso é uma situação que neste momento, com a ciência, com os descobrimentos que temos, com a informação, pode ser totalmente evitável. É só para a gente entender melhor. Isso. Quem faz o tratamento vive com HIV, mas não desenvolve a AIDS. Não, isso é o que justamente iba a comentar agora. Você tem não só tratamento acessível, mas também outras condições necessárias, porque também temos que ter uma boa aderência a esse tratamento. Isso significa que você tem que ter uma boa nutrição, uma boa alimentação, sim? Você também tem que ter, condições, digamos, que favoreçam que esse tratamento realmente tem esse efeito específico para a pessoa. Atualmente, você de pronto lembrará que no princípio da pandemia tínhamos que as pessoas tomar 15 pílulas de pronto. Agora temos tratamentos onde realmente a pessoa tem tudo em uma mesma pílula. E incluso agora temos avanços científicos que estão mostrando que essa pessoa poderia incluso ter um tratamento de uma vez por mês. Imagine, que avanço, que possibilidade realmente incrível de boa qualidade de vida para as pessoas. E no caso do Brasil, tudo isso oferecido pelo SUS. A pessoa tem acesso, né, na rede pública de saúde. Modelo para o mundo. SUS, además, eu quero sempre parabenizo, sempre reconheço. O Brasil foi o primeiro país do mundo a oferecer tratamento gratuito para todas as pessoas que necessitavam tratamento. Ou seja, agora, incluso, para começar e ter uma ideia do que acontece neste momento, depois de 40 anos, Brasil produz localmente esse tratamento de primeiro nível. Não só, antes tinha que comprar de pronto a farmacêutica, agora ele tem capacidade de poder produzir localmente para seu autoconsumo e quizás em algum momento também para venda para outros países também da região. Mas por este momento é um avanço incrível que o Brasil continua dando esse acesso equitativo para todas as pessoas. SUS alcança todas as pessoas. De estos 200 milhões de pessoas, mais del 76% accedem ao SUS. Imagina a importância que isso tem. Acesso universal se chama isso. A gente está falando do Brasil como exemplo, mas a conferência e o relatório que você vai apresentar para a gente em mais detalhes, ele traz desafios para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. Exatamente. Que desafios são esses? Eu sei, por exemplo, e isso está muito relacionado a, por exemplo, a escolha dos Estados Unidos de parar de investir tanto né, os recursos no combate global ao HIV/AIDS. A gente sabe que houve uma redução nos recursos e isso faz muita diferença, principalmente em regiões mais empobrecidas. Exatamente. Vamos falar desses desafios? Assim mesmo. A situação é assim. Durante 2025, tivemos uma queda do orçamento colocado no HIV, na resposta global da HIV. Há países de renda baixa e média que dependem quase em 80, 90% do financiamento internacional da resposta. Isso particularmente foi durante um tempo, por exemplo, tínhamos países donantes, como são os países nórdicos, mas desde 2011, países da União Europeia vêm diminuindo essa inversão. Então, justamente, começou a crescer mais desde esse ano a inversão dos Estados Unidos. Mas com esta queda tão drástica que aconteceu no ano passado, só para ter uma ideia, por exemplo, há países que tiveram uma queda de mais de 80% dos serviços comunitários que se prestam, digamos, às pessoas vivendo com HIV, particularmente nas populações-chave que chamamos, que são justamente as pessoas trans, pessoas gay que têm sexo com outros homens. Então, são populações muito específicas que nós planteamos que em realidade estão vulnerabilizadas, não é que sejam vulneráveis, estão vulnerabilizadas por muitos fatores. E entre eles está essa situação de não ter acesso agora, por exemplo, em muitos casos, à prevenção, que é uma das áreas que mais se viu afetada. Tratamento foi protegido, sim? E sabemos também ainda que o tratamento tem uma função de prevenção também, mas não é suficiente. Nós temos inovações agora em prevenção
e não estão sendo acessíveis para todas as pessoas que precisam. Então, esta queda de financiamento levou de alguma forma a que múltiples miles de pessoas que ficaram sem serviços, particularmente na África subsaariana e também que é onde, digamos, de alguma maneira está o 50% das novas infecções. Tivemos no ano 2025 1,2 milhões. Seguimos falando de uma pandemia muito importante. É uma situação preocupante porque a gente tem que ter essa percepção que o combate é global. Não adianta cada país cuidar da sua situação. E isso se perdeu. A solidariedade global está em risco. E isso é justamente o que desde o UNAIDS estamos tentando, de alguma forma, trabalhar para recuperar essa solidariedade global. Justamente é uma situação em la que nenhum país se vai salvar, verdade, de uma pandemia. Estamos todos interconectados. Então, justamente essa situação. Requerimos, de alguma maneira, recuperar essa inversão perdida. Se bem os países estão fazendo muitos esforços com seus recursos próprios, seus recursos domésticos, incrementando, mas essas inversões têm que ser sustentáveis no tempo. Tem também que não só colocar para o tratamento, sino também para prevenir as novas infecções. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Você até me deu o gancho e a gente tem que explicar bem para quem está em casa e para eu entender também. Vamos lá. Você disse, tem a questão da prevenção em si, mas o próprio tratamento funciona como prevenção. Vamos explicar primeiro a prevenção, porque já tem uma pílula, que aqui no Brasil as pessoas têm acesso pelo SUS, não é? Que previne a infecção pelo HIV. Não é? Exatamente. Que é o nome conhecido aqui no Brasil como PrEP. Vamos explicar um pouquinho. Profilaxia pré-exposição. Então, justamente, que é o que permite a você. Porque, em realidade, a ver, de prevenção, nós temos que entender que é um pacote. Já tem a camisinha, que a gente conhece muito bem. A camisinha, temos a pílula que você recém referia, temos a parte, o tema que está vinculado com os temas comportamentais, temos também gels, lubricantes, temos muito, verdade? Porque o que acontece? Cada pessoa tem necessidades muito particulares de prevenção. E a prevenção é individual. Totalmente, única e individual. Então, essa pessoa tem que poder acessar a um abanico, digamos, de possibilidades que se ajustem mais às suas necessidades. Sem dúvida, temos esta profilaxia, que é a PrEP, que particularmente no Brasil tivemos um incremento incrível, ¿sí? Justamente desse acesso à PrEP, descentralizado em todos os estados, através do SUS. Então, justamente, as pessoas podem adquirir a PrEP com sua consulta diretamente e, então, pode se proteger em caso de encontrar-se particularmente em uma situação de risco de adquirir HIV, para que tenha total, pero absoluta, mais del 95% de confiança de que não vai adquirir o HIV. Então, vamos lá. Isso não quer dizer que tem que deixar de usar camisinha, por exemplo. São vários, é como você disse, é uma gama. Camisinha, PrEP. A própria, existe também um comprimido, às vezes, uma situação de emergência, que é a PEP. Que é exatamente, é o que eu dizia, que é a pós-exposição. Obrigada por isso. Exatamente. Então, também temos essa possibilidade de que você aceda ao serviço e você solicita, sem nenhum preconceito, porque esses outros temas que também trabalhamos muito, sim, o tema do preconceito. Então, é importante que esses serviços justamente estejam acessíveis e sejam livres de preconceito. Que as pessoas se sintam acolhidas na hora de buscar esses serviços, absolutamente, né? E aí eu vou para outra parte que você falou, André, que é muito importante, que a pessoa que faz tratamento também faz parte dessa prevenção. Vamos explicar. Isso mesmo. Acontece que a pessoa que recebe um tratamento por el qual mantém esse tratamento no tempo, esse tratamento é bem aceitado, se ajusta a ele, verdade? Ou ela, esse tratamento faz que esses vírus que estão no corpo quedem em carga mínima, quase zero.
É como se não existissem, né? Como se não existisse, tá? Está lá, está latente, mas ele não continua aumentando, ele em realidade se reduz a níveis mínimos e essa pessoa, então, não transmite o HIV. É o que se lhe diz U é igual a U ou I é igual a I, intransmissível, verdade? Porque você, ao não ter em sangue o vírus, você então não transmite o vírus por las distintas vías de transmisión que conocemos, ¿verdad? Que no solo es a nivel de relaciones sexuales, más hay otros, ¿verdad? También a través de la leite materna, puede también haber accidentes laborales, diferentes tipos de formas de adquirir. Ou seja, a gente tem todos esses mecanismos disponíveis. E mesmo assim a gente tem esse desafio enorme. Como vencer esse desafio? Como a gente tendo esses avanços e outros que a gente tem cientistas ainda em busca até de uma cura e de uma vacina, porque são vários caminhos. Exatamente. Como a gente não consegue ainda aplicar isso e vencer essa questão como uma questão de saúde global? Acontece que, como eu comentava, não é só resposta biomédica que se precisa, não todo passa por tratamento. Se bem tratamento pode ser incluso prevenção, um mecanismo, temos outras situações que faz que os indivíduos que vivem com HIV, de pronto se encontram em uma situação onde, seus direitos não são reconhecidos, então sofrem, por exemplo, de discriminação, de preconceito, e ele só faz que essa pessoa não volva a buscar esse serviço de saúde. Por quê? Porque se sentiu desconfortável, porque foi maltratado, porque foi discriminado. Isso ainda acontece muito no mundo inteiro. E nós aqui, particularmente no Brasil, em muitos países também, trabalhamos com a sociedade civil das pessoas vivendo com HIV, um consórcio que fez uma pesquisa que tem valor para todo o país do Brasil, onde particularmente se evalúa qual é a vivência de discriminação e preconceito que estas pessoas de pronto han tido em diferentes entornos, seja saúde, acesso à justiça, educação, trabalho, em diferentes espaços. ¿Sí? E temos informação, evidência, por estados incluso, então permitem ter esta informação para poder fazer programas que justamente permitam que as pessoas que podem ser pessoas de saúde, mas também pode ser a comunidade, ou pode ser também educadores, múltiplas pessoas que ainda têm preconceitos, compreendam realmente a importância de mudar esse comportamento. Então, permite, digamos, de alguma forma, fazer esses programas de uma forma muito à medida, digamos, para que esos lugares en particular aborden esas necesidades que as próprias pessoas com HIV ou pessoas que estão mais vulneráveis a adquirir HIV han demonstrado na pesquisa. Então, estamos trabalhando muito com isso. Nessa pesquisa, o que é mais comum? O que acontece mais? O que é que as pessoas relatam mais, Andréa? Por exemplo, mesmo preconceito dentro da família. Temos realmente, incluso, mais de 40% das pessoas que foram pesquisadas nesse estudo, que relatam que, incluso dentro de sua família, sofrem do preconceito. Mas também, por suposto, temos cifras que são muito altas, porque são mais arriba del 35%. Por exemplo, uma pessoa trans, ¿verdad? Transvesti, transgênero, dentro de essas pessoas que foram pesquisadas, mais del 34%, diria incluso em alguns casos mais específicos, as pessoas transgênero, mais de 50%, elas não vão a voltar ao serviço de saúde. Elas mesmas reportam, não vão a voltar. Elas não voltam ao serviço de saúde, o que acontece? Não continuam com o seu tratamento se elas estão tomando tratamento antirretroviral. Mas se é para prevenir, elas não vão a ir a acessar o PrEP. Então, aí é onde, justamente em um país como o Brasil, que tem acesso universal a tratamento, acesso universal a um pacote de prevenção, por estas barreiras tão específicas, vinculadas justamente ao estigma, discriminação e preconceito, estamos, de alguma forma, afastando as populações de lo que mais necessita. Então, por isso a importância de trabalhar não como um conceito só a medida biomédica, mas também de conceitos estruturais, que são importantes. Temos outras barreiras também, não? O combate ao HIV/AIDS passa pelo combate ao preconceito. Total, absolutamente. Vamos falar também dos avanços. A gente falou
No comecinho do programa a gente pontuou, mas nesse programa vamos falar dessa parte boa também. A gente tem muitas pesquisas avançadas, a gente tem, como você já explicou aqui, a cura funcional, a pessoa que faz o tratamento, ela fica indetectável, não transmite o vírus. Exatamente. Existe prevenção, que você tem acesso no Brasil, no SUS, mas existem pesquisas que querem criar vacinas que podem chegar num país inteiro, num continente inteiro, que podem revolucionar. Existem pesquisas que levam à cura, não é? Porque eu falo não só a cura funcional, mas uma cura completa. A gente tem avanços nesse sentido? Pode falar um pouquinho sobre isso, Andrea? Temos avanços, estão estudos que estão muito avançados, sim. Incluso eu queria comentar que não só nesses estudos em los que a população brasileira participa, mas em outros também, em donde, porque a cura ainda não temos a vacina para a cura, sim? Mas sim temos uma inovação incrível, que são justamente as possibilidade de administrar uma medicação 2 vezes por ano, sim? Uma injetável, que seria quase uma vacina, mas não é uma vacina. Mas sim? Bem parecido, né? Porque eu sei que as pessoas aqui no Brasil, o programa vacinal é fundamental, é muito conhecido, então é quase uma vacina, se comporta assim, porque com 2 doses, ou seja, uma cada 6 meses, um injetável, essa pessoa fica totalmente sem nenhum risco de adquirir HIV. Mais de 95% demonstrado de eficácia. Imagina isso, para uma pessoa jovem, verdade? Uma pessoa, incluso pessoas que não têm um acesso perto. Por exemplo, estamos falando de comunidades indígenas, verdade? Que têm tanto tempo para poder chegar ao sistema de saúde. Ou populações que, por estigma e justamente preconceito, não têm acesso. Então, você, com 2 administrações, essa pessoa não vai adquirir HIV durante todo um ano. Isso é uma coisa incrível. O Brasil, agora, durante a conferência, justamente, tivemos a informação de que o SUS adquiriu outra que permite dar, digamos, uma injeção cada 2 meses, ou seja, são 6 doses, que é muito boa também. Então, temos já uma possibilidade de uma inovação mais perto da gente, cabotegravir. Mas a ciência continua e cada vez mais estamos mais perto de que alcancemos a cura ou que tengamos de pronto essa administração, não de pronto em 2 vezes ao ano, mas de pronto uma, e aí estamos mais cerca de vacina incluso. Então, o que acontece com as inovações? Quando as inovações não são acessíveis para as pessoas que precisam, então, como disse aqui o ministro da Saúde, o Dr. Padilla, é uma injustiça. Porque o combate ele tem que servir para todos. Não adianta uma cura para uma elite. Exatamente. É uma questão de saúde pública, de todos nós. Exatamente. E não pode ser que seja o preço que determine realmente que uma população com um sistema de saúde como tem Brasil, um SUS democrático, verdade, acessível, não pode acceder à nova tecnologia, justamente por o preço que é proibitivo, um preço que realmente nenhum sistema de saúde pública pode realmente cobrir esses gastos. Então, mas assim tudo, Brasil, que publicamente informou, ofereceram a estas farmacêuticas hasta, muito por encima do preço, digamos que é de fabricação e com ganância, e assim todos não lograram alcançar essa negociação. Mas sim conseguiram com este cabotegravir, que já temos estudos de implementação, de eficácia e demais, que sabemos que realmente é uma muito boa opção para muitos pacientes, não só para prevenção, incluso para tratamento, nos casos em que de pronto há resistência aos tratamentos habituais, quando o organismo já não responde tão bem às pílulas, então de pronto gera uma situação em la que você tem que ir buscando novos tratamentos, incluso para esses casos pode ser. Olha, você trouxe muita informação importante e mesmo a gente tendo começado falando dos desafios que estão surgindo, deixa eu te perguntar, 2030 está bem aí, a gente está em 2026, a meta é ambiciosa, acabar com a AIDS como problema de saúde pública, a gente consegue? A gente consegue. Eu acho que, mira, 9 países já alcançaram as metas. Sí, ou seja, porque nós quantificamos, queremos realmente alcançar que, ter um máximo de 40 milhões
justamente de pessoas vivendo com HIV, verdade? Não passar. 20 milhões de infecções, verdade? Ou seja, temos já umas metas muito específicas que temos que tratar de alcançar. ¿Para quê? Para que damos essas, de alguma maneira, essas estimativas? Porque temos que também poder demonstrar que podemos terminar com AIDS. E a forma de demonstrar em distintos estudos que foram feitos, se alcançamos essas metas, logramos terminar com AIDS. E se foi possível em 9 países da África, Ruanda, Eswatini, ou seja, países realmente que foi com muito esforço que lograram, quando sabemos que esses países têm umas epidemias muito fortes na população geral, é possível então. Mas o que falta? Compromisso político. Temos que continuar realmente mobilizando esse compromisso político para colocar recursos domésticos, ou seja, orçamento nacional, em estas novas inovações em tratamento que vai reduzir o número das novas infecções, vai ter a população mais sana, vai ter uma população que realmente vai a poder ter uma excelente qualidade de vida. Cooperação internacional. Não estamos sozinhos, verdade? Precisamos cooperação internacional. Das mais importantes tem que ver com uma liderança comunitária. E por quê? Porque é o que vai dar sustentabilidade à resposta. Não só os governos, mas as mesmas comunidades das pessoas vivendo com HIV, durante toda a história da pandemia, são as que han mantenido esse empurro, esse trabalho, logrando e demandando ter tratamento acessível aos países, a seus governos. Então, precisamos dessa liderança. Ou seja, há elementos, verdade, que não todo tem que ver com poder comprar os medicamentos. Não, há outras coisas que já sabemos, que já conhecemos, que temos conhecimento disso, que se lo alcançamos a recuperar mais direitos, porque temos retrocesso nos temas de direitos. Sim, então, são múltiplos, verdade? Múltiples áreas que temos que abordar. Mas eu acho que estamos no caminho correto. Tuvimos uma declaração política mês atrás por Assembleia Geral, 149 países votaram a favor. Isso é um número muito importante, isso significa compromisso político. Temos um caminho, uma estratégia definida por justamente essas comunidades mais afetadas, com os governos, com a academia. Todos juntos elaboramos durante 3 anos essa estratégia global. Esse é o caminho para poder recorrer e chegar a 2030, para não ter HIV, particularmente AIDS, como um problema de saúde pública. Estou otimista também, estou contigo. Isso. Antes da gente encerrar, coloca aí o site da UNAIDS Brasil para você ver em detalhes o relatório e conhecer esse trabalho que é importantíssimo. André, muito obrigado pela entrevista. Prazer realmente e muito obrigada. E parabéns pelo trabalho. Obrigada. E nós ficamos por aqui. Esse programa já está disponível na internet, no endereço senado.leg.br/TV e também no canal da TV Senado no YouTube. Inscreva-se, ative o sininho e garante seu acesso à informação pública de qualidade. Muito obrigado pela companhia. A gente se vê no próximo Cidadania. A TV Senado está com tudo pronto para mais uma temporada. História. Em maio de 1933, 3,5% da população vão às urnas. Análise. O grande problema que a gente vive hoje é a falta de entendimento do papel da imprensa. Debate. É difícil realmente fazer chegar o conteúdo de todos os candidatos quando você está numa bolha. Combate à desinformação. Especialista em fact-checking, checagem de fatos e também jornalismo de dados. E a mais completa cobertura de eleições do Legislativo. TV Senado, democracia todo dia. Se tu vê essa
poco incapacitada, apenas es mi primer día que entro a trabajar. Estuve incapacitada esta semana. Dicen los doctores que se debe a lo mismo, que estoy muy nerviosa, que estoy pensando continuamente. O sea que no está aquí mi pensamiento. Es decir, 3 niños que hay que mantener, ¿viste? Nada más. Tenemos muy poco el tiempo acá para estar en contacto con la criatura, pues 1 hora al mediodía. Inclusive nos privamos quizás de ir al comedor, a comer como corresponde, para venir a estar con la criatura acá. Entonces es lógico que en la tarde, en el momento que llegamos, tenemos que dividir las horas que nos quedan el resto del día para estar con el chico y preparar las cosas de la casa, porque el otro día ya hay que volver a hacer la rutina. A primeira eleição no Brasil aconteceu em 1532. Naquela época, o voto não era, digamos, democrático. Só votavam os chamados homens bons. Bons de riqueza, não de bondade. Mulheres, indígenas, escravos e pessoas pobres, nem pensar. A independência não mudou muito este cenário. E a Constituição de 1824 criou eleições para a Câmara e o Senado. Quem quisesse votar deveria ganhar pelo menos R$100.000 por ano. As eleições eram realizadas nas paróquias e o voto não era secreto. O eleitor dizia o nome do seu candidato e um padre ou juiz anotava numa ata. Ou não. A primeira eleição direta para presidente da República foi em 1894. O Brasil tinha mais de 15 milhões de habitantes, mas apenas 356 mil votaram. Durante toda a República Velha, os eleitores podiam trazer de casa cédulas já preenchidas para depositar nas urnas, o que favorecia o voto de cabresto e as fraudes eleitorais. As mulheres, que representam mais da metade da nossa população, só conquistaram o direito de votar e serem votadas nas eleições de 1933. 4 anos depois, o presidente Getúlio Vargas deu um golpe e acabou com todas as eleições no país. Em 1945, a democracia voltou ao Brasil, com o restabelecimento das eleições diretas em todos os níveis. 10 anos depois, a cédula eleitoral foi oficialmente criada para ser preenchida na hora do voto. O golpe de 1964 interrompeu mais uma vez a trajetória da democracia no país, acabando com as eleições diretas para presidente, governadores, prefeitos e alguns senadores. Mas a voz do povo falou mais alto e em 1989 o Brasil voltou a escolher seus governantes. A urna eletrônica substituiu o papel impresso e o voto tornou-se cada vez mais auditável e seguro. No próximo Assunto de Estado, nós vamos falar sobre a influência das redes sociais na formação do seu, do meu e do nosso voto. Qualquer lugar onde as pessoas se comunicam funciona como na vida real. Tem regra. Não é porque eu entrei na internet, estou numa rede social, que eu posso fazer o que eu quiser. Porque a impressão que a gente tem é que as pessoas perdem não só a noção de cumprimento de regra, mas de educação quando entram na internet. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Desde o dia 16 de agosto, a corrida eleitoral começou a tomar conta das ruas e da internet.
Nas ruas são permitidas passeatas, carreatas, acompanhadas ou não de carro de som ou mini-trio e entrega de panfletos. Os materiais impressos de campanha de cargos majoritários têm que ser produzidos também em braille. Deve ser levado em conta o percentual de pessoas com deficiência visual no cadastro eleitoral na localidade onde a propaganda será distribuída. Até 1º de outubro ficam permitidos os comícios e utilização de aparelhagem fixa de som entre 8 da manhã e meia-noite. Nestes casos, é necessário respeitar a distância mínima de 200 metros de locais como escolas e hospitais. Bandeiras são permitidas, mas não podem atrapalhar o trânsito. Adesivos em veículos também são liberados, desde que respeitem os limites de tamanho estabelecidos pela Justiça Eleitoral, de até meio metro quadrado ou perfurados no vidro traseiro inteiro do veículo. Essa propaganda não pode ser paga. Já na internet, os candidatos podem impulsionar conteúdos e utilizar sites e redes sociais para divulgar suas propostas. Na imprensa escrita, anúncios pagos no jornal ou na versão digital ficam permitidos até o dia 2 de outubro. Detalhes muito importantes. A propaganda eleitoral só pode ser feita em língua nacional. Precisa mencionar o partido político e não pode qualquer conteúdo de violência política contra a mulher e nem preconceituoso. A violência política de gênero tenta silenciar as mulheres. Mas você não precisa enfrentar isso sozinha. O Zap Delas é o canal da Procuradoria da Mulher do Senado para acolher e orientar candidatas e lideranças. É um espaço seguro para denunciar ataques, ofensas e perseguições. Anote o número 619-8309-0025. Zap Delas, um canal da Procuradoria da Mulher do Senado. Bom dia, segunda-feira, 24 de agosto. Programa Jovem Senador, edição 2026, chega ao fim e deixa legado. CDH discute métodos contraceptivos e segurança da mulher. Designados relatores da PEC do fim da escala 6x1 e da PEC da segurança pública. E mais, o que está previsto para o Senado esta semana. Fique com a gente, o Senado Notícias está no ar. Já foram escolhidos os relatores da PEC do fim da escala 6x1 e da PEC da segurança pública. As matérias começam a tramitar na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O presidente da CCJ anunciou as escolhas pela internet. O presidente Davi Alcolumbre, como esperado, acabou de mandar para a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que eu presido, as duas propostas de emenda constitucional, a da segurança e aquela que reduz a jornada de trabalho de 6x1 para 5x2. Eu já indiquei dois relatores. O relator da 6x1 será o senador Omar Aziz, do estado do Amazonas, do meu partido, o PSD. E o que vai relatar a PEC da segurança é o senador pelo estado de Sergipe, Rogério Carvalho, que terá o relator e terá uma tramitação regimental no comando que eu estou da Comissão de Constituição e Justiça. Esperamos ainda oferecer essa matéria e com promulgação dela ao Brasil, já que duas matérias passaram pela Câmara dos Deputados. Cabe agora nós no Senado trabalharmos para efetivamente oferecer ao Brasil uma PEC de segurança que acabe com o crime organizado e aquela que é de interesse do trabalhador, que lhe dê o dia de sábado e domingo para o seu descanso. Ele vai produzir muito mais e se fará justiça trabalhista. Esse é o meu compromisso. Vamos juntos trabalhar, lutar e favorecer o nosso país. Confira agora o que está previsto para acontecer esta semana no Senado. Daqui a pouco, às 10 da manhã, está prevista a sessão especial no plenário do Senado para celebrar os 80 anos do Tribunal Superior do Trabalho. E nesta terça-feira, às 10 horas, a Comissão de Assuntos Sociais deve se reunir em audiência pública para discutir projeto que propõe a instituição do mês de agosto como o mês nacional de combate à desigualdade social e de enfrentamento à pobreza.
E às 9 horas de quinta-feira, uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos deve debater a regulação do medicamento Elevidys, usado no tratamento da distrofia muscular de Duchenne, bem como as políticas públicas voltadas às doenças raras. E a semana de atividades se encerra às 3 da tarde de sexta-feira no plenário do Senado, com uma sessão especial para celebrar o Dia do Maçom, que é comemorado em 20 de agosto. Os danos causados em mulheres pelo Essure, que é um método contraceptivo permanente, foram debatidos na última sexta-feira na Comissão de Direitos Humanos. O implante foi suspenso pela Anvisa no Brasil em 2019, mas a audiência discutiu também como aumentar a segurança dos procedimentos para evitar a gravidez. O Essure foi criado como uma alternativa à laqueadura. É um método contraceptivo permanente e consistia na colocação de pequenos implantes nas tubas uterinas. Com o tempo, surgiram relatos de complicações associadas ao dispositivo, como dor crônica, alterações no sangramento, perfurações, migração do implante e reações de hipersensibilidade. No Brasil, a Anvisa chegou a suspender o produto em 2017, mas ele foi liberado meses depois. Em 2019, o registro foi cancelado e novos implantes deixaram de ser autorizados no país. Eu fiz o implante em 2012. No momento do implante, eles me deram somente um comprimido para dor. No exato momento que estava sendo feito, eu senti muitas dores, muitas cólicas abdominais, vomitei, passei muito mal na colocação do dispositivo. O médico ginecologista Rafael Câmara reforçou que os danos causados às mulheres podem ser permanentes e disse que nunca aceitou realizar o procedimento. Ele afirmou que desde 2012, alertas foram feitos sobre a insegurança do produto e que quem defendeu o Essure tem que ser responsabilizado. Embora o Essure não tenha sido incorporado como tecnologia no SUS, foi adquirido por alguns estados. E aí esse é o ponto que é importante também, porque na hora de ver as responsabilidades, todo mundo empurra para o outro. E aqui não é uma crítica, não, é fato, né? Não foi uma política do Ministério da Saúde. Quem é gestor do SUS, como eu já fui gestor máximo do SUS, a gente sabe que cada um tem sua responsabilidade. No Rio de Janeiro, por exemplo, foi a Prefeitura do Rio de Janeiro que comprou e optou por colocar. É ela que tem que resolver o problema. Se a gente pensar realmente na remoção, como se fizéssemos uma remoção universal do Essure, então já que ele está sujeito a eventuais eventos adversos, né? Não, como o doutor Rafael muito bem colocou, é um procedimento complexo. Não dá para se entrar por esteroscopia novamente e removê-lo, simplesmente retirá-lo. Nós não o alcançamos, não há um dispositivo feito para isso e o processo inflamatório já está todo instalado ali, ele já está fibrosado ali, realmente aquilo não vai sair. Seria algo absolutamente perigoso para a nossa paciente, com risco de rompimento de órgãos, de trompa, de sangramento, de emergência e, no final, até um risco de vida, né? Então, o procedimento, se a gente pensa numa remoção, é por via abdominal, buscando sempre que possível uma cirurgia minimamente invasiva, que é a laparoscopia. Em 2021, o Ministério da Saúde publicou uma nota técnica com orientações para o acompanhamento das mulheres que receberam o Essure. Os gestores foram orientados a fazer uma busca ativa dessas pacientes e garantir acolhimento, acompanhamento e avaliação médica multiprofissional. O que o caso do Essure nos ensina sobre todos os dispositivos médicos implantáveis, a importância da gente realmente fazer esse monitoramento. E para a gente pensar no futuro, né, garantir algumas ações que podem minimizar ou mitigar esses efeitos e esses danos. Então, pensar aqui em algumas lições que a gente pode aprender para fortalecer a política pública sobre esses dispositivos médicos implantáveis, é o registro do fabricante, modelo e lote no prontuário, integração, assistência, vigilância, documentação entregue sempre à paciente para que ela tenha as mesmas informações que ficam registrados no prontuário. O Ministério da Saúde disse que não comprou o produto e, por isso, não tem poder de cobrar reparação financeira do fabricante. A senadora Damares Alves disse que quer ouvir os responsáveis pelo dispositivo. Eu acho que a próxima audiência tem que estar aqui na mesa o laboratório,
CNJ, Conselho Nacional de Justiça, Defensoria Pública da União, a representação dos defensores estaduais. Nós vamos ter que continuar essa conversa, porque o que eu vejo aqui são mulheres em sofrimento. Estado e município vai arcar com a conta de um laboratório? Eu estou arrependida de não ter trazido o laboratório para sentar nessa mesa aqui, arrependidíssima, mas a gente vai fazer uma outra. Em audiência pública na Comissão de Educação, especialistas alertaram para a desigualdade em todo o país da oferta de escolas em tempo integral. O programa Escola em Tempo Integral apoia estados e municípios na criação de matrículas em tempo integral, igual ou superior a 7 horas diárias ou 35 horas semanais em todas as etapas da educação básica. Para avaliar o programa e assegurar que mais tempo na escola resulte em ensino de qualidade, a Comissão de Educação realizou uma audiência pública. Essa discussão é especialmente importante porque ampliar o número de matrículas em tempo integral por si só não garante que os objetivos da política sejam alcançados. A educação integral pressupõe muito mais do que o aumento da carga horária. Ela exige reorganização curricular, integração entre diferentes experiências de aprendizagem, formação adequada dos profissionais da educação, fortalecimento da gestão escolar e capacidade das redes de ensino de oferecer uma proposta pedagógica coerente com o desenvolvimento integral dos estudantes. A implementação da educação em tempo integral ainda passa por desafios. Os convidados destacaram que ainda falta capacitação dos professores, além de conscientização sobre desigualdades entre os estudantes. Quais são os desafios para que a gente possa assegurar uma educação pública, integral e de qualidade? É garantir, que essa educação integral, a qualidade, a gente falou muito aqui, sobre a equidade da educação básica, para promover principalmente o desenvolvimento integral dessas crianças e jovens. Não há educação de qualidade sem que haja no Brasil, em qualquer lugar do mundo, profissionais da educação qualificados, com uma carreira que seja realmente estimulante, justa e com remuneração adequada. A gente observa uma coisa bem interessante em que a creche, os alunos de cor branca na creche têm uma participação em tempo integral maior do que os alunos de cor preto e pardo. A gente tem quase 70% da população branca sendo atendida em tempo integral e a população preta e parda com atendimento de 55,7% das matrículas. Quando eu olho para os demais etapas do ensino fundamental e do ensino médio, a gente inverte. A gente tem uma maior participação do tempo integral na matrícula das pessoas pretas e pardas, tá? E as pessoas brancas têm um percentual menor de matrículas de tempo integral. O Tribunal Superior Eleitoral lançou semana passada a campanha de conscientização para o pleito deste ano, com o tema Coisa de Pele. O TSE também inaugurou o Centro de Divulgação das Eleições. O Centro de Divulgação Eleitoral, inaugurado pelo Tribunal Superior Eleitoral, é um espaço no edifício 7 do TSE em Brasília, preparado para atender os profissionais da imprensa que vão realizar a cobertura das eleições deste ano. A ideia é que o Centro de Divulgação das Eleições seja mais do que um espaço de trabalho para os profissionais que acompanharão as eleições. O objetivo é que se torne um ambiente de diálogo aberto com a Justiça Eleitoral, em que a transparência e o acesso à informação não encontrem quaisquer obstáculos. O Centro de Divulgação Eleitoral será palco também de atividades e programações específicas vinculadas às eleições de 2026. No mesmo evento, o presidente do TSE, Cássio Nunes Marques, lançou a campanha das eleições de 2026, Coisa de Pele. O objetivo é aproximar a população da responsabilidade cidadã em relação à democracia e ao processo eleitoral. Transmitir essa mensagem de maneira cristalina não é fácil, mas é um trabalho que já foi feito por nossos poetas. Assim, buscamos na música popular brasileira uma canção que fosse capaz de atravessar gerações e encontramos na obra de Jorge Aragão a canção perfeita. Não dá para fugir dessa coisa de pele, sentida por nós, desatando os nós. Sabemos agora, nem tudo que é bom vem de fora. A urna eletrônica é brasileira. Foi bom insistir, bom pôr e ouvir.
Resiste quem pode, a força dos nossos pagodes, arte popular no nosso chão. É o povo quem produz o show e assina a direção. Sinta na pele a sua cidadania. Não perca a chance de votar. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Os eleitores vão escolher 2 candidatos ao Senado nas eleições de outubro. Você sabe o que um senador faz? Conheça alguma das atribuições e a diferença em relação ao trabalho dos deputados federais. Os deputados federais e os senadores são responsáveis pela elaboração e votação de leis, além da fiscalização dos atos do Poder Executivo. Mas o Senado tem atribuições específicas, como autorizar empréstimos para a União, estados e municípios e sabatinar ministros dos tribunais superiores, embaixadores e diretores das agências reguladoras e do Banco Central. Cabe exclusivamente aos senadores julgar autoridades por crime de responsabilidade, como já fizeram no passado, nos casos do impeachment dos ex-presidentes Fernando Collor e Dilma Rousseff. Nesta lista também estão ministros do Supremo Tribunal Federal. No caso do ministro Supremo, a Câmara não tem participação. Todo o julgamento é feito pelo Senado. Essa lei 1079 de 1950, ela prevê um procedimento da admissibilidade desse pedido, né? O pedido primeiro é apresentado, qualquer cidadão na lei, em tese, pode apresentar, o presidente vai fazer um exame inicial e aí depois é constituída uma comissão que vai discutir a admissibilidade, a procedência da acusação e depois nós temos o julgamento. Se assemelha bastante ao que tivemos com o presidente da República, no que está na lei, mas é um procedimento que nunca ocorreu. Será uma grande incógnita ainda exatamente como será um eventual procedimento de julgamento de ministro do Supremo Tribunal Federal. Enquanto a Câmara é composta por 513 deputados com um mandato de 4 anos, o Senado tem 81 parlamentares por um período de 8 anos. Cada estado e o Distrito Federal tem 3 representantes e a renovação no Senado ocorre em 2 votações. Em um pleito, o eleitor escolhe um senador e no outro, 2, como é o caso de outubro. Os senadores têm um mandato mais longo do que os deputados. A ideia desde o início é que o Senado seja uma casa mais permanente, em que você não tenha a renovação completa do Senado a cada legislatura, que é uma casa composta de políticos mais experientes, mais velhos, né? Inclusive o limite de idade para ingresso na Câmara é 21 anos, o Senado 35, e normalmente o Senado é composto pelos políticos mais experientes de cada estado. Conheça agora um pouco do perfil de quem busca uma cadeira no Senado. 314 candidatos de todo o país vão disputar as 54 vagas disponíveis para o Senado nas eleições deste ano, em relação a 2018. Última eleição em que o Senado renovou 2/3 das cadeiras, o número de candidaturas caiu cerca de 10,8%. A média é de 5,8 candidatos por vaga, mas essa porcentagem varia de estado para estado. No Piauí, por exemplo, são 20 candidatos disputando 2 vagas, ou seja, são 10 candidatos por vaga. Já em Alagoas, são 7 concorrentes para 2 vagas, o que dá menos de 4 candidatos disputando uma vaga. Os dados do Tribunal Superior Eleitoral mostram que as mulheres continuam sendo minoria até no número de candidaturas. Dos 314 concorrentes, 245 são homens. Só 69 são mulheres, ou seja, apenas 22%. Maioria de homens e pessoas brancas. Dos 314 candidatos ao Senado, 191, ou seja, 60,8%, se declaram brancos. 89 se declaram pardos, 28 pretos, 4 indígenas e 2 amarelos. Os dados do TSE apontam também que 2 em cada 3 candidatos ao Senado têm pelo menos 50 anos.
e cerca de 4 de cada 5 têm ensino superior completo. Entre as ocupações declaradas pelos candidatos, os advogados são maioria, 11,5% dos concorrentes. Em meio ao uso das redes sociais para espalhar desinformação, o próprio eleitor dispõe de ferramentas simples para verificar a verdade. A Justiça Eleitoral já está recebendo denúncias de fake news sobre as eleições, discurso de ódio e tentativas de desestimular o voto. A confiabilidade das urnas eletrônicas e o processo de contagem dos votos lideram as campanhas de desinformação no período eleitoral. Rapidamente compartilhado nas redes, principalmente nos grupos de mensagens instantâneas, esse tipo de mentira acaba virando uma verdade para muita gente. Uma pesquisa recente do Instituto Reuters revelou que mais da metade da população se informa pelas redes sociais e acredita no que recebe de amigos e familiares. Mas o que fazer para não ser vítima de desinformação, em especial no período das eleições? Gente, é simples. Você está aí com seu celular, viu uma informação no grupo do WhatsApp, se tiver aquela mensagem encaminhada com frequência, já desconfia logo. O WhatsApp criou essa ferramenta justamente para te mostrar, ó, isso aqui tem muitas chances de ser fake news, porque é uma informação viralizada dentro da plataforma. Segunda coisa, muito simples, você chega no Google e pergunta, tal coisa é verdade? Tenho certeza que você vai achar informações sobre aquilo. E se você não achar, desconfie imediatamente. Além da facilidade do compartilhamento de informações falsas, as redes sociais funcionam à base do algoritmo, que envia o mesmo tipo de conteúdo consumido pelo usuário. A chamada bolha favorece o aumento de desinformação baseada num ponto de vista pessoal. A desinformação, ela utiliza a nossa emoção. Então, geralmente, os posts de desinformação, as fake news, elas usam o nosso medo, a nossa insegurança, né? Ali você às vezes fica desesperado, nossa, eu tenho que compartilhar isso porque a minha esposa precisa saber. E não, você está compartilhando uma informação errada porque aquilo mexeu com o seu medo. Então, a primeira coisa é, você percebeu que aquilo ali mexeu com o teu medo, né? Que você está medroso, que você está inseguro. Primeira coisa, respira. Respira, vai lá no seu buscador e fala, isso é verdade? Isso aconteceu? A inteligência artificial também é outro desafio para o TSE. Isso porque a IA não pode ser usada para fazer pesquisas de intenção de votos ou indicar candidatos. Tem muitas pessoas no Brasil, né, muitos eleitores e eleitoras, que acabam não querendo perder o voto. Ah, eu não quero votar numa pessoa que vai perder, né? Então, acabam definindo o seu voto a partir das pesquisas eleitorais. E a gente tem que ter um cuidado redobrado, porque há pesquisas eleitorais falsas. E olha que coisa, né? Imagina se você decide seu voto a partir de uma pesquisa eleitoral falsa. Então, o que a gente tem que fazer? De novo, vamos lá no site do Tribunal Superior Eleitoral, para verificar se aquela pesquisa eleitoral ela é verdadeira ou não. O TSE criou o sistema de alertas para receber denúncias de conteúdos falsos, enganosos ou fora de contexto que afetem a integridade das eleições. O Senado Verifica também conta com um canal de enfrentamento à desinformação. Basta encaminhar a mensagem duvidosa para o WhatsApp. 27 estudantes de ensino médio da rede pública, representando cada estado e o Distrito Federal, visitaram Brasília semana passada e conheceram o trabalho dos senadores. Eles venceram um concurso de redação que teve como tema neste ano democracia e redes sociais. A 14ª edição do Jovem Senador foi a última de Paulo Paim como presidente do conselho do programa. Veja como foi a abertura.
som da banda foi o ponto de partida para dar início à cerimônia de posse dos novos senadores. E segurando bandeiras para representar os estados de onde vieram, eles subiram a famosa rampa do Congresso Nacional. Mas, espera aí, posse de senadores em agosto? E esses parlamentares estão muito jovens para o cargo, não? Sim, esses são os jovens senadores, estudantes vencedores do programa. Cada um veio de uma parte do país, representando os 26 estados e o Distrito Federal. E hoje começa a semana de vivência legislativa. O senador Paulo Paim, um dos idealizadores do projeto, se emocionou ao discursar nesta que será a última participação do parlamentar que não vai tentar a reeleição. Eu me sinto, como vocês, um menino que terminou um ciclo graças a vocês, missão cumprida. Vou fazer um pedido aqui para a direção. Me convide o ano que vem, não para estar aqui no plenário, na tribuna, mas estar sentadinho ali e bater palma para os jovens senadores que chegarão também o ano que vem. Não precisa me dar palavra, não. Eu não sou mais candidato a nada. E o tema deste ano foi democracia nas redes sociais, como construir um debate saudável. Aproximadamente 240 mil redações a gente teve esse ano, foi um recorde de inscrições, né? Que cada redação é uma inscrição. E a gente faz isso muito em parceria com as secretarias de educação do Estado. O destaque da edição de 2026 foi a participação feminina. Das 27 redações vencedoras, 23 foram escritas por mulheres, o que corresponde a 85% dos selecionados. Tavínia é uma das representantes, concorreu 3 vezes e agora ganhou. Minha proposta legislativa é voltada à educação para que todos tenham oportunidades, desde os que sofrem algum tipo de violência, os que não têm nenhum tipo de apoio, para que todos tenham essas oportunidades e seja feita uma base do país, porque a educação é a base do tudo. A diretora de comunicação do Senado falou sobre a construção do tema. Eleições esse ano. A gente está aí com risco de fake news, deepfakes, né? Cada vez com mais tecnologia, com mais evolução tecnológica que vai interferindo no processo democrático. Então a gente achou que seria muito importante que houvesse essa reflexão sobre democracia nas redes sociais, sobre o bem e o mal que as redes sociais podem fazer para a política e para a democracia. A Isadora, de apenas 15 anos, falou sobre os desafios para escrever a redação. Eu usei uma parte de mim. Quando eu era criança, meu tio me deu um livro sobre mitologia grega e eu sempre fui apaixonada por mitologia grega. Então eu usei esse tema, a Ágora, que era um espaço onde eles se reuniam para fazer democracia. E os desafios estão só começando para essa turma. No plenário, eles prestaram juramento, tomaram posse e elegeram a mesa diretora. A edição do programa representa a primeira vez de boa parte desses adolescentes. Primeira vez que eu saio do meu estado, primeira vez que eu ando de avião, primeira vez que eu me hospedo num hotel. Então está sendo incrível, estar em Brasília está sendo incrível. O programa Jovem Senador está sendo um divisor de águas, de mares na minha vida. E o incentivo à cidadania começa antes da chegada ao Congresso Nacional. Por trás de cada uma das vitórias dos jovens senadores estão professores e coordenadores locais que estimulam o pensamento crítico e o debate político dentro e fora da sala de aula. De diferentes partes do Brasil, 27 estudantes chegaram ao Senado Federal para vivenciar uma experiência que vai muito além da sala de aula. A semana de vivência legislativa do programa Jovem Senador. Durante esse período, eles conhecem de perto o funcionamento do poder legislativo e apresentam propostas que podem se transformar em leis. Mas antes de chegarem até aqui, existe quem acompanhe cada etapa desse caminho.
São os professores e coordenadores estaduais que ajudam a despertar nos jovens o interesse pela política. Protagonismo estudantil, o protagonismo feminino, o protagonismo desses jovens que talvez encontrem no programa Jovem Senador uma oportunidade de se destacarem e entenderem o que querem para o futuro, com certeza é a peça-chave. Porque a vivência aqui é muito importante, né, para os jovens, para nós professores, né? Não temos grandes parcerias, nós não temos, vamos dizer assim, grandes incentivos, mas o fato de estarmos aqui, como eu disse até para minha orientadora, vamos fazer a diferença. Em um ano eleitoral marcado pela redução no número de eleitores entre 16 e 17 anos, o engajamento dos estudantes no debate político ganha ainda mais importância. Foi a partir dessa reflexão que o concurso deste ano propôs o tema Democracia nas redes sociais, como construir um debate saudável. O diálogo comunicacional, ele se faz importante em qualquer espaço e na nossa atualidade, nesse tempo tecnológico, as pessoas usam isso muitas vezes não para se comunicar, mas para se machucar. Mais do que aproximar os jovens do Congresso, o programa também leva essa experiência para além dos grandes centros. Entre os estudantes selecionados, muitos vêm de cidades do interior e mais da metade dos municípios representados é considerado de pequeno porte pelo IBGE. Na Bahia, por exemplo, a nossa estudante Lara Rios, ela vem de Pintadas, então esse estudante vem para aqui para Brasília, tem essa primeira experiência de viajar de avião, tem essa primeira experiência imersiva aqui no Senado, no Congresso Nacional. Então, de fato, assim, muitas das vezes eles não possuem contato com esse mundo, né, democrático, da política, não conseguem também pesquisar o que é que está rolando dentro do Senado, dentro da Câmara dos Deputados. Eu acho que esse é um chamado também para a juventude, para poder se interessar com as políticas públicas, com as leis. Para esses jovens, a oportunidade de conhecer o Legislativo de perto também significa levar novas perspectivas de participação e cidadania para suas comunidades. Uma experiência única e muito importante para eles já ir tendo senso crítico, né, e tendo uma visão mais democrática em compartilhar suas ideias, né, defender os seus interesses e respeitar a ideia contrária à deles. Através da história desses jovens senadores, em especial a minha, né, chamada Ana Clara Macedo, a gente escuta outras vozes. A voz da mãe dela, da avó dela, que são, infelizmente, pessoas que não tiveram acesso à educação, que ainda assinam utilizando o polegar. Então, assim, é um símbolo de conquista pessoal, mas também que representa um local, que representa um estado, né, como o nosso. E depois dessa semana intensa em Brasília, a edição 2026 do Jovem Senador chegou ao fim na sexta-feira. O encerramento das atividades foi com uma sessão de votações no plenário do Senado. Na sexta-feira, os 27 jovens discutiram e aprovaram 3 projetos de lei criados por eles mesmos durante a semana de vivência legislativa. O primeiro cria uma política de apoio ao estudante imigrante e refugiado para estimular o acesso e a permanência de crianças e adolescentes estrangeiros no sistema escolar brasileiro. Os estudantes sugeriram que a lei receba o nome do jovem senador de Roraima, Juan Guevara, que é venezuelano. A homenagem reconhece sua histórica de superação e reforça a importância de garantir oportunidades para que estudantes imigrantes possam desenvolver plenamente seu potencial e contribuir para a sociedade brasileira. O segundo projeto aprovado estabelece uma política de desenvolvimento escolar e cidadania, voltado a estudantes da rede pública de ensino. A inclusão digital não pode depender da condição financeira da família. O acesso deve acontecer principalmente dentro das escolas públicas, com internets adequadas, equipamentos e profissionais capacitados. Além disso, o programa deve priorizar estudantes e escolas em situações de vulnerabilidade. Então, focamos não somente no ensino médio, mas também no ensino fundamental. E em uma edição com recorde de participação feminina, não poderia faltar um projeto com foco na prevenção à violência contra meninas e mulheres. Esse projeto de lei, ele irá trabalhar todos os espaços, todos os eixos e âmbitos. Ele tem na sua formação artigos que trabalham na mulher em termos de educação, tecnologia e mídia e na segurança pública. Então, em todos os eixos, ele estará prevenindo que nós pudéssemos viver de forma segura, de forma que nós não tivemos violência, assédios e demais coisas. Eu
quero sim que esse projeto de lei, ele vire uma lei mesmo, para que talvez assim nós possamos viver um pouco melhor, sem esse medo a todo momento de sofrer uma violência ou algum assédio ou abuso. Agora, os 3 projetos vão ser analisados pela Comissão de Direitos Humanos do Senado como sugestões legislativas. Se forem aprovados pelos senadores, os textos vão seguir a tramitação de um projeto de lei convencional. Está encerrada a ordem do dia. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado. Agora é lei. O teste de cosméticos, itens de higiene e perfumes em animais domésticos e selvagens está proibido. A vedação vale para produtos com fins estéticos e de limpeza corporal. A medida torna necessária a busca por alternativas aos testes em animais. A lei estabelece um prazo de 2 anos para adequação às normas de testagem. Já os testes de medicamentos em animais continuam permitidos. O Senado votou, agora é lei. Renata Salvini, o que você faz para evitar cair em golpes virtuais? Hoje em dia eu faço 2 coisas. A primeira é sempre confiar desconfiando. Se alguém entra em contato comigo, seja por telefone, por e-mail, por mensagem, eu vou no site oficial da empresa ver se realmente eu estou com algum problema, alguma pendência. E a outra é conversar sobre golpe. Quanto mais a gente sabe, mais a gente consegue se precaver. Agenda Econômica, nesta terça, 20h, aqui na TV Senado. Eu sou Lorena Maria e eu estou à frente da equipe do acervo e distribuição da TV. A gente cuida da programação, então, você recebeu o conteúdo que está sendo produzido ou que está sendo adquirido fora da TV. A gente distribui, porque a gente tem a TV Senado Agência, que é onde você pode passar para veículos, para pesquisadores, para produtoras. E a gente faz também a curadoria dos documentários, que vem de fora. Isso traz uma diversidade, isso traz pluralidade para a programação, essa diversidade étnica, cultural, de regiões do Brasil, E se você pensar que o Senado é a casa dos estados, isso é tão bom, A gente poder mostrar paisagens diferentes, E olhares diferentes. Então, assim, realmente tem um outro tom, você dá mais cor, para a TV. Foi ontem? Foi antes de ontem. Tava vindo ela presenciou. Ônibus. Aí o homem viu ela com o braço feito a pintura e falou assim: ah, aquela mulher, aquela moça ali é indígena? Eu falei assim, sim, por quê? É índia, Ele falou. Não, é indígena. Aí ele foi e eu falei sim, por quê? Ele falou assim, deu pra perceber pelas tatuagens. Aí eu olhei assim pra ele assim, com a cara assim, tatuagem. O homem veio me insultando até eu descer aqui. Veio, como chegou do lado de outra pessoa que não conhecia, começou a falar assim, aquela mulher ali indígena ali, aquela moça ali. Era índia que ele falava. Veio, olha só, olha, tá vendo ali, olha aí, diz que é índia de verdade. Olha aí, olha que índia, onde é essa tribo? Falando alto, aí ele falou assim, essa índia aí, que me deram uma índia dessa. Até eu descer, A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por 2 termos, mar mais inhã. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é inhã, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. O movimento negro, o movimento hip-hop, o movimento social, ele tem a consciência política de que ele tem que habitar novos territórios.
Que modelo de segurança é esse que a gente financia, né? E que não traz segurança para a população preta no Brasil? Segurança pública para mim seria mais casa GOG, mais biblioteca, mais diálogo. Que Brasil é este? Nesta quarta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. É o que eu sempre falo para os meus alunos, assim, que a ciência a gente faz por etapas, né? Na verdade, hoje em dia, eu não tenho essa preocupação de fazer a descoberta que vai revolucionar, porque a gente pavimenta o futuro. Eu não uso o DNA e as informações genéticas, porque lá atrás, né, começaram lá atrás a descobrir a estrutura do DNA, o RNA, etc. Então, eu estou usando o que fomentaram lá atrás. Então, eu espero que as minhas descobertas e o que eu for descobrindo agora pavimente o futuro de quem vem depois. Para quem não conhece o câncer de ovário, é uma doença extremamente silenciosa, insidiosa. A maioria das mulheres vão a óbito, assim, muito rápido, porque elas respondem mal ao tratamento da platina. Como ele é muito silencioso, a mulher só descobre em estado muito avançado, é quando já não tem jeito mesmo, porque é uma doença que ela vai crescendo e a mulher não vai percebendo, porque vai se confundindo com outros sintomas, sabe? Então, quando descobre, tem uma massa gigantesca, metastática, e que as possibilidades terapêuticas são ruins. Para você ter ideia da gravidade da doença, a nossa casuística começar a coletar em 2008, infelizmente, todas as mulheres já vieram a óbito. Então, a gente precisava realmente trabalhar com isso. Por a gente entender que era muito necessário dar a essas mulheres mais tempo, né? Elas são mães, elas têm filhos, elas precisam viver, elas querem se formar, querem viver outras coisas. Aí, quando você pensa em mulheres, né? Você tem uma empatia pelo seu gênero, né? Para você pensar que a gente tem que ajudar um tumor que está com poucas possibilidades terapêuticas, né? Posso começar, assim, da Luciana criança? Porque eu sei que eu sou cientista desde que eu era pequena. Eu queria microscópio, eu queria kit de química, e meus pais ficavam doidos, assim. Por que essa menina quer coisas tão diversas, né? Então eu fui gostando desse universo, lendo muito. E quando eu estava na escola, eu tive um professor que ele começou a estudar a célula e contar pra gente. Ele chegou com tanto apetite matemático, e cada aula ele fazia membrana plasmática, citoplasma, organelas, eu fui ficando tomada por aquela unidade. Eu fui ficando tomada. Eu falei, gente, é tudo que eu quero. Eu quero entender o que é isso. E eu, a partir desse momento, eu quis perseguir o estudo das células. Então, quando eu cheguei na faculdade, né, por exemplo, como minha família me achava muito inteligente, porque eu era muito estudiosa e tal, eles falavam, vai ser a primeira menina negra que vai ser médica. Eu falei, mas eu não quero medicina, porque eu não queria ser assistencial. Eu queria desvendar o que estava no meu entorno, a célula. Aí, quando eu resolvi fazer biologia, foi que eu me encontrei. Eu sou bióloga por vocação, não foi por falta de opção. Eu sou bióloga mesmo, na acepção da palavra. O câncer entrou no radar porque, assim, para quem gosta muito da célula, você entender que uma unidade tão perfeita, como é que ela se torna imperfeita? Por que ela começa a desorganizar e causar um dano às pessoas e morte, né? O tumor é uma célula que está situado, imagina um ambiente tecidual, né, no corpo da pessoa, uma célula ela começa a sofrer danos. E esses danos acabam se acumulando e ela consegue dividir uma célula com dano também. Esse dano não é reparado. E dessa segunda célula vira a terceira célula, que vira outra célula, que atrai as células do entorno para se sustentar, porque o tumor é um grande parasita, na verdade, né? Então eu fiquei muito curiosa para saber qual que era a desordem causada, que a célula causava. E o câncer de ovário, ele entrou na minha vida porque já trabalhando com câncer, uma vez um médico, né, que é o professor Aguinaldo da Faculdade de Medicina aqui, ele chegou para mim e falou assim, eu preciso resolver a questão da oncologia no câncer de ovário. Porque na mama, né, para câncer de mama, a gente já incorporou a sobrevida, tratamentos mais eficazes e tem melhorado a sobrevida das pacientes com câncer de mama. Mas no ovário, não. O nosso exame é prognóstico, então ele define o perfil molecular da paciente. Então, por exemplo, como o médico ele está completamente cego, assim, do ponto de vista molecular, sobre como aquela paciente vai evoluir, o nosso exame ele permite dar a ele uma análise de como ela pode evoluir com aquela doença, se ela vai evoluir mal, se ela vai responder a quimioterapia que vai dar para ela.
Entende? Ou se ela tem uma tendência a metastizar mais rápido. Por exemplo, se você pensar que se a gente está contando que a paciente ela tende a não responder a platina, né? Por que eu vou dar tratamento para ela base de platina? Eu tenho que buscar outros tipos de tratamento para permitir que ela tenha uma chance melhor de sobrevida, né? Porque senão ela vai a óbito em 6 meses. Eu sempre falo que a gente tem que pensar no câncer igual trato hipertensão. Eu sou hipertensa. Eu não tomo remédio todo dia para controlar minha pressão. Se eu não parar de tomar meu remédio de pressão, eu vou morrer. Eu posso ter um AVC, se eu comer uma coisa mais salgada. Então, o câncer, a gente não tem que falar muito em cura, sabe? Porque se muito tempo a gente fica nessa coisa de cura, nós temos que falar em tratamento, em controle dele. A pessoa não necessariamente ela precisa morrer do tumor, ela pode morrer com ele, mas não dele. A gente recrutou mulheres, né, que estavam com câncer de ovário, e a gente coleta o tecido, né, do paciente. Quando ela vai para cirurgia, retira um fragmento do tecido do tumor deles, da mesa que vai para anatomia patológica. A gente extrai o RNA. Então, a gente extrai esse tipo de molécula, porque esse RNA é uma molécula mensageira. É ela que manda informações para formar proteínas, né? Então, esse RNA, quando ele está alterado, ele está sinalizando errado dentro da célula. Então, a gente pegou esse RNA e mediu o nível de expressão gênica. E a partir desses níveis de expressão desse gene, né, a gente correlacionou com os dados de sobrevida da paciente, epidemiológicos, e a gente submeteu isso à análise de inteligência artificial. E a gente fez um nível de expressão relativa. Então, significa que a gente comparou um alvo no ovário normal, né, de mulheres que tiraram o ovário por outras condições, com o ovário cancerígeno, com o tumor. Então a gente viu que tinha alguns genes da via que a gente trabalhou que estavam alterados 1000 vezes. Então assim, o nível de expressão de tanto a tanto está relacionado à resistência à platina. São as mulheres que mais resistiram ao tratamento quimioterápico. De tanto a tanto são aquelas que tiveram melhor sobrevida. De tanto a tanto foram as que tiveram origem do tumor, etc. Entendeu? Então ele vai me contar. A gente chama de aprendizado de máquina, né? A gente treina o algoritmo para falar, olha, esse nível de expressão é importante. Aí ele vai tentando, ele pega a amostra, o seu dado, e vai tentando acertar. Então ele vê quantas vezes ele acertou. E é um método estatístico poderoso, uma ferramenta super poderosa, e ele te dá o valor. Então, por exemplo, esses dados do Ovarian Tag, que é nosso exame, ele acertou muito, é um valor tipo de 96%. Nossa, eu acho que é extremamente importante, porque trabalhando com oncologia é muito difícil, assim, porque assim, eu ainda trabalho na bancada, mas a gente sabe da dor dos pacientes, porque o tratamento quimioterápico é puxado, né? Ele é doloroso, ele afeta não só o paciente, como no seu entorno, né? Eu trabalhei durante muito tempo aqui com o Hospital Alberto Cavalcante. Então, a gente lá dentro, eu levei meus alunos na época para fazer trabalho lá dentro, porque a gente tem que sensibilizar também. Porque, assim, como eu trabalho na bancada, eu trabalho com a parte de alguém, né? A gente tem que olhar para o humano, né? Eu tenho que saber que a parte de alguém tem alguém por trás daquilo. Então as pessoas ficaram muito sensibilizadas porque você vê gente sem cabelo, debilitada, etc. Mas a gente tem que pensar que o tratamento para o câncer ele existe em alguns casos, assim. E a gente tem que melhorar, inclusive, essa questão desse tratamento, que ele tem que ser mais personalizado hoje em dia, né? Que é o que a gente faz. Porque a quimioterapia ela é dada de maneira geral, né? Então não importa que tipo de perfil molecular que a paciente tem, que é o que a gente está querendo trazer. Nós temos que trabalhar com a lógica de medicina personalizada. Então, é para aquele tipo de tumor que o paciente tem, né? Então, assim, a gente começa a melhorar o tratamento e diminuir a dor, né? Diminuir os eventos adversos, né? As intercorrências, que é isso que a gente tem que buscar. Os desafios são vários, né? Assim, desafio de investimento na ciência, né? O Brasil é um país que investe pouco. Porque, assim, enquanto a gente trabalha a conta-gotas, né, a gente demora um tempo para descobrir alguma questão. Quem tem dinheiro, né, investimento é em curto tempo, né? Agora, a questão de ser mulher e negra, né, a questão da questão de negritude, ela é constante, assim. Fui alvo de várias questões por causa da minha cor. Assim. Então, assim, em lugares que você vai, que você chega... e as pessoas não te reconhecem como pesquisadora, sabe? Assim, eu já fui tudo, assim. Eu já me rotularam de todas as profissões, que é uma questão que a gente sempre fala. Não é questão de me falar que eu não posso ser uma babá. Não é isso. A questão é a pressa de me rotular. Entende? As pessoas não têm curiosidade de saber que uma pessoa negra é, né? Assim, a pergunta, olha, o que você faz? Por que não pergunta para a pessoa? Se você quer saber o que a pessoa faz, pergunte a ela, né? Por que você tem que já colocar ela num nicho
que você acha que ela deve estar porque você acha que não merece credibilidade, entendeu? Então essas coisas incomodam e a gente passa por isso o tempo inteiro. Mas eu sou muito teimosa, né? Assim, essas coisas não me intimidam, não. Mas você vê claramente, causa um desconforto, mas não me intimidaram. Meus próximos passos do meu trabalho é continuar formando gente, porque se tem uma coisa também, eu falei que eu sou bióloga por vocação, mas eu também sou docente por vocação e eu gosto de formar pessoas. Então, meus próximos passos é continuar fazendo as minhas pesquisas, conseguir meus recursos para poder investir neles, né? Expandir meus horizontes também, porque eu sou muito inquieta e eu gosto, vai surgindo novas tecnologias, eu quero incorporar o laboratório, né? As coisas que eu quero fazer. Então, eu fico muito pensando nisso. E pensar no futuro é pensar que a gente tem que estar contribuindo mesmo, contribuindo com a formação das pessoas, sabe? E ajudar mais as pessoas a entender como é que funciona, como é que a ciência funciona. Assim, eu sempre me pergunto, o que é o tempo para mim? O tempo é aquilo que te permite estar no mundo. Comecei a entender que o tempo era a minha jornada aqui, o que eu quero fazer com essa jornada. Esse é meu tempo. Então, quando eu falei do tempo das mulheres, é para dar a ela chance de ter a jornada delas, seja no que for, né? No desenvolvimento do que ela quiser, nas ações que as pessoas querem fazer. Então, o tempo, ela funciona assim. Liguei na Rádio Excelsior e, de repente, tocou uma coisa inacreditável. Chega de saudade. Nossa Senhora, a gente ficou estatelado. Quanto mais ouvia, mais se despedaçava de felicidade e de o estranho sendo amado. Senadoc, neste sábado, 21h, aqui na TV Senado. Em 1958, o Brasil vive o auge dos anos dourados. Campeão do mundo, indústria aquecida e uma forte geração de empregos. O presidente Juscelino Kubitschek promete 50 anos de progresso em 5 anos de governo. E a cereja do bolo é a mudança da capital para o interior do país. Mas afinal, quem inventou Brasília? A ideia de transferir a capital para a região central do Brasil é bem antiga. Em 1813, Hipólito José da Costa, fundador do primeiro jornal brasileiro, defendia que a família real estaria mais segura contra invasões marítimas no interior do país, e não no Rio de Janeiro. 10 anos depois, José Bonifácio de Andrada e Silva, o grande articulador da independência, sugeriu chamar esta futura cidade de Brasília. A ideia da mudança da capital foi ficando cada vez mais forte, e no final do século XIX, o astrônomo Luiz Ferdinand Cruz chegou até a demarcar o local onde seria construída esta cidade. Mas só em 1956, um presidente da República toparia o desafio. JK sabia que estava mexendo num vespeiro. As elites econômicas não queriam trocar o litoral pelo interior, e as reações começaram a aparecer. A política desenvolvimentista estava dando muito certo. O capital estrangeiro entrava maciçamente, gerando atividades industriais e, é claro, empregos. A construção de Brasília, portanto, era mais uma maneira de aquecer a economia naquele momento. Sem se intimidar, o presidente montou uma equipe respeitável para construir Brasília. O arquiteto Oscar Niemeyer e o urbanista Lúcio Costa fizeram um projeto ousado e moderno para a época. Superquadras com prédios baixos, muito espaço e muito verde. Além disso, pessoas de diferentes classes econômicas poderiam viver lado a lado e estudar em uma mesma escola. Mas nem tudo saiu como planejado. As condições de trabalho eram precárias, os salários baixos
E muitos trabalhadores que ergueram a cidade, também chamados de candangos, tiveram que voltar para seus estados, pois não havia moradia para todo mundo. Os que ficaram foram para as cidades satélites na periferia, ainda sem nenhuma estrutura habitacional e sanitária. Brasília demorou cerca de 40 meses para ser construída e foi inaugurada em 21 de abril de 1960. Mais do que sede do governo, tornou-se uma cidade com vida própria, com seus problemas e virtudes, e impulsionou o desenvolvimento econômico do centro-oeste brasileiro. Já Juscelino terminaria seu governo com uma forte popularidade, um ótimo índice de crescimento econômico, mas também deixando o país com uma inflação bastante alta. No próximo Assunto de Estado, nós vamos falar sobre a influência das redes sociais na formação do seu, do meu e do nosso voto. Qualquer lugar onde as pessoas se comunicam funciona como na vida real. Tem regra. Não é porque eu entrei na internet, estou numa rede social, que eu posso fazer o que eu quiser. Porque a impressão que a gente tem é que as pessoas perdem não só a noção de cumprimento de regra, mas de educação quando entram na internet. Assunto de Estado. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. O homem disse, não, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A inteligência artificial ganhou espaço nas campanhas eleitorais e já preocupa tribunais, pesquisadores e autoridades. O Tribunal Superior Eleitoral endureceu as regras para as eleições de 2026, exigindo identificação de conteúdos gerados por IA e ampliando o combate a deepfakes e a desinformação eleitoral. Começa agora mais um Assunto de Estado, eleições, e hoje a gente vai falar aqui no programa sobre como o uso da inteligência artificial pode impactar campanhas, debates e a decisão dos eleitores. E para conversar comigo, a nossa convidada de hoje é a doutora Tainá Aguiar Junquilho, advogada e professora de Direito. Bem-vinda, doutora. Obrigada, é um prazer, Sérgio, estar aqui. Cumprimento também os telespectadores e a própria TV Senado. Uma honra estar aqui. Obrigado. Para a gente começar, então, de uma forma bem geral, como que a inteligência artificial pode auxiliar as campanhas eleitorais e também, de outra sorte, ela pode prejudicar o processo eleitoral? Bom, Sérgio, você tocou num ponto central para a gente começar a nossa conversa. Como o mundo está vendo, né, e não é só o Brasil, no Brasil a gente vai viver isso agora nas eleições de 2026, mas o mundo inteiro está vivendo um mundo polarizado. Também na inteligência artificial há uma polarização, no sentido de que os pesquisadores e público que entende pesquisa de inteligência artificial, também há aqueles que entendem que a inteligência artificial é a solução e traz todos os benefícios que vão salvar a humanidade. E também há aqueles pesquisadores que entendem que a inteligência artificial vai trazer malefícios tais que daqui a uma semana, 1 ano, 5 anos, vai extinguir a humanidade. Eu sou pelo caminho do meio
por isso que gostei muito da sua pergunta. Acho que a inteligência artificial, e aí no âmbito eleitoral, ela pode trazer benefícios e malefícios, né? Então, ela auxilia os candidatos a ter um aspecto até de onipresença, né? De estar em vários lugares ao mesmo tempo, coisa que é difícil em campanhas, principalmente presidenciais, né? Em que o presidenciável tem que estar em vários lugares. Então, a voz do candidato, a imagem do candidato pode chegar a mais lugares mais facilmente. E também no aspecto da perfilização, que a gente vai discutir hoje, né? Assim como as plataformas e serviços, né? Fornecedores de serviços, conseguem perfilizar os clientes para chegar a um anúncio mais interessante e adequado para nós, assim também os candidatos podem traçar perfis mais adequados para que chegue aquela propaganda eleitoral, além de reduzir a equipe de marketing, né? Reduzir gastos de campanha. Então, há uma série de benefícios, mas também há riscos. E riscos esses, né, que a gente chama de... O primeiro é o efeito que a gente chama de... Eli Pariser, um pesquisador chamado Eli Pariser, chama de efeito filtro bolha. O que é isso? O filtro bolha é a filtragem algorítmica que o algoritmo faz com base da plataforma, né, das redes sociais, faz com base na nossa navegação, nos nossos likes, né, nas nossas curtidas, nas nossas hashtags, nas fotos que a gente posta. Vai traçando, então, um perfil e fazendo uma filtragem para que chegue o conteúdo mais adequado para a gente. Só que há um pequeno problema. Esse algoritmo, ele vai nos perfilizar e vai nos colocar numa bolha algorítmica. E aí você me pergunta, né? Ou o telespectador pode estar se perguntando. Sim, mas pode ser bom, né? Chegar um conteúdo interessante para mim, mais adequado. Por que isso afeta a democracia e a eleição? Bom, isso pode afetar a eleição e a democracia em si, porque a democracia, ela foi inventada lá nos primórdios da humanidade, lá na Grécia, né? Para quê? Para permitir que não haja uma guerra de todos contra todos, para que se respeite quem pensa diferente de mim, para que haja regras de respeito, né, ao diferente. E aí a bolha, ela nos coloca em quem pensa igual a nós. Né? Não é o outro efeito que se chama de câmara de eco, ou seja, como se eu na rede social... Câmara de eco. Câmara de eco, porque quando você está num lugar que faz eco, o que você escuta? A sua própria voz. Então, a rede social, ela faz como se como se a gente estivesse numa câmara de eco, porque a gente acaba escutando e chegando o conteúdo para a gente, só que o algoritmo entende que é adequado para a gente. E o algoritmo, então... Quem está nos assistindo, o algoritmo é que faz com que cheguem essas informações com base nos nossos gostos, certo? Exato. Mas o algoritmo é fruto da ação dos mecanismos de inteligência artificial ou ele não necessariamente, é só outra tecnologia? Não, a inteligência artificial é ela que permitiu a captura desses dados, né, com mais eficiência. Então, as fotos, as curtidas, os nossos gostos mesmo e nossos dados, especialmente os pessoais, que são aqueles que nos identificam, que são coletados pela inteligência artificial, que promove, então, cria um perfil para cada um e aí faz chegar um conteúdo mais adequado, né, que ela entende mais adequado. Só que a eleição o processo democrático, ela exige que você ouça todas as plataformas, todos os candidatos. E aí, imagina, né? É difícil realmente fazer chegar o conteúdo de todos os candidatos quando você está numa bolha. Exatamente. E a gente falou aqui desses mecanismos, essas engrenagens da IA, mas mais recentemente chegou a nós, né, a IA chamada generativa. Ela cria conteúdos totalmente novos. Qual que é o risco da IA generativa num processo eleitoral, numa campanha eleitoral? Exatamente. Finalzinho de 2022, a OpenAI, que é uma grande empresa responsável pela criação do ChatGPT, lançou a terceira versão do ChatGPT, que é uma plataforma muito utilizada de IA, como você falou, IA generativa. Por que esse nome generativa? Porque ela vai gerar a partir do que a gente chama de prompt ou comando. Então, eu dou um comando lá, produza uma imagem do Sérgio na praia de férias. Ela vai produzir uma imagem do Sérgio ou de um telespectador que eu colocar na praia de férias, né? Então, a partir de um comando, ela vai produzir texto, imagem e ou som.
E aí isso subiu, digamos assim, o patamar de dificuldade para controle nas eleições, porque qualquer um pode produzir uma imagem, um som, a voz, reproduzir, né, de algum candidato. E aí isso pode aumentar a desinformação, porque coloca na boca das pessoas discursos que não necessariamente elas concordam, né, e às vezes até desinformativos. E como que o telespectador, o eleitor, faz para identificar? Quais são as técnicas para identificar se ele está diante de um vídeo feito por IA ou não? Pois é, essa é a grande questão dos nossos tempos, né, que fez o Tribunal Superior Eleitoral, inclusive o Senado Federal, ele já aprovou uma regulação, o PL 2338, Projeto de Lei 2338, que é uma regulação que é geral. Né? E quando eu falo geral, aí o telespectador pode perguntar, como assim? A inteligência artificial, ela não impacta só no processo eleitoral, ela impacta na saúde, nos diagnósticos médicos, na agricultura e em uma série de outros setores, né, da economia. E aí, no âmbito eleitoral, também serviria essa regulação geral que foi aprovada pelo Senado, inclusive. Só que ele foi para a Câmara e a Câmara ainda não aprovou. Então, esse projeto ainda não está em vigor. Diante da ausência de regulação, o Tribunal Superior Eleitoral tem criado normativas para tentar lidar e auxiliar o eleitor a não ser enganado, tendo em vista que é muito difícil mesmo reconhecer, né? Os modelos têm melhorado cada vez mais e aí é muito difícil reconhecer realmente o que é inteligência artificial, o que não é. Sobre essa lacuna legal de regulamentação da IA, a gente vai falar exatamente agora, uma arte na tela que a gente preparou, regras criadas por meio de resoluções do TSE para essas eleições. Então, algumas regras do uso da IA. Informar explicitamente o uso de IA nos textos, áudios, vídeos e imagens. Proibição entre 72 horas antes do pleito, antes do dia da votação, e 24 horas após, proibido conteúdos de IA nesse intervalo. Descumprimento acarreta exclusão dessa postagem, seja pelo provedor da internet ou por ordem judicial, e também cabe multa de 5 a 30 mil reais. Eu achei interessante essa proibição do intervalo de 72 horas antes do dia da votação e 24 horas depois. Queria que a doutora comentasse, justamente para não se criar uma deepfake, um vídeo generativo falso, poucas horas antes da eleição e influenciar negativamente o voto. Gostaria que a doutora comentasse. Exatamente, né? Eu costumo, e quem lida com direito digital tem uma frase que ficou célebre, que eu acho que serve inclusive para os telespectadores também, em todos os níveis, né? Em relação ao cuidado com a sua autoimagem, que é o seguinte: caiu na rede é peixe. O que isso significa? É muito difícil e hoje em dia tem ficado cada vez mais rápido a viralização das imagens. Então, por isso, o Tribunal Superior Eleitoral, ele proibiu as 72 horas antes do pleito e as 24 horas após para tentar preservar, porque essas são as horas cruciais. Às vezes, aquele eleitor que está indeciso, e aí isso pode mudar um pleito eleitoral em poucos minutos, porque realmente a internet ela tem essa capacidade de viralizar um conteúdo em muito pouco tempo e causar uma desinformação que pode alterar o resultado final das eleições. Outra questão é informar explicitamente o uso de IA. Então, na rede social daquele candidato, daquele partido, vai ter que constar lá: esse vídeo foi gerado com o uso de ferramentas de IA. Exato. A doutora considera uma medida suficiente? Olha, não é suficiente, mas é o que hoje a gente consegue, porque há até pessoas que vendem, entre aspas, aplicativos que vão identificar um conteúdo que é inteligência artificial, que é produto da IA e outros que não é produto, né? Mas a maioria deles ainda não tem 100% de precisão. Então, essa regra de informar, ela é importante para tentar, de fato, ter o mínimo, né, de risco possível de que os eleitores, os cidadãos, caiam numa imagem, acreditem numa imagem, num som que não seja
seja, né, seja áudio, que não seja produzido por inteligência, que não seja real, né? E aí, se for só áudio, é um exemplo aquele áudio, né, dos medicamentos. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse áudio foi produzido por inteligência artificial. Entendi. Agora a gente vai falar aqui sobre os desafios do Tribunal Superior Eleitoral para checagem dessas questões. Então, primeiro tem o desafio de checar se está sendo cumprida essa regra, né? E também a velocidade com que vão chegando demandas para essa checagem. Então, assim, uma explosão de conteúdo de IA, às vezes sem essa mensagem explícita que é criada por IA. E aí o Tribunal Superior e os seus servidores ali, naquela loucura de checar isso, né? Quão desafiador é para o TSE essa questão numa época eleitoral? Bom, primeiro é importante que se elogie o nosso Tribunal Superior Eleitoral, porque, como eu comentei aqui no início do programa, não é só o Brasil que está passando por esse tipo de desafio. E a gente tem, o Congresso Nacional, ele tem um tempo mais vagaroso, de fato, porque até pela própria democracia tem que se proporcionar debates, audiências públicas, mas o tempo eleitoral não espera. Então, o nosso Tribunal Superior Eleitoral, ele tem que ser parabenizado porque ele aprovou normativas para tentar, de fato, lidar com essas questões que são hipercomplexas, né, mas que desafiam as nossas eleições e a nossa democracia. E aí, nesse sentido, essa regulação é muito interessante porque ela não coloca só no colo do Tribunal Superior Eleitoral e dos tribunais regionais eleitorais a fiscalização e o cumprimento dessa normativa. Como se colocou ali, que a gente viu antes da normativa, ela também coloca deveres para as plataformas e para a sociedade civil. Então, deveres de plataforma, por exemplo, de disponibilizar espaços para denúncias pela própria sociedade civil, para que lide, né, para que a população também auxilie na denúncia desses casos e para que as plataformas também enviem relatórios de cumprimento de quem está cumprindo ou não essas regras, para que as plataformas sejam obrigadas a excluir, como a gente viu ali, esses conteúdos quando identificados falsos, né? Então, o Tribunal Superior Eleitoral, ele fez uma regulação de forma que não fique só no ombro dela, né, desses tribunais eleitorais, porque de fato é um peso muito grande, mas que as plataformas, já que elas veiculam, né, são responsáveis também por veicular essas mensagens, disponibilizar nas plataformas, que elas também deem transparência e auxiliem o tribunal e a nossa democracia a continuar de pé. Ou seja, uma grande comunidade verificando, checando, né, pelo bem do processo eleitoral. A gente está falando da justiça eleitoral, do cidadão, do eleitor, que faz também essa checagem e denúncia, né, do próprio partido opositor, que não quer ficar para trás e pode ir lá e checar, fiscalizar e denunciar. Correto? E essa denúncia, essa checagem, principalmente, ela pode ser feita também com o uso de IA. Exato. Existem ferramentas, hoje os partidos, a Justiça Eleitoral já dispõe de ferramentas que indicam o mau uso da IA por parte de algum conteúdo. Como que funciona? Bom, o Tribunal Superior Eleitoral, ele também nessa resolução de forma inovadora, ele determinou que vai instigar institutos de pesquisa a promoverem pesquisas que auxiliem na identificação também desses conteúdos. A gente tem hoje uma série de aplicativos que detectam esse tipo de conteúdo, mas eles não são 100% confiáveis. Há vários testes, por exemplo, que colocaram livros de muito antes da inteligência artificial ser criada, que foram identificadas por esses aplicativos como produto e conteúdo da IA, justamente porque a IA utilizou esse conteúdo para treinar os modelos e aí identificou como se fosse de IA, né? Então, não são 100% confiáveis. É aquilo que eu comentei, o TSE ele está fazendo um esforço grande para contar com institutos de pesquisa, com aplicativos de identificação, com os próprios advogados eleitorais que hoje em dia precisam entender não só de direito, mas também de tecnologia, de como essas plataformas funcionam, da resolução sobre as questões realmente da plataformização da vida.
No começo do programa, a doutora falava sobre benefícios e malefícios, né, da inteligência artificial para a humanidade, enfim. E pensando na campanha eleitoral, a doutora muito bem comentou que a IA pode trazer economias, né, ganhos de escala, eficiência, fazer mais com menos numa campanha eleitoral. Ou seja, quem tem mais afinidade com o IA atualmente num processo eleitoral sai na frente do seu opositor por ter essa economia, essa eficiência em sua campanha? Olha, com certeza, Sérgio. Não parece, mas eu sou de uma época em que um bom marqueteiro, ele fazia um bom jingle. Eu tenho certeza que quem é da minha época, quem pegou a época dos jingles, ainda tem na cabeça alguns, porque passava o carro de som ali e você fica na cabeça, né? Cola. Só que hoje os tempos são outros. E aí qualquer campanha política, ela não tem mais como contratar um marqueteiro que não entenda de redes sociais, né? Que não entenda de como fazer chegar um conteúdo adequado e também, às vezes, né, por vezes, algumas das campanhas, elas têm alguns candidatos ou campanhas que têm menos recursos, podem utilizar da inteligência artificial para se beneficiar nesse sentido, né? Ela vai trazer eficiência e vai produzir um conteúdo de forma mais rápida. Imagina quanto tempo se levava para fazer um design, né? Um desenho da campanha, que agora você, com poucos minutos, consegue, a partir de um comando da inteligência artificial, produzir uma imagem adequada de acordo com o que a campanha pede, né? Solicita. E influencia também para os marqueteiros políticos, que sobra mais tempo para eles, já que dominam ferramentas de IA e podem atender também mais candidatos, né? Ou seja, alcança também esse nicho de quem trabalha nessa área de campanhas, né? Exato, e revisam, né? Ficam com o papel também de revisar aquilo que a inteligência artificial fez ou de trazer e de humanizar aquilo que a inteligência artificial fez, mas que a população deseja que fique um pouco mais empático, né? Exato. A gente falava agora há pouco sobre como o cidadão identifica essa questão quando não está explicitamente identificada, né? Então, que cuidados o cidadão, principalmente aquele que não tem muita afinidade com redes sociais, afinidade com o IA, que cuidados o cidadão que está nos assistindo agora deve ter ao receber um vídeo, uma foto que impacte ele, que ele veja algo estranho ali? Quais são os principais cuidados para não cair em mau uso de inteligência artificial? Olha, eu sei que a tentação é grande, mas quando a gente recebe qualquer coisa na internet, o primeiro passo, antes de encaminhar, então a tentação é grande, principalmente quando confirma o que a gente pensa, né? Nossa, era isso mesmo que eu queria ouvir, vou encaminhar para todo mundo. Não caia na tentação. Antes, faça uma checagem. Peraí, deixa eu ver aqui. Será que realmente isso aqui está em algum... E aí o papel dos jornalistas, né, é muito importante. Um curso de jornalismo serve para isso, tem toda uma ciência para a checagem de fatos, né? Então, o mínimo é você procurar será que essa informação que eu estou recebendo aqui por meio de um vídeo, ou essa imagem, ou essa voz, ela está em algum meio, alguma mídia produzida por um jornalista que tenha conseguido checar aquele fato? Ou será que é uma invenção realmente, né? E aí, também colocar, né, utilizar desses aplicativos, lembrando que eles não são 100% confiáveis, mas a principal questão é, antes de encaminhar qualquer questão, fazer uma checagem mínima, coloca num aplicativo de busca e tenta buscar se já existe alguma notícia que condiga com aquilo que está ali naquele vídeo. Outra questão interessante, além desses vídeos, fotos com IA generativa, que a gente comentou bastante aqui no programa, é a questão dos robôs e perfis falsos, né? Perfis artificiais, digamos assim, criados com o uso de IA, que podem influenciar o eleitor. O eleitor vê, poxa, esse candidato tem 1 milhão de seguidores, ou 20 mil pessoas estão comentando a favor dele uma questão da sua campanha. Qual que é a influência
e como funcionam esses robôs e perfis artificiais? Pois é, isso tocou numa questão que está acontecendo hoje, né? Por um lado, a gente tem até um caso internacional, não sei se vocês conhecem, né? Vocês que estão nos assistindo, a Colômbia, recentemente, ela lançou, um dos partidos lançou uma candidata de inteligência artificial, né, dizendo isso, que coletou ali várias opiniões das pessoas e que a inteligência artificial ia reproduzir as opiniões, ia ser o mais democrático possível. Aqui no Brasil isso ainda não é possível, mas existem sim perfis sendo criados com avatares de pessoas que não existem na vida real. E isso é um problema grande. Primeiro, porque a maioria das pessoas sequer tem a capacidade, né, porque de fato exige aplicativos sofisticados e tudo, para identificar que aquilo é uma inteligência artificial. Então, aquilo, às vezes, não é uma inteligência artificial, não é facilmente identificado, né? E segundo, que aquilo, por não ser uma pessoa física, pode falar o que tiver em mente, né, que vai ser difícil responsabilizar, até se cometer crimes, racismo ou alguma questão que seja criminosa, é difícil, você vai ter que, para responsabilizar, ir atrás de quem criou aquele perfil, ou ver se foi a empresa, né, enfim. Então, é uma questão muito complexa que realmente hoje o Tribunal Superior Eleitoral também está tendo que lidar e muito provavelmente precisa proibir, né? E para fazer um resumo aqui de forma breve e direta, na opinião da doutora, a inteligência artificial, ela faz mais bem ou mal à democracia no processo eleitoral? Olha, você me apertou sem me abraçar agora, né? Eu escolho, acho que para a democracia a gente tem visto que tem causado mais malefícios do que benefícios, né? Tem aumentado, não é que a inteligência artificial criou a polarização sempre existiu, mas a gente vê que tem realmente aumentado a polarização, porque nos coloca em bolhas, né? E aí, nas bolhas, imaginem só, né? Vocês já tiveram um programa aqui que discutia a questão das urnas eletrônicas. Se eu estou numa bolha e eu vejo só informações do candidato que eu vou votar, imagina se o meu candidato não ganha. Opa, tem alguma coisa errada com esse processo eleitoral, né? Então, a desinformação, a dificuldade de controle, a gente ainda está num passo muito inicial, né? A questão da humanização, realmente, que a gente tem perdido e uma série de outros efeitos que, inclusive, essa Casa, o Senado Federal, tem aprovado algumas legislações para proteção, especialmente dos futuros votantes, né? Das crianças, adolescentes, que têm sido também afetados por esses aplicativos de inteligência artificial. Doutora Tainá Aguiar Junquilho, muito obrigado pela participação aqui no Assunto de Estado, especial Eleições. A honra foi minha. E obrigado também a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv, também no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá. Até o próximo Assunto de Estado. No próximo Assunto de Estado, nós vamos falar sobre a influência das redes sociais na formação do seu, do meu e do nosso voto. Qualquer lugar onde as pessoas se comunicam funciona como na vida real. Tem regra. Não é porque eu entrei na internet, estou numa rede social, que eu posso fazer o que eu quiser. Porque a impressão que a gente tem é que as pessoas perdem não só a noção de cumprimento de regra, mas de educação quando entram na internet. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Desde o dia 16 de agosto, a corrida eleitoral começou a tomar conta das ruas e da internet. Nas ruas, são permitidas passeatas, carreatas, acompanhadas ou não de carro de som ou mini-trio e entrega de panfletos. Os materiais impressos de campanha de cargos majoritários têm que ser produzidos também em braille. Deve ser levado em conta o percentual de pessoas com deficiência visual no cadastro eleitoral na localidade onde a propaganda será distribuída. Até 1º de outubro ficam permitidos os comícios e utilização de aparelhagem fixa de som entre 8 da manhã e meia-noite.
Nestes casos, é necessário respeitar a distância mínima de 200 metros de locais como escolas e hospitais. Bandeiras são permitidas, mas não podem atrapalhar o trânsito. Adesivos em veículos também são liberados, desde que respeitem os limites de tamanho estabelecidos pela Justiça Eleitoral, de até meio metro quadrado ou perfurados no vidro traseiro inteiro do veículo. Essa propaganda não pode ser paga. Já na internet, os candidatos podem impulsionar conteúdos e utilizar sites e redes sociais para divulgar suas propostas. Na imprensa escrita, anúncios pagos no jornal ou na versão digital ficam permitidos até o dia 2 de outubro. Detalhes muito importantes. A propaganda eleitoral só pode ser feita em língua nacional. Precisa mencionar o partido político e não pode qualquer conteúdo de violência política contra a mulher e nem preconceituoso. Agora é lei. O teste de cosméticos, itens de higiene e perfumes em animais domésticos e selvagens está proibido. A vedação vale para produtos com fins estéticos e de limpeza corporal. A medida torna necessária a busca por alternativas aos testes em animais. A lei estabelece um prazo de 2 anos para adequação às normas de testagem. Já os testes de medicamentos em animais continuam permitidos. O Senado votou, agora é lei. Renata Salvini, o que você faz para evitar cair em golpes virtuais? Hoje em dia eu faço 2 coisas. A primeira é sempre confiar desconfiando. Se alguém entra em contato comigo, seja por telefone, por e-mail, por mensagem, eu vou no site oficial da empresa ver se realmente eu estou com algum problema, alguma pendência. E a outra é conversar sobre golpe. Quanto mais a gente sabe, mais a gente consegue se precaver. Agenda Econômica, nesta terça, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Eu sou Lorena Maria e eu estou à frente da equipe do acervo e distribuição da TV. A gente cuida da programação, então, você recebeu o conteúdo que está sendo produzido ou que está sendo adquirido fora da TV. A gente distribui, porque a gente tem a TV Senado Agência, que é onde você pode passar para veículos, para pesquisadores, para produtoras. E a gente faz também a curadoria dos documentários, que vem de fora. Isso traz uma diversidade, isso traz pluralidade para a programação, essa diversidade étnica, cultural, de regiões do Brasil, E se você pensar que o Senado é a casa dos estados, isso é tão bom, A gente poder mostrar paisagens diferentes, E olhares diferentes. Então, assim, realmente tem um outro tom, você dá mais cor, para a TV. Declaro aberta a sessão sobre a proteção de Deus. Iniciamos nossos trabalhos. A presente sessão especial foi convocada em atendimento ao requerimento 255 de 2026, de autoria dessa presidência e de outros senadores e senadoras, aprovado pelo plenário do Senado Federal. A sessão é destinada a homenagear os 80 anos do Tribunal Superior do Trabalho. Neste momento, convido para compor a mesa desta sessão especial os seguintes convidados. Excelentíssimo senhor ministro Luiz Felipe Vieira de Mello Filho, presidente do Tribunal Superior do Trabalho, TST. Senhor Marcos Piriotto, secretário de Relações do Trabalho, representando o excelentíssimo senhor ministro Luiz Marinho, ministro de Estado do Trabalho e Emprego. Oi, ministro. Meu presidente. Convido o senhor Procurador-Geral Cláudio Araújo de Oliveira, Procurador-Geral do Trabalho. Convido senhora desembargadora Hermenegilda Leite Machado, desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região PB e presidente do Colégio de Presidentas e corregedor do Tribunal Regional do Trabalho. Presidentes e presidentas.
Senhor Walter Souza Pugliese, presidente da Associação Nacional das Magistradas e dos Magistrados da Justiça do Trabalho, ANAMATRA. Convidamos o senhor Vinícius Carvalho Pinheiro, diretor do Escritório da Organização Internacional do Trabalho, OIT. Registramos ainda. A presidência informa que a presente sessão contará também com a participação dos seguintes convidados: senhor Mauro Menezes, conselheiro do Observatório da Democracia Geral da União. Nesse momento, convido a todos para, em posição de respeito, acompanharmos o hino nacional, que será interpretado pela Banda de Música da Marinha do Brasil, sob a regência do suboficial fuzileiro naval Eric Coutinho de Oliveira Gomes.
meus amigos e minhas amigas, nesse momento, com muita tristeza, eu tenho que dar esse depoimento. E pedir para vocês, não vou entrar em detalhe, que a gente faça um minuto de silêncio em memória de Vitória Vale de Oliveira Pinha, de 36 anos, veterinária, que atuava como tratadora de animais no serviço de zootecnia do Senado Federal. Foi um acidente fatal quando ela tratava de um cão. E também de William César Pinto Júnior, de 48 anos, servidor também dessa casa, vigilante na residência oficial da presidência do Senado, que, segundo me disseram, foi confundido e levou tiros, enfim, também morreu. As famílias, nossos mais profundos sentimentos de pesar a esses dois servidores do Senado. Fica aqui a nossa solidariedade e respeito nesse momento de imensa dor. Peço um minuto de silêncio de pé de todos nós. Nesse momento, eu faço um pronunciamento desta presidência em nome do Senado. Senhor e senhoras, aqui presente, autoridades, presidente do TST e todos que estão aqui na mesa e no plenário, que eu já citei na abertura. Ao fazer essa homenagem, não celebramos apenas a longevidade de um órgão superior do Judiciário. Celebramos a trajetória de uma instituição que acompanhou a consolidação dos direitos sociais e da democracia brasileira. Reconhecemos a história de uma instituição que ajudou a efetivamente garantir direitos para o nosso povo. Direitos que hoje estão presentes na vida de milhões de trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. Até 1946, os conflitos trabalhistas eram analisados apenas na esfera administrativa do Poder Executivo. Embora esse organismo representasse um importante avanço para a época, suas decisões muitas vezes não eram cumpridas, porque não possuía a força própria das decisões judiciais. Após o término da Segunda Guerra Mundial, o país se redemocratizou. A Constituição de 46 incorporou a Justiça do Trabalho ao Poder Judiciário e criou, então, o nosso querido Tribunal Superior do Trabalho. Naquele momento, o Brasil deu um passo decisivo na construção de um Estado comprometido com a justiça social e com o equilíbrio das relações entre capital e trabalho. A criação do TST marcou a afirmação definitiva da autonomia do direito do trabalho. As garantias previstas na CLT
deixaram de ser apenas declarações formais e passaram a contar com instrumentos efetivos de proteção, fiscalização e cumprimento. O TST tornou-se o órgão responsável para assegurar unidade, coerência, segurança jurídica nas interpretações das normas trabalhistas em todo o território nacional. Com a sua jurisprudência, fortalece a previsibilidade das decisões e contribui para a estabilidade das relações do mundo do trabalho. Também desempenha papel fundamental na mediação dos conflitos coletivos, ajudando a encontrar soluções equilibradas em momentos de intensa transformação econômica e social e de conflitos. Eu mesmo, quando sindicalista, eu fui ajudado para mediar conflitos pelo TST. Dou um testemunho da história. Senhoras e senhores, a atuação do TST tem sido decisiva para pacificar as relações de trabalho e para construir pontes de diálogo entre patrões e empregados, trabalhadores e trabalhadoras. Mas a importância do TST vai além dos processos e tribunais. Por trás de cada ação trabalhista, há uma história humana. Existe a trabalhadora, trabalhador, que busca o salário que lhe foi negado. O empregado que luta pelo reconhecimento dos seus direitos. Nem sempre reconhecidos lá no dia a dia, como eu digo, no chão das fábricas. Existe a família que depende do resultado daquela decisão para garantir a sua sobrevivência, sua segurança e a sua dignidade. Por isso, a justiça do trabalho sempre teve uma dimensão profundamente social e humana. Ela protege direitos e aplica a lei, mas a sua atuação também ajuda a reduzir desigualdades e fortalece a cidadania, numa visão que eu chamo de política humanitária. Os desafios, contudo, continuam enormes. Vivemos uma época de profundas transformações tecnológicas, econômicas e produtivas. Novas formas de contratação surgem a cada dia. A digitalização da economia, a automação, as plataformas digitais e as crescentes precarização das relações de trabalho impõem desafios inéditos às instituições e à sociedade. Questões relevantes continuam mobilizando o país, como a garantia do amplo acesso dos trabalhadores à justiça e o debate sobre jornadas excessivas de trabalho. Questões como, poderia aqui falar do trabalho escravo. Eu digo às vezes e repito, se alguém souber, nesse país, nosso país, que amamos tanto, o único estado onde não teve ou tem trabalho escravo, eu gostaria de saber. Questões como a valorização do salário mínimo, a recuperação do poder de compra de aposentados e pensionistas. Precisamos enfrentar a precarização do trabalho, os abusos decorrentes da pejotização e as formas de trabalho sem proteção que deixam familiares sem renda, segurança ou acesso a direitos. E que, além disso, enfraquecem a sustentabilidade da nossa previdência social. O futuro do trabalho não pode significar o retorno ao passado. O processo tecnológico deve servir às pessoas. O crescimento econômico deve promover inclusão e modernização das relações produtivas. Deve ter como resultado a valorização do trabalho humano. E por isso tudo que eu sou, eu diria, um implacável defensor. Já defendia há 50 anos atrás. Estou 40 no parlamento. Defendia com a mesma visão que vou falar agora, que é urgente que o Brasil ponha o fim da escala 6x1 e promova a redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais sem redução salarial. Isso é modernizar as relações de trabalho. É mais saúde, menos acidente, é mais emprego, é mais dignidade, é mais produtividade, mas principalmente é mais vida. É nesse contexto
que o papel do TST continua sendo indispensável. Ao completar 80 anos de existência, o TST reafirma sua missão histórica de promover justiça, garantir direitos e contribuir para a paz social. Senhoras e senhores, todos conhecem, pode ser, digamos, uma visão muito futurista de que pode acontecer ou não, mas eu diria, todos conhecem a minha trajetória. Veio de outros tempos. Eu sou de 1950. Venho do movimento estudantil. Fui líder de ginásios noturnos para trabalhadores e fui afastado pela ditadura na época. Aí tive que ir para as fábricas e virei sindicalista. Fui presidente do Sindicato Metalúrgico de Canoas. Participei da construção da Central Única dos Trabalhadores e depois, por decisão de um congresso de trabalhadores, virei deputado federal constituinte, que escolhi para ser deputado federal constituinte. Eu fui eleito pelo Rio Grande do Sul. Fui 4 vezes deputado federal. Estou encerrando o meu 3º mandato no Senado da República. Depois de 40 anos, deixarei o Congresso. Na sessão de homenagem a vocês, o ano que vem, de 81, presidente, eu não estarei aqui. Não estarei aqui na mesa. Mas se me convidarem, estarei ali no plenário, batendo palma para o TST. Farei isso de coração e de alma, que acredito muito, muito no X trabalho. Cheguei aqui na Constituinte, com a bandeira das 40 horas. Sou obrigado a reafirmar, porque é a última sessão que eu faço numa homenagem a vocês. Conseguimos, naquela época, reduzir de 48 para 44. Grandes nomes ajudaram, e vejo que eu vou citar nomes aqui, não só do meu campo de atuação. Olívio Dutra, Ulisses Guimarães, Mário Covas, Jarbas Passarinho, que me ajudou a redigir o parágrafo que está na Constituição do Direito de Greve, e foi aprovado por unanimidade. E tantos outros, Benedita da Silva, e poderia citar aqui números, que foi num grande acordo que uniu centro, centrão, esquerda, para botarmos na Constituição o regime de 44, naquela época 48. Mas quis o destino que 40 anos depois eu possa sair daqui com essa bandeira histórica na mão. Assim eu espero, com o fim das 6x1 e a redução da jornada de trabalho para 40 horas sem redução salarial. Peço a Deus que isso aconteça, porque política, eu sempre digo, a gente faz com o coração e com a alma. Meu coração e a minha alma sabem que a redução de jornada sem redução de salário é melhorar a qualidade de vida e a vida do povo brasileiro. Voltarei para casa. O Rio Grande do Sul me espera. Com a certeza, eles sabem, povo gaúcho, que me manteve aqui por 40 anos, teve uma eleição que fiz em torno de 4 milhões de votos. Eles sabem que eu volto com a certeza do dever cumprida. Fiz o bom combate. Como disse alguém, eu repito, guardo as armas e volto com muita fé no povo brasileiro. Minha saudação a todos os envolvidos que ajudaram nessa longa caminhada, que contribuiu para que a gente aprovasse muitas e muitas leis. Mas nesse caso da jornada, que tem tudo para votar agora no recesso, eu cumprimento o presidente Lula, o presidente Davi Alcolumbre, o presidente da Câmara, Hugo Mota, e o presidente da CCJ, senador Otto Alencar. E cumprimento também, de forma respeitosa, porque eu o conheço, o senador relator dessa PEC 221 de 2019, que é o senador Omar Aziz. Reitero, saio do parlamento, mas não sairei da política, não sairei da luta, do bom combate nas causas do povo brasileiro. Aprendi aqui dentro que um político sério defende causas e não coisas.
pois é através da política que podemos transformar positivamente o Brasil. Minha vida pública serve sempre à defesa dos trabalhadores, serviu sempre na defesa dos trabalhadores, dos aposentados, dos pensionistas, dos deficientes, combatendo todo tipo de preconceito, enfim, daqueles que mais precisam do Estado. Dediquei minha atuação parlamentar à valorização do trabalho, da CLT. Tenho orgulho de dizer que eu recebi uma da CLT mais antiga do Brasil, que os filhos de um senhor que faleceu em Novo Hamburgo mandou para mim, ela está na minha mesa. Quando o senhor esteve lá, eu lhe mostrei a CLT. Está na minha mesa. E com ela, ela estava aqui, mas quando eu for embora, eu levo ela comigo. Mas, enfim, estamos na busca permanente por melhores condições de vida para a nossa gente. E é por acompanhar de perto os temas dos direitos sociais que eu reconheço o valor da contribuição dada ao país da Justiça do Trabalho. E a Justiça do Trabalho, eu peço uma salva de palmas. Terminando, quero então render uma homenagem às ministras e aos ministros que integram essa corte. Essa homenagem, claro, estende a todos aqueles que ajudaram a construir a trajetória do Tribunal Superior do Trabalho. São magistrados, servidores, procuradores, advogados, representantes das mais variadas áreas que atuam direta ou indiretamente, participando assim da consolidação da Justiça do Trabalho. O TST é mais que uma instituição de Estado. Sim, o TST é mais que uma instituição do Estado. É um patrimônio da sociedade brasileira. É a demonstração de que o desenvolvimento de uma nação somente é verdadeiro quando respeita a dignidade de quem produz suas riquezas. Nesses 80 anos, o TST foi decisivo na proteção dos direitos, da dignidade dos trabalhadores, das trabalhadoras, um verdadeiro guardião da justiça social. Permita que eu diga aqui, se vocês verem meu discurso, vocês vão ver que está arriscado, porque aqui dizia que continue sendo, nas próximas décadas, uma referência de equilíbrio e compromisso com os valores da nossa Constituição. Eu fui além, porque assim eu penso, e assim eu digo, e vou ler de novo, que continue sendo, nos próximos séculos, uma referência de equilíbrio e compromisso com os valores do nosso país e da Constituição. Porque proteger o trabalho é proteger a democracia. Valorizar o trabalhador é fortalecer a República, é promover a justiça social, é honrar os fundamentos mais nobres da nação brasileira. Vida longa ao Tribunal Superior do Trabalho. Estamos sempre juntos, amigos para sempre. Toda operação. Solicito à Secretaria-Geral da Mesa a exibição de um vídeo institucional. Todos os dias, milhões de brasileiros trabalham, contratam, negociam e movimentam a economia do país. Quando surgem conflitos nessas relações, é preciso garantir a correta aplicação das leis trabalhistas. O Tribunal Superior do Trabalho celebra 80 anos de desempenho de uma importante missão. Órgão de cúpula da Justiça do Trabalho, o TST é a instituição encarregada de assegurar que a pacificação dos conflitos sociais e a distribuição de justiça nas relações de trabalho, promovida pela Justiça do Trabalho nas mais diversas regiões
regiões do país aconteça de forma integrada e uniformizada. O tribunal promove a justiça social ao solucionar conflitos nas relações de trabalho. Em muitos casos, é pelo diálogo que se assegura o funcionamento dos principais serviços no país. Essa função mediadora de facilitação do entendimento para que se evite uma situação mais grave de greve, por exemplo, é fundamental para o normal desenvolvimento das atividades do nosso país. O que nós temos procurado fazer é dar mais ênfase à conciliação do que ao próprio julgamento. A vocação natural do juiz do trabalho é a conciliação. A história do tribunal também acompanha as transformações da sociedade. Atualmente, o TST conta com 7 ministras, a maior representação feminina nos tribunais superiores. Eu uso uma palavra para definir o que significa isso, que é representatividade. Não temos distinções de gênero e que as mulheres ocupam da mesma forma, com a mesma eficiência, com o mesmo talento e com a mesma vontade e vigor os cargos que os homens tradicionalmente ocupavam com exclusividade. O TST acompanhou as transformações da sociedade e do mundo do trabalho sem abrir mão da sua principal missão, que é oferecer decisões seguras, previsíveis e para contribuir para as relações de trabalho equilibradas. Nesses 80 anos, a Corte se transformou. A atuação do TST vai além de julgamentos. Projetos de combate ao trabalho infantil, incentivo à aprendizagem profissional e de promoção da igualdade e valorização do trabalho digno, entre outros, mostram que a Justiça do Trabalho também contribui para conscientizar e transformar a realidade de milhares de brasileiros, sempre com os propósitos de promover o diálogo, fortalecer a segurança jurídica e construir relações de trabalho mais justas para toda a sociedade. Antes de passar a palavra para os oradores, eu registro a presença das seguintes autoridades que foi encaminhado à mesa. Senhoras e senhores ministros do Tribunal Superior do Trabalho, senhoras e senhores presidentes dos Tribunais Regionais do Trabalho, representando a Defensoria Pública da União, o senhor assessor-chefe da Consultoria Jurídica, Jovino Bento Júnior, senhor presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da Justiça do Trabalho da 15ª Região, José Aristeia Pereira, representante diplomático das seguintes embaixadas: Arábia Saudita, Rússia. Esses são os nomes que chegaram na mesa. A partir desse momento, nós vamos para os oradores. É com muita satisfação, porque, me permita que eu diga, ministro, o dia que Vossa Excelência falou que era um debate sobre a pejotização, para nós todos foi uma aula magna, que eu passei a usar o seu discurso por todo lugar que eu passo. E sei que será a mesma coisa hoje. Convido, então, nesse momento, a ir à tribuna o senhor ministro Luiz Felipe Vieira de Melo Filho, presidente do Tribunal Superior do Trabalho, TST. Ministro, eu não vou botar a campainha para nenhum dos oradores e os senhores terão um tempo que entenderem adequado, desde que não passe de 10 minutos. Seguramente, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, a quem agradeço a especial homenagem destinada ao Tribunal Superior do Trabalho e, sendo essa, como Vossa Excelência acabou de anunciar, a última sessão no Senado Federal. Eu acho que essa sessão é o encontro da história da vida pessoal de Vossa Excelência com a história de uma instituição também vinculada ao trabalho humano. E como Vossa Excelência disse, deixa o Senado, mas não deixa
a política nem a defesa da luta pelo trabalho digno. Senhor Procurador-Geral Glaucio Araújo de Oliveira, Procurador-Geral do Trabalho, senhor Marcos Perioto, Secretário de Relações Institucionais do Trabalho, representante do senhor Ministro Luiz Marinho, senhora desembargadora Hermenegilda Leite Machado, desembargadora presidente do Tribunal da 13ª Região e do Colégio de Presidentes e Corregedores, senhor Vinícius Carvalho Pinheiro, diretor do Escritório da Organização Internacional do Trabalho, OIT, senhor Walter Pugliese, excelentíssimo presidente da Associação Nacional de Magistrados e Magistradas da Justiça do Trabalho. Senhores ministros de hoje e sempre aqui presentes, especialmente 4 ex-presidentes da nossa Corte, ministro Ives, ministra Cristina, ministro Emanuel e ministro Aloysio Corrêa da Veiga. Nas pessoas de vossas excelências, eu cumprimento todos os nossos colegas aqui presentes. Senhores desembargadores, presidentes de tribunais e magistrados aqui presentes na sessão e que nos ouvem. Senhores servidores da Justiça do Trabalho que constroem essa instituição com muita dignidade, com muita eficiência e com muita competência. E aqui também um digno representante da advocacia, o professor Mauro Menezes, advogado trabalhista, a quem também presto meus cumprimentos e na pessoa dele a todos os advogados. Senhoras e senhores aqui presentes, senhor senador Paulo Paim, não preciso reiterar os agradecimentos da nossa instituição. Mas celebrar os 80 anos do Tribunal Superior do Trabalho significa resgatar uma história de compromissos com a justiça, com a democracia e com a dignidade de quem trabalha. São 80 anos de uma trajetória construída por gerações de magistradas e magistrados, servidoras e servidores, integrantes do Ministério Público, advogados e advogadas, e por todos aqueles que, ao longo de décadas, dedicaram seu trabalho à construção e ao aperfeiçoamento da justiça do trabalho. É, portanto, com grande responsabilidade institucional que nos reunimos hoje para rever o caminho percorrido e também para compreender os compromissos que dele decorrem e os desafios que se apresentam diante de nós. Como órgão de cúpula da Justiça do Trabalho, o Tribunal Superior do Trabalho exerce uma função que ultrapassa a solução dos conflitos submetidos diretamente à sua apreciação. Cabe ao TST contribuir para que a Justiça do Trabalho, presente em todas as regiões do país, atue de maneira integrada, coerente e uniforme. Cabe-nos promover a estabilidade da interpretação do direito, conferir previsibilidade às decisões judiciais e assegurar que cidadãos e cidadãs encontrem em todo o território nacional uma resposta jurisdicional orientada por parâmetros comuns. Essa missão assume especial relevância em um país marcado por profundas desigualdades sociais e regionais. A uniformização da jurisprudência é instrumento de segurança jurídica, de igualdade e de concretização da própria ideia de justiça. Ao cumprir o seu dever, a Justiça do Trabalho contribui para reduzir assimetrias e para fortalecer um ambiente social e econômico no qual direitos e deveres possam ser compreendidos e efetivados com coerência e segurança. Ao longo desses 80 anos, o Tribunal Superior do Trabalho esteve atento às transformações da sociedade, da economia e das próprias formas de organização do trabalho. O TST mudou em sua estrutura, em sua composição e em sua organização interna. A supressão da representação classista e ampliação significativa do número de ministras e ministros são exemplos de transformações que produziram impactos importantes sobre a estrutura e o funcionamento da Corte. Mas as mudanças não foram apenas formais. Elas também alcançaram a maneira pela qual o Tribunal interpreta o direito, constrói sua jurisprudência e responde aos conflitos que lhe são apresentados. Ao percorrermos essa trajetória, percebemos que o TST procurou responder, em cada período histórico, às questões que lhe foram colocadas pela sociedade. A história da Corte é também a história das transformações do mundo do trabalho. Nas últimas décadas do século passado,
especialmente a partir dos anos 90, a expansão de novas formas de organização produtiva e de contratação, notadamente marcadas pela precarização, trouxe para o judiciário questões até então pouco conhecidas ou ainda não suficientemente enfrentadas. A terceirização é um exemplo emblemático. Diante de novas configurações das relações produtivas, o tribunal foi chamado a interpretar o ordenamento jurídico sem perder de vista a matriz protetiva que historicamente caracteriza o direito do trabalho. Mais uma vez, a Justiça do Trabalho se viu diante de seu desafio permanente: compreender a realidade em transformação e, ao mesmo tempo, preservar os valores jurídicos que conferem sentido à sua atuação. Hoje, esse desafio assume novas dimensões. A revolução tecnológica transformou profundamente a maneira como produzimos, nos comunicamos e trabalhamos. A inteligência artificial, a automação, a economia digital e o trabalho intermediado por plataformas já fazem parte da realidade de milhões de pessoas. Novas profissões surgem, outras se transformam, outras desaparecem. Fronteiras antes nítidas entre autonomia e subordinação tornam-se, em determinados contextos, mais complexas. A própria noção de tempo e local de trabalho passa por profundas mudanças. A velha exploração do trabalho assume novas faces e desafia, cotidianamente, o mistério de distribuir justiça social. Nesse cenário, conceitos jurídicos tradicionais são novamente colocados à prova. E o papel da justiça é compreender a transformação e interpretá-la à luz da Constituição, assegurando que as inovações tecnológicas não sejam utilizadas como instrumentos de precarização de direitos e que a modernização das relações econômicas não implique retrocesso na proteção da dignidade humana. O futuro do trabalho não pode ser construído à margem dos valores constitucionais. Essa é uma responsabilidade que se impõe a todos nós e universalmente, inclusive pelas próprias e dignas palavras do nosso Papa Leão XIV. Também no campo processual, o tribunal passou por profunda transformação. A consolidação de uma cultura de precedentes, o aprimoramento dos mecanismos de uniformização da jurisprudência e o desenvolvimento de instrumentos voltados ao julgamento de demandas repetitivas revelam uma justiça que busca conciliar eficiência, coerência e integridade. Não se trata apenas de julgar em larga escala, trata-se de julgar melhor, oferecendo respostas jurisdicionais consistentes com os paradigmas de justiça abraçados pela Constituição de 88, de evitar que situações semelhantes recebam soluções incompatíveis, de conferir maior racionalidade ao sistema e, sobretudo, de oferecer a confiança da sociedade na justiça. A eficiência, eu reitero, só tem sentido quando se está a serviço da justiça, sem ser capturada por interesses econômicos que buscam reproduzir judicialmente as desigualdades sociais. Finalizo dizendo que o TST é o resultado do trabalho de muitas gerações. Cada ministro e cada ministra que passou por esta corte deixou sua contribuição. Cada servidor e cada servidora que muitas vezes, de maneira invisibilizada, asseguram diariamente o funcionamento da nossa instituição. Também escrevem essa história. Digo mesmo em relação a cada trabalhador e trabalhadora terceirizada que presta serviço em favor desse tribunal. Da mesma forma, a Justiça do Trabalho se fortalece na interlocução permanente com o Ministério Público do Trabalho, com a advocacia, com as entidades representativas de trabalhadores e empregadores e com as demais instituições que integram o sistema de justiça. A celebração de hoje é, portanto, presidente, uma celebração coletiva. É o reconhecimento de que a grandeza de uma instituição não está apenas em sua arquitetura, em seus números ou seus registros históricos. Está, sobretudo, na confiança que ela consegue inspirar e no serviço que presta à sociedade, sobretudo num país tão desigual quanto o nosso. Por isso, resgatar a memória do Tribunal Superior do Trabalho é também reafirmar a importância da justiça do trabalho no presente e para o futuro de uma economia estável e sustentável. Em uma sociedade marcada por profundas assimetrias econômicas e sociais, a existência de uma justiça especial
dotada de conhecimento acumulado e de experiência institucional para compreender as peculiaridades das relações de trabalho, permanece indispensável. A competência da Justiça do Trabalho determina a qualidade da resposta que o Estado oferece aos conflitos decorrentes do trabalho. 8 décadas de experiência representam um patrimônio que não pertence apenas ao tribunal, pertence à sociedade brasileira. É um patrimônio de conhecimento, de jurisprudência, de práticas institucionais e de compreensão das múltiplas dimensões que envolvem as relações de trabalho. Preservar esse patrimônio significa também assegurar que a Justiça do Trabalho continue tendo condições de cumprir sua missão constitucional, diante de um mundo do trabalho que se transforma em velocidade cada vez maior. Uma instituição que chega aos 80 anos com vitalidade nos interpela a projetar o futuro, exigindo de nós coragem para inovar, prudência para preservar o que precisa ser preservado e, acima de tudo, absoluta fidelidade à Constituição. Precisamos continuar aprimorando nossos processos, incorporando novas tecnologias, desenvolvendo soluções capazes de ampliar o acesso à justiça, mas continuando atentos às novas formas de trabalho, às desigualdades que persistem e às novas formas de vulnerabilidade que poderão surgir. Há 80 anos, o TST recebeu a missão de contribuir para a pacificação dos conflitos sociais e para a realização da justiça nas relações de trabalho. Hoje, reafirmamos essa missão, tendo em vista a propósito de construir soluções legítimas com garantia de direitos e equilíbrios onde existem assimetrias. Que o Tribunal Superior do Trabalho possa continuar sendo uma instituição independente, que inspira confiança na sociedade, corajosa, aberta ao diálogo, comprometida com a Constituição e com um projeto de um país mais justo e solidário. E que nunca nos falte disposição de servir a sociedade com aquilo que constitui a razão maior de nossa existência institucional, a realização da justiça e a proteção da dignidade de quem trabalha. E, presidente, posso afirmar que hoje, na comemoração dos 80 anos, o faço com muito orgulho, em nome de todos os meus colegas, todos os magistrados trabalhistas e com uma especial emoção, porque meu pai também foi ministro dessa corte. Muito obrigado. Para a satisfação de todos nós, ouvimos o excelentíssimo senhor ministro Luiz Felipe Vieira de Melo Filho, presidente do Tribunal Superior do Trabalho. De imediato, passo a palavra ao senhor Procurador-Geral Cláudio Araújo de Oliveira, Procurador-Geral do Trabalho. Bom dia, senador Paulo Paim. Não me surpreende a sua presença neste evento de hoje. O senhor que sempre compareceu nos debates envolvendo a Justiça do Trabalho, um parceiro do Ministério Público do Trabalho. Já estamos sentindo saudades da sua atuação dinâmica, né, em todos esses mandatos que Vossa Excelência já muito bem se manifestou. Cumprimento também o nosso presidente do TST, ministro Vieira de Melo Filho, todos os ministros do Colégio do TST, ministras do Tribunal Superior do Trabalho, magistrados, trabalhistas, presidentes de TRTs, servidores da Justiça do Trabalho, cumprimento também todas as autoridades que acompanham a mesa. Eu vejo que há instituições cuja história pode ser contada em datas, edifícios, processos e decisões, mas há instituições cuja história se confunde com a própria construção de um país. O Tribunal Superior do Trabalho é uma instituição presente na construção do nosso país. Celebrar os seus 80 anos é percorrer 8 décadas
da história brasileira e perceber que em cada uma delas, cada uma com seus desafios da época, buscava resposta sobre qual o papel do trabalho na construção da sociedade. Desde 1946, esse questionamento ainda é atual. Destacar a importância do trabalho na sociedade não é apenas tratá-lo como fator de produção. Muito mais que isso, é buscar cumprir com os direitos fundamentais da pessoa humana. Há instituições cuja história pode ser contada, como eu disse, em datas, edifícios e decisões. Porque reconhecer a importância do trabalho não é tratá-lo apenas como fator de produção. É falar de liberdade, de igualdade, de saúde, de sustento, de família, de tempo, de projetos de vida, de emancipação política e social. Em última análise, falar de trabalho é falar da própria condição humana. Em 8 décadas, este tribunal atravessou diferentes constituições, regimes políticos, transformações econômicas, crises institucionais, revoluções tecnológicas e profundas mudanças sociais. E, durante todo esse tempo, milhões de histórias chegaram à Justiça do Trabalho. Assim, esse Tribunal Social foi se consolidando como espaço de realização de direitos, transformação de vidas e construção de cidadania. Em sua trajetória, o TST demonstrou que a Justiça do Trabalho não é vocacionada apenas a reparar os danos do passado. É também uma justiça comprometida com o presente e com o futuro, capaz de oferecer respostas. O Ministério Público encontrou nesta justiça o espaço constitucional para cumprir sua missão de defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos direitos fundamentais dos trabalhadores e das trabalhadoras. É aqui que debatemos, provocamos e construímos. E é também por isso que comemorar os 80 anos do TST significa celebrar o passado, mas principalmente olhar para o futuro. Porque discutir o futuro do trabalho é discutir qual sociedade queremos construir. E a pauta do nosso tempo é justamente esta: como avançar sem retroceder em direitos. A plataformização, a inteligência artificial e as novas formas de organização produtiva e contratual redesenham o mundo do trabalho. Novas possibilidades se abrem, novos riscos também surgem. Diante deles, existe uma fronteira que não podemos ultrapassar. Nenhuma inovação pode significar retrocesso na dignidade da pessoa humana e no valor social do trabalho e da livre iniciativa. E esses fundamentos constitucionais que nos trouxeram até aqui são também bússolas para o futuro desta Corte. Senhoras e senhores, comemorar 80 anos é celebrar e parabenizar também as pessoas que construíram esta instituição e, sobretudo, milhões de trabalhadoras e trabalhadores que confiaram suas histórias à Justiça do Trabalho. Nessa celebração, em nome do Ministério Público do Trabalho, cumprimento o Tribunal Superior do Trabalho e agradeço pelo diálogo institucional construído ao longo de tantas décadas. Agradeço a todos que ajudaram a construir o direito do trabalho brasileiro e contribuíram para a efetivação dos direitos fundamentais do trabalho. Que possamos continuar construindo a sociedade que queremos, fundada na cidadania, na dignidade da pessoa humana, no valor social do trabalho e da livre iniciativa, e comprometida com o bem-estar de todas as pessoas. Ao Tribunal Superior do Trabalho, nossos cumprimentos por esses 80 anos e o desejo de que siga dando vida à promessa constitucional de uma sociedade mais livre, justa e solidária, na qual os direitos sociais sejam efetivamente concretizados. Vida longa ao Tribunal da Justiça Social. Muito obrigado. Muito bem, meus cumprimentos ao senhor Procurador-Geral Cláudio Araújo de Oliveira, Procurador-Geral do Trabalho. Fica aqui os nossos cumprimentos antes de eu chamar o próximo orador. Parabéns. Concedo a palavra de imediato ao senhor Marcos Periotto, secretário das Relações do Trabalho, representando o meu querido amigo, ministro Luiz Marinho. Fomos sindicalistas juntos, ministro do Estado do Trabalho e Emprego.
excelentíssimo senhor presidente da sessão solene, senador Paulo Paim, excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministros e ministras dessa corte, senadoras e senadores, autoridades presentes, representantes dos trabalhadores e empregadores, senhoras e senhores. É uma honra participar desta celebração dos 80 anos do Tribunal Superior do Trabalho, representando o Ministério do Trabalho e Emprego e o ministro Luiz Marinho. Gostaria de parabenizar o senador Paulo Paim pela propositura dessa sessão solene. O aniversário de 80 anos do TST representa muito mais do que uma celebração. É um momento para reconhecer, valorizar e enaltecer a trajetória de uma corte que tem papel fundamental na construção e na proteção dos direitos sociais do Brasil e na consolidação da justiça do trabalho como espaço de garantia da cidadania e de equilíbrio das relações entre capital e trabalho. Ao longo desses 80 anos, o TST acompanhou profundas transformações no mundo do trabalho. Mudaram as formas de produção, as tecnologias, os modelos de organização empresarial e de contratação e as relações de trabalho. Mas permaneceu essencial um princípio: o trabalho deve ser exercido com dignidade, respeito aos direitos e proteção à pessoa humana que trabalha. É justamente nesse ponto que o TST desempenha uma função essencial ao Estado democrático de direito e à dignidade da pessoa humana. A proteção do trabalhador não se limita à aplicação da legislação corrente. Ela também envolve a construção de uma cultura de respeito aos direitos fundamentais, de valorização do trabalho e de busca permanente pelo equilíbrio das relações trabalhistas. É nessa missão, e essa missão se conecta diretamente a um dos princípios que orientam a atuação do Ministério do Trabalho e Emprego, o diálogo social. Não há relações de trabalho verdadeiramente democráticas sem diálogo. Não há respeito decente, não há trabalho decente sem a possibilidade de trabalhadores e empregadores, através de suas legítimas representações, participarem da construção das regras que organizam suas relações. E não há relações trabalhistas sustentáveis sem sindicatos representativos, fortes, que promovam melhorias nas condições de vida e trabalho por meio de negociações coletivas. A negociação coletiva é um dos instrumentos mais importantes para que trabalhadores e empregadores construam soluções adequadas às diferentes realidades regionais, dos setores econômicos e das categorias profissionais. É por meio dela que se estabelecem condições de trabalho, enfrentam desafios específicos e assumem compromissos. Por isso, fortalecer o diálogo e valorizar a negociação coletiva significa também fortalecer a democracia no mundo do trabalho. E nesse processo de transição e amadurecimento, o TST tem uma responsabilidade fundamental. Ao interpretar e aplicar o direito do trabalho, a Corte confere segurança jurídica às relações laborais e preserva os princípios constitucionais que regem a negociação. Essa busca por segurança jurídica se torna ainda mais vital diante de novos fenômenos que desafiam o emprego e as relações coletivas de trabalho. O debate em torno da pejotização e ao julgamento do tema 1389 de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal é uma definição que terá impactos profundos nas relações de trabalho no Brasil, ao tratar de questões cruciais como a competência inquestionável da Justiça do Trabalho para julgar fraudes em pretensos contratos civis de prestação de serviços, a licitude da contratação de autônomos ou pessoas jurídicas à luz da liberdade de organização produtiva delineada na DPF 324 e a distribuição do ônus da prova quanto à existência de fraude. Trata-se de uma baliza indispensável para nosso mercado de trabalho. Precisamos de regras claras que garantam segurança jurídica para a livre iniciativa e para os arranjos produtivos modernos, mas que impeçam, de forma eficaz, a utilização desses mecanismos para fraudar direitos e precarizar a proteção social de quem vive do próprio trabalho. Reconhecemos que os desafios atuais são enormes: a transformação tecnológica, a inteligência artificial, as novas formas de organização produtiva, as mudanças demográficas, a transição energética e as transformações do mercado do trabalho exigem respostas institucionais céleres e equilibradas, que acompanhem essa realidade sem permitir que o desenvolvimento econômico aconteça às custas da dignidade do trabalhador. É nesse cenário de superação e modernização que também se insere a histórica discussão
em tramitação nesse Senado Federal sobre a redução da jornada de trabalho no Brasil. A PEC 221, de 2019, que propõe o fim da chamada escala 6x1 e a redução da jornada máxima semanal de 44 para 40 horas sem redução dos salários, é um clamor que o Parlamento deve ter a sensibilidade de acolher, debater e aprovar. Como bem disse o senador Paulo Paim, esta é uma bandeira, uma reivindicação que pertence ao povo brasileiro, que nos desafia a enxergar que a produtividade e a valorização da vida humana não são excludentes. Países com jornadas mais equilibradas frequentemente alcançam índices mais elevados de produtividade por hora trabalhada. Trata-se, como ressaltou o senador Jaime Campos, de discutir com celeridade e equilíbrio o tempo dedicado à família, ao descanso, à qualificação, sem perder de vista a competitividade das empresas e a capacidade de geração de empregos. O amadurecimento dessa agenda demonstra que o Parlamento brasileiro está atento às aspirações por um futuro do trabalho mais justo e equilibrado. Ao completar 80 anos, o TST não celebra apenas o seu passado. Exige-se uma mirada sobre o seu futuro, que seja capaz de responder às novas formas de trabalho sem renunciar aos direitos fundamentais. Um futuro que a tecnologia seja instrumento de desenvolvimento e não de precarização. Que a produtividade caminhe lado a lado com a valorização profissional e que o diálogo e a negociação sejam sempre caminhos preferenciais para a construção de soluções. O Ministério do Trabalho e Emprego reafirma seu compromisso com essa agenda e com o fortalecimento permanente do diálogo tripartite entre trabalhadores, empregadores e governo. Em nome do Ministério do Trabalho e Emprego e do ministro Luiz Marinho, quero parabenizar todas as ministras, ministros, magistrados, servidores e servidoras que, ao longo dessas 8 décadas, ajudaram a construir a história e o legado do Tribunal Superior do Trabalho. Que os próximos 80 anos sejam marcados pelo compromisso com a justiça social, com a democracia, com o diálogo social e, sobretudo, com a dignidade de quem trabalha. Parabéns ao Superior Tribunal do Trabalho pelos seus 80 anos. Vida longa ao TST e à Justiça do Trabalho brasileira. Bom dia e muito obrigado. Tudo bem, meus cumprimentos. Ao senhor Marcos Perioto, secretário de Relações do Trabalho, representando o excelentíssimo senhor ministro Luiz Marinho, ministro de Estado do Trabalho e Emprego. Meus cumprimentos pela fala. Meus cumprimentos. Concedo a palavra à senhora desembargadora Hermenegilda Leite Machado, desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região e presidente do Colégio de Presidentes e Presidentes. Eu estou rindo porque ela disse, eu posso optar qualquer uma, eu digo, escolha. E elas me mandaram para cá. Nossa, salve de palmas para ela, pela descontração. Colégio de Presidentes, Presidentes, Corregedores e Corregedoras dos Tribunais Regionais do Trabalho. Desculpa. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes e aquelas que nos assistem remotamente. Excelentíssimo senhor presidente, senhor senador Paulo Paim, presidente da mesa e desta sessão, a quem rendo as minhas sinceras e afetivas homenagens por sua trajetória de vida e pelo seu comprometimento com a causa social e com a justiça do trabalho. Então, receba meu afetuoso e admirável abraço. Excelentíssimo senhor ministro, presidente Vieira de Mello, presidente do CSJT e do TST, excelentíssimo senhor procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho, excelentíssimo senhor secretário das Relações de Trabalho, Marcos Perioto, também cumprimento o senhor diretor do Escritório da Organização Internacional do Trabalho, Vinícius Carvalho Pinheiro, e também aqui o nosso combatente, Walter Pugliese, presidente da ANAMATRA. Senhoras ministras, senhores ministros, senhoras desembargadoras, senhores desembargadores, magistrados, magistradas, servidores e servidoras, advogados aqui presentes. E também ao público em geral que aqui nos assiste.
Senhoras e senhores, eu subo hoje a esta tribuna com a honra de representar os presidentes e as presidentas dos tribunais regionais do trabalho de todo o país, na celebração dos 80 anos da integração da Justiça do Trabalho ao Poder Judiciário brasileiro. Esta sessão solene nos oferece a oportunidade de recordar uma trajetória que se confunde em muitos momentos com a própria história das relações de trabalho aqui no Brasil. E essa história não começou em 1946. A Justiça do Trabalho não nasceu pronta. Ela é resultado de uma construção política e social que ganhou contornos decisivos nos anos de 1930, quando o Brasil se urbanizava, ampliava sua industrialização e se via diante de uma questão que já não podia ignorar: a questão social e o lugar de quem trabalha na construção desse país. As transformações econômicas daquele período tornavam cada vez mais evidentes as tensões entre o capital e o trabalho. As reivindicações dos trabalhadores, que vinham de décadas anteriores, encontravam um país em acelerada mudança e exigiam novas respostas do Estado. Foi nesse contexto que avançou a institucionalização da proteção social e trabalhista, com a criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Emprego, em 1930, e das Juntas de Conciliação e Julgamento, em 1932. Em 1943, a consolidação das leis do trabalho reuniu e sistematizou grande parte da legislação trabalhista construída até então. Mas é em 1946 que chegamos ao marco que nos reúne hoje. A Constituição daquele ano integrou a Justiça do Trabalho ao Poder Judiciário brasileiro. Essa conquista foi também resultado da atuação de juristas que defenderam o caráter jurisdicional da Justiça do Trabalho. Entre eles, Geraldo Montedônio Bezerra de Menezes, um dos grandes defensores de sua incorporação ao Judiciário e primeiro presidente do nosso Tribunal Superior do Trabalho. Consolidava-se, assim, uma ideia que vinha sendo amadurecida havia anos. Os conflitos entre capital e trabalho exigiam uma justiça independente, dotada de garantias próprias da magistratura. 80 anos se passaram. Nesse percurso, a Justiça do Trabalho atravessou diferentes constituições, períodos de instabilidade política, crises econômicas, mudanças legislativas e profundas transformações nas relações de trabalho. Enfrentou resistências, foi questionada e houve momentos em que até mesmo a sua permanência foi colocada em discussão. Mas a história do trabalho não parou. E com ela também não cessaram os conflitos, as desigualdades e a necessidade de uma justiça preparada para enfrentá-los. O mundo do trabalho que chega aos nossos tribunais hoje já não é o mesmo de 1946. A inteligência artificial, a gestão por algoritmos, o trabalho por plataformas e as novas formas de contratação alteram em velocidade impressionante a maneira de produzir, de organizar e de prestar o trabalho. Mas o Brasil do trabalho também carrega contradições antigas. Há quase 5 décadas, aí eu vou homenagear a minha terra, Paraíba, um paraibano, Zé Ramalho, cantava, aspas, é duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber, fecho aspas. O verso permanece atual. Ao mesmo tempo em que discutimos inteligência artificial e o futuro do trabalho, ainda resgatamos pessoas submetidas a condições análogas à escravidão. Ainda enfrentamos o trabalho infantil. Ainda temos trabalhadores que adoecem, sofrem acidentes e perdem a vida no exercício de suas atividades. Ainda convivemos com a discriminação, com a informalidade e com condições de trabalho que já deveriam pertencer ao passado. Talvez essa seja uma das maiores contradições do nosso tempo. O futuro do trabalho já começou, mas o passado ainda resiste, ainda não terminou.
E a Justiça do Trabalho precisa estar preparada para os dois, preparada para compreender as novas relações que surgem com a tecnologia, sem perder de vista aqueles que continuam submetidos às formas mais antigas de exploração. A Constituição de 1988 nos oferece um caminho seguro. Entre os fundamentos da República, colocou a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. E fez uma escolha que merece ser sempre lembrada. Não tratou desenvolvimento econômico e valorização do trabalho como projetos incompatíveis. O Brasil precisa de empresas fortes, de investimento, de inovação, de crescimento e de geração de oportunidades. E precisa assegurar que esse desenvolvimento se faça com respeito aos direitos fundamentais e à dignidade de quem trabalha. É nesse equilíbrio que a Justiça do Trabalho exerce a sua missão. Senhoras e senhores, chegar aos 80 anos como integrante do Poder Judiciário é motivo de muita celebração, mas também de muita responsabilidade. Não sabemos quais serão todas as profissões do futuro, até onde chegará a inteligência artificial ou quantas das relações de trabalho que hoje a gente conhece serão transformadas nos próximos anos. Mas há algo que não pode mudar, o trabalho. Não pode perder a sua dimensão humana. Hoje, nesta casa, falando em nome das presidentas e dos presidentes dos tribunais regionais do trabalho, reafirmo o compromisso da Justiça do Trabalho com a Constituição da República, com a democracia, com a justiça social e com a dignidade das pessoas que vivem do seu trabalho. Milton Nascimento nos deixou uma dessas frases que atravessam o tempo. Os sonhos não envelhecem. Também não envelhece o sonho de uma sociedade livre, justa e solidária. Aos 80 anos, a Justiça do Trabalho conhece a história que recebeu e sabe da responsabilidade que tem diante do futuro. Vida longa à Justiça do Trabalho. Muito obrigada. Os cumprimentos, desembargadora Hermenegilda Leite Machado, desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região e presidente do Colégio de Presidentes e Presidentas e Corregedores e Corregedoras dos Tribunais Regionais do Trabalho. Parabéns. Valeu, parabéns. Concedo a palavra nesse momento ao senhor Vinícius Carvalho Pinheiro, diretor do escritório da Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Excelentíssimo senhor senador Paulo Paim, excelentíssimo senhor ministro Luiz Felipe Vieira de Melo Filho, presidente do TST, no nome de quem cumprimento a mesa e todos os participantes, todos os presentes. É uma grande honra para a Organização Internacional do Trabalho estar representada nessa sessão especial do Senado Federal em homenagem aos 80 anos do TST. Ao longo de 8 décadas, o Tribunal tem desempenhado um papel essencial na construção da história social do Brasil e na promoção da justiça social. Essa é uma missão, ministro Luiz Felipe, que aproxima profundamente o TST e a OIT. A OIT nasceu em 1919 de uma convicção que permanece extraordinariamente atual. A paz universal e duradoura somente pode ser estabelecida se estiver baseada na justiça social, e que o trabalho não é uma mercadoria. Mais de um século depois, estes princípios continuam a nos orientar. Não há paz verdadeira onde o trabalho é exercido sem dignidade. Não há desenvolvimento sustentável onde persistem a desigualdade, a discriminação, o trabalho infantil ou o trabalho forçado, em ambientes de trabalho inseguros e insalubres. E aproveito este ensejo, senhor senador Paulo Paim, para fazer um apelo à Casa para acelerar a ratificação da Convenção 187 da OIT sobre saúde e segurança do trabalho, que já foi aprovada na Comissão de Relações Exteriores e está para ser pautada no plenário do Senado Federal. E não há democracia plena sem instituições capazes de proteger direitos,
promover o diálogo e assegurar o acesso à justiça, à liberdade de associação e o direito à negociação coletiva. E é justamente nesse ponto que a trajetória do TST encontra a missão histórica da OIT. Ao solucionar conflitos, construir jurisprudência, promover a conciliação e assegurar a aplicação dos direitos trabalhistas, o tribunal não apenas atua sobre processos individuais ou coletivos, ele contribui para algo maior: equilibrar relações que podem ser assimétricas, fortalecer a confiança nas instituições e fazer do direito um instrumento de paz social. Ao mesmo tempo, uma justiça do trabalho forte, independente e previsível contribui para que a proteção dos trabalhadores caminhe lado a lado com a segurança jurídica para as empresas e com um ambiente econômico baseado em regras claras e concorrência leal. Justiça social e desenvolvimento econômico não são objetivos opostos. Muito pelo contrário. Instituições sólidas, diálogo social, respeito aos direitos e segurança jurídica são as bases para um desenvolvimento sustentável e inclusivo. Senhoras e senhores, a relação entre a OIT e o TST não é apenas uma cooperação baseada no presente, ela tem raízes históricas. E por trás dos 80 anos estão gerações de magistrados e magistradas, servidores e servidoras, que também devem ser celebrados no dia de hoje. Mas permita-me recordar dois nomes que simbolizam de maneira especial a relação entre o TST e a OIT. Arnaldo Susequini, uma das grandes referências do direito do trabalho, ministro do TST, ministro do Trabalho e um dos autores da CLT, que integrou entre 69 e 75 a Comissão de Peritos e Aplicações de Convenções e Recomendações da OIT. Ele também foi membro do Conselho de Administração da OIT. Décadas depois, essa tradição teve continuidade com o ministro Lélio Bentes Correia, ex-presidente do TST, que também integrou a Comissão de Peritos de 2006 a 2020. São trajetórias que expressam que a relação entre a OIT e o Justiça do Trabalho sempre foi uma via de mão dupla. É reconhecida a contribuição das normas internacionais do trabalho para o desenvolvimento do direito do trabalho no Brasil, mas também o Brasil tem dado uma contribuição excepcional ao sistema internacional do trabalho, por intermédio da experiência dos seus juristas e magistrados e também pelas políticas que são praticadas em matéria de proteção ao trabalho no Brasil, que são uma referência internacional. Então, trata-se de uma história de respeito, intercâmbio e cooperação que temos a responsabilidade de continuar fortalecendo. E essa cooperação é ainda mais importante quando olhamos para o futuro. Como mencionado, o mundo do trabalho está mudando de uma velocidade extraordinária. Transformação digital, inteligência artificial, plataformas digitais, as novas formas de organização do trabalho, as mudanças demográficas e a transição climática estão redefinindo empresas, ocupações e relações de trabalho. É claro que essas transformações trazem oportunidades, mas também trazem novos riscos, novas desigualdades e novas questões para o direito do trabalho. Como assegurar que a inteligência artificial amplie oportunidades em vez de reproduzir ou aprofundar discriminações? Como proteger direitos em relações de trabalho cada vez mais mediadas por algoritmos e plataformas? Como garantir saúde e segurança no contexto de mudanças climáticas, com aumento do estresse térmico e de novas tecnologias? Como fazer com que as transições digital e ecológica sejam também transições justas? Nenhuma instituição poderá responder sozinha a essas perguntas. A resposta exige algo que está no DNA da OIT, o diálogo social, com governos, trabalhadores e empregadores, construindo soluções conjuntamente. E exige também instituições políticas fortes, capazes de transformar os princípios da justiça social em realidade. E nesse contexto, o papel da justiça do trabalho continuará sendo indispensável. Ao completar 80 anos, senhores ministros e ministras, o TST carrega uma extraordinária história, mas também carrega uma grande responsabilidade para o futuro. E para a OIT, e continuará sendo um grande privilégio e orgulho continuar cooperando com o TST. Em 2023, assinamos um memorando de entendimento que fortaleceu ainda mais essa parceria, com o objetivo de aproximar as normas internacionais do trabalho, da formação e da prática da magistratura trabalhista. E estamos trabalhando nessa cooperação em áreas como saúde e segurança do trabalho, inclusive diante dos impactos da mudança climática, digitalização e inteligência artificial. E queremos ainda ampliar o intercâmbio internacional de experiências, inclusive por intermédio da cooperação Sul-Sul.
Parabéns ao Tribunal Superior do Trabalho pelos seus 80 anos e que os próximos 80 anos sejam marcados pela mesma vocação para a justiça social e pela capacidade permanente de responder com diálogo, equilíbrio e coragem às transformações do mundo do trabalho. Muito obrigado. Os cumprimentos ao senhor Vinícius Carvalho Pinheiro, diretor do Escritório da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, tão querida e respeitada por todos nós. Meus cumprimentos. A honra é nossa. Concedo a palavra ao senhor Walter Souza Pugliese, presidente da Associação Nacional das Magistradas e dos Magistrados da Justiça do Trabalho, Ana Matra. Muito bom dia a todas e todos. Cumprimento com muita alegria o senador Paulo Paim, um parceiro insubstituível da Justiça do Trabalho. Cumprimento o ministro Luiz Felipe Vieira de Melo Filho, presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. E, em nome de Vossa Excelência, eu quero cumprimentar a todas as ministras, as senhoras ministras e senhores ministros do Tribunal Superior do Trabalho. Cumprimento o senhor Marcos Periotto, secretário de Relações de Trabalho, que neste ato representa o ministro do Trabalho, ministro Luiz Marinho. Cumprimento o Glaucio Araújo de Oliveira, procurador-geral do Trabalho, a desembargadora Hermenegilda Leite Machado, presidente do Coleprecor e do TRT da 13ª Região, em nome de quem eu quero cumprimentar todas as presidentes, os presidentes, corregedoras e corregedoras dos Tribunais Regionais do Trabalho. Cumprimento também o Dr. Vinícius Carvalho Pinheiro, diretor do escritório da OIT no Brasil. Cumprimento também a todas as pessoas que nos acompanham presencialmente no plenário do Senado Federal e pelos meios de comunicação desta casa. Celebrar os 80 anos do Tribunal Superior do Trabalho é celebrar muito mais do que a passagem do tempo. É celebrar 8 décadas de construção institucional, de defesa da justiça, de afirmação da dignidade humana e de contribuição decisiva para a consolidação do direito do trabalho no Brasil. A história do TST se confunde, em grande medida, com a própria história da proteção social brasileira. Ao longo dessas décadas, o mundo do trabalho passou por profundas transformações, novas formas de produção, mudanças econômicas e legislativas, avanços tecnológicos e novos desafios sociais. Mas, em meio a todas essas mudanças, algo permanece essencial. O trabalho é uma dimensão fundamental da dignidade da pessoa humana e um dos pilares de uma sociedade justa e democrática. É justamente por isso que a existência e a atuação do Tribunal Superior do Trabalho assumem dimensão e importância superlativas. O TST é uma instituição responsável por contribuir para que a legislação trabalhista seja interpretada com coerência, estabilidade e responsabilidade, para que os direitos fundamentais sejam protegidos e para que a Justiça do Trabalho ofereça respostas adequadas às transformações da sociedade. Celebrar o TST é, portanto, celebrar a própria ideia de Justiça do Trabalho como instrumento de cidadania. Ao longo de 8 décadas, o Tribunal construiu uma extraordinária tradição jurisprudencial. Súmulas, orientações jurisprudenciais, precedentes e decisões paradigmáticas contribuíram para conferir previsibilidade às relações de trabalho e para estabelecer parâmetros de aplicação uniforme do direito. E aqui está uma das mais nobres missões do Tribunal, a uniformização da jurisprudência trabalhista. Uniformizar não significa simplesmente fazer com que todos decidam da mesma maneira. Significa garantir que situações juridicamente semelhantes recebam tratamento coerente, proporcionar segurança jurídica e fortalecer a confiança da sociedade no Poder Judiciário. Essa missão é especialmente importante em um país de dimensões continentais, marcado por profundas diferenças econômicas e sociais e por uma enorme diversidade de relações de trabalho. A jurisprudência do TST contribui para construir uma linguagem comum do direito do trabalho brasileiro, orientando trabalhadores,
empregadores, sindicatos, advogados, magistrados e magistradas e todos aqueles que participam das relações de trabalho. A uniformização da jurisprudência é, portanto, uma forma de promover igualdade. Mas a missão do tribunal não se esgota na uniformização. Ao longo de sua história, o TST tornou-se também uma instituição comprometida com os valores que estruturam o direito do trabalho. Defender esses valores não significa defender um conjunto estático de normas, significa reconhecer que o desenvolvimento econômico deve caminhar ao lado da dignidade humana. Significa compreender que eficiência e produtividade não podem ser construídas à custa da saúde, da segurança, da liberdade e da integridade de quem trabalha. E significa lembrar que, por trás de cada relação de trabalho, existe uma pessoa, uma família, uma história e um projeto de vida. Essa missão também se manifesta nas ações institucionais da Justiça do Trabalho. O programa Trabalho Seguro, por exemplo, reforça a importância da prevenção de acidentes e da promoção da saúde e da segurança no trabalho. O combate ao trabalho infantil reafirma uma mensagem fundamental. Infância não é tempo de exploração, mas de aprender, brincar, conviver, desenvolver-se e sonhar. Da mesma forma, o enfrentamento ao trabalho escravo contemporâneo e ao tráfico de pessoas demonstra que não existe trabalho digno onde existe coerção, exploração extrema ou violação da dignidade humana. Também ganha cada vez mais importância o combate à violência, ao assédio, inclusive, e de maneira especial nesse momento, ao assédio eleitoral e à discriminação no ambiente de trabalho. Um ambiente profissional saudável não é apenas aquele em que existe segurança física, é também aquele em que as pessoas são respeitadas, onde não há espaço para humilhação, perseguição ou qualquer forma de discriminação. Todas essas iniciativas expressam uma mesma compreensão. A Justiça do Trabalho não se faz apenas nos processos e nos acórdãos, ela também se faz pela prevenção, pela educação, pelo diálogo e pela promoção dos direitos humanos. O TST chega aos seus 80 anos com uma história de tradição, mas não de imobilismo. O mundo do trabalho continuará mudando. Inteligência artificial, automação, plataformas digitais, teletrabalho, as novas formas de contratação e os riscos psicossociais já colocam diante do direito questões que, há poucas décadas, sequer poderiam ser imaginadas. O desafio será enfrentar essas transformações sem abandonar aquilo que constitui a razão de existir da justiça do trabalho. A tecnologia pode transformar a maneira como trabalhamos. Novos modelos econômicos podem transformar a organização das empresas. Novas profissões podem surgir, mas a dignidade da pessoa humana deve ser preservada como um princípio absoluto, insuscetível de relativização. Os direitos fundamentais não podem ser tratados como obstáculos ao progresso, e o trabalho decente deve continuar sendo um horizonte civilizatório. Por isso, os 80 anos do Tribunal Superior do Trabalho não representam um ponto de chegada, mas sim uma responsabilidade renovada. Que os próximos anos encontrem o Tribunal Superior do Trabalho ainda mais forte em sua missão constitucional, forte para uniformizar a jurisprudência, garantir a segurança jurídica, proteger direitos fundamentais, enfrentar novas formas de precarização, combater o trabalho infantil e o trabalho escravo, prevenir acidentes, enfrentar o assédio e a discriminação e promover equidade, inclusão e diversidade. E, acima de tudo, forte para defender o valor social do trabalho e a dignidade de quem trabalha. Que o TST continue sendo uma referência de independência, competência, equilíbrio e compromisso institucional. 80 anos de história, 80 anos de jurisprudência, 80 anos de compromisso com a justiça, 80 anos de defesa da dignidade do trabalho. Que os próximos anos sejam ainda de maior unidade, independência e coragem institucional. E que o Tribunal Superior do Trabalho continue a cumprir aquilo que sua própria existência simboliza: fazer da justiça do trabalho um instrumento de cidadania, igualdade e paz social. O Tribunal Superior do Trabalho tem na Namatra um parceiro institucional
leal, com transparência, sempre seguindo juntos naquilo que efetivamente importa. Vida longa ao TST. Muito obrigado. Muito bem, meus cumprimentos ao senhor Walter Souza Pugliese, presidente da Associação Nacional das Magistradas e dos Magistrados da Justiça do Trabalho. Me permita, Walter, que eu lembre que aqui na casa sou marcado como o senador dos estatutos, dos que eu apresentei, de 5 já foram aprovados. Mas eu tive a alegria de ser relator de um estatuto que foi uma construção coletiva de inúmeras entidades que entregaram na Comissão de Direitos Humanos, e eu fui indicado como relator de imediato a pedido deles, né? Que é o novo Estatuto do Trabalho, a nova CLT numa visão de não recuo, mas olhando para os avanços do mundo do trabalho, né? Eu ousaria dizer uma nova revolução no campo do trabalho que está acontecendo por tudo que aqui vocês citaram. Mas como me comprometi a não falar, e sim chamar os convidados, e é com muita satisfação que agora, antes do último orador, eu recebi aqui que antes eu citei só os presidentes dos tribunais regionais do trabalho, mas a assessoria muito competente percebeu que eu queria citar os presentes. E me passaram aqui, presidente dos tribunais regionais do trabalho presentes, senhor presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, Roque Lucarelli da Tolli, senhor presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região, Alexandre Corrêa da Cruz, senhor presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região, Ivana Mércia Nilo de Magaldi, senhor presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região, Rui Salatiel de Albuquerque e Melo Ventura, senhora presidenta da Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região, Fernanda Maria Uchou, senhor presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Nona Região, Ayrton Mazukebki, isso aqui eu pedi ajuda aqui, Arion, para o Arion tudo bem, mas quando chegou aqui, no Mazurkiviesd, e tem um Z no final, eu pedi ajuda aqui para a assessoria, mas me deram. Arion Mazurkevski, senhor presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, José Leone Cordeiro Leite, senhora presidenta do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, Tereza Regina Kotoski, senhora presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, Ana Paula Pellegrina Lockman, senhora presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, Alzenir Bolossi de Pla Laufer, senhor presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, Eduardo Serrano da Rocha, e, por fim, senhora presidenta do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, Aguimar Martins Peixoto. Eu só não vou aqui dizer que o erro é da assessoria, mas nesse aqui estava exatamente... Isso acontece, senhora, né? Então, repito, aí vai ganhar a questão de palma 2 vezes agora. Senhor presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, Aguimar Martins Peixoto. Correção feita em nome dos que encaminharam em meu nome. Concedo a palavra agora ao senhor Mauro Menezes, conselheiro do Observatório da Advocacia Geral da União. Excelentíssimo senhor senador Paulo Paim, a quem saúdo de maneira especial pelos 40 anos de uma notável trajetória parlamentar em defesa dos direitos sociais, sobretudo do direito do trabalho, do direito da seguridade social, e detentor de uma das características dos predicados mais valiosos da política, que é a coerência.
e que certamente todos, aliados ou adversários, sempre reconheceram em Vossa Excelência. Faço aqui meu cumprimento. Cumprimento também o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Luiz Felipe Vieira de Mello Filho. Aproveito para estender meus cumprimentos aos senhores e senhoras excelentíssimos ministros e ministras em atividade e aposentados do Tribunal Superior do Trabalho, aqui presentes, alguns deles ex-presidentes do tribunal. Cumprimento o excelentíssimo senhor Procurador-Geral do Trabalho, Dr. Glaucio Araújo de Oliveira, o senhor presidente da ANAMATRA, Walter Pugliese, excelentíssimo juiz do trabalho. Cumprimento o senhor Vinícius Carvalho Pinheiro, que aqui representa a Organização Internacional do Trabalho como seu diretor, a desembargadora Hermenegilda Leite Machado, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região e também presidente do Colégio de Presidentes e Presidentas, Corregedores e Corregedoras da Justiça do Trabalho, Dr. Marcos Periotto, secretário de Emprego e Relações de Trabalho do Ministério do Trabalho, que aqui representa o ministro Luiz Marinho. Cumprimento a todos aqui presentes, aos que nos assistem pelos meios digitais, advogados, advogadas, procuradores e procuradoras do trabalho, servidores da Justiça do Trabalho, senadores e senadoras, a diversos senadores e senadoras que acompanharam o requerimento feito pelo senador Paulo Paim quando solicitou a realização dessa sessão. Enfim, toda a comunidade jurídico-trabalhista aqui presente, eu estendo os meus cumprimentos. Nesse ano de 2026, em que rememoramos os 80 anos de criação do Tribunal Superior do Trabalho, consubstanciado num Decreto-Lei 9797 de 1946, mas em seguida referendado em termos constitucionais pelo artigo 122 da Constituição Democrática de 1946. Esses 80 anos nos propiciam renovar a compreensão do valor e da relevância institucional desta Corte. Não se trata apenas de constatar a longevidade do tribunal, como já foi aqui dito, e exaltar o seu extenso registro de serviços prestados à jurisdição social em nosso país, o que já seria digno de nota, mas também refletir sobre a importância central da Justiça do Trabalho e do seu órgão de cúpula para o adequado funcionamento do sistema de direitos e garantias incidentes sobre as relações laborais, conforme preconiza a nossa Constituição da República. Dedicado a promover a uniformização da jurisprudência trabalhista no Brasil, ou seja, destinado a oferecer coerência e harmonização de critérios à interpretação legal e constitucional neste ramo judicial, o TST, ao longo de sua história e nos dias atuais, assegura que a regulação dos vínculos laborais atenda a uma perspectiva sistêmica, dotada de previsibilidade, segurança jurídica e efetividade. Afinal, compete ao TST preservar a unidade do direito do trabalho em um país de dimensões continentais, marcado por profundas desigualdades regionais e sociais, como foi aqui já assinalado. A duradoura existência do TST, além da missão relacionada à solução de conflitos, sinaliza uma escolha política voltada a prestigiar, no contexto do Poder Judiciário, uma instância comprometida com a pauta social de contenção da exploração do trabalho por meio da estabilização da aplicação de suas normas protetivas. Ao longo de sua trajetória, o TST esteve ajustado às circunstâncias de sua época. Nascido como elemento de consolidação de uma jurisdição de perfil corporativista, partindo da pacificação de conflitos e conciliação de classes. Com o passar do tempo e superada a sombria etapa da ditadura militar, a recuperação do ambiente democrático permitiu que o tribunal progressivamente assumisse um caráter cada vez mais técnico e especializado, buscando incorporar à sua atuação propósitos de coesão social alinhados com as liberdades proclamadas pela Constituição de 88. A tarefa de coordenação e articulação da Justiça do Trabalho
e de seus tribunais regionais, inclusive aproveito para saudar aqui os presidentes dos tribunais regionais presentes a essa sessão, aliada à resolução de temas nacionais no âmbito do direito material e processual do trabalho, assegurou o TST, nessas 8 décadas, um papel destacado na estipulação de padrões de normatização do trabalho que marcaram a industrialização do país e a organização social de suas relações econômicas, consolidando uma institucionalidade capaz de cumprir uma função jurídica de racionalização dos conflitos sociais e mediação dos conflitos entre capital e trabalho. Essa dimensão apresenta o Tribunal Superior do Trabalho na história como um ente concebido pela ordem constitucional, que, em alguma medida, também contribui para a estruturação dessa ordem. Há, portanto, uma dupla dimensão. O TST, em determinadas circunstâncias históricas, sociais e normativas, é produto e participa ativamente da constituição das formas mediante as quais as relações de trabalho são compreendidas juridicamente em nosso país. Nesse sentido, a atuação do Tribunal expressa a síntese de agentes como advogados, membros do Ministério Público, magistrados e partes interessadas, inclusive sindicalistas, representantes de trabalhadores e de empregadores. E a complexidade desses encargos tem direcionado o tribunal a implementar um sistema de valorização de precedentes, que é bastante funcional na uniformização jurisprudencial. Mas essa cultura de precedentes, no entanto, pressupõe o exercício ainda mais rigoroso da prudência, suficiente a condicionar o predomínio dos precedentes a procedimentos prévios que sejam legítimos e a mecanismos de controle apropriados, para que sua abrangência esteja devidamente ajustada. Na atualidade, a Justiça do Trabalho, encabeçada pelo TST, ampliou significativamente, senhor presidente, o seu alcance de atuação, como fator de equacionamento de questões trabalhistas cada vez mais complexas e inquietantes. Demandas relacionadas a combate a formas de discriminação do trabalho e assuntos pertinentes ao resguardo e à reparação de condições de saúde e segurança no trabalho passaram, por exemplo, a obter do tribunal diretrizes essenciais. Por outro lado, a marcha vertiginosa de transformação da base tecnológica dos processos econômicos e conversões operadas em modelos de produção e gestão do trabalho desafia atualmente as instâncias judiciais trabalhistas e o próprio TST a promover um olhar arguto sobre os reflexos de tais mudanças em relação à regulação jurídico-laboral. Não se trata, porém, de relegar o direito do trabalho e a justiça do trabalho à obsolescência diante desse novo cenário. Muito ao contrário, e mais do que nunca, a magistratura trabalhista e o TST tornam-se indispensáveis para reconfigurar a leitura das normas constitucionais e legais, preservando seu núcleo tutelar e valorizando a sua capacidade de garantir a dignidade humana ante um processo de desenvolvimento econômico de inédito dinamismo, longe de permitir, portanto, o anacronismo que seria a corrosão do sistema normativo próprio inerente ao direito do trabalho. Para tanto, e eu já finalizo, o TST do século XXI busca intensamente estar sintonizado com o contexto social sobre o qual incide a sua jurisdição, atento a compatibilizar seus pronunciamentos com o espaço de liberdade e autonomia dos atores sociais, fomentando práticas de autocomposição, observando e apreciando criteriosamente os conteúdos normativos resultantes da negociação coletiva, os acordos e convenções coletivas de trabalho, de modo a zelar pela adequação desses instrumentos aos termos constitucionais e ao respeito dos direitos fundamentais do trabalho. Por essas razões, a história do TST encontra-se em franco e pleno desenvolvimento ainda, convocando o tribunal, seus ministros e ministras, a um futuro virtuoso de contribuição e enfrentamento dos desafios contemporâneos para o progresso do Estado democrático social em nosso país. Vida longa, intensa e altiva ao TST, parabéns a seus ministros e ministras que sigam cumprindo eficazmente a missão que a Constituição da República lhes atribui
em favor da melhoria das condições sociais no Brasil. Muito obrigado. Cumprimento ao senhor Mauro Menezes, conselheiro do Observatório da Democracia e da Advocacia Geral da União. Muito obrigado pelas palavras, carinhosa, respeitosa, como sempre. Ele já está lá embaixo. Vamos para o finalmente. Por mim, eu ficava mais tempo aqui ouvindo vocês. Sempre é uma alegria, ainda mais, eu tenho que repetir isso, que é a última vez que eu vou poder presidir uma sessão de homenagem a vocês, porque ano que vem eu não estou mais aqui, né? E pode saber que eu irei com muita saudade. Mas eu queria responder aqui ao senhor Vinícius Carvalho de Pinheiro, e ele corretamente me mandou aqui um recadinho, depois que ele falou na tribuna já, ele me diz o seguinte: o PDL 720/2024, que trata da ratificação da Convenção 187 da OIT, sobre saúde, é um assunto que eu me preocupo muito, e segurança no trabalho, eu vim de CIPA, depois técnico de segurança, já foi aprovado numa comissão, aguarda só no plenário. Eu me comprometo com Vossa Excelência que falarei com o presidente Davi, que entendo que faz justiça a um tema como esse aqui. Lhe cumprimento pela lembrança. Eu tinha esquecido, hein? Eu tinha esquecido. Eu queria também cumprimentar o ministro Luiz Felipe Vieira de Mello, filho, presidente do Tribunal Superior do Trabalho, e em nome de todos vocês que estão aqui, né? E dizendo para ele que a memória depois de uma certa idade, eu já estou chegando perto dos 80, né? Não é a mesma. Eu digo, ministro, mas um dia eu fui convidado para falar no Tribunal Superior do Trabalho. Ele foi, sim. E eu digo, o tema não era democracia, justiça, era justiça. Aí ele me lembrou que eu falei lá, e me lembro emocionante, o plenário lotado, e me deram para fazer a fala quase que de encerramento, antes de Vossa Excelência, porque Vossa Excelência que encerrou, né? Que era sobre uma demonstração que o Tribunal Superior do Trabalho estava muito preocupado com o racismo, o preconceito e, enfim, querendo política de equidade, né, no país. Foi uma brilhante sessão, fiquei muito feliz e depois eu recebi uma medalha ainda de honra ao mérito. Então, eu queria agradecer de público, dando salva de palma a vocês todos. Foi um belo momento para todos nós. Mas, como alguém já disse, tudo começa, tudo termina. Eu tenho que terminar a sessão, embora eu não estou querendo terminar, mas vou ter que encerrar. Mas só dizer que fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. Vocês sabem que agora é tipo um recesso aqui no Congresso, mas quando eu digo, vi aí a minha agenda, o que tem? Diz, olha, vai ter uma sessão do Tribunal Superior do Trabalho. Estou indo. E fiz questão de estar aqui, claro, também para acompanhar o debate mais próximo desse debate da 6x1, né? Mas hoje estou aqui especialmente porque, embora o Congresso não tenha nada, hoje não tenha, porque eu queria presidir essa sessão. E tive cuidado, chamou um assessor meu, tira uma foto do plenário e depois uma da mesa. Ele me disse aqui, me deixou constrangido na frente do presidente, ele disse assim, já tirei, senador, 10 fotos do plenário e também da mesa, porque eu sei que eu ia pedir. Então, obrigado a toda a equipe do meu gabinete, que durante esse período todo se preocupou também, claro. Para mim, cada sessão, aqui, eu presidindo ou não, ela é importante. Como também nas comissões, como eu vou ter uma outra amanhã agora, que vai tratar de políticas de combate à fome, à miséria, enfim, eu fiz questão de estar lá para presidir. Mas, enfim, seguindo o ritual, cumprida a finalidade dessa sessão especial do Senado, agradeço a todos que nos honraram com a sua participação aqui ou mesmo à distância pela TV Senado. A foto de vocês vai para a minha autobiografia, viu? Já está consagrada agora. Salva de palmas a vocês. Está encerrada a sessão.
No próximo Assunto de Estado, nós vamos falar sobre a influência das redes sociais na formação do seu, do meu e do nosso voto. Qualquer lugar onde as pessoas se comunicam funciona como na vida real. Tem regra. Não é porque eu entrei na internet, estou numa rede social, que eu posso fazer o que eu quiser. Porque a impressão que a gente tem é que as pessoas perdem não só a noção de cumprimento de regra, mas de educação quando entram na internet. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Desde o dia 16 de agosto, a corrida eleitoral começou a tomar conta das ruas e da internet. Nas ruas são permitidas passeatas, carreatas, acompanhadas ou não de carro de som ou mini-trio e entrega de panfletos. Os materiais impressos de campanha de cargos majoritários têm que ser produzidos também em braille. Deve ser levado em conta o percentual de pessoas com deficiência visual no cadastro eleitoral na localidade onde a propaganda será distribuída. Até 1º de outubro ficam permitidos os comícios e utilização de aparelhagem fixa de som entre 8 da manhã e meia-noite. Nestes casos, é necessário respeitar a distância mínima de 200 metros de locais como escolas e hospitais. Bandeiras são permitidas, mas não podem atrapalhar o trânsito. Adesivos em veículos também são liberados, desde que respeitem os limites de tamanho estabelecidos pela Justiça Eleitoral, de até meio metro quadrado ou perfurados no vidro traseiro inteiro do veículo. Essa propaganda não pode ser paga. Já na internet, os candidatos podem impulsionar conteúdos e utilizar sites e redes sociais para divulgar suas propostas. Na imprensa escrita, anúncios pagos no jornal ou na versão digital ficam permitidos até o dia 2 de outubro. Detalhes muito importantes. A propaganda eleitoral só pode ser feita em língua nacional. Precisa mencionar o partido político e não pode qualquer conteúdo de violência política contra a mulher e nem preconceituoso. Agora é lei. O teste de cosméticos, itens de higiene e perfumes em animais domésticos e selvagens está proibido. A vedação vale para produtos com fins estéticos e de limpeza corporal. A medida torna necessária a busca por alternativas aos testes em animais. A lei estabelece um prazo de 2 anos para adequação às normas de testagem. Já os testes de medicamentos em animais continuam permitidos. O Senado votou, agora é lei. Renata Salvini, o que você faz para evitar cair em golpes virtuais? Hoje em dia eu faço 2 coisas. A primeira é sempre confiar desconfiando. Se alguém entra em contato comigo, seja por telefone, por e-mail, por mensagem, eu vou no site oficial da empresa ver se realmente eu estou com algum problema, alguma pendência. E a outra é conversar sobre golpe. Quanto mais a gente sabe, mais a gente consegue se precaver. Agenda Econômica, nesta terça, 20h, aqui na TV Senado. Eu sou Lorena Maria e eu estou à frente da equipe do acervo e distribuição da TV. A gente cuida da programação, então, você recebeu o conteúdo que está sendo produzido ou que está sendo adquirido fora da TV. A gente distribui, porque a gente tem a TV Senado Agência, que é onde você pode passar para veículos, para pesquisadores, para produtoras. E a gente faz também a curadoria dos documentários, que vem de fora. Isso traz uma diversidade, isso traz pluralidade para a programação, essa diversidade étnica, cultural, de regiões do Brasil, E se você pensar que o Senado é a casa dos estados, isso é tão bom, A gente poder mostrar paisagens diferentes, E olhares diferentes. Então, assim, realmente tem um outro tom, você dá mais cor, para a TV. Olá, boa tarde. Você acompanhou a atividade legislativa na manhã de hoje. E olha só, já foram escolhidos os relatores da PEC da Segurança Pública e do fim da escala 6x1. As matérias agora começam a tramitar na Comissão de Constituição e Justiça. O presidente da CCJ anunciou os nomes na internet. O presidente Davi Alcolumbre, como esperado, acabou de mandar para a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que eu presido, as 2 propostas de emenda constitucional, a da segurança e aquela que reduz a jornada de trabalho de 6x1 para 5x2.
eu já indiquei 2 relatores. O relator da 6x1 será o senador Omar Aziz, do estado do Amazonas, do meu partido, o PSD. E o que vai relatar a PEC da segurança é o senador pelo estado de Sergipe, Rogério Carvalho, que terá o relator e terá uma tramitação regimental no comando que eu estou da Comissão de Constituição e Justiça. Esperamos ainda oferecer essa matéria e com promulgação dela ao Brasil, já que 2 matérias passaram pela Câmara dos Deputados. Cabe agora nós no Senado trabalharmos para efetivamente oferecer ao Brasil uma PEC de segurança que acabe com o crime organizado e aquela que é de interesse do trabalhador, que lhe dê o dia de sábado e domingo para o seu descanso. Ele vai produzir muito mais e se fará justiça trabalhista. Esse é o meu compromisso. Vamos juntos trabalhar, lutar e favorecer o nosso país. E olha só, neste ano a renovação do Senado será de 2/3, ou seja, 54 parlamentares que deverão ser eleitos. Mas atenção, você vai votar 2 vezes. Se você votar 2 vezes na mesma pessoa, você corre o risco de anular o seu voto. Então faz uma colinha no dia da eleição e leva com o número e nome dos candidatos para que você não perca o seu voto. A eleição do Senado não prevê a votação para o total de parlamentares a cada 4 anos, como ocorre na Câmara dos Deputados, nas Assembleias Legislativas ou nas câmaras municipais e distrital. A cada pleito, a renovação é parcial no Senado. Em 2022, foi de 1/3 ou 27 senadores. Neste ano, será de 2/3, ou seja, 54 vagas. Na prática, no lugar de 1, o eleitor vai escolher 2 nomes para o Senado em outubro. A cada 8 anos, nós temos eleição para 2 senadores de cada estado do Distrito Federal, que é o que vai acontecer, né, nesse ano de 2026. 2 senadores têm o seu mandato encerrado agora, em 1º de fevereiro do ano que vem. Então, serão eleitos para essas 2 vagas 2 senadores. E aí, cada eleitor tem 2 votos, né? A eleição para o Senado é uma eleição majoritária. Cada eleitor vota em 2 senadores e os 2 mais votados serão eleitos. A Justiça Eleitoral esclarece, no entanto, que votar 2 vezes no mesmo candidato poderá anular o segundo voto. Por isso, é recomendável o eleitor levar os números de 2 senadores diferentes. Na primeira vaga do Senado vai aparecer a foto e o nome do candidato. Na segunda vaga do Senado, se ele tentar votar de novo, vai aparecer a palavra nulo. Se ele confirmar, aquele voto vai para nulo. Se ele quer que o voto dele seja válido, ele vai ter que apertar corrige e digitar um número de outro candidato. Na hora da votação para senador, serão exibidas as fotos do candidato e dos 2 suplentes. E no caso do Senado, não vale o voto no partido. O eleitor terá que digitar os 3 números de cada um dos 2 candidatos. Nos cargos proporcionais, se ele digitar os 2 primeiros dígitos do número do candidato, ele vai votar no partido. Se ele confirmar, ele vota no partido. O partido aqui é SPE-SP. Tá? Se ele confirmar, ele vota no partido. Ó. Voto na legenda. No caso do Senado é diferente, ó, 911, 91 não é, tá vendo? É só nos proporcionais, só deputado federal ou deputado distrital ou estadual nos outros estados. Aí no caso do senador, ele tem que saber o número do partido. 2, se ele tem 3 dígitos, ele tem que digitar 3 dígitos. E vamos ver agora a agenda prevista para o Senado nesta semana. A terça-feira, a Comissão de Assuntos Sociais tem reunião marcada para audiência pública que vai discutir o projeto que propõe a instituição do mês de agosto como mês nacional de combate à desigualdade social e de enfrentamento à pobreza. E às 9 horas de quinta-feira, uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos deve debater a regulação do medicamento Elevidys. Ele é usado no tratamento da distrofia muscular de Duchenne, bem como as políticas públicas voltadas às doenças raras.
A semana de atividades se encerra às 15h de sexta-feira no plenário do Senado, com uma sessão especial para celebrar o Dia do Maçom, que é comemorado em 20 de agosto. E esse foi o nosso boletim. Nós voltamos a qualquer momento com mais notícias. Até já! A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por dois termos, mar mais inhã. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é inhã, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. A primeira eleição no Brasil aconteceu em 1532. Naquela época, o voto não era, digamos, democrático. Só votavam os chamados homens bons. Bons de riqueza, não de bondade. Mulheres, indígenas, escravos e pessoas pobres, nem pensar. A independência não mudou muito este cenário. E a Constituição de 1824 criou eleições para a Câmara e o Senado. Quem quisesse votar deveria ganhar pelo menos R$100.000 por ano. As eleições eram realizadas nas paróquias e o voto não era secreto. O eleitor dizia o nome do seu candidato e um padre ou juiz anotava numa ata. Ou não. A primeira eleição direta para presidente da República foi em 1894. O Brasil tinha mais de 15 milhões de habitantes, mas apenas 356 mil votaram. Durante toda a República Velha, os eleitores podiam trazer de casa cédulas já preenchidas para depositar nas urnas, o que favorecia o voto de cabresto e as fraudes eleitorais. As mulheres, que representam mais da metade da nossa população, só conquistaram o direito de votar e serem votadas nas eleições de 1933. 4 anos depois, o presidente Getúlio Vargas deu um golpe e acabou com todas as eleições no país. Em 1945, a democracia voltou ao Brasil, com o restabelecimento das eleições diretas em todos os níveis. 10 anos depois, a cédula eleitoral foi oficialmente criada para ser preenchida na hora do voto. O golpe de 1964 interrompeu mais uma vez a trajetória da democracia no país, acabando com as eleições diretas para presidente, governadores, prefeitos e alguns senadores. Mas a voz do povo falou mais alto e em 1989 o Brasil voltou a escolher seus governantes. A urna eletrônica substituiu o papel impresso e o voto tornou-se cada vez mais auditável e seguro. Havendo número regimental, declaro aberta a 47ª reunião
extraordinária da Comissão de Assuntos Sociais da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura. A presente reunião atende ao requerimento número 79 de 2026, CAS, que é Comissão de Assuntos Sociais, de minha autoria, para a realização de audiência pública destinada a lançar a pesquisa realizada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, FIPE, encomendada pelo Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas, FUNIFE, sobre a relevância e as contrapartidas do setor filantrópico brasileiro. Informo que a audiência tem a cobertura da TV Senado, da Agência Senado, do Jornal do Senado, da Rádio Senado, e contará com serviços de interatividade com o cidadão, ouvidoria, através do telefone 0800 061 2211 e e-Cidadania, por meio do portal www.senado.leg.br/e-Cidadania, que transmitirá ao vivo a presente reunião e possibilitará o recebimento de perguntas e comentários aos expositores via internet. Eu quero, em primeiro lugar, saudar os expositores, a expositora também, a Irani. Uma alegria tê-la aqui nesta audiência pública para a apresentação da pesquisa. Cumprimentar a todos, todas, tanta gente, né, aqui também na comissão, né, nas cadeiras da comissão. Cumprimentar todas as pessoas que nos acompanham pelos meios de comunicação do Senado pelo Brasil todo, para tratarmos de um assunto da mais alta relevância, que é a importância, relevância, a necessidade do terceiro setor, das instituições filantrópicas de nosso país. Terceiro setor, para os que nos acompanham pelo Brasil e que não são da área, significa primeiro setor, o setor público, segundo setor, o setor privado, e o terceiro setor é o setor sem fins lucrativos, filantrópico. Ou seja, né, quer dizer, não tem lucro, tem que ter, às vezes sempre pode ser negativo, mas o resultado financeiro positivo tem que ser reinvestido na própria entidade, na própria instituição. Se um dia a entidade deixar de existir, né, todo o patrimônio terá que ir para uma entidade congênere ou para o poder público. Não há divisão de lucro, né? Não tem lucro. Resultado financeiro positivo reinveste-se na própria entidade. Nada contra o segundo setor, que é o privado, que tem o objetivo do lucro. E é importante, empresas, né, comércio, serviços, turismo, uma série de coisas. Mas áreas essenciais para o Brasil não existiriam não fosse o terceiro setor. Pessoas com deficiência que necessitam, né, de uma escola especializada. Pais, pestalozes, co-irmãs, são todas terceiro setor. Hospitais, santas casas, né, hospitais sem fins lucrativos, todos também atendendo a população. Idosos, crianças, doenças raras, quer dizer, uma infinidade de áreas. E é isto que o Dr. Custódio e os demais expositores estão trazendo para essa apresentação, os resultados de uma pesquisa, para dizer para a sociedade brasileira a importância para o país do terceiro setor. Não é verdade? Por isso que estamos aqui. E queremos repercutir isso, e muito ainda a partir dessa pesquisa que foi realizada e que será apresentada no dia de hoje.
Então, sejam todos e todas muito bem-vindos. Já recebemos várias perguntas das pessoas. Eu faço só questão de ler as que chegaram, né, para todos verem, né, que esse momento está sendo acompanhado pelo Brasil também. Marcos, de São Paulo, que pergunta: as instituições religiosas têm buscado se tornar organizações da sociedade civil e se vincular às administrações, mas de que formas poderão contribuir com o serviço público? Thaís, do Mato Grosso do Sul: se as filantrópicas deixassem de atender o SUS, quanto o poder público gastaria para substituí-las? E qual seria o impacto para a população? Tiago, de Goiás: como planejam fortalecer a parceria entre os estados e as organizações da sociedade civil para reduzir desigualdades e impactos ambientais? A Renata, do Distrito Federal: qual o retorno social de cada real em imunidade tributária nas áreas de saúde, educação e assistência, segundo a nova pesquisa? E eu, inclusive, quero reforçar que ainda chegará o momento em que as pessoas do Executivo vão dizer: olha, graças a Deus essas entidades existem, porque se não fossem essas entidades, nós do Executivo e, por consequência, da sociedade, estaríamos, usando uma expressão bem popular, estaríamos ralados, não é verdade? Não teríamos o que oferecer para a sociedade. Então, que bom que estamos aqui, né? Feita essa introdução, eu quero dizer que quem está presente também as pessoas que se apresentam aqui, né, na mesa também, né, representação do FUNIF, da Associação Brasileira de Instituições Educacionais Evangélicas, hospitais filantrópicos privados, Associação Nacional de Educação Católica e também a representação da Confederação das Santas Casas de Misericórdia, hospitais e entidades filantrópicas. Passo, em primeiro lugar, a palavra ao caro doutor Custódio, né? Pode falar lá do lado, doutor Custódio Felipe de Jesus Pereira, que me informou que precisará assim de 20 minutos para apresentar a pesquisa. Eu só quero também ressaltar que tudo que for falado, mostrado, o documento ficará aqui na página da comissão. Então, se as pessoas quiserem depois se aprofundar, perguntar, estará tudo aqui, né, na página da comissão. Com a palavra, então, doutor Custódio Felipe de Jesus Pereira, presidente do Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas, Fórum Nacional, FUNIF. Senador, muito obrigado pelo privilégio e oportunidade que nós temos aqui de rapidamente compartilhar a pesquisa feita recentemente e, em seu nome, cumprimentar a mesa. Eu quero fazer um destaque a todos aqueles que estão nos ouvindo, em nome de 3 pessoas aqui presentes, né? A irmã Márcia, da Confederação dos Religiosos do Brasil, que representa mais de 40 mil religiosos no Brasil. O reverendo Erni, que é presidente da Sociedade Bíblica do Brasil, e da irmã Tânia, que representa a Congregação das Irmãs de Santa Marcelina. Tem outros amigos aqui presentes que não vou verbalizar para já não cometer o erro de não citar todos os nomes, né? Eu não seria a pessoa mais indicada para apresentar a pesquisa, porque a pesquisa tem mais de 200 páginas. E desde já quero informar que a pesquisa estará disponível no nosso site e que perguntas que eventualmente possam ter, a FIP estará disponível para respondê-las, tá certo? E essa pesquisa já está no ar, então todos aqueles que quiserem acessar já podem acessar. A pesquisa estará em duas quantidades, um sumário executivo e a pesquisa completa. A pesquisa foi feita pela FIP, que é a Fundação de Instituto de Pesquisas Econômicas, super conceituada, todos conhecem, tem dezenas de anos de existência e é uma instituição que tem total credibilidade para fazer isso.
Por que esse estudo? Porque nós queremos não só conhecer, né, e ampliar o nosso conhecimento sobre a importância do setor, mas principalmente, como falou o nosso querido senador, né, que a sociedade e o executivo possa perceber a importância do nosso setor. Eu posso dizer para vocês, quando eu conheci a pesquisa, esta nova, é um misto de orgulho e responsabilidade pelo trabalho que esse setor faz pelo Brasil, né? Então, primeiro, todos nós sabemos, né, que há uma diferença muito grande entre a renúncia e a imunidade, tá certo? Inclusive, a Receita Federal insiste em chamar de gastos, gastos tributários, obrigado, né? Eu sou economista, aprendi contabilidade nacional, entendo que são gastos tributários, mas no caso não são gastos, são investimentos tributários, tá certo? A gente precisaria até começar a mudar as rubricas da contabilidade nacional. Então, a diferença é de que nós somos imunes, nós não podemos ser tributados. Depois, em algum momento, eu vou mencionar que nós estamos sendo tributados de forma indireta agora por não termos o crédito do IBS e do CBS. Então, nós vamos apresentar o estudo que mede volumes dos atendimentos, os preços de referência e a abrangência de onde nós estamos no Brasil, né? Como grande parte das pessoas que nos ouvem sabem, né, nós temos que dar contrapartidas para ter a certificação SEBA. Nós vamos falar sobre a pesquisa para as filantrópicas com SEBAs. E que a gente percebe que há uma mudança, muitas vezes, porque algumas instituições, pelas exigências legais, pela dificuldade, nós somos fiscalizados por 3 ministérios, Tribunal de Contas, Controladoria, Receita Federal. Isso gera um custo que não está aqui, né, mas que muitas instituições estão com seus SEBAs, não foi renovado. Então, isso também faz com que o nosso número diminua. Na saúde, 60% os hospitais têm que dar o SUS, na educação, uma bolsa para cada 5 pagantes, e na assistência social, a prestação gratuita do serviço à população vulnerável. Opa, passou. A pesquisa tem três vetores, né? Uma pesquisa qualitativa, a valoração econômica e a análise estrutural, né? Na qualitativa, foram feitas 12 entrevistas, né, com instituições dos 3 setores, educação, saúde e assistência social, para ter a percepção que muitas vezes, inclusive essa pesquisa tem um aspecto que é diferente da pesquisa anterior que nós fizemos, que não tem o intangível. Porque nós vamos ver aqui somente o intangível colocado pelo valor mais conservador possível. Então, o número que nós vamos ter aqui é um número muito conservador, né? Vamos apresentar a valoração econômica e análise estrutural. Bom, a pesquisa muito densa, de várias fontes, né? Que está aqui, as várias fontes que foram utilizadas, né? A análise qualitativa, né? Eu vou ler aqui alguns extratos do que foi colocado por aquelas instituições que foram entrevistadas, né? Então, primeiro, desempenham um estruturante e difícil de substituição. Eu acho que todos nós aqui estamos de acordo com isso, né? É um extrato de algumas das entrevistas, mas que certamente representa toda a opinião de todo o setor. Segundo, atuam onde o poder público não chega, certo? Nós estamos em lugares que o poder público não está. Terceiro, complementam políticas públicas. Quarto, inovam, formam profissionais e entregam serviços de alta qualidade. Quinto, a imunidade tributária é elemento central deste modelo. E sexto, sua fragilização pode gerar impactos relevantes para a sociedade e para o Estado. Tem uma pergunta aí, o que pode acontecer se o setor filantrópico não existisse, né? A análise quantitativa é a valoração econômica. Aqui nós vamos ter a quantidade de instituições filantrópicas no Brasil, né? Esse é o dado mais atual que temos, né? É de 2024, nós temos dados de 2025, mas eles não são consolidáveis, né? Você tem de um ministério, mas não tem de outro, então nós pegamos os dados de 2025. Na saúde, nós somos 1.386 mantenedoras e 3.600 mantidas.
Na educação, são 1.289 mantenedoras, 5.735 mantidas. E na assistência social, 5.641 e 9.045 mantidas. Um total de 8.316 mantenedoras para 18.411 mantidas dos três setores. Vocês podem ver que a assistência social representa, nas mantidas, mais de 50%, e no total ela representa quase que 50%, em torno de 50%. A assistência social tem uma capilaridade, tem uma diversidade, tem uma complexidade muito grande, e nós vamos ver aí que esse setor aí presta um serviço muito grande, e nesses impactos que eu mencionei aí da reforma tributária, as instituições de assistência social vão ser as mais penalizadas, porque elas sobrevivem e elas conseguem atender as suas causas graças a alguns serviços que fazem para gerar renda para os atendimentos, tá certo? A imunidade total, né, 18, está em vermelho ali, a imunidade total das filantrópicas são 18,8 bilhões, divididos com 4,82 bi para assistência social, 4,45 bi para a educação e a saúde, que leva a maior parte, a soma das duas, 9,54 bilhões. Então, nós vamos dizer assim, poxa, esse é um tremendo de um gasto tributário. Agora, vamos ver o que esse setor retorna em valores muito conservadores. E aqui está essa valoração, né? Para não ficar lendo todo o slide, né? Nós temos que, na saúde, o indicador, quer dizer, para cada R$1, sem considerar o intangível, valorado pelo valor mais conservador que tem, o setor de saúde dá R$3,50 para cada R$1 de imunidade. Vale a pena o investimento? Lógico que vale. Quer dizer, se fosse um investimento, quem não investiria nisso? Tá certo? Na educação, o resultado é 1,64, portanto, 1 vez e 64 vezes o valor das imunidades. E, finalmente, no de assistência social, considerado aqui os 20 bi,13, que é o SUAS ampliado com o CNES, que fica 4,18. Então, a assistência social, para cada R$1 de imunidade, dá 4,18 vezes mais, tá certo? Aqui nós temos, então, aqui um resumo, né? Na saúde, R$3,50, na educação, R$1,64 e na assistência social, 4,18. E na hora que você divide os serviços que são gerados, né, pela forma mais conservadora possível, que dá 60 bi, que nós entregamos por uma imunidade de 18. Quer dizer, nós entregamos 3,23 vezes mais, quero repetir e enfatizar, por valores conservadores, tá certo? Que, se for considerar valores de mercado, isso aí mais que dobra. Se for considerar o intangível, nós chegamos àquele valor antigo que nós já tínhamos divulgado, que é alguma coisa em torno de 9 vezes mais. Eu quero destacar aqui que na saúde nós temos aqui, eu vou ler os slides, né, principalmente nos pontos mais importantes aqui, nós temos 1.147 hospitais gerais com SEBAS, 21% do total nacional. 138 hospitais especializados com SEBAS, 13,2% do total. Nós realizamos 273 milhões de atendimentos ambulatoriais. Lógico, uma pessoa pode ser atendida 2 vezes, 3 vezes, né? Mas vocês têm uma ideia do volume dos atendimentos, né? Como é que o Brasil sobreviveria sem ter as instituições de saúde com SEBAS, né? Seriam 273 milhões. Opa, ô querido Brito, né? Bom dia. Tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Obrigado por ter vindo. E aí, 4 milhões e meio de procedimentos hospitalares pelo SUS, e nós temos 725 municípios onde um único hospital é um hospital filantrópico. E quero dizer, né, eu fui da Rede Santa Catarina por 7 anos, né, como conselheiro, e, por exemplo, nós temos um hospital SEBAS em Tubarão. Então, ele era um hospital SEBAS em Tubarão, mas atendia mais de 10 municípios. Então,
E aqui a relação é um hospital único que atende todo aquele município e muitas vezes outros municípios ao redor. Assistência social, nós temos 1.382 centros-dias, 70% das unidades e 73% das vagas no Brasil. Isso é, quer dizer, praticamente tudo, né? Nós temos 887 municípios, onde um único centro-dia é SEBAS, né? 39 milhões de pessoas atendidas, 892 unidades de acolhimento de idosos, 45% das unidades e 50% das vagas. 574 municípios, o único acolhimento de idosos é SEBAS. São 31 milhões de pessoas atendidas. E 1 milhão e 400 vagas de socioassistenciais. Na educação, nós temos 4.255 estabelecimentos, 126 mil matriculados, 139 estabelecimentos de ensino superior, certo? E com uma nota no Enem superior à da rede pública, certo? Em alguns casos, inclusive, no caso de linguagem, 10% a mais, e no caso da matemática, 30% a mais que nós performamos as nossas escolas. Quando eu quero dizer que não está o intangível, quanto vale o valor de um aluno que estuda numa escola filantrópica, cuja performance de resultados é melhor do que todo o mercado? Isso tem um valor que não está calculado aqui, né? Finalmente, a nota do ENAD é superior à rede privada e em quase todos os cursos ele é igual, praticamente igual à rede pública. Essa é uma relevância do nosso setor, né? E no final aí, 334.816 mil bolsas para alunos carentes que realmente precisam, estudando em escolas de qualidade. Aqui que eu quero destacar também é que naqueles 725 municípios de hospitais gerais, nós temos aqui que, para ele ter um plano B, uma alternativa, quer dizer, ele não pudesse ser atendida por aquele hospital filantrópico, nós temos alguns casos que ele teria que rodar 200 quilômetros. Qual é a alternativa para um hospital que muitas vezes atende um município, atende vários municípios, se não tivesse aquele hospital filantrópico? Teria que andar 200 quilômetros, quer dizer, custo de ambulância, transporte e vidas que seriam perdidas, né? Aqui é um gráfico que mostra claramente alguns dos hospitais que são únicos naquele município, né? Aqui, por exemplo, tem um exemplo aqui, né, do Hospital de Vila Bela de Santíssima Trindade, em Mato Grosso, Hospital Geral Sem Sebas, e público mais próximo fica a cerca de 200 quilômetros, né? Veja isso aqui no Pará, né, que é um município enorme, né, e ele está sozinho, não tem plano B ali, né? No caso da assistência social, o que nós temos também é uma situação muito parecida, né? Quer dizer, a única oferta local, né, para 887 municípios depende exclusivamente de SEBAS em centros-dia, alcançando quase 40 milhões de pessoas. É um número muito grande, tá certo? A alternativa pública, que pode estar a dezenas de quilômetros, cerca de 65 para acolhimento de idosos, 68 para centros-dias. Quer dizer, o plano B é inexequível, não é? Bom, como eu disse aí no Enem, os alunos das instituições SEBAS têm desempenho igual ou superior às do ensino privado, e as do ensino superior, os estudantes das instituições com SEBAS superam das instituições privadas e se aproximam das entidades públicas. Quer dizer, qualidade, abrangência, né? Está indiscutível que o setor filantrópico representa um grande braço do Estado, né? Como falou o senador no início, né? O dia que nós tivermos esse reconhecimento, né, nós não estaríamos aqui hoje com essa corda no pescoço em função da reforma tributária, que vai, em algumas rubricas, aumentar 20%, 15%. A conta d'água para os hospitais vai custar 15% mais, né? Os serviços PJs dos hospitais também vai custar mais caro, né? Como é que uma Santa Casa vai conseguir sobreviver pagando 20%, 15% mais um software, um ERP, né? Essa é a realidade que nós estamos tendo. Quer dizer, isso é uma preocupação enorme, né? Aí, considerações finais, já partindo para o último slide, né?
O que o estudo demonstra? Primeiro, a imunidade tributária não é uma renúncia fiscal, é uma definição constitucional dos limites do campo tributável, não uma escolha discricionária de política econômica. Tratá-la como gasto tributário é um equívoco analítico. E não querendo ser redundante, repetitivo, né, hoje nós, na reforma tributária, manteve as imunidades. Nós continuamos imunes. Só que nós estamos sendo tributados de forma indireta. Nós estamos sendo tributados nas aquisições porque nós não temos o crédito do IBS e do CBS. Quer dizer, e não temos margem para isso. Também, como foi dito aqui, com muita propriedade, né? Nós não remuneramos os nossos conselheiros não são remunerados e todos os recursos são reinvestidos na causa. Tá certo? Os serviços prestados superam a imunidade em todos os setores, né? Essas estimativas são conservadoras, não capturam todos os benefícios. Isso são palavras da FIPE. A FIPE reconhece em várias apresentações, em vários indicadores, que eles usaram o menor número, quer dizer, para fazer essas contas. Quer dizer, valor dos editais, quando é assistência social, eles consideraram os valores dos editais. Não está considerando como um plano B dos privados, tá certo? Você imagina, dos privados seria 2, 3 vezes mais. Terceiro, as entidades SEBA são parte estrutural da provisão de serviços públicos, não são parceiros marginais ou complementares, são parte estrutural da infraestrutura social do país. 4, em centenas de municípios, são a única alternativa disponível, 725 municípios, 19, quase 20 milhões de pessoas dependem exclusivamente dos SEBAs para atendimento hospitalar em geral, padrão semelhante à da assistência social. E, finalmente, né, a última consideração, na educação, acesso ampliado com qualidade consistente, né? Bolsas para baixa renda, desempenho superior ao privado, tradicional no ENAD e ao público no ENEM. E esse é uma visão, senador e queridos que estão nos ouvindo, né? É um macro resumo das 200 e poucas páginas que estarão disponíveis para todos aqueles que se interessarem, pesquisarem, publicarem artigos, porque nós precisamos propagar isso, como falou o nosso querido senador no início, né? Nós precisamos colocar isso para a sociedade nos conhecer melhor, o executivo nos reconhecer como um braço do governo. E, finalmente, eu quero dizer que a nossa pesquisa vai estar no nosso site, né? Todos podem acessar, e se houver alguma pergunta, né, alguma dúvida, por gentileza, pode mandar para o fonif@fonif.org.br, que nós vamos esclarecer todas as possíveis dúvidas, porque eu não sou estatístico, não sou pesquisador e certamente eu não consigo responder todas as questões. Mas enfatizo que a pesquisa foi feita por uma das mais credenciadas instituições no país, que é a FIPE, tá certo? Então, nós temos aqui o que há de melhor em termos de pesquisa de dados. Quero agradecer pela oportunidade e devolvo a palavra para o nosso querido senador. Muito bem. Quero agradecer a apresentação do Dr. Custódio Felipe de Jesus Pereira, presidente do FUNIF, e ressaltar de novo para todas as pessoas que nos acompanham que todo esse relatório, a pesquisa elaborada por instituição da mais alta credibilidade, está disponível na página da CAS, da Comissão de Assuntos Sociais. E quero destacar também a presença do deputado federal, conhecido de todos e todas, muito bem conhecido também na área, Antônio Brito, PSD Salvador, Bahia, né? Atua também bastante nessa área. Lembrava agora há pouco com carinho da falta que o Eduardo Barbosa, também deputado federal de Minas Gerais, faz aqui no Congresso Nacional, a ausência dele, que faleceu também quase 3 anos atrás. Mas que bom. E eu gostaria de dar a palavra ao Antônio Brito, porque ele tem um compromisso também lá na Câmara dos Deputados com o ministro. Seja muito bem-vindo, viu, Antônio Brito? Sempre. Muito obrigado. Sempre não há necessidade de pedir licença. Muito obrigado, Vossa Excelência. Nosso senador Flávio Arnes, a quem saúdo os demais senadores aqui presentes que estão nos assistindo. Dizer que Vossa Excelência tem sido uma representação no Senado Federal
muito importante, não só de hoje, de muitos anos, na condução da sequência do nosso terceiro setor, da assistência social, das nossas APAES, das nossas santas casas, hospitais, todas as instituições educacionais, saúde, assistência social. Queria saudar a mesa, inicialmente pelo presidente do nosso Fórum Nacional de Instituições Filantrópicas, nosso custódio, ao nosso Vanderlei, que de muitos anos, meu colega no CNAS, e também representando as instituições evangélicas de ensino, a nossa irmã Irani, que representa a ANEC, ao Charles, que também é meu amigo de muitos anos, da Confederação Brasileira das Santas Casas, que está presente, o Spigolon, o Mário, e tantas entidades representando o nosso Flaviano, e também o nosso Mirócles, e ao nosso Guerra, que representa também as nossas instituições filantrópicas, INARTE. Queria dizer, neste momento, da importância dessa apresentação de pesquisa, porque o que não tem número não pode ser medido. Evidente que a gente sabe de forma subjetiva a importância do nosso setor filantrópico, seja ele na assistência social, na saúde ou na educação. Mas é muito importante, de vez em quando, nós relembrarmos com os números, com os mapas que vimos aqui, ao quanto essas instituições, a qual eu participei delas ativamente, não só como presidente da Federação das Santas Casas da Bahia, da Confederação Brasileira, da Confederação Mundial das Santas Casas, como o primeiro presidente da história do CNAS, da sociedade civil, em 2002. Então, tive a oportunidade de ver a formação do SEBAS, a formação do terceiro setor e da legislação que hoje aí está vigente e que a gente precisa, a cada momento, transformá-la e trazer novas alternativas, como fizemos recentemente, uma explicação da Lei 187 sobre aspectos normativos que são muito importantes, oriundas, meu caro, da contribuição da Confederação das Santas Casas no recente projeto de lei que nós aprovamos em 2465. Então, eu acho que é fundamental esse debate no Senado Federal. Tenho incumbido, não só na liderança do nosso partido, o PSD, mas as articulações na Câmara dos Deputados, de levar sempre os pleitos do FONIF, os pleitos da Confederação das Santas Casas e também do setor educacional. Mas queria deixar esta mensagem, não só nesta audiência pública tão importante e seleta, mas também para todo o Brasil. Ou nós nos juntamos e temos a capacidade de demonstrar, por meio da FIP, pesquisas sérias como essa, por meio da organização, por meio da forma clara de dialogar com a sociedade brasileira, da importância do nosso setor, ou de vez em quando pode ocorrer algum tipo de interpretação que não seja a interpretação que deveria ser a real da importância desse setor para o primeiro setor e para o segundo setor, digo, para o empresariado e para o governo, seja ele lato sensu, prefeituras, governo de estado e governo federal. Por isso, nobre senador, agradeço muito pela oportunidade e digo que o senador Flávio Arnes, assim como o nosso saudoso Eduardo Barbosa, a quem tenho assim a memória, porque era sempre essa dobradinha, quando eu não sequer era deputado, que eu vim aqui buscar o Padre Zé, o senador Flávio Arnes e o Eduardo Barbosa para poder dialogar. E agora temos o senador Flávio Arnes e me coloco sempre à sua disposição para servir a Vossa Excelência nesse propósito que é, na Câmara Alta, estar tratando desse assunto e lá na Câmara dos Deputados levar todas as decisões que Vossa Excelência conduzir aqui com o terceiro setor. Que Deus abençoe esse setor e que a gente continue servindo a população brasileira. Muito obrigado. Obrigado, Antônio Brito. Bom trabalho, sempre juntos. Agradeço a bela exposição do Dr. Custódio Felipe de Jesus Pereira, toda a pesquisa feita por uma instituição das mais celebradas no Brasil e à disposição da comunidade brasileira, né? Parabéns. Eu, inclusive, uso muitas vezes a expressão que a gente deveria ter, o terceiro setor são entidades públicas, não estatais. Públicas, não estatais, né? Eu acho que seria a melhor expressão, porque quem é o dono de uma Santa Casa? Quem que é o dono de uma APAE, de um lar de idosos? É a comunidade, não tem dono,
né? É a comunidade que é o dono, né? Quer dizer, mas parabéns, muito bom, leva muita reflexão. Passo em seguida a palavra, né, doutor Vanderlei também, José Viana, que é advogado, representante da Associação Brasileira de Instituições Educacionais Evangélicas. Seja muito bem-vindo. Vamos combinar aqui de a gente ter no máximo 10 minutos, porque às 4 horas começa o plenário e a gente tem que terminar, né, assim, as audiências públicas até às 4 horas. Obrigado. Com a palavra, então. Muito obrigado, senador Flávio Arnes. Quero cumprimentar Vossa Excelência, sua assessoria também, e quero cumprimentar o Senado Federal, que tem sido uma casa de ressonância desse terceiro setor. Como Vossa Excelência bem explicou, o primeiro setor, o motor da economia é o setor público, o segundo setor são as empresas privadas, o terceiro setor são entidades privadas que realizam um trabalho público. E parabenizar também o doutor Custódio Pereira por essa nova pesquisa, uma pesquisa profunda, com dados oficiais dos ministérios que trazem realmente, como disse o deputado Brito, um alento a esse nosso setor. O deputado Antônio Brito, tive o privilégio de, há 20 anos atrás, ser também representante da sociedade civil junto ao Conselho Nacional de Assistência Social. O Brito era presidente, depois também fomos juntos da Comissão de Normas, fazíamos todas aquelas portarias, e o Brito depois já está no seu... não sei quantos mandatos, né, Hermes, que está aí e sempre defendendo o terceiro setor. Tanto é que nessa semana o presidente da República promulgou a Lei 15.486 e há uma inclusão importante feita pelo deputado Antônio Brito de proteção também a essas entidades do terceiro setor. Senador, nós temos no Brasil quase 1 milhão de entidades sem fins lucrativos, um número significativo. Dentro desse número, nós temos aí perto de 10.200 que, além de ter a imunidade de impostos, também usufruem a imunidade das contribuições sociais. No meu tempo, quando o deputado Antônio Brito era o presidente do CNS, nós fizemos um levantamento, havia 17 mil entidades certificadas, com esse título que a gente chama de SEBAS, né, que é o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. Essas entidades é um conglomerado de 10.200 entidades dos setores de educação, saúde e assistência social pura, eleitas pelo Constituinte de 1988, que capacitou essas entidades com uma imunidade condicionada. O que é uma imunidade condicionada? Você não pode ter imunidade sem cumprir aquelas condições, que são, na área de educação, de cada 5 alunos pagantes, você tem que ter uma bolsa integral. Na área de saúde, você tem que prestar 60% para o SUS de atendimento ou 20% da sua receita também, e na área de assistência social, você deve fazer a assistência social inteiramente gratuita para os usuários. Evidentemente que eu quero aqui cumprimentar Vossa Excelência em nome do nosso presidente, o presidente das entidades, a Associação Brasileira de Instituições Educacionais Evangélicas, o pastor Valceni Braga, está aqui também presente o diretor executivo da ABIE, pastor Carlos Silva, que representa um conglomerado de quase 1 milhão de estudantes evangélicos nessas entidades, que usufruem também da imunidade tributária. O que eu quero trazer aqui muito rapidamente é que, primeiro, parabenizar a Câmara dos Deputados e o Senado Federal na tramitação da reforma tributária. O que aconteceu? Por mais de 20 anos, o Brasil discutiu uma nova legislação dos tributos, sobretudo da tributação do consumo. E nesta discussão, tanto Câmara como o Senado preservaram as imunidades das entidades. Primeiro, das organizações religiosas, das organizações sem fins lucrativos, dos partidos políticos e também das entidades de educação, assistência social que compõem o terceiro setor. Foi muito bom isso. Porém, houve um prejuízo por ricochete. O que é isso? Você atira numa coisa e acaba pegando outra sem querer.
E eles, ao votar a reforma, acabou ricocheteando nesse setor algumas coisas que nós não esperávamos. Por exemplo, há uma base na Constituição de que esse novo imposto, esse novo sistema tributário que foi implantado no Brasil, que não é o IVA, não é o nome de um imposto. O IVA é um sistema, imposto sobre valor agregado, valor adicionado, que já no mundo 174 países utilizam. E a OCDE, em conversa com o Brasil, há mais de 20 anos, o Brasil é o país de número 175 que implantou esse novo sistema, que é um sistema mais facilitado, em que a tributação vai acontecendo por etapas. É uma tributação mais justa. E é exatamente isso que o setor e o FONIF, nós defendemos sem medo a reforma tributária, para que aquele manicômio tributário em que vivemos, ele pudesse ser acertado. E aí, nesta preservação da imunidade tributária, o que nós não esperávamos é que esse setor nosso, não teríamos a recuperação dos créditos. Então, o segundo setor, as empresas privadas, elas poderão recuperar créditos que acontecem na cadeia tributária anterior. E isso não vai acontecer com as entidades do terceiro setor. Então, olha só o que nós temos, e o FONIF fez uma pesquisa atualizada, e a partir do ano que vem, com essa nova tributação, nós temos, por exemplo, a aquisição de softwares, por exemplo, vai subir 16,4%. Mas hoje até está falando com a irmã Irani, né? Ela falando assim, por que nós todos estamos reunidos defendendo isso? E por que não mais gente? É porque as pessoas ainda não tomaram consciência. No momento em que você for fazer a guia para pagar, você vai pagar um professor PJ 20% a mais. A partir de 2027. Você vai, por exemplo, fornecimento de água, 15% a mais. Contratação de treinamentos, 14% a mais. E assim por diante. Nós teremos um prejuízo, um dano que ricocheteou nessas entidades, porque tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado não queria que as entidades tivessem mais tributação. Mas, infelizmente, quando os tributaristas, os especialistas estão fazendo as suas contas, então hoje, uma escola confessional, ela terá um custo maior que uma escola, talvez em algumas situações maior que uma escola normal do segundo setor. Então, é esse o nosso pleito, e nós queremos aqui, senador, humildemente rogar a Vossa Excelência que possa também continuar ajudando esse setor, fazendo uma correção, talvez, não precisa ser uma correção constitucional, mas uma correção na Lei Complementar 224 do ano passado, que implantou o sistema IBS-CBS, para que possa corrigir. Há alguns, na Câmara dos Deputados, algumas iniciativas, e aqui no Senado também, para que essa correção possa acontecer, para que esse dano não possa afetar o desenvolvimento e a operação dessas entidades. Eu agradeço profundamente, Vossa Excelência realmente é um senador que tem trabalhado profundamente, não só de agora, né, mas durante toda a sua etapa no Senado Federal para essas entidades, e trazemos o nosso pleito, o pleito de todo o setor filantrópico do país, para que as entidades possam continuar operando desde sempre para o bem da nossa nação. Muito obrigado. Agradeço, doutor Vanderlei, e só dizendo que no final desse mês, e podemos discutir depois o texto da emenda também, vai ser apreciado o projeto apresentado pelo senador Isalci Lucas, exatamente nesse sentido apontado pelo senhor. E eu sou o relator da matéria, e deixamos muito claro lá que existe a concordância do autor do projeto, o senador Isalci Lucas, que, aliás, é uma pessoa muito ligada à área também, né, para prever, quer dizer, a emenda da nossa parte, para prever que a imunidade tributária e compensação de créditos alcancem as operações realizadas por entidades beneficentes sem fins lucrativos que prestam serviço nas áreas de assistência, de saúde e de educação. Vamos discutir o relatório em conjunto para ver se o relatório está
adequadamente assim escrito para atender as necessidades, né? Quer dizer, um compromisso, mas para o final desse mês, naquela semana de 29. Né? Tá bom? É claro que a sua expressão foi bem adequada. Mira-se lá e há um ricocheteio e vem para cá o estrago de alguma coisa também. Mas tem que corrigir, como outras coisas já foram corrigidas também, né? Por quê? Porque estamos juntos nessa caminhada, né? Em seguida, passo a palavra com satisfação ao doutor Marcelo Guerra, né? História e Guerra, que é coordenador jurídico da Associação dos Hospitais Filantrópicos Privados. Com a palavra, doutor Marcelo. Boa tarde a todos. Serei breve, senador, na minha manifestação. Em nome da AFIP, Associação dos Hospitais Filantrópicos Privados, gostaria inicialmente de agradecer pelo convite de estarmos aqui conversando um tema tão relevante. Agradecer a Vossa Excelência, senador Flávio Arnes, por essa iniciativa de trazer em uma audiência pública, no âmbito da Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal, tema tão relevante ao país. Agradecer o FUNIF, Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas, na pessoa de seu presidente, Dr. Custódio Pereira, por conduzir esse processo de esclarecimento da importância dos hospitais filantrópicos no contexto da saúde nacional. Gostaria também de ressaltar a importância do trabalho realizado pela LCA, Consultoria Econômica, sobre a importância do impacto da reforma da tributação do consumo sobre as instituições filantrópicas, como também do trabalho apresentado pela FIP, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, sobre os benefícios econômicos e sociais às instituições filantrópicas certificadas como entidades beneficentes de assistência social. Gostaria ainda de destacar que os hospitais filantrópicos e as santas casas são pilares insubstituíveis que sustentam a assistência médica no Brasil, atuando de forma complementar ao Sistema Único de Saúde, SUS. Essas instituições sem fins lucrativos respondem por cerca de 50% de todas as internações hospitalares públicas e chegam a quase 70% nos procedimentos de alta complexidade, como oncologia, cardiologia e transplantes. Em quase 1.000 municípios brasileiros, as entidades filantrópicas representam a única estrutura hospitalar disponível para o atendimento da população. Concentram grande parte dos leitos de UTI e serviços de referência médica avançada, que o Estado, isoladamente, não conseguiria suprir em volume equivalente. Funcionam como importantes centros de ensino, abrigando programas de residência médica e estágios práticos fundamentais para novos profissionais da saúde. Diante de todo o exposto, acreditamos que o impacto da reforma tributária sobre os hospitais filantrópicos deve merecer uma especial atenção de todo o legislativo para que esses não sofram maiores impactos econômicos, o que provocará uma grande dificuldade na prestação de serviços de saúde suplementar pelos hospitais filantrópicos no país. Gostaria de destacar aqui as instituições associadas à FIP, a C. Camargo Center, a ACD Hospital Ortopédico, BP, Beneficência Portuguesa de São Paulo, HCOR, Associação Beneficência Síria, Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Hospital Moinhos de Vento, Hospital Nipo Brasileiro, Santa Casa da Bahia, Hospital Santa Isabel, Hospital São Camilo, Hospital Sírio-Libanês, Rede Santa Catarina e Hospital Sabará. E aqui, Excelência, nós estamos falando de aproximadamente 6.300 leitos disponíveis e desses 6.300, 1.229 de UTI. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Agradeço também, a gente escutando os depoimentos, a gente volta ao argumento do Dr. Custódio, que disse, olha, a pesquisa pega aquilo que é tangível, porque se olharmos o intangível, isso aumenta em inúmeras vezes, até foi mencionado 9 vezes ou mais. E ao mesmo tempo, né, com toda essa segurança que esse trabalho traz para a população, né? Tranquilidade, segurança, o que é muito importante. Eu, inclusive, numa vez estive lá na Irlanda, em Cork, e eles fizeram um plebiscito, como é hábito em muitos países europeus,
para ver se gostariam do atendimento na área da pessoa com deficiência, público ou por terceiro setor. E pelo plebiscito disseram terceiro setor. Mais segurança, mais confiança, mudanças que não são repentinas, mudança de filosofia, de conceito, né? Muda a pessoa, muda toda a política. Então, quer dizer, ter segurança, perenidade, né? Parabéns. Olha, que exemplo bonito. Passo em seguida a palavra. Eu quero dizer que a irmã, né, Irani, já é assídua aqui. Né? Não só aqui nas comissões, mas também no plenário. Né? Então, que bom recebê-la de novo, sempre tranquila. O pessoal do Paraná, na última vez que estivemos no plenário, gostou tanto da sua fala. Né? Eu digo, não, também é do Paraná, né? Mas o pessoal todo conhecido meu diz, poxa, que irmã, uma beleza de irmã. Né? Irmã Irani Rúpulo, presidente da Associação Nacional de Educação Católica no Brasil. Aliás, o Papa Papa Francisco, ele até disse, olha, vamos abrir na educação cristã, né, também, né, quer dizer, vamos todos estarmos juntos. Senador Flávio Arnes, em primeiro lugar, eu preciso relevar e exaltar este momento proporcionado por esta Casa, o Senado, e pela sensibilidade, firmeza, tranquilidade, credibilidade que, na função de senador, o senhor tem dispensado ao terceiro setor. O nosso reconhecimento e agradecimento. E não é hoje, é na sua trajetória, eu preciso reafirmar isso. Muito obrigada. Quero cumprimentar o doutor Custódio pelo FUNIF. Que beleza estarmos aqui no lançamento de uma pesquisa de qualidade e de uma pesquisa que traz credibilidade para o terceiro setor nesse âmbito, como ele afirmou, os dados são os tangíveis, minimamente tangíveis, poderão ser exponenciais, talvez. Dr. Vanderlei, eu não vou me repetir no seu pleito, mas eu gostaria de reafirmar o desejo de que, e o pedido, doutor senador, de que o relatório de Vossa Excelência contemple essa revisão para que as nossas instituições todas, em benefício do país, não em benefício próprio de alguma organização, mas em benefício do serviço que o terceiro setor presta a essa população brasileira. Então, gostaria de me associar e não dizer novamente o que disse o Dr. Vanderlei. Também cumprimentar o Dr. Marcelo Guerra e, respeitosamente, agradecer o trabalho de toda essa rede hospitalar que o senhor representa e também o senhor Charles London na representação das Santas Casas. Preciso lembrar, está aqui a irmã Márcia, que representa a Conferência Nacional das Religiosas, e somos mais de 40 mil no Brasil. E, na totalidade, senador, nós vivemos na simplicidade no serviço aos outros e a essa sociedade brasileira. Então, afirmar quem escolhemos ser. Não há exaltação nisso. É simplesmente publicizar quem somos e o que fazemos. Bem, agora eu preciso falar em nome da Associação Nacional de Educação Católica, porque é uma associação que abrange todo o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, preferencialmente na interiorização do país, onde muitas religiosas, religiosos, leigos, católicos ou não importa, estão conosco na mesma identidade católica cristã, prestando serviço na educação, na assistência social, nas mantenedoras, na saúde. E, inclusive, muitas vezes nas pastorais, daquele cuidado até da alimentação, do cotidiano de crianças
que são até invisíveis ao poder público. Então, esse trabalho complementar às políticas públicas, eu acredito que ele não é complementar, eu acredito que ele é essencial, o que nós fazemos. Porque as políticas públicas não conseguem alcançar. São milhões de brasileiros atingidos pelos nossos trabalhos, pelos trabalhos das pessoas que aqui representam, e deveriam ser muitos mais, porque tem tantas entidades que cuidam da população brasileira. Despretensiosamente. E dizíamos nós no encontro prévio que tivemos, todos nós, o nosso trabalho, ele não é remunerado nas funções de liderança das nossas organizações, porque nós o fazemos por opção, por escolha, por missão, e não estamos a cobrar isto, nós sabemos, essa foi a nossa escolha, mas queremos dizer que isto tem diferença sim, porque uma missão qualifica, uma escolha de missão qualifica o trabalho. Então, quando dedicamos um momento destes no Senado ao terceiro setor, é para nós um momento de olhar quem aqui representa, mas há milhões de brasileiros que aqui representamos. É esta repercussão. E os dados que o FUNIF nos traz, eles são numéricos, sim, porque precisamos ter indicadores, mas eles são muito mais qualitativos. Exemplifico com a educação. Quando uma família escolhe a educação básica nas escolas católicas, sabe que lá terá educação de qualidade, segurança, cuidado, uma educação completa. Quando, inclusive diante do modismo atual de uso excessivo de telas, temos todo esse cuidado para uma educação que desenvolva a criança na sua integralidade. Quando se pensa em universidades católicas, e nós temos isso nos documentos do Vaticano, por exemplo, Ex Corde Ecclesiae, Sapientia Christiana, que são... Ex Corde Ecclesiae é o documento, é a encíclica que trata das universidades e das escolas católicas, em que o Vaticano pede, através do Dicastério da Educação e da Cultura e Educação, me corrijo, que devam ser diferenciadas na qualidade. Por isso, os indicadores das universidades e das faculdades e centros universitários católicos se distinguem, inclusive nas avaliações do Ministério da Educação. Nós também, nas universidades, mantemos hospitais universitários, mantemos uma curricularização da extensão quase imensurável, porque agora, recentemente, por ocasião de relatórios a serem apresentados ao Ministério da Educação sobre a renovação como comunitárias, nós conseguimos ler números, mas dissemos que são intangíveis. Porque, por vezes, acolhemos nas nossas universidades não 20%, mas esse número é para nós a base. O limite nós não o mensuramos. Em vez de 20, por vezes são 25, ou até mais, maior o número percentual de pessoas acolhidas, das quais muitas delas são a primeira pessoa da família em uma universidade. Que diferença isso faz? Mas eu ainda preciso destacar, e vou ser breve, a pesquisa. A pesquisa nas universidades católicas tem um comprometimento ético, de repercussão social, econômica, de organização, enfim, de uma qualidade que se evidencia com impactos na sociedade, inclusive sobre doenças raras, sobre atendimentos na pesquisa hospitalar, farmacêutica, enfim, é bem ampla a repercussão do trabalho de estudos, de pesquisa, de extensão e de inovação das nossas universidades. Então, vejam, a sociedade se beneficia, naturalmente, aos que têm condições
Eles é caro, duplamente caro, eu quero dizer a palavra no duplo sentido, é querida, escolhida, a universidade e a educação católica, e também tem custo duplo, porque os pais já pagam impostos e pagam duplamente por escolha. Então, são universidades, faculdades, escolas, lugares de assistência social, a paz, onde nós trabalhamos, formação para o trabalho, escolas técnicas, de toda essa variedade, de acordo com as diferenças regionais ou locais que são atendidas. E vou concluir com alguns números. Só das associadas, porque nem todas as católicas são inscritas na ANEC. São 1.190 escolas de educação básica, a maioria delas de educação fundamental e médio. As creches, muitas delas não são inscritas, mas são atendidas. Obras sociais são 260 no mínimo, 357 mantenedoras que têm essa rede de escolas, 75 universidades e faculdades inscritas. Professores e colaboradores são mais de 200 mil pessoas, portanto, isso repercute também em sustento de famílias. Estudantes, 1.500.000. Enfim, se nós temos a certificação pelo SEBAS, de reconhecimento na assistência social, é certo que não o temos graciosamente como alguém que recebe um benefício, mas que é, de fato, uma contrapartida por um benefício que essas instituições fazem à universidade. Portanto, apenas concluo reiterando no meu respeito ao senhor como senador, por trazer a discussão aqui na Comissão de Assuntos Sociais, desse tema tão relevante e tão caro e tão necessário, ou melhor, indispensável à sociedade brasileira. E que, portanto, esta Casa e a Câmara de Deputados também se sensibilize diante desse grande valor das instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos em benefício da sociedade como um todo. É um serviço de valor educacional, de saúde, de assistência social, de integralidade, de formação dos jovens para o presente e o futuro do nosso país. Muito obrigada. Obrigada. Quando eu vejo a irmã Irani, eu me lembro também das minhas tias freiras, né? Que 3 tias eram freiras, né? Da Ordem das Irmãs Escolares de Nossa Senhora, dedicadas à educação também. E 2 franciscanos, tios. Sim. Quase que eu fico franciscano Quase. também. Já é. Né? Também Dom Paulo, né? Bem Sim. conhecido, mas também a Associação Franciscana de Ensino Senhor Bom Jesus em Curitiba, né? Sim. E meu pai foi reitor da PUC, né? Também, Oswaldo Arnes. A universidade se transformou em PUC no período dele, momento importante, né? Também, Pontifícia Universidade Católica. Mas que bom, Obrigada. Irmã Irani, e uma reflexão tão boa, tão importante, e para a sociedade ver o valor do terceiro setor, a importância, a necessidade, né? Não são favores, como a senhora bem colocou, feitos, benefícios. Não, é um trabalho efetivo, de muita qualidade, a favor do povo brasileiro. Né? Obrigada. Parabéns. Dr. Charles London, também é uma alegria recebê-lo aqui, né? A gente já se conhece há bastante tempo, né? Que é presidente da Federação das Santas Casas de Misericórdia e Hospitais Beneficentes do Estado do Paraná. E é representante da Confederação das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas. Com a palavra, né? Seja bem-vindo. Muito obrigado, senador. Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, saudar o senador Flávio Arnes. O senador representa o
povo do Paraná, o Estado do Paraná, né, ilustríssimo representante, um profundo conhecedor do terceiro setor, como disse a irmã, desde sempre defendendo essas causas e trazendo luz aí em várias situações de dificuldade que o setor regularmente passa, né? Saudar o presidente Custódio e parabenizar pelo trabalho, pela condução, material riquíssimo, né, produzido pela FONIF, por quem contratado, pela FIP, riquíssimo, muito importante, extenso, mas extremamente necessário. Saudar a irmã Irani, representante feminina aqui na mesa, não poderia deixar de saudar e saudar a todos aqui presentes, também registrar e agradecer a presença do deputado Antônio Brito, né, um defensor das Santas Casas, hospitais filantrópicos, enfim, todo esse segmento. Tomei a liberdade aqui de fazer uma breve apresentação de algumas questões já apresentadas, mas necessárias de serem reforçadas aqui. A Thaís fez uma pergunta, né, o que acontece se essas Santas Casas e hospitais filantrópicos não existirem. Ninguém vai ter saúde no país. Ou vai demorar muito tempo para que isso seja, de alguma forma, reposto, de uma forma muito simples e muito direta. A estrutura, a qualidade que tem esse segmento dos filantrópicos, ele é insubstituível, mesmo em longo prazo. Eu trago aqui uma palavra da Confederação, representando aqui nosso presidente, Flaviano Venturim, por questão de agenda, não pôde estar presente. Se eu for escolher algum dos slides que eu preparei, talvez esse aqui seja o mais importante de todos, porque traz o nosso tamanho, e o tamanho, talvez, do problema, do desafio. Hoje são 1.868 hospitais filantrópicos, 900 são hospitais únicos em alguma região e cidade, atendendo de forma regional. 25%, representa 25% dos hospitais de todo o país. Mesmo sendo 25%, representa 40% dos leitos do SUS. É insubstituível isso a prazo longo, não falo nem a curto prazo, a prazo longo não se consegue. 60% do atendimento do SUS é feito no sistema filantrópico, em alguns segmentos mais ou menos, área de transplante, a oncologia, esses números beiram quase os 100% de atendimento. Ressaltar aqui, porque às vezes a gente tem uma visão parcial da situação. 80% dos hospitais eles são de pequeno e médio porte, e o problema aqui aumenta mais ainda, porque o de grande porte às vezes tem algumas alternativas para complementar seu orçamento, e esses pequenos e médio porte, na grande maioria, ainda que eles tenham a exigência de atender 60% do SUS, eles atendem praticamente 100% do SUS, então ele não tem alternativa. Qualquer aumento de despesa, qualquer aumento de custo pode inviabilizar a existência dessas unidades hospitalares. Geramos hoje 1 milhão de empregos diretos, acho que é importantíssimo sempre lembrar isso. Qual é esse universo de pessoas envolvidas nesse sistema dos hospitais filantrópicos? São 1 milhão de empregos direto. Segundo o IPARD, lá do estado do Paraná, para cada direto, se multiplica por 1,8 para os indiretos. Então, veja o tamanho da nossa responsabilidade e o tamanho da responsabilidade em tomadas de decisões. Aqui eu trago uma linha do tempo sobre a implantação dessa reforma tributária, né, que atinge seu ápice na previsão em 2033, com a extinção definitiva de todos os tributos e a substituição só pelo CBS e IBS, mas já com reflexos previstos a partir de janeiro do ano que vem, ainda com alíquotas indefinidas, mas nas alíquotas que estão sendo previstas já com impactos significativos.
já foi falado, mas é importante lembrar que elas têm a imunidade e isenção do CBS, do IBS, mas nas suas saídas, na prestação de serviço e fornecimento. Mas vai ter impacto porque os itens a serem adquiridos, serviços e tudo, vai ter um repasse de valores a mais, né? E a gente não tem a possibilidade de fazer a geração de débitos, né, para crédito dessas entradas. O tributo pago na aquisição, embutido nos preços dos fornecedores, torna-se custo definitivo e sem capacidade de recuperação no nosso caso. O resultado é um ônus tributário indireto, né, ricocheteado, né, como disse o Vanderlei, que acaba impactando no nosso custo. Algumas das alíquotas previstas, faladas sobre 28,5%, então vão gerar novamente aumento reais de custo. Hoje, custo é o principal custeio, custo é o principal desafio dos hospitais filantrópicos. Os hospitais filantrópicos, por recursos de emendas de parlamentares, conseguem, às vezes, alguns investimentos, mas custeio é o grande problema. E todas as ações, todas as medidas que impactarem em custeio dos hospitais só prejudicam e, muitas vezes, poderão inviabilizar alguns desses hospitais. Então, realizados no artigo 9º, né, são imunes também ao IBS e CBS, pela própria imunidade, mas sem a capacidade de fazer a tributação depois, né? Algumas alternativas que tem se falado sobre a questão de cashback, entendemos que ela é inexequível, até pelo tempo, né? Novamente um problema de caixa, de fluxos de caixa, até que se efetive esse cashback, o dinheiro já foi, o gasto já aconteceu, o endividamento vem aumentando. A redução da alíquota que está sendo estudado, de certa forma, não atende às necessidades dos hospitais, né? E o impacto sistêmico com a inexistência desses hospitais ou a dificuldade no fornecimento de serviço. Reconhece que a imunidade tributária foi preservada formalmente, entretanto, o imposto incidente nas compras torna-se um custo definitivo, né, resulta na redução de capacidade de atendimento, né, que é insubstituível a curto prazo. A regulamentação da reforma tributária não pode transformar essa imunidade em um custo oculto que reduz o atendimento à população. A nossa preocupação, a nossa missão, a missão de todos os hospitais filantrópicos, como o senhor bem disse no começo, não há distribuição de lucro, tudo é revertido à própria população e ela vai ser a grande prejudicada. Corrigir essa distorção não cria privilégio, preserva a capacidade do SUS de cuidar de milhões de brasileiros. A palavra sempre é uma posição de neutralidade, não temos nada contra, nem poderíamos ter nada contra a reforma tributária em si, mas temos uma preocupação muito grande das dificuldades que isso vem a trazer e até a perda de competitividade, né? Porque outras entidades terão mesmo do segmento hospitalar, terão uma redução do seu custo, dos não filantrópicos, sem a obrigatoriedade de atendimento ao Sistema Único de Saúde. Isso, do ponto de vista também de competitividade, reduz a nossa capacidade. Então, como já foi dito, a gente tem uma grande expectativa, senador, da sua condução, né, nesse relatório final, que possa minimizar ou zerar essas dificuldades que foram aqui apresentadas aí ao longo dessas apresentações. Muito obrigado. Eu agradeço a participação do Dr. Charles London, também, como já mencionei
nós já nos conhecemos há muitos anos, parabéns pelo trabalho, assim como a irmã Irani, e enfatizar do ponto de vista religioso que esse trabalho é interreligioso também, né? Todas as denominações religiosas têm, na verdade, iniciativas importantes nessa área da educação, da assistência, da saúde, né? Eu conheço inúmeras, né, no Paraná, no Brasil, e fazendo um trabalho de alta qualidade, né, de muita qualidade. E também entidades que fazem um trabalho muito bom, não participando de alguma denominação religiosa, né? Também trabalhos exemplares. E como foi colocado por todos, como carisma, né? Como missão, como vocação não remunerada na área, né, da administração também, da orientação, né? É claro que quando tem 1 milhão, né, de empregos diretos, esses empregos são remunerados, mas na quase totalidade essa administração, esse gerenciamento não regulamentado, quer dizer, não pago, né, não remunerado. O importante desse momento foi oportunizar para o Congresso Nacional e também para a sociedade brasileira a apresentação de uma pesquisa de fôlego importante, necessária para se ter os números, né? E apresentar esses números para a sociedade brasileira. Muito se discute sobre o terceiro setor. Todos nós que estamos nessa sala sabemos da importância, da necessidade, mas queremos que mais pessoas se envolvam nessa tarefa de compreensão do que seja o terceiro setor para o bem-estar do povo brasileiro. Por isso, a pesquisa que foi feita mostrando, radiografando, né, colocando, né, visivelmente, tangivelmente, né, o que acontece nessa área no Brasil. E a partir dessa primeira pesquisa, até a gente sugere que outras pesquisas aconteçam em cursos, em trabalhos de conclusão de curso, nas faculdades, universidades, nos trabalhos de especialização, lato sensu, mestrado, doutorado. Quer dizer, tendo uma pesquisa, a partir dela, muitas outras reflexões podem ser feitas, né? Então, eu tenho certeza disso, é uma coisa, né, que vai continuar por muito tempo. E valorizar isso, e dizer, olha, essa é uma riqueza que o Brasil tem, né, de atender 25% da população, por exemplo, nos hospitais, 40%, né, dos atendimentos, todos os empregos diretos, né? Eu até diria, né, olha, em algumas áreas a população estaria à mercê, né, ainda está à mercê, né, em muitas regiões e muitas cidades, porque o terceiro setor também tem um fôlego que precisa receber também recursos, incentivos, para que possa expandir e atender melhor a população, né? Alguém sendo prefeito e falar para os prefeitos, ou governador, ou presidente da República, deveria chamar o terceiro setor. Olha, vamos trabalhar juntos aqui, vamos fazer aqui o que podemos fazer, ampliar, olha, essa região, aquela outra, lá no Amazonas, o barco, né, o navio, né, de saúde lá, percorrendo aquelas comunidades todas, né, lá no interior do Pará, né, do norte do Brasil, lá em regiões vulneráveis, né? Quer dizer, muita coisa pode ser feita. E há necessidade de recursos. Porque, olha, uma vez eu visitei uma iniciativa lá no Paraná, e coordenada por uma freira. Ela disse, eu já estou cansada de fazer pizza, de fazer feijoada, de fazer isso. Não aguento mais, né? Perdi, já estou...
cansada, né, de fazer tanta iniciativa. E o poder público tem que ajudar, dizer, olha que bom, eu fui recebido nessa iniciativa da freira, nesse município, com os alunos tocando violino, né? Lá no interior do Vale da Ribeira, numa escola, essa é uma outra iniciativa, numa escola de 20 quilômetros de estrada de chão. Quer dizer, chego lá naquela escola, lá no interior, Vale da Ribeira, que é uma região extremamente debilitada também, com os alunos tocando violino também. Escola em período integral. Eu digo, olha, é isso que é necessário. O Brasil tem jeito desde que o governante fale, olha, não sou eu prefeito, não sou eu presidente, governador sozinho. Vamos nós juntos, nada sobre nós sem nós, né? É uma expressão, né? Vamos juntos, vamos trabalhar, a gente somar esforços, né? Caprichar mais nessa direção. Então, a gente está muito feliz, como Senado Federal, de ter aqui à disposição. Já combinei com a mesa, mas também com os participantes. Já está disponível o relatório, mas eu gostaria que fosse lido, né, com cuidado também o relatório, para ver também a mudança na tributação e qualquer outra necessidade que seja apontada, né, para o Senado. Olha, aqui tem um problema, lá tem outro, né, para que as soluções possam ser conseguidas. Alguém perguntou, entre uma fala e outra, né, a gente, claro que vamos pedir urgência para isso, aprovando, acho que não vai haver problema nenhum em aprovar na comissão, pede-se urgência para ir para o plenário, né, para ser aprovado também, né? Muito bom. Eu tinha dito no início desse nosso encontro, dessa nossa reunião, que teríamos que terminar assim até 4 horas, porque há o plenário hoje. E hoje discute-se no plenário o Estatuto do Aprendiz, né? Está aqui o Antônio também, que está nos ajudando bastante nesse sentido. Não sou eu o relator, mas acabei ficando o que se chama relator ad hoc na comissão. Mas o Antônio é uma pessoa que entende muito dessa área, né? Presidente também da federação, né? O Clóvis está aqui também, né? Que trabalhou com a doutora Zilda, minha tia, durante 20 anos também, né? Foi do Conselho Nacional de Saúde, o Rafael Bertoldi, né? Que coordena também, e todos e todas, né? Muito bem-vindos e bem-vindas. Agradeço em primeiro lugar a secretaria aí, que sempre se desdobra para tudo dar certo, aos expositores, expositora, né, irmã Irene? Animada, firme, sim? Sim, sempre. Sim, sempre, né? Agradecer aí a presença de todos e todas aqui no plenário da comissão, agradecer aos meios de comunicação do Senado. É importante, né? Porque o que foi falado hoje aqui vai ser repetido para o Brasil inúmeras vezes, e sempre haverá pessoas, olha, vou me deter mais nisso, quero ver esses dados, quero ver essa pesquisa, me interessa, né? É importante. Então, os meios de comunicação do Senado, todos que estão nos acompanhando, e eu penso que o grande objetivo da apresentação da pesquisa foi cumprido, e o chamamento para continuarmos juntos, né? Então, obrigado a todos, obrigado a todas, aos expositores, a irmã Irani, e declaro encerrada a presente reunião. Obrigado. No próximo Assunto de Estado, nós vamos falar sobre a influência das redes sociais na formação do seu, do meu
e do nosso voto. Qualquer lugar onde as pessoas se comunicam funciona como na vida real. Tem regra. Não é porque eu entrei na internet, estou numa rede social, que eu posso fazer o que eu quiser. Porque a impressão que a gente tem é que as pessoas perdem não só a noção de cumprimento de regra, mas de educação quando entram na internet. Assunto de Estado. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Desde o dia 16 de agosto, a corrida eleitoral começou a tomar conta das ruas e da internet. Nas ruas são permitidas passeatas, carreatas, acompanhadas ou não de carro de som ou mini-trio e entrega de panfletos. Os materiais impressos de campanha de cargos majoritários têm que ser produzidos também em braille. Deve ser levado em conta o percentual de pessoas com deficiência visual no cadastro eleitoral na localidade onde a propaganda será distribuída. Até 1º de outubro ficam permitidos os comícios e utilização de aparelhagem fixa de som entre 8 da manhã e meia-noite. Nestes casos, é necessário respeitar a distância mínima de 200 metros de locais como escolas e hospitais. Bandeiras são permitidas, mas não podem atrapalhar o trânsito. Adesivos em veículos também são liberados, desde que respeitem os limites de tamanho estabelecidos pela Justiça Eleitoral, de até meio metro quadrado ou perfurados no vidro traseiro inteiro do veículo. Essa propaganda não pode ser paga. Já na internet, os candidatos podem impulsionar conteúdos e utilizar sites e redes sociais para divulgar suas propostas. Na imprensa escrita, anúncios pagos no jornal ou na versão digital ficam permitidos até o dia 2 de outubro. Detalhes muito importantes. A propaganda eleitoral só pode ser feita em língua nacional. Precisa mencionar o partido político e não pode qualquer conteúdo de violência política contra a mulher e nem preconceituoso. Agora é lei. O teste de cosméticos, itens de higiene e perfumes em animais domésticos e selvagens está proibido. A vedação vale para produtos com fins estéticos e de limpeza corporal. A medida torna necessária a busca por alternativas aos testes em animais. A lei estabelece um prazo de 2 anos para adequação às normas de testagem. Já os testes de medicamentos em animais continuam permitidos. O Senado votou, agora é lei. Renata Salvini, o que você faz para evitar cair em golpes virtuais? Hoje em dia eu faço 2 coisas. A primeira é sempre confiar desconfiando. Se alguém entra em contato comigo, seja por telefone, por e-mail, por mensagem, eu vou no site oficial da empresa ver se realmente eu estou com algum problema, alguma pendência. E a outra é conversar sobre golpe. Quanto mais a gente sabe, mais a gente consegue se precaver. Agenda Econômica, nesta terça, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Foi ontem? Foi antes de ontem. Tava vindo ela presenciou. Ônibus. Aí o homem viu ela com o braço feito a pintura e falou assim: ah, aquela mulher, aquela moça ali é indígena? Eu falei assim, sim, por quê? É índia, né? Ele falou. Não, é indígena. Aí ele foi e eu falei sim, por quê? Ele falou assim, deu pra perceber pelas tatuagens. Aí eu olhei assim pra ele assim, com a cara assim, tatuagem. O homem veio me insultando até eu descer aqui. Veio, como chegou do lado de outra pessoa que não conhecia, começou a falar assim, aquela mulher ali indígena ali, aquela moça ali. Era que índia que ele falava. Veio. Olha só, olha, tá vendo ali, olha aí, diz que é índia de verdade. Olha aí, olha que índia. Onde é essa tribo? Falando alto, dentro do ônibus. Aí ele falou assim, essa índia aí, que me deram uma índia dessa. Até eu descer, né? A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por 2 termos, mar mais inhã. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é inhã, que quer dizer correnteza. Então Maranhã virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. O movimento negro, o movimento hip-hop, o movimento social, ele tem a consciência política de que ele tem que habitar nossos territórios. Que modelo de segurança é esse que a gente financia, né? E que não traz segurança para a população preta no Brasil? Segurança pública, para mim, seria mais casa GOG, mais biblioteca, mais diálogo.
Que Brasil é este? Nesta quarta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. O homem disse, não, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. PEC do fim da escala 6x1 chega a CCJ e tem relator definido. Senado celebra 80 anos do Tribunal Superior do Trabalho. E saiba como os candidatos e partidos podem usar a inteligência artificial nas eleições. E quem conta pra gente é a Paula Oda, do Senado Verifica. E veja também a agenda das atividades previstas para esta semana aqui no Senado. Olá, boa tarde. Agora são 13 horas e 30 minutos e o Senado Notícias começa agora. Já foram escolhidos os relatores do PEC do fim da escala 6x1 e da PEC da Segurança Pública. As matérias começam a tramitar na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O presidente da CCJ anunciou as escolhas pela internet. O presidente Davi Alcolumbre, como esperado, acabou de mandar para a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que eu presido, as duas propostas de emenda constitucional, a da segurança e aquela que reduz a jornada de trabalho de 6x1 para 5x2. Eu já indiquei 2 relatores. O relator da 6x1 será o senador Omar Aziz, do estado do Amazonas, do meu partido, o PSD. E o que vai relatar a PEC da segurança é o senador pelo estado de Sergipe, Rogério Carvalho, que terá o relator e terá uma tramitação regimental no comando que eu estou da Comissão de Constituição e Justiça. Esperamos ainda oferecer essa matéria e com promulgação dela ao Brasil, já que 2 matérias passaram pela Câmara dos Deputados. Cabe agora nós no Senado trabalharmos para efetivamente oferecer ao Brasil uma PEC de segurança que acabe com o crime organizado e aquela que é de interesse do trabalhador, que lhe dê o dia de sábado e domingo para o seu descanso. Ele vai produzir muito mais e se fará justiça trabalhista. Esse é o meu compromisso. Vamos juntos trabalhar, lutar e favorecer o nosso país. E os 80 anos do Tribunal Superior do Trabalho foram comemorados em sessão especial no plenário. Os participantes enfatizaram os desafios em julgar ações no cenário de avanço da inteligência artificial e de outras mudanças no mundo do trabalho. Magistrados, presidentes de tribunais regionais, desembargadores, servidores, advogados, representantes do Ministério Público e de associações de trabalhadores participaram da sessão, que lembrou os 80 anos do TST, Instância Máxima da Justiça do Trabalho. Criado em 18 de setembro de 1946, o TST é responsável pela aplicação da legislação trabalhista no país e julgamento de questões relacionadas às relações entre trabalhadores e empregadores. Na sessão, eles lembraram as transformações no mundo do trabalho nesses 80 anos e os desafios que essas mudanças trouxeram. Diante de novas configurações das relações produtivas, o tribunal foi chamado a interpretar o ordenamento jurídico sem perder de vista a matriz protetiva que historicamente caracteriza o direito do trabalho. Como assegurar que a inteligência artificial amplie oportunidades em vez de reproduzir ou aprofundar discriminações? Como proteger direitos em relações de trabalho cada vez mais mediadas por algoritmos e plataformas?
Como garantir saúde e segurança no contexto de mudanças climáticas, com aumento do estresse térmico e de novas tecnologias? Novas possibilidades se abrem, novos riscos também surgem. Diante deles, existe uma fronteira que não podemos ultrapassar. Nenhuma inovação pode significar retrocesso na dignidade da pessoa humana e no valor social do trabalho e da livre iniciativa. A Justiça do Trabalho precisa estar preparada para os dois, preparada para compreender as novas relações que surgem com a tecnologia, sem perder de vista aqueles que continuam submetidos às formas mais antigas de exploração. Também ganha cada vez mais importância o combate à violência, ao assédio, inclusive, e de maneira especial nesse momento, ao assédio eleitoral e à discriminação no ambiente de trabalho. A garantia de redução da jornada de trabalho, prevista na proposta de emenda constitucional que tramita no Senado, também foi citada por alguns participantes da sessão como uma medida para garantir melhores condições para os trabalhadores do país. É nesse cenário de superação e modernização que também se insere a histórica discussão em tramitação nesse Senado Federal sobre a redução da jornada de trabalho no Brasil. A PEC 221 de 2019, que propõe o fim da chamada escala 6x1 e a redução da jornada máxima semanal de 44 para 40 horas sem redução dos salários, é um clamor que o Parlamento deve ter a sensibilidade de acolher, debater e aprovar. É urgente que o Brasil ponha o fim da escala 6x1 e promova a redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais sem redução salarial. Isso é modernizar as relações de trabalho. É mais saúde, menos acidente, é mais emprego, é mais dignidade, é mais produtividade, mas principalmente é mais vida. E confira agora o que está previsto para acontecer esta semana aqui no Senado. Nessa terça-feira, às 10 horas, a Comissão de Assuntos Sociais deve se reunir para discutir projeto que propõe a instituição de agosto como mês nacional de combate à desigualdade social e de enfrentamento à pobreza. Às 9 horas de quinta-feira, uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos deve debater a regulação do medicamento usado no tratamento da distrofia muscular de Duchenne, bem como as políticas públicas voltadas às doenças raras. E a semana se encerra às 3 da tarde de sexta-feira no plenário do Senado com uma sessão especial para celebrar o Dia do Maçom, comemorado em 20 de agosto. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Nunes Marques, servidores públicos, técnicos e outras autoridades da Justiça Eleitoral vieram conferir se o sistema de votação eletrônico está funcionando para valer. Todas as 24 sessões eleitorais do município maranhense, tanto na zona urbana quanto na rural, foram mobilizadas. E os mais de 15 mil eleitores tiveram a oportunidade de atender a essa convocação extra da Justiça Eleitoral. A eleição simulada no estado do Maranhão é uma iniciativa estratégica que vem se consolidando como um instrumento essencial de validação de sistemas, equipamentos, processos e procedimentos eleitorais ao longo de todo o ciclo de preparação para o pleito. Esta edição de 2026, inserida formalmente no contexto dos testes oficiais previstos no Plano Geral de Testes da Justiça Eleitoral, ocorre hoje aqui na cidade de Paulina Neves. A liderança demonstrada pela Corte Maranhense ao conduzir um projeto de tamanha envergadura técnica atesta o elevado grau de profissionalismo e o compromisso com a salvaguarda da vontade popular e a integridade do sufrágio. Em horário reduzido, apenas no período matutino, o teste forneceu uma referência do tempo médio gasto pelo eleitor na identificação biométrica e também na digitação dos números dos candidatos. O trabalho e a dedicação de Vossas Excelências e de cada servidor, técnico e colaborador constituem, em última análise, a garantia de que continuaremos a trilhar a jornada da democracia com absoluta solidez, transparência e orgulho de nossa competência técnica. Nós tivemos um probleminha técnico aqui, então vou explicar para vocês sobre o que era essa matéria. Foi no município de Paulino Neves, nos Lençóis Maranhenses, que os eleitores foram chamados a votar na última sexta-feira.
Mas calma, não foi uma votação antecipada, não. O dia da eleição continua sendo no primeiro domingo de outubro. O que aconteceu lá foi uma eleição simulada com candidatos fictícios para testar urnas e sistemas e procedimentos. Então não assusta não, o que vocês acabaram de assistir foi essa matéria. E neste ano, a renovação do Senado será de 2/3, ou seja, 54 parlamentares deverão ser eleitos. Mas atenção, votar 2 vezes no mesmo nome anula a segunda escolha. Por isso, leve os números de 2 candidatos distintos para senador. A eleição do Senado não prevê a votação para o total de parlamentares a cada 4 anos, como ocorre na Câmara dos Deputados, nas Assembleias Legislativas ou nas câmaras municipais e distrital. A cada pleito, a renovação é parcial no Senado. Em 2022, foi de 1/3 ou 27 senadores. Neste ano, será de 2/3, ou seja, 54 vagas. Na prática, no lugar de 1, o eleitor vai escolher 2 nomes para o Senado em outubro. A cada 8 anos, nós temos eleição para 2 senadores de cada estado do Distrito Federal, que é o que vai acontecer, né, nesse ano de 2026. 2 senadores têm o seu mandato encerrado agora, em 1º de fevereiro do ano que vem. Então, serão eleitos para essas 2 vagas 2 senadores. E aí, cada eleitor tem 2 votos. Né? A eleição para o Senado é uma eleição majoritária. Cada eleitor vota em 2 senadores e os 2 mais votados serão eleitos. A Justiça Eleitoral esclarece, no entanto, que votar 2 vezes no mesmo candidato poderá anular o segundo voto. Por isso, é recomendável o eleitor levar os números de 2 senadores diferentes. Na primeira vaga do Senado vai aparecer a foto e o nome do candidato. Na segunda vaga do Senado, se ele tentar votar de novo, vai aparecer a palavra nulo. Se ele confirmar, aquele voto vai para nulo. Se ele quer que o voto dele seja válido, ele vai ter que apertar corrige e digitar um número de outro candidato. Na hora da votação para senador, serão exibidas as fotos do candidato e dos 2 suplentes. E no caso do Senado, não vale o voto no partido. O eleitor terá que digitar os 3 números de cada um dos 2 candidatos. Nos cargos proporcionais, se ele digitar os 2 primeiros dígitos do número do candidato, ele vai votar no partido. Se ele confirmar, ele vota no partido. O partido aqui é SPE. Tá? Se ele confirmar, ele vota no partido. Ó. Voto na legenda. No caso do Senado é diferente, ó, 911, 91 não é, tá vendo? É só nos proporcionais, só deputado federal ou deputado distrital ou estadual nos outros estados. Aí no caso do senador, ele tem que saber o número do partido. Se ele tem 3 dígitos, ele tem que digitar 3 dígitos. E agora são 13h42 e nós vamos falar sobre uma ferramenta que está presente na vida de todo mundo, a inteligência artificial, que já faz parte da rotina de muitas pessoas e vai ter um papel importante nas eleições. Mas até onde candidatos e partidos podem usar essa tecnologia? E o cidadão pode produzir conteúdo eleitoral gerado em IA e publicar? Para responder essas e outras perguntas, recebemos hoje a Paula Oda, do Senado Verifica. Boa tarde, Paula. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Boa tarde, Isadora. Eu que agradeço. Vamos começar do básico? O candidato pode usar a inteligência artificial na campanha eleitoral ou o uso está proibido? Pode usar. O uso de inteligência artificial é permitido nas campanhas pelos candidatos, pelos partidos e também pelos eleitores, mas existem regras. O Tribunal Superior Eleitoral regulamentou o uso de IA para dar transparência e evitar a desinformação. Em linhas gerais, a divulgação de conteúdo produzido ou alterado por inteligência artificial precisa ser identificado. Existem também os usos proibidos, como as deepfakes. Esse material artificialmente criado, normalmente vídeos e áudios, se passando por uma pessoa, está completamente proibido, mesmo com autorização para utilizar a imagem e voz de uma outra pessoa.
Também está proibido o uso de IA para prejudicar a integridade do processo eleitoral, ou seja, a integridade das urnas, né? Tem que tomar muito cuidado, né? Porque tem muita informação errada e tem uma outra determinação importante também que teve, que a gente viu, que foi vedar a sugestão, né, de candidatos, de não aparecer aquele patrocinado, né, aquela coisa. Senão você abre para olhar a sua rede social e toda hora está lá, né, aparecendo sugestão de candidatos, aparecendo tudo que não é para aparecer, né? Exatamente. O uso as plataformas de inteligência artificial, como o ChatGPT, como o Claude, como o Gemini, qualquer uma delas, a que você usar, não pode fazer recomendação de voto ou ranquear candidatos, mesmo que o seu usuário peça. Elas podem gerar respostas, claro, sobre o perfil dos candidatos, responder informações que ajudem na decisão do voto, mas não podem sugerir o voto. E a gente viu também que existe que é obrigada a identificação, né? Existe especificação de como informar sobre o uso da inteligência artificial? Sim, existem algumas regulamentações, né, previstas pelo TSE. A regra é ser identificado de forma explícita, destacada e acessível, onde todo mundo possa ver facilmente. Nas redes sociais, por exemplo, que é a principal fonte de informação dos brasileiros hoje, o TSE exige que as plataformas criem espaços destacados para identificação de uso de IA. Em outros canais de comunicação, como em material impresso, por exemplo, a informação deve aparecer em cada página que tiver conteúdo produzido por IA. O destaque vale para todos os veículos, então não pode colocar escondido não, precisa estar destacado. É importante porque o que vai ter de conteúdo falso e vai ter muita sugestão, muito patrocínio, então a gente tem que tomar cuidado mesmo. E o que acontece, Paulo, fala pra gente, se uma campanha publicar um conteúdo já sem essa identificação obrigatória? Em primeiro lugar, a resolução do TSE prevê a remoção imediata do conteúdo pelas plataformas ou por decisão judicial. Caso isso não ocorra, pode haver punição com a indisponibilização do serviço de comunicação e multa. E mesmo a remoção do conteúdo não impede a implicação de multa prevista, que varia de 5 a 30 mil reais. Mas as consequências não acabam por aqui. Pode existir também consequências eleitorais, como a cassação do mandato, por exemplo, ou consequências civis, administrativas e, dependendo da situação, até consequências criminais. Uma coisa que a gente vê também é que existem regras especiais para os dias próximos à votação, né? Ou seja, o que muda com conteúdos feitos com IA nesse período? Sim, Isadora, nas 72 horas antes do dia da votação e nas 24 horas depois do dia da votação é proibido publicar, republicar e impulsionar conteúdos produzidos ou alterados por inteligência artificial. E essa proibição vale mesmo que o conteúdo esteja devidamente identificado e que cumpra as outras exigências também. Tem bastante regra, né? Justamente para ver se a gente consegue coibir todo esse uso de IA, né? E Sim. Os chats também, eles podem ser usados nas campanhas? Pode usar a inteligência artificial para conversar com os eleitores, por exemplo? Pode, mas a tecnologia não pode ser utilizada para fazer o eleitor acreditar que está conversando com um candidato ou com uma outra pessoa real, quando, na verdade, está falando com uma inteligência artificial. O uso de comunicação como IA também deve ser informado ao público, então não pode utilizar como se fosse uma pessoa real ou como se estivesse falando com um candidato, não. Porque é complicado, né? Imagina a pessoa fala, hoje eu conversei com o candidato fulano de tal, anteontem com o outro, e as pessoas começam a acreditar nisso mesmo, né? Exatamente. Então a gente tem que tomar muito, muito cuidado. E como que o eleitor pode perceber se uma imagem, um áudio ou um vídeo foi feito com inteligência artificial? Esse é um grande desafio, Isadora. As ferramentas de IA estão cada vez mais sofisticadas e avançadas e nem sempre é possível identificar uma manipulação apenas olhando ou ouvindo o material, gente. A recomendação é não depender apenas da aparência do conteúdo. Procure a identificação de IA que está exigida, né, na regulamentação do TSE, verifique quem está publicando, pesquise se a informação também foi publicada por outros veículos de comunicação e consuma as informações com senso crítico. Desconfie também quando o conteúdo parece ser feito simplesmente para atacar, provocar raiva ou sugerir que você, eleitor, está sendo enganado por um segredo ou precisar agir de forma imediata para impedir que algo pior aconteça. Outra dica é checar
os verificadores de notícia, por exemplo, o do TSE, a página Fato ou Boato, que foi reformulada, né? Atualizada para as eleições de 2026. Acesse a página da Justiça Eleitoral, a página é Justiça Eleitoral, com C e não com C cedilha, .jus.br, fato ou boato. É importante falar isso, porque não é só a página do TSE, tá, gente? Também tem o Senado Verifica. Exatamente. Né? Ou seja, ao mesmo tempo que tem muita ferramenta para tentar enganar o eleitor, também tem muita ferramenta para ajudar, para verificar. Então, não dá para ficar falando por aí que está caindo em fake news, né? Vamos ficar esperto, atento, para evitar repassar informações erradas, cair no erro, né? Porque tudo isso é muito sério. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. A época de eleições é uma época em que a gente exerce a nossa cidadania, né? A democracia. Então, a gente tem que ficar atento para poder exercer da melhor forma possível. É um esforço concentrado do TSE com o Senado Federal e de várias outras instituições para que a gente consiga lutar contra a desinformação e fazer uma eleição melhor, né? Paula, muito obrigada pela sua presença aqui. Até segunda que vem. Né? Muito obrigada, Isadora. Os danos causados em mulheres pelo Essure, que é um método contraceptivo permanente, foram debatidos na Comissão de Direitos Humanos. O implante foi suspenso pela Anvisa no Brasil em 2019. Os participantes também discutiram como aumentar a segurança dos procedimentos para evitar a gravidez. O Essure foi criado como uma alternativa à laqueadura. É um método contraceptivo permanente e consistia na colocação de pequenos implantes nas tubas uterinas. Com o tempo, surgiram relatos de complicações associadas ao dispositivo, como dor crônica, alterações no sangramento, perfurações, migração do implante e reações de hipersensibilidade. No Brasil, a Anvisa chegou a suspender o produto em 2017, mas ele foi liberado meses depois. Em 2019, o registro foi cancelado e novos implantes deixaram de ser autorizados no país. Eu fiz o implante em 2012. No momento do implante, eles me deram somente um comprimido para dor. No exato momento que estava sendo feito, eu senti muitas dores, muitas cólicas abdominais, vomitei, passei muito mal na colocação do dispositivo. O médico ginecologista Rafael Câmara reforçou que os danos causados às mulheres podem ser permanentes e disse que nunca aceitou realizar o procedimento. Ele afirmou que desde 2012, alertas foram feitos sobre a insegurança do produto e que quem defendeu o Essure tem que ser responsabilizado. Embora o Essure não tenha sido incorporado como tecnologia no SUS, foi adquirido por alguns estados. E aí esse é o ponto que é importante também, porque na hora de ver as responsabilidades, todo mundo empurra para o outro. E aqui não é uma crítica, não. É fato. Né? Não foi uma política do Ministério da Saúde. Quem é gestor do SUS, como eu já fui gestor máximo do SUS, a gente sabe que cada um tem sua responsabilidade. No Rio de Janeiro, por exemplo, foi a Prefeitura do Rio de Janeiro que comprou e optou por colocar. É ela que tem que resolver o problema. Se a gente pensar realmente na remoção, como se fizéssemos uma remoção universal do Essure, então já que ele está sujeito a eventuais eventos adversos, né? Não, como o doutor Rafael muito bem colocou, é um procedimento complexo. Não dá para se entrar por esteroscopia novamente e removê-lo, simplesmente retirá-lo. Nós não o alcançamos, não há um dispositivo feito para isso e o processo inflamatório já está todo instalado ali, ele já está fibrosado ali, realmente aquilo não vai sair. Seria algo absolutamente perigoso para a nossa paciente, com risco de rompimento de órgãos, de trompa, de sangramento, de emergência e, no final, até um risco de vida. Né? Então, o procedimento, se a gente pensa numa remoção, é por via abdominal, buscando sempre que possível uma cirurgia minimamente invasiva, que é a laparoscopia. Em 2021, o Ministério da Saúde publicou uma nota técnica com orientações para o acompanhamento das mulheres que receberam o Essure. Os gestores foram orientados a fazer uma busca ativa dessas pacientes e garantir acolhimento, acompanhamento e avaliação médica multiprofissional. O que o caso do Essure nos ensina sobre todos os dispositivos médicos implantáveis, a importância da gente realmente fazer esse monitoramento.
E para a gente pensar no futuro, né, garantir algumas ações que podem minimizar ou mitigar esses efeitos e esses danos. Então, pensar aqui em algumas lições que a gente pode aprender para fortalecer a política pública sobre esses dispositivos médicos implantáveis, é o registro do fabricante, modelo e lote no prontuário, integração assistência vigilância, documentação entregue sempre à paciente para que ela tenha as mesmas informações que ficam registrados no prontuário. O Ministério da Saúde disse que não comprou o produto e, por isso, não tem poder de cobrar reparação financeira do fabricante. A senadora Damares Alves disse que quer ouvir os responsáveis pelo dispositivo. Eu acho que a próxima audiência tem que estar aqui na mesa o laboratório, CNJ, Conselho Nacional de Justiça, Defensoria Pública da União, a representação dos defensores estaduais. Nós vamos ter que continuar essa conversa, porque o que eu vejo aqui são mulheres em sofrimento. Estado e município vai arcar com a conta de um laboratório? Eu estou arrependida de não ter trazido o laboratório para sentar nessa mesa aqui, arrependidíssima, mas a gente vai fazer uma outra. E a eleição deste ano vai renovar 2/3 do Senado. São 54 das 81 cadeiras em disputa, 2 por unidade da federação. As outras 27 pertencem aos senadores que foram eleitos em 2022 e têm mandato até 2031. Dos 54 senadores que chegam ao fim do mandato, 32 tentam a reeleição. Outros 9 disputam cargos diferentes ou integram chapas como suplentes. E 13 não concorrem nas eleições deste ano. Isso significa que, independentemente do resultado das urnas, pelo menos 22 das 54 cadeiras terão novos titulares a partir do ano que vem. Mas a mudança na composição do Senado pode ir além das 54 cadeiras que estão em disputa, porque 27 dos senadores que têm mandato até 2031, 9 concorrem aos governos estaduais. Se forem eleitos, deixam o Senado e dão lugar aos respectivos suplentes. Para o analista político Neuriberg Dias, o histórico mostra que a disputa de 2/3 das cadeiras costuma produzir forte renovação e comparou esta eleição com a de 2018, quando apenas 8 senadores se reelegeram. A gente avalia que a renovação ela tende a ficar no mesmo patamar, pode ter uma margem maior de 8 a 10, nossa expectativa de que esses permaneçam no mandato e reduzam um pouquinho ou auxiliem um pouco a renovação. Mas o fato é que vai mexer mais, na nossa expectativa, na movimentação de cadeiras, né, do centro e da direita do que dos partidos que compõem a aliança com o governo federal. Segundo o TSE, a disputa pelas 54 cadeiras do Senado tem 314 candidatos. São, em média, 5,8 candidatos por vaga. Neuriberg Dias acredita que a procura pelo Senado se deve pelo protagonismo que a casa tem assumido nos últimos anos. A só tem um protagonismo muito grande comparando aí as duas últimas legislaturas, né? Não só do ponto de vista na relação com o Poder Executivo, que era determinante para a reeleição de quem estava em mandato hoje. Hoje eles têm recursos do fundo eleitoral e recursos das emendas individuais, que isso potencializa a eleição, e eles tomaram um protagonismo do ponto de vista da agenda política nacional. Então foi o Poder Legislativo e Senado que partiu as grandes reformas nos últimos anos de matérias que foram sancionadas pelo presidente da República. E depois de uma semana intensa em Brasília, a edição 2026 do Jovem Senador chegou ao fim na sexta-feira. O encerramento das atividades foi com uma sessão de votações no plenário do Senado. Na sexta-feira, os 27 jovens discutiram e aprovaram 3 projetos de lei criados por eles mesmos durante a semana de vivência legislativa. O primeiro cria uma política de apoio ao estudante imigrante e refugiado para estimular o acesso e a permanência de crianças e adolescentes estrangeiros no sistema escolar brasileiro. Os estudantes sugeriram que a lei receba o nome do jovem senador de Roraima, Juan Guevara, que é venezuelano. A homenagem reconhece sua histórica
sua histórica de superação e reforça a importância de garantir oportunidades para que estudantes imigrantes possam desenvolver plenamente seu potencial e contribuir para a sociedade brasileira. O segundo projeto aprovado estabelece uma política de desenvolvimento escolar e cidadania, voltado a estudantes da rede pública de ensino. A inclusão digital não pode depender da condição financeira da família. O acesso deve acontecer principalmente dentro das escolas públicas, com internets adequadas, equipamentos e profissionais capacitados. Além disso, o programa deve priorizar estudantes e escolas em situações de vulnerabilidade. Então, focamos não somente no ensino médio, mas também no ensino fundamental. E em uma edição com recorde de participação feminina, não poderia faltar um projeto com foco na prevenção à violência contra meninas e mulheres. Esse projeto de lei, ele irá trabalhar todos os espaços, todos os eixos e âmbitos. Ele tem na sua formação artigos que trabalham na mulher em termos de educação, tecnologia e mídia e na segurança pública. Então, em todos os eixos, ele estará prevenindo que nós pudéssemos viver de forma segura, de forma que nós não tivemos violência, assédios e demais coisas. Eu quero sim que esse projeto de lei ele vire uma lei mesmo, para que talvez assim nós possamos viver um pouco melhor, sem esse medo a todo momento de sofrer uma violência ou algum assédio ou abuso. Agora, os 3 projetos vão ser analisados pela Comissão de Direitos Humanos do Senado como sugestões legislativas. Se forem aprovados pelos senadores, os textos vão seguir a tramitação de um projeto de lei convencional. Está encerrada a ordem do dia. Que bacana, né? Todos eles com pinta já de gente grande. E publicado nessa quinta-feira o relatório de acompanhamento fiscal da Instituição Fiscal Independente do Senado prevê um déficit estrutural de 1,4% do PIB até o segundo semestre deste ano. Menos de 2 meses da eleição, a Instituição Fiscal Independente do Senado indica que o horizonte desejável para o futuro do país impõe um ajuste estrutural mais profundo e sustentável. O estudo do mês de agosto aponta que as despesas obrigatórias e discricionárias rígidas crescem de forma contínua mais do que a margem de liberdade do governo para financiar e implantar programas e projetos governamentais. O que os números mostram foi uma piora do déficit primário estrutural ao longo dos 2 primeiros trimestres de 2026. Isso aconteceu basicamente por causa de uma pressão maior de despesas e apesar de que a receita tem crescido também de uma maneira robusta. Segundo a IFE, o quadro geral permanece inalterado. Apesar de fatos específicos que impactaram os números dos primeiros 7 meses do ano, como a aceleração do pagamento de emendas parlamentares em função da legislação eleitoral, da queda das despesas com Bolsa Família e do crescimento das receitas derivadas do aumento dos preços do petróleo a partir de maio, como consequência do conflito do Oriente Médio. A atualização do resultado primário estrutural calculado pela IFE também mostra a tendência de agravamento dos desequilíbrios fiscais presentes na realidade brasileira. A estimativa é que, até o segundo trimestre deste ano, o déficit estrutural tenha sido de 1,4% do PIB, ante um déficit estrutural de 0,7% do PIB no mesmo período de 2025. Diria que pode haver um agravamento do desequilíbrio, porque hoje o déficit primário efetivo, o resultado primário efetivo é deficitário. Nos números do governo, esse resultado primário vai ser negativo em 52 bilhões neste ano, ou seja, se não fossem as deduções legais de despesa, o governo deixaria de cumprir a meta. Então, só consegue cumprir a meta na margem mínima da tolerância por causa dessas deduções. E nós voltamos a qualquer momento com mais informações ao vivo sobre as notícias do Senado. Enquanto isso, acompanhe o nosso site senado.leg.br/TV e também as nossas redes sociais. Até já!
No próximo Assunto de Estado, nós vamos falar sobre a influência das redes sociais na formação do seu, do meu e do nosso voto. Qualquer lugar onde as pessoas se comunicam funciona como na vida real. Tem regra. Não é porque eu entrei na internet, estou numa rede social, que eu posso fazer o que eu quiser. Porque a impressão que a gente tem é que as pessoas perdem não só a noção de cumprimento de regra, mas de educação quando entram na internet. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Os hemocentros públicos, eles são responsáveis pela coleta, processamento, distribuição e atendimento 100% da rede pública de saúde do país, para atender todos os pacientes que precisam de transfusões, seja em situação pontual, urgente, seja para atender aqueles pacientes que têm doenças crônicas e precisam de transfusão para, de fato, se manterem. Antes de mais nada, sempre trabalhar a questão da educação em saúde. Então, desmistificar os mitos, as lendas urbanas que nós temos ainda relacionadas à doação de sangue. Nós ainda ouvimos muito, por exemplo, se eu for doar sangue, eu vou me contaminar. Não existe, pessoal, qualquer possibilidade de contaminação para o doador. Você não vai, afinal, engrossar o sangue, não vai engordar ou emagrecer, não é viciante. A gente brinca que o vício é no sentido da solidariedade, do altruísmo, dessa responsabilidade social e, acima de tudo, um gesto de cidadania. Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. O homem disse logo, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. A 34ª reunião extraordinária da Comissão Permanente de Educação e Cultura da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura. Essa é a terceira audiência pública realizada nos termos do requerimento 17 de 2026 da Comissão de Educação e do requerimento 26 da Comissão de Educação, ambos de minha autoria, para avaliar o programa Escola em Tempo Integral no exercício de 2026. A reunião será interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal E-Cidadania na internet em www.senado.leg.br/e-cidadania. Ou pelo telefone da ouvidoria 0800 061 2211. Tenho a alegria de convidar para compor a mesa, para estar conosco, convidados extraordinários que a receber o convite, aceitaram e estão de forma presencial. Convido com muita alegria para estar do meu lado esquerdo, não é o melhor lado, mas está aqui da minha esquerda, César Calegari, com muito carinho, presidente do Conselho Nacional de Educação. Obrigada, professor. Bem-vindo. Muito bem-vindo, professor. Convido para estar comigo também. Agora do meu lado direito, que é o melhor lugar, o Fábio Pereira Bravin, diretor de Estatísticas Educacionais do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. Que alegria! Muito bem-vindo. Obrigada por estar conosco, tá bom? Agora, para a gente deixar essa mesa bela, nós vamos chamar para compor a mesa, para estar aqui do meu lado direito, a senhora Odisseia Pinto de Carvalho, secretária de Assuntos Educacionais da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Que alegria! Que bom, né? Você veio aqui. Obrigada, legal, viu? Vamos ficar aqui do meu lado. Tudo bem. Fábio. E também convido para completar essa mesa de forma presencial, Josiara Diniz, senhora Josiara Diniz, gerente de Relações Governamentais do Instituto Sonho Grande. Que alegria!
Nós também teremos a participação dessa audiência pública de forma remota. A nossa querida Josiara Diniz, Jucineide, a Jussiara já está aqui. A Jucineide Fernandes, que é a secretária de Educação do Estado do Ceará, que já participou de uma audiência da avaliação do programa Escola Integral e vai novamente estar conosco nesta tarde. Senhores, essa audiência tem como objetivo examinar se a expansão da educação em tempo integral está alcançando de forma efetiva os estudantes, escolas e territórios prioritários da política pública, bem como se a aplicação da jornada escolar vem sendo acompanhada de qualidade pedagógica compatível com os objetivos estabelecidos pela Lei 14.460 de 2023. Nas duas audiências anteriores, essa comissão debateu os mecanismos de financiamento, a infraestrutura e a sustentabilidade da política. E, em seguida, a adesão dos estados e municípios ao programa, a evolução das matrículas e as diferenças observadas entre as redes de ensino. Inclusive, os dados apresentados na audiência, esses dados já estão públicos, mas farão parte do nosso relatório final. E informo, professor César, que as audiências foram muito ricas, foram extremamente interessantes. Só que a nossa avaliação ela não se limita às audiências públicas. Nós também estamos trabalhando, buscando dados por meio de requerimentos de informações, por meio de consultas, por meio de diligências. É dessa forma que a gente vai fazer a entrega do relatório. Audiências públicas é apenas uma das formas que nós estamos avaliando a política, atendendo o regimento interno do Senado, o artigo 96, que obriga as comissões a avaliarem, ao longo do ano, uma política pública temática. Hoje queremos compreender o que acontece depois que a matrícula em tempo integral é criada. Queremos saber se a ampliação da jornada escolar está sendo acompanhada de uma proposta pedagógica consistente, capaz de promover o desenvolvimento integral dos estudantes. Queremos entender se a política está chegando prioritariamente às escolas, aos estudantes e aos territórios que mais necessitam desta oportunidade educacional. E queremos identificar quais condições são indispensáveis para transformar o aumento do tempo de permanência na escola em melhoria efetiva da aprendizagem, da permanência escolar e da redução das desigualdades educacionais. Essa discussão é especialmente importante porque ampliar o número de matrículas em tempo integral por si só não garante que os objetivos da política sejam alcançados. A educação integral pressupõe muito mais do que o aumento da carga horária. Ela exige reorganização curricular, integração entre diferentes experiências de aprendizagem, formação adequada dos profissionais da educação, fortalecimento da gestão escolar e capacidade das redes de ensino de oferecer uma proposta pedagógica coerente com o desenvolvimento integral dos estudantes. Além disso, a própria expansão da política precisa ser analisada sob a perspectiva da equidade. É fundamental verificar se os investimentos públicos estão beneficiando prioritariamente os estudantes e territórios em situação de maior vulnerabilidade social e educacional, contribuindo efetivamente para reduzir as desigualdades historicamente existentes no sistema educacional brasileiro. E aí, senhores, por que eu insisti que a audiência acontecesse mesmo com senadores participando dessa semana de forma online? Porque tão logo encerrar a eleição, a gente começa o debate do orçamento da União. E a gente gostaria, inclusive, de, nessa audiência, se possível, a gente voltar ao tema no que for necessário com relação ao financiamento e o orçamento. Eu não tenho política pública fortalecida sem dinheiro. E o lugar de discutir o orçamento é nessa comissão.
dessa comissão para a comissão de orçamento. Então, por isso que eu estou insistindo demais da gente fazer a avaliação antes da gente fechar o orçamento da União. Para contribuir com essa reflexão, convidamos representantes de diferentes instituições, cada uma responsável por uma dimensão essencial da política pública. Reunimos hoje especialistas na produção de evidências e indicadores educacionais, na implementação da política pelas redes estaduais de ensino, na pesquisa e disseminação de boas práticas em educação integral, na promoção da equidade educacional e na representação dos profissionais da educação. Ao reunir essas diferentes perspectivas, esperamos identificar elementos que contribuam para o aperfeiçoamento desse programa, fortalecendo sua capacidade de oferecer uma educação em tempo integral que combine expansão da oferta, qualidade pedagógica e promoção da equidade em todo o território nacional. Por isso, agradeço os convidados por terem aceitado o convite para estar, alguns que vieram de longe, para estar presente nessa importante reunião de avaliação da política pública. Eu informo aos nossos convidados que acompanham a audiência os consultores do Senado na área de educação, responsáveis pela elaboração do relatório, assessores técnicos de senadores membros desta comissão que também estão acompanhando a avaliação. Alguns de forma online e nós temos também alguns que estão de forma presencial aqui no nosso plenário. Com muita alegria, eu convido como primeiro convidado o doutor senhor Fábio Pereira Bravin, falei certo, Bravin? Diretor de Estatísticas Educacionais do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. A princípio, doutor Fábio, nós estamos lhe concedendo 10 minutos, mas se for necessário ultrapassar um pouquinho para completar o raciocínio, terminar a apresentação, nós não vamos tocar a campainha, tá? O senhor fica à vontade, mas se a gente puder ficar aí nesse prazo de 10 minutos para cada um, porque nós estamos ao vivo, temos uma outra comissão ainda que ainda vou ter que participar de uma outra comissão, seria interessante a gente permanecer no tempo estabelecido. Seja muito bem-vindo, tenha o seu tempo para a sua fala. Bom, obrigado, senadora Damares. Agradeço em nome do presidente do INEP, professor Manuel, o convite, participarmos desse debate e trazer alguns números, né, que são produções do INEP em relação às estatísticas educacionais que podem auxiliar no entendimento da dimensão do que a gente chama de matrículas de tempo integral no Brasil, né? Bom, os demais colegas da mesa aqui, uma boa tarde também. A gente, em números, né, trazendo aqui números de 2025, que são números do último censo escolar, a gente tem um conjunto de matrículas que acontecem em jornada do tempo integral na rede pública, quer dizer, 26,6% das matrículas na rede pública hoje, elas são matrículas que têm uma jornada de 7 horas diárias ou 35 horas semanais. Quando a gente olha no total, junto rede pública e privada, é 24,5%. A rede privada tem um desempenho menor nesse quesito em relação à rede pública. Só para a gente lembrar do que a gente está falando, né? O censo escolar ele é uma pesquisa estatística e, como pesquisa estatística, ele tem uma missão que é computar, né? É uma missão que, através dos métodos quantitativos, nós alcançamos algumas realidades educacionais e, no caso, a forma como nós alcançamos a questão do tempo integral na educação básica é através da sua jornada. Então, o Censo Escolar da Educação Básica coleta essa informação desde 2008 e provavelmente é possível ver nesse período, né, em todo esse período, as mudanças dos processos relacionados aos programas e políticas e como isso influi sobre os resultados que se alcança na rede. Então, a gente está usando a definição que vem, né, há algum tempo, ela está presente lá na Lei 14.640, que foi citada aqui pela senadora, mas ela está presente também em outras disposições, desde 2007, ainda lá no Programa Mais Educação, enfim, e na trajetória, né?
qual é a definição? A matrícula presencial, cuja permanência do aluno na escola ou em atividades escolares é igual ou superior a 35 horas semanais, o que daria uma média de 7 horas diárias, considerando 5 dias na semana, de 5 dias úteis. Nesse contexto, é importante a gente lembrar que não se trata apenas das atividades na escola, mas sim as atividades escolares. O que o quesito da pesquisa entende por atividades escolares? É aquela atividade que está sob governança da escola. A escola ativamente participa da construção e da inclusão dessa atividade no currículo escolar, atendendo aos requisitos do desenvolvimento do currículo que a escola estabeleceu. Ela pode se dar no ambiente fora da escola, no ambiente público, às vezes uma quadra pública, um pátio público, que às vezes a escola não tem essa infraestrutura, mas ela pode acontecer, ela pode acontecer fora do ambiente da escola. Eu trouxe um recorte de 10 anos, né, mas a gente tem uma série histórica maior do que isso, mas só para a gente poder ilustrar o debate aqui. Aqui é o comportamento, então, de 2016 até 2025, e a gente vê no azul mais claro é o desempenho da rede pública, o amarelo é a rede privada e o total vai ser uma composição entre esses dois, porque, né, a matrícula total compõe as duas redes. A gente observa 13 pontos aí de ampliação da matrícula, então a gente tem uma ampliação de 13 pontos percentuais da matrícula de 2016 a 2025, uma ampliação das matrículas de tempo integral, e a gente vai observar que a gente tem na rede, né, a diferença em 2025 entre a rede pública e a rede privada, ela está na ordem de 11 pontos percentuais de participação. Aqui, quando a gente olha a distribuição da matrícula de tempo integral, da jornada, né, pelas etapas de ensino. Então, a gente observa que na educação infantil existe uma maior proximidade entre as duas redes, a rede privada e a rede pública, e, especialmente na creche, a gente tem um componente que a moda da matrícula, né, quer dizer, a maior quantidade de matrículas na creche, ela é em tempo integral, mas que a gente, no ensino fundamental, a gente observa um distanciamento e uma redução, e uma volta ao crescimento ali no ensino médio, com uma reaproximação, ainda que distante, mas uma reaproximação entre as duas redes, da rede privada com a rede pública. Esses aqui são dados de 25. Aqui vale uma menção, só para a gente entender, porque os números que eu estou apresentando vão ficar depois à disposição, e aí as pessoas vão consultar e vão falar assim, mas lá no painel do PNE, de monitoramento do PNE, que é o instrumento que o INEP utiliza para disseminar e para acompanhar as metas do PNE, os valores são um pouco diferentes. Qual é o sentido dessa diferença? Bom, eu trouxe os dados de 25 porque o painel não está ainda atualizado, ele tem um ciclo de atualização que ele não se atualizou ainda para o ano de 25, então estou antecipando alguns valores, mas esses valores não são exatamente iguais. E por que não são exatamente iguais? Porque dentro da construção do indicador para o PNE, você tem que fazer algumas eleições para representar melhor o que está objetivado na legislação do PNE, do Plano Nacional. Então, por exemplo, a equipe técnica que trabalha com o indicador do PNE teve que fazer alguns ajustes, por exemplo, em relação a determinar quem seria um público-alvo específico da educação em tempo integral. E quando a gente olha, por exemplo, as modalidades não regular, como EJA e como educação profissional técnica subsequente, esses componentes não necessariamente são componentes que estão participando do indicador do PNE, mas que de alguma forma participam do indicador geral que a gente produz nas estatísticas do censo. Então tem uma diferença, mas como vocês podem observar, o comportamento é exatamente o mesmo, porque a fonte é a mesma, mas a diferença metodológica na exclusão ou na inclusão de um quesito gera aí uma variação de menos de um ponto percentual, que também é bastante razoável. Mas só para entender a diferença, para não ficar depois assim, mas qual número que eu confio? Os dois números são corretos, são adequados, mas para o acompanhamento do PNE, para que nós sejamos justos exatamente com o que está descrito e o que está sendo monitorado, a gente precisa representar efetivamente a metodologia que está lá. Tá? Aqui a gente observa a variação dos últimos 10 anos e como se deu, né, a ampliação da matrícula em tempo integral
na rede pública, especificamente. Tá? Se a gente descer para baixo de 2016, a gente vai ver que esse padrão ali, mais inicial, de uma certa sustentação, mas uma sustentação meio inquieta ali, que ele sobe e desce, é mais coerente, mas a partir de 2021, né, a gente tem, a partir ali da pandemia, um crescimento consistente, uma ampliação consistente da matrícula em tempo integral, em jornada de tempo integral na rede. Tá? Aqui, quando a gente observa essa distribuição pelas regiões do Brasil, então a gente vai ver que as regiões são bastante diferentes. A região Nordeste hoje ela tem uma participação maior da matrícula, né, o percentual de matrículas em tempo integral na rede da região Nordeste é maior do que as demais redes. Temos ali um desafio relacionado à região Norte, embora a região Norte nos últimos anos mostre um crescimento também até um pouco mais inclinado do que as demais regiões, e a região Sul, que talvez seja uma enfim, a região Centro-Oeste e Sul ali, que são regiões em que a gente observa ainda assim um comportamento mais moderado em relação ao crescimento. Quando a gente olha a variação desse decênio, né, se eu pegar a última década, a região que teve o maior crescimento do número de matrículas em tempo integral foi a região Nordeste, seguida pela região Sudeste, né, e depois isso é crescimento relativo, tá? Não é o número total de matrículas, mas em relação à proporção de matrículas, né, a ampliação da proporção de matrículas em relação ao total da matrícula na rede. Tá? Então, a gente tem um crescimento maior na região Nordeste, seguida pela região Sudeste, e a região Sul com menor crescimento nesse período de 10 anos. Quando a gente olha a distribuição por sexo, a gente vê que por sexo não tem tanta diferença. Enfim, a distribuição por sexo ela, né, segue um padrão quase que meio a meio em quase todos os indicadores. A participação não tem uma diferença muito grande. Por cor e raça, a gente tem uma participação do tempo integral para as pessoas de cor preta e parda um pouquinho maior do que para as pessoas brancas, né? Olhando essa distribuição de novo, né, por cor e raça, pelas etapas de ensino, a gente observa uma coisa bem interessante em que a creche, né, os alunos de cor branca na creche têm uma participação em tempo integral maior do que os alunos de cor preto e pardo. A gente tem quase 70% da população branca sendo atendida em tempo integral e a população preta e parda com atendimento de 55,7% das matrículas. Quando eu olho para os demais etapas do ensino fundamental e do ensino médio, a gente inverte. A gente tem uma maior participação do tempo integral na matrícula das pessoas pretas e pardas. Tá? E as pessoas brancas têm um percentual menor de matrículas de tempo integral. Olhando aqui pelas características da educação, pelas modalidades, né, quando eu olho a educação especial, a participação das matrículas em jornada de tempo integral para os alunos com deficiência, ela é bem maior do que o total da rede. Então, 41,1% da matrícula dos alunos com deficiência, ela acontece na forma de uma jornada integral. Os alunos quilombolas estão muito próximos do total geral, 27,2%, e os alunos indígenas, talvez por também questões que precisam ser avaliadas culturalmente, têm uma participação muito menor em relação à jornada de tempo integral na matrícula. De uma forma geral, né, são esses os dados mais gerais. Acho que pelo tempo também não dá para a gente aprofundar muito, mas desde já a gente já se coloca, o INEP está à disposição para fornecer outras informações, senadora, que for necessário para o processo de avaliação, tanto através dos requerimentos de informação e outros instrumentos, mas aí são alguns pontos que eu destacaria dessa pequena apresentação. A gente tem hoje, né, um indicador está no ponto mais alto da série, a gente tem 26,6% da matrícula da rede pública ocorrendo em jornada de tempo integral. Esse crescimento, né, ele tem sido mais
importante e mais consistente desde 2021. Antes a gente observava uma certa variação ali que não dava para a gente perceber um comportamento. Então, desde 2021, o comportamento é uma tendência de ampliação. A média nacional, ela tem problemas, né? Problemas ou desafios, diria assim, porque o Brasil é esse país desafiador que nós temos, de um país continental, né? De uma diversidade territorial grande, de uma diversidade social também grande, de uma desigualdade social também grande. Então, a gente vai ver que nesses 26,6% a gente esconde, né, variações, atendimentos menores do que esse valor e atendimentos maiores do que esse valor. Por exemplo, se a gente pega a região Nordeste e Sul, são regiões que estão com atendimento menor do que a média nacional. Né? E são duas regiões bem diferentes, obviamente, né? Mas você pega a região Nordeste, ela tem um desempenho maior do que a média nacional. Então, são as diferenças, a diversidade que a gente observa quando a gente olha a média nacional é uma questão, quando a gente começa a distribuir isso no território, a gente verifica que tem essa diversidade, essa variação, essa variabilidade. Tá? A jornada de tempo integral na creche tem sido a norma, né? Então, assim, o padrão do atendimento na creche é um padrão em jornada de tempo integral, que não é acompanhado na pré-escola. Então, na pré-escola, a gente reduz bastante o atendimento em tempo integral e que segue também uma redução do atendimento em jornada de tempo integral no ensino fundamental, só lá no ensino médio, retomando ainda em números bem inferiores, né, mas retomando algum crescimento no ensino médio, provavelmente também decorrente das alterações do próprio ensino médio nos últimos anos. Né? E a gente tem algumas desigualdades, né, no atendimento dentro do próprio indicador, como eu mostrei aqui, a questão da educação indígena, a questão, enfim, a distribuição por cor e raça. A gente tem algumas diferenças aí que podem ser indícios a serem explorados, né, sobre a forma de oferta e atendimento pelas redes de ensino. O papel das estatísticas é um papel um pouco menos associado diretamente a um programa ou a uma política, é um papel que a gente acaba construindo um construto para que eu possa fazer uma medição, né? E essa medição, desde 2008, quando a gente implementou, ela não se altera no censo, então ela consegue justamente essa variação, ela não decorre de uma variação da forma de captar a informação, mas ela decorre muito provavelmente da mudança do que acontece efetivamente na rede. E aí vocês vão poder, acompanhando a série histórica, observar ao longo, né, dessa série histórica, vincular com outros programas, com outras perspectivas e talvez observar o quanto que cada programa influencia sobre os resultados que as redes apresentam. Para esse momento inicial é isso. Agradeço aí a disponibilidade e estou à disposição. Não tira os slides do professor, não. Professor Fábio, eu agradeço, tá? Eu acho que seus slides aí, eles dão uma tese de doutorado, de mestrado, dão livros, tá? E quero cumprimentar, inclusive, pela apresentação. Eu não sei se os senhores sabem, eu também sou educadora, e eu comecei na educação infantil. E quem está na educação infantil, o material audiovisual é tudo para nós, né? Eu estaria, no meu tempo, fazendo uma cartolina. O senhor hoje está aí com os slides maravilhosos. Parabéns pela apresentação, muito didática, mas eu queria voltar ao slide exatamente, vê se você consegue, secretaria, que mostra um número na educação indígena. Aqui. Não, é o próximo. Não, é o penúltimo. Isso. O senhor traz ali quilombo e área indígena. Mas nós temos outros povos tradicionais também, né? Nós temos os povos ciganos, 1,5 milhão de ciganos no Brasil. E eu não sei como é que a gente está acompanhando as crianças ciganas no ensino integral. Tá? Se elas entram lá na escola como não ciganas, estão dentro de tudo isso, mas eu acho que a gente vai precisar trazer um olhar para os demais povos tradicionais no Brasil. E eu me assusto com o número da educação indígena. Nós sabemos que existem as especificidades de cada povo, dos povos. Nós temos povos, por exemplo, que menina não estuda com menino. Tem escola que a menina vai de manhã e de tarde vai um menino e eles não podem estar juntos.
Nós temos as práticas culturais que a gente ainda respeita, mas algumas extremamente nocivas. Eu tenho crianças indígenas com 4 anos na roça. E a gente não se envolve nisso porque é uma questão cultural. E aqui, gente, quem está falando é uma mãe de indígena, é uma mulher que trabalha com direitos dos povos indígenas há 35 anos, questionada muitas vezes, mas eu quero que vocês entendam que eu tenho certa legitimidade para falar, mas o número para mim assustou ali. Aí eu trago ali para o INEP o seguinte, um estado como Roraima, que nós temos um número enorme de comunidades indígenas. Esse estado, então, nunca vai alcançar a meta. Esse estado nunca vai estar bem avaliado quando a gente for avaliar a educação integral. O estado inteiro é indígena, e aí a gente vai ter problema com o Amazonas, a gente vai ter problema com o Acre, a gente vai ter problema com Rondônia, nós vamos ter problema com o Amapá, com a comunidade indígena imensa. E aí eu vejo ali que o número está realmente muito baixo. Trouxeram o quilombo, trouxeram a questão indígena, mas eu tenho a região ribeirinha também. Eu não sei se a gente precisaria fazer um olhar com um recorte da região ribeirinha também com relação à educação integral. Então, fica aí, essa minha observação não é um questionamento, mas eu tenho 2 perguntas. Há possibilidade de cruzamento, professor, de dados da educação integral com resultados do SAEB e IDEB? Sim, tecnicamente sim. É possível fazer estudos específicos nesse sentido. Aí precisaria avaliar... o do IDEB é mais complexo, mas também é possível. A gente pode ter uma avaliação a partir de uma composição do indivíduo, né? Então, eu olho o indivíduo que está com a jornada de tempo integral, posso fazer alguns recortes, pode-se ser feito algum recorte em relação à participação do conjunto de matrículas na escola e separar esses indivíduos também por aqueles que estão em escolas em que tem uma maior participação da jornada de tempo integral. É um estudo específico, não faz parte da divulgação geral do censo, porque a gente no censo tem tantas questões, né, tantas informações que a gente precisa concentrar em algumas, mas um estudo específico poderia sim fazer esse relacionamento. Tá bom. Obrigada. Mais uma pergunta só para... Já passo para o próximo expositor. Considerando a experiência acumulada pelo Instituto, quais aperfeiçoamentos, professor, nos sistemas nacionais de avaliação seriam necessários para que a efetividade da educação integral pudesse ser verdadeiramente monitorada de forma mais abrangente e consistente? Olha, eu posso responder pela parte do censo, que é o que compete à diretoria, assim. Eu acho que a gente tem alguns desafios dentro de um Instituto de Métodos Quantitativos de trazer elementos relevantes para a educação como categoria de medida do qualitativo, porque o qualitativo vai se operar de acordo com a comunidade acadêmica ali atendida pela escola, e ele pode ser muito diferente, eu imagino, né? O atendimento do tempo integral para uma comunidade quilombola ou uma comunidade indígena do atendimento de uma população numa periferia urbana, numa grande metrópole, enfim. Então, há diferenças qualitativas em termos de categoria, de como é que eu conseguiria reunir isso em categorias de medição, de forma que seria um pouco difícil a gente poder ter elementos dentro do próprio censo que pudesse revelar essa qualidade. Porém, como a senhora colocou, é possível você fazer uma avaliação entre aqueles que participam dessas comunidades e o desempenho que eles têm em relação aos seus pares que participam da mesma comunidade ou de comunidades semelhantes e não têm o tempo integral, né? Como aqueles que não necessariamente são os seus pares, que também podem ter ou não ter o tempo integral. São estudos específicos, precisam modelar estudos específicos com esse objetivo, mas é possível ter uma dimensão, mas ainda assim é uma dimensão quantitativa da qualidade, que vai ser operacionalizada, provavelmente, se eu pegar o SAEB, pelos instrumentos do próprio SAEB.
Quando a gente está falando em tempo integral, em educação em tempo integral, vai ter outros elementos que talvez a gente tenha dificuldade de aferir, né, em relação a essa dimensão, mas é uma dimensão possível ainda de ser feita. Só para trazer em relação à questão da separação, o que nós temos de separação na pesquisa são as escolas que se identificam como escolas que ofertam a educação indígena, a educação para as comunidades quilombolas. Então, não é uma informação que está na pessoa, na verdade, é dentro do contexto educacional. A escola que oferece a educação indígena, a escola que oferece a educação para uma comunidade quilombola. E, recentemente, a gente também incluiu as escolas que atendem outros povos e comunidades tradicionais. Então, seria possível também a gente ter um recorte para esse grupo específico. Ok. Obrigada, professor, obrigada. Teremos a alegria agora de ouvir o professor César Calegari, presidente do Conselho Nacional de Educação. Uma alegria, presidente, recebê-lo mais uma vez na nossa casa. Se o senhor quiser um voto de senador, a gente já lhe arruma um voto, porque acho que o senhor merece esse voto. Bem-vindo, o senhor tem seus 10 minutos iniciais, mas fique à vontade se precisar ultrapassar o tempo. Muito obrigado, senadora Damares. Quero cumprimentá-la por ter agarrado com força, dedicação e entusiasmo esse tema que é tão importante para o país, tão importante para as crianças, jovens e adultos, né? Que é o tema da educação integral. Não apenas em tempo integral, mas uma educação integral. Eu gostaria de dizer que o Conselho Nacional de Educação, acho que todos aqui sabem, né, é o principal órgão normativo infralegal, né, do sistema brasileiro educacional, né, que trabalha com a educação superior, a educação básica, envolvendo todas as etapas e modalidades. E nós temos trabalhado com muita intensidade, numa cooperação muito forte, né, com o Ministério da Educação e com o Sistema Nacional, né, que envolve os estados, os municípios, os conselhos estaduais, os conselhos municipais de educação, naturalmente as secretarias municipais e estaduais de educação, que tem nos acompanhado de uma maneira muito participativa na elaboração de um conjunto de normas, todas elas direcionadas àquilo que nós entendemos que é uma educação de qualidade, que deve ser um direito de todos, né? Contribuímos, né, aqui também nos diálogos com o Congresso Nacional, com a produção de várias normativas de natureza legal que são da maior importância para a implementação de uma política de Estado, como a senhora destacou, né? Se trata de uma política de Estado e não uma política de governo. Isso está bastante recepcionado não apenas no Plano Nacional de Educação, que se encerrou recentemente, mas no Plano Nacional de Educação, que foi agora aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pelo Presidente da República, e com metas que são audaciosas e importantes no que diz respeito, enfim, a todas as etapas e modalidades e níveis de ensino, mas, em especial, uma atenção para a educação integral, né? No momento que nós estamos vivendo e com os desafios geopolíticos, culturais, ambientais para a humanidade, nós temos aí a responsabilidade de proporcionar uma educação que prepare, né, as pessoas, os cidadãos e cidadãs brasileiras, para que possam, de uma maneira muito ativa e participativa, participarem da construção, né, de uma sociedade que nós entendemos que deva ser justa, né, igualitária, democrática, desenvolvida. Enfim, são esses os fatores que dependem, todos eles, da educação de qualidade. Eu queria fazer uma referência a 2 pontos. Primeiro, ao Plano Nacional de Educação, né, como nós todos sabemos, ele reforça metas de ampliação qualificada da educação integral, né? Nós, no período passado, a década passada que se encerrou do plano anterior, nós já tínhamos uma meta ousada, ela não foi cumprida, mas como acabou de ser apresentado, ela evoluiu. Nós não podemos só olhar para o copo vazio, né, mas a parte cheia, lembrando que foi um período, né, nessa década anterior, que ela foi muito tumultuada, principalmente pela ocorrência da pandemia, né?
E isso significou impactos muito profundos, não apenas no período próprio da pandemia, mas também no período que nós estamos vivendo hoje, né? Isso tem repercussões muito grandes e isso envolve um trabalho muito intenso, né, do sistema educacional e de todos nós. Um outro ponto que eu gostaria de destacar, e a senhora lembrou com muita propriedade na sua primeira locução, que para que nós possamos realizar objetivos, metas e estratégias no que diz respeito à educação em geral, mas na educação integral em especial, nós precisamos de recursos, né? Esses recursos precisam ser mobilizados, isso tem a ver com as decisões do Congresso Nacional, tem que ver também com os compromissos, né, que prefeitos, governadores, também presidentes da República devem assumir em termos de políticas que, voltamos a dizer, né, nós acreditamos que a educação tem que ser uma política de Estado, é uma política não apenas de longo prazo, mas é uma política que tem que estar ligada a uma perspectiva, né, a um projeto nacional de desenvolvimento e com justiça social e democrática que nós acreditamos. Então, a educação, nem precisamos dizer, é a base de tudo isso. Mas há um ponto que precisa ser destacado aqui, e aqui quero mais uma vez aqui elogiar, né, a contribuição decisiva do Congresso Nacional de aprovar o sistema de financiamento da educação básica, basicamente no que se refere ao Fundeb, né? Nós podemos dizer que o Fundeb hoje é um Fundeb para a equidade. Ele talvez uma das obras únicas no contexto até internacional de financiamento seguro para a educação, em que proporciona previsibilidade e que traz esse novo Fundeb, que agora é parte da Constituição, parte permanente da Constituição brasileira. Ele garante, inclusive, incentivos próprios à educação integral, como também para a educação infantil, e um dispositivo novo, né? Uma parte do Fundeb é chamado VAR, Valor Aluno Ano Resultados, e que aponta claramente para as necessidades e até os deveres, né, daqueles que trabalham com política pública de promover a equidade em todos os momentos da educação, inclusive, né, no que diz respeito à educação integral. Que o VAR, né, como nós sabemos, ele tem 5 condicionalidades principais, e uma dessas condicionalidades é a redução de desigualdades entre grupos socioeconômicos e étnico-raciais, uma das preocupações que a senhora acabou de levantar. Então, esses são 2 pontos, entre tantos outros que nós poderíamos destacar aqui, né, com a participação ativa do Congresso Nacional e desta Casa em particular. Eu também gostaria aqui de dizer que o Conselho Nacional de Educação, como estava aqui expondo, tem trabalhado de uma maneira muito intensa nesse particular e ainda este ano nós aprovamos, e já foi homologado e, portanto, é norma nacional, as diretrizes relacionadas aos parâmetros de qualidade para a educação integral e em tempo integral. Isso é um documento importante, porque nós sempre temos que lembrar que a educação principalmente a educação básica, né, ela perpassa todos os níveis governamentais, mas ela é executada por estados e municípios. E é fundamental que nós, primeiro, respeitemos as peculiaridades e as características de cada um desses territórios administrativos da educação. E essas diretrizes, elas são uma orientação muito objetiva para que, primeiro, no que diz respeito à educação integral, os estados e municípios e até as escolas particulares, trabalhem no sentido de ter um diagnóstico muito claro em relação às características fundamentais para a qualidade da educação integral. Então, essa resolução, que é a resolução número 4, agora de julho desse ano, foi trabalhada com intensa participação em diálogo com os municípios e estados, conselhos estaduais, conselhos municipais de educação, entidades representativas dos trabalhadores, enfim, todos nós estivemos juntos para construir essa resolução que traz 9 pontos que eu queria apenas destacar em geral, não dá para aprofundar. Primeiro, a necessidade de que os sistemas de ensino até outubro desse ano, preparem um plano de implementação desta etapa para a qualidade da educação integral. Então, esse plano de implementação, ele envolve um conjunto de características que estão ali bem tipificadas e que envolve, primeiro, uma caracterização clara, uma compreensão clara do perfil do alunado.
e que envolve todas essas dimensões. Étnico-racial, enfim, a questão socioeconômica, todas as dimensões precisam ser bem caracterizadas para que a escola, o sistema de ensino compreenda essas características e atue sobre elas, sobretudo na direção da equidade. Outro ponto que é uma das dimensões de reunião de dados, caracterização e preparação desse plano de implementação se refere ao perfil do corpo dos profissionais da educação. Aqui nem precisamos dizer, mas é algo que todos nós sabemos. Não há política educacional de qualidade, não há educação de qualidade sem que haja no Brasil, em qualquer lugar do mundo, profissionais da educação qualificados, com uma carreira que seja realmente estimulante, né, justa e com remuneração adequada. Então, o perfil do corpo docente precisa ser caracterizado, porque nós temos ainda hoje um desafio imenso a cumprir no país. O país, apesar de ter dado avanços, ainda tem muito a fazer no sentido de formação de professores. Eu, inclusive, tenho repetido lá no Conselho Nacional de Educação, em todos os lugares, que nós temos duas tarefas nesse ponto que é central para a consecução e realização de todos os objetivos e metas educacionais, inclusive para a educação integral. Primeiro, a formação inicial tem que ser consistente, né? As instituições que formam professores no Brasil precisam formar melhor, né? E nós precisamos de dois lados: valorizar os 2.300.000 professoras e professores e demais profissionais do magistério que atuam na educação básica, com a sua valorização, né, com o respeito à sua atividade, enfim, com a recompensa, inclusive salarial, necessária para a sua valorização. Enfim, um trabalho de formação continuada, que não é apenas um direito desses profissionais, é uma necessidade dos alunos, uma atualização permanente e, portanto, políticas permanentes de formação continuada devem ser implementadas. O Conselho Nacional de Educação deve aprovar agora, no próximo mês, as diretrizes relacionadas à formação continuada dos profissionais da educação, profissionais do magistério, e que envolve um conjunto de medidas que vão nessa direção. A formação inicial é um grande desafio. Nós acabamos de ter os resultados do ENAD das licenciaturas, que foi um trabalho magnífico realizado pelo INEP e que mostra, primeiro, avanços que têm acontecido no país, mas desafios imensos. E nós precisamos avançar muito, né? Na minha visão pessoal, né, que nós não podemos achar que professores devem receber menor atenção do que médicos na sua formação inicial. Então, na minha visão, né, embora a gente respeite todas as características, a formação de professores tem que ser formação em tempo integral. Isso é o ideal, né, embora ainda não aconteça. Formação em tempo integral, presencial, porque isso significa aprender e desenvolver relações humanas desde o seu processo de formação inicial e perceber as características próprias. Então, temos que avançar muito e o Conselho Nacional de Educação acabou de aprovar diretrizes importantes para a formação inicial de professores que contribuem para aquilo que nós estamos falando da educação integral. Bom, não vou aqui me alongar, mas nesse diagnóstico que nós estamos, inclusive, recomendando parte por parte, tópico por tópico, característica por característica, variável por variável, trata também da infraestrutura. Porque sabemos também todos, eu sei, acompanhei um pouco o que aconteceu nas últimas sessões e audiências sobre essa natureza, não se trata de fazer mais do mesmo, né? A educação integral não é apenas um contraturno em que se repete de alguma maneira o que se faz no turno anterior. Exige uma nova concepção curricular, né? E os projetos políticos pedagógicos das escolas devem refletir uma concepção curricular integral. Não é apenas uma repetição, não é apenas para deixar um pouco mais a criança ou jovem, né? A criança ou jovem na escola, porque a mãe tem que trabalhar e porque é melhor ele ficar na escola do que ficar na rua. É uma outra história. Então, quando nós falamos de infraestrutura na escola, ela tem que estar pronta para o desenvolvimento de um conjunto de outras atividades integradas que dê conta dessa formação integral do indivíduo.
Ontem mesmo, senadora, o ministro da Educação e a ministra da Cultura conosco homologaram as diretrizes do ensino de aprendizagem da arte na educação básica. Um avanço muito importante. No mundo que nós estamos vivendo hoje, né, não se trata mais no ambiente escolar de passar conteúdos, né? Isso é pouco, né? A escola não é só para passar conteúdos, é para desenvolver de uma maneira plena o indivíduo, sobretudo nas suas características e habilidades relacionadas à criatividade, espírito crítico, compreensão de contexto, colaboração, e isso muito se dá também, não é só, né, mas também pelo ensino-aprendizagem da arte, e essas diretrizes novas, né, elas complementam a Base Nacional Comum Curricular, que é uma outra norma da maior importância elaborada pelo Conselho Nacional de Educação e que estabelece os direitos e objetivos de aprendizagem das crianças, jovens e adultos e que devem estar, né, articulados com aquilo que nós estamos chamando da compreensão curricular. Para terminar, né, avaliação e acompanhamento. A senhora chama bem a atenção a respeito dos processos avaliativos. Evidentemente que o INEP, muitas vezes acompanhado também por sistemas de avaliação que são realizados em muitos estados, né, e nos municípios, tem feito um trabalho bom, né, muito interessante, muito precioso para dar indicadores gerais. Mas isso não substitui a responsabilidade da rede de ensino e da escola de estabelecer processos de avaliação de natureza formativa, né? De tal forma a orientar não apenas os seus profissionais, também os estudantes, mas as famílias e a comunidade no sentido dessa articulação. Essas avaliações são fundamentais para aquilo que nós imaginamos e precisamos, e estão agora nessas diretrizes, de uma articulação com outros ambientes que não são só escolares. A educação precisa se articular, evidentemente, com a família, isso é fundamental, é a outra dimensão essencial da educação, mas precisa estar articulada com o sistema de assistência e promoção social do município e do Estado, como também da área da saúde, enfim, a área de segurança, tudo isso tem que estar muito articulado e, portanto, as avaliações e os dados, eles devem estar compartilhados para a confecção, a elaboração de políticas públicas integradas no território para que tudo isso, de fato aconteça. Então, chama atenção. Isso é uma das dimensões desses parâmetros de qualidade e equidade que nós acabamos de aprovar. Para terminar, eu falei agora da articulação intersetorial e a participação numa governança democrática, né? Não se trata de qualquer política pública, ela só pode ter uma perspectiva de bons resultados se compromete a todos, né, a todas. Então, a governança democrática é essencial, ela depende de dados, depende de comprometimento político, estratégico. A senhora reforça mais uma vez a sua direção. Tem que ser de todos, é uma política de Estado, não é apenas de governos, até porque nós sabemos que a educação sempre é uma política de longo prazo. Então, eu queria dar essas informações básicas, né, a respeito das atividades. Só queria apenas dizer que, para terminar, que esta casa, né, esta Casa de Leis, aprovou uma legislação da maior importância, que é a Lei do Sistema Nacional de Educação. Essa lei articula, né, como Sistema Nacional de Educação, as várias esferas governamentais para uma política comum. Está na lei do Sistema Nacional de Educação o Fórum dos Conselhos de Educação. Sim. Então, essa lei estabelece, portanto, a existência desse fórum. Esse fórum já foi instituído, ele é sob a presidência nossa do Conselho Nacional de Educação, mas que harmoniza políticas públicas relativas aos estados e municípios, também de natureza normativa. E as questões relacionadas a políticas de educação integral, elas estão no topo das preocupações de harmonização de políticas desse Sistema Nacional de Educação. Então, essas são informações iniciais. Agradeço mais uma vez a oportunidade e parabenizo, né, por sua preocupação e também dos senadores que pertencem a essa comissão pelo trabalho que tem desenvolvido. Muito obrigado. Professor, obrigada. Obrigada. Eu sou uma entusiasta das suas falas
Mas o senhor viu que a equipe técnica traz perguntas para mim, e se eu não perguntar, eles me exoneram. Então, eu vou fazer as perguntas técnicas, mas eu tenho uma outra preocupação que eu quero compartilhar com o Conselho. Professor, as diretrizes operacionais nacionais para a educação integral em tempo integral estabelecem que a ampliação da jornada deve estar acompanhada de uma proposta pedagógica, exatamente o que o senhor falou aqui, integrada. Quais são os elementos indispensáveis para que uma escola possa ser considerada efetivamente uma escola de educação integral na avaliação do Conselho? Bom, basicamente a articulação daqueles elementos que eu rapidamente estava chamando a atenção. Primeiro, uma proposta curricular, né? Nós temos que saber o que queremos fazer. O segundo ponto é que essa proposta curricular ela não pode vir de cima, ela tem que vir de um processo efetivamente de gestão democrática, em que as famílias sejam ouvidas, em que os profissionais sejam ouvidos e respeitados, e que nós tenhamos uma perspectiva de não apenas de atender o imediato, mas de médio e longo prazo. Então, eu acho que as balizas estão bastante colocadas nesses parâmetros de qualidade e equidade que eu estava aqui muito rapidamente descrevendo e que estão nessa nova resolução do Conselho. E realizados tudo isso, né, com essas características, aí nós podemos imaginar que a educação se realiza de uma maneira integral. E, sobretudo, que faça sentido para os estudantes. Mesmo para uma criança pequena, né, estou me referindo até às crianças na idade de creche, né, tem que fazer sentido, elas têm que ser ouvidas, são parte significativa. Quando a gente imagina a gestão democrática, é levar não apenas as características gerais dessa população a ser atendida, mas as suas vozes, as suas expectativas e a maneira como elas se manifestam. Então, na perspectiva curricular, né, realçar os aspectos da participação efetiva dos próprios estudantes e, claro, dos profissionais da educação, respeitando as suas condições de trabalho, são as condições fundamentais para que a educação integral, de fato, aconteça. Tem alguns aspectos, professor, que têm sido mais difíceis de incorporar pelas redes? Vocês identificam algum aspecto da diretriz que tem tido mais resistência ou que estão sendo mais difíceis de serem incorporados? Bom, são muitos os aspectos, né? Mas um aspecto que eu gostaria de aproveitar para chamar a atenção é uma articulação muito forte, necessária com as famílias, né? O pai e a mãe não podem olhar a escola em tempo integral apenas como local para deixar os seus filhos. Sim. Precisa participar, né? E a escola tem que se envolver de uma maneira muito ativa nesse processo todo, né? Há algumas experiências no Brasil muito interessantes de que a escola vai à família, né? A escola não apenas recebe a família, mas vai à casa das crianças. E esse é um desafio muito grande de uma efetiva participação. E é claro que há muitos fatores, alguns dos quais eu falei. Nós temos um desafio enorme ainda a ser trabalhado, que é a formação dos profissionais da educação, todos, não apenas professores e professoras, mas a equipe dirigente da escola, enfim, a estrutura toda de uma secretaria de educação, os demais funcionários da escola, todos devem estar muito envolvidos dentro de um projeto que tem que ser concebido de uma maneira colaborativa e participativa e implementado por todos. Então, vamos dizer assim, essa consciência, essa cultura é algo que o Brasil já sabe como fazer, mas ainda precisa ser espraiado em todo o sistema educacional, sobretudo nas escolas de tempo integral e educação integral. Não podemos confundir, embora estejam ligadas, o tempo integral com a educação integral. São duas dimensões que se complementares, mas o projeto é muito maior. Professor, fantástica a sua exposição, mas eu vou lhe fazer uma pergunta e depois eu quero estender a pergunta à CNT. A pergunta é o seguinte: vocês vão sabatinar os pré-candidatos à presidência da República, aos candidatos já, aos presidenciáveis? Sabe por que eu estou te perguntando isso? Porque a educação integral, você sabe que tem alguns que acham que é programa de governo, que não é programa de Estado, que não é política de Estado. E eu tive a curiosidade, não me pergunte nome, tá, gente? Eu imprimi todos os programas de governo apresentados pelos presidenciáveis e eu li. O senhor sabia que tem um presidenciável que em seu programa inteiro não fala uma única vez a palavra criança?
A pergunta é, os conselhos vão fazer, nem que seja no segundo turno, uma sabatina com os presidenciáveis, porque eu preciso ouvir o que eles pensam sobre educação integral. Isso aqui não está nem coloque na ata, tá? Mas eu queria saber, vocês têm interesse de fazer isso, de fazer uma pergunta, uma cobrança, porque eu, inclusive, estou correndo com a avaliação, porque eu vou encaminhar, por meio desse sistema de avaliação, alguma coisa para os presidenciáveis, se der tempo ainda antes do primeiro turno, se não, os dois que ficarem em segundo turno, mas eu quero ver antes do primeiro turno, porque vai que não tenha segundo turno, eu quero me posicionar. Como avaliadora da política da educação integral, eu quero me posicionar os presidenciáveis. Mas o Conselho está planejando alguma sabatina e também a Confederação? Bem, se não está, começa a pensar nisso, pelo amor de Deus. Bom, eu só quero dizer, senadora, que do ponto de vista pessoal, se eu for convidado, teria a maior alegria de participar de algum tipo de diálogo, né? Enfim, eu acho que é muito importante que nós tenhamos uma atenção redobrada em relação a todos que venham a se candidatar, né? Sejam deputados, agora nessas próximas eleições, deputados estaduais, deputados senadores, federais, senadores, né? Os candidatos a governador de estado, candidatos a presidente da República. E, enfim, verificar como isso está no seu programa e o que é que tem sido feito também, né? Porque muitos são candidatos a novo mandato, né? Candidatos parlamentares, ou são candidatos à reeleição em cargo de executivo. O importante é que haja, de fato, uma avaliação em profundidade em relação à implementação de políticas, sobretudo as políticas educacionais, e sempre na direção que eu tenho certeza que é a sua visão. A política de educação não pode ser pensada apenas como uma política de governo, embora seja importante. Os governos têm que ter responsabilidades com a educação, mas é uma política de Estado, é uma política de longo prazo, e o Brasil está desafiado a fazer com que esse longo prazo seja mais curto, né? Porque o desenvolvimento econômico e social de um país como o Brasil depende da educação de qualidade como direito de todos e de cada um. E aí eu também estendo a minha preocupação para o próximo Congresso Nacional. Esse Senado Federal, ele vai ter uma renovação, assim, vocês não têm ideia, o que tem de senadores que não vão à reeleição. Nós temos um número enorme, tipo Paulo Paim, Flávio Arnes, senadores comprometidos com a educação, Paulo Paim, Flávio Arnes. Nós temos um número enorme de senadores. E alguns comprometidos com a educação que estão se candidatando a governos e com chance de ganharem como governadores. Que bom, vão cuidar dos seus estados. Mas 2/3 do Senado será renovado. Então, assim, eu estou preocupada que congresso nós teremos. Inclusive, professora Odisseia, não sei se vocês sentiram, a aprovação do PNE no Senado foi tão tranquila. E sabe por quê? Porque nós temos uma legislatura muito madura. Por incrível, e eu estou me sentindo honrada de fazer parte de uma legislatura. Eu fui assessora há 24 anos no Congresso Nacional, mas essa atual Comissão de Educação é uma comissão tão sensata, que enquanto se discutiu o PNE lá na outra casa, a gente acompanhava as discussões lá, para quando o PNE chegasse aqui, a gente fizesse só pequenos ajustes. E conseguimos entregar um PNE, e com uma outra proposta, uma subcomissão que a cada 2 anos, nesta comissão, vai avaliar o PNE, um monitoramento do Senado. E eu e Tereza temos ainda 4 anos e a gente vai manter isso mesmo. A gente vai lutar muito por isso. Mas eu confesso que eu também estou preocupada com o próximo congresso que nós teremos. Muito preocupada. Mas era só uma pergunta de interesse. Se vocês não pensaram na sabatina, eu botei minhoca na sua cabeça, começa a pensar. Na sequência, a gente vai ouvir a Odisseia. Na sequência é melhor Jucineide, porque aí já acaba, né? E aí a Odisseia vem aí lutando pelos profissionais que não têm educação integral sem profissional fortalecido, né, Odisseia? Então nós vamos ouvir, e também para não perdermos a conexão, a gente morre de medo de cair conexão, Jucineide Fernandes, secretária de Estado de Educação do Ceará, mas nesse momento ela está representando o Conselho Nacional de Secretários de Educação, o CONSED. Bem-vinda, Jucineide, é uma alegria tê-la de volta conosco nessa comissão. Boa tarde, senadora.
Boa tarde a todos que estão fazendo parte da mesa, a todos que nos estão acompanhando, né, pelo Senado. Está ouvindo? Sim, estamos ouvindo bem, Juscelino. Ótimo. Então, é um prazer representar o CONSEB nessa audiência pública, né, que avalia o programa Escola em Tempo Integral. Eu participei da segunda audiência, no caso, representando o Estado do Ceará, mostrando a experiência do Estado do Ceará, mas agora eu vou falar dos desafios que os estados, né, representando o CONSEB, sentem com a implementação de uma política, né, como a educação em tempo integral. Então, agradeço muito a possibilidade, né, do CONSEB estar aqui representado e também apresentando o seu posicionamento. O primeiro ponto, a todos que nos acompanham, é que nós, né, estados, temos a convicção de que a educação em tempo integral é uma política estratégica para a educação brasileira. Então, assim, todos nós evitamos muitos esforços nos últimos anos para aumentarmos a matrícula, tanto no ensino fundamental como no ensino médio, toda a educação básica. Então, foram muito importantes os dados, né, que o INEP apresentou, trazendo esse cenário da educação brasileira, o crescimento nos últimos anos em relação à educação em tempo integral. Né, nós sabemos também que a permanência dos estudantes, a ampliação do tempo de permanência, né, são mais oportunidades de aprendizagem, de convivência, de desenvolvimento integral. Né, o professor Calegari trouxe, o INEP trouxe os dados, e o professor Calegari trouxe a concepção de educação em tempo integral que nós acreditamos, né, que é uma concepção de educação que desenvolva todas as potencialidades, né, do estudante, todos os seus talentos, e ter mais tempo na escola também permite isso, né? O professor falou muito bem que não é aumentar mais horas para você só repetir, ter mais tempo para fazer o mesmo. Então, um ponto importante é que o projeto de educação integral, o projeto de educação pedagógica é importante para garantir o que a gente deseja, mais aprendizagem e mais desenvolvimento para as nossas crianças. Então, aí eu vou trazer na minha fala um pouco do que o CONSEB visualiza como desafios para a sustentabilidade dessa política, né? Nós tivemos um programa com incentivo a matrículas, com recurso por estudante para incentivar a matrícula, e depois tivemos a emenda constitucional que deixou uma parte, né, 4% aí do Fundeb, para que ele pudesse ser direcionado para ampliação de matrículas e também manutenção dessas matrículas. Mas nós ainda avaliamos como estados que nós precisamos de mais investimentos, porque a educação em tempo integral, ela tem uma mudança, é necessário mais recursos para tudo. Infraestrutura, porque você precisa de mais escolas ou de mais salas de aulas, você precisa da alimentação escolar. Numa escola de tempo parcial, você só tem um lanche na alimentação escolar. E na escola de tempo integral, se a gente trabalhar com as 45 horas, é mais um almoço, mais um lanche. Nós precisamos contratar mais professores para poder aumentar esse tempo de aula. Então, precisamos, inclusive, mudança recente da LDB, né, que isso não só para a escola de tempo integral, claro, mas para a escola pública brasileira ter uma infraestrutura que garanta espaços de aprendizagem seguros, né, de qualidade para os nossos estudantes. Mas a escola de tempo integral, ela precisa de mais espaço, precisa de vestiário, né, precisa de uma cozinha com mais estrutura, precisa de espaços para outras atividades para além das cognitivas. Então, o primeiro ponto que a gente destaca como desafiador é o financiamento. O Calegari também falou isso, a senadora também falou sobre isso, né? Quando a gente já em breve vai discutir o orçamento, nós precisamos mais recursos
e que os recursos sejam suficientes. É um avanço, nós temos 4% do Fundeb para essa pauta, mas nós precisamos, né, esse recurso já estava, né, já fazia parte do Fundeb, então a gente precisa de mais recursos. Então, na análise do orçamento, políticas de financiamento para apoiar estados e municípios, né, nessa ampliação e sustentabilidade e manutenção das matrículas. Um outro ponto, quando a gente coloca o financiamento como o ponto principal, e tudo que a gente vai falando depois acaba sendo uma consequência, né, dos recursos que a gente precisa para fazer com mais qualidade, né? Quando a gente pensa em ampliar, e eu quero novamente destacar que os estados fizeram muitos esforços para ampliar a sua matrícula de tempo integral, né, nós precisamos garantir também as demais responsabilidades, valorização dos professores, manutenção das escolas, transporte, inclusão, tecnologia, diferentes modalidades de aprendizagem, né, nos dados do INEP foi falado lá, nós ainda temos para as populações indígenas um desafio maior, para a região norte um desafio maior, para o ensino fundamental iniciais. Então, cada etapa precisa desse olhar para que a gente possa, que o Estado brasileiro, né, que o país Brasil possa aumentar suas matrículas com qualidade, com infraestrutura, com valorização dos profissionais da educação. Então, isso é um desafio muito grande. Não é só financiamento, passa por gestão, passa por ter uma política estruturada, né, organizada. Nós estamos agora no período, estados e municípios têm até outubro para fazer a revisão das suas políticas, para elaborar um plano de expansão, mas quando a gente começa a elaborar esse plano, a gente percebe que a gente precisa de mais recursos, né, para ofertar essa educação com a qualidade que os estudantes brasileiros precisam, né? Outro ponto, né, que a gente traz, que envolve financiamento, é também, né, como eu já falei, a questão da infraestrutura, né? Nós precisamos garantir um espaço adequado, exige uma requalificação dos espaços. Para você ter uma ideia, pegando só um exemplo do Ceará, nós estamos construindo mais de 100 escolas de ensino médio para poder garantir espaços adequados para o tempo integral, né? E também para dividir matrículas de outras escolas, para a gente poder garantir. Porque uma escola de tempo integral também não pode ser uma escola muito grande, precisa de acompanhamento, tem os outros espaços de aprendizagem. Um outro ponto que a gente traz são a dimensão das pessoas, né, dos professores, dos profissionais da educação, dos gestores, porque eu já fui diretora de escola de tempo integral. Então, quando você fica constando o dia todo na escola, você acaba precisando ter uma organização de pessoal, né, de mais pessoas, e também com umas habilidades de acompanhamento, de escuta. Então, assim, é um desafio também a questão das pessoas. Então, quando a gente pensa em infraestrutura e pessoas, elas estão aí no campo do financiamento. A quarta dimensão é a pedagógica. Eu penso que as orientações, né, que nós estamos tendo do MEC, foi muito bem estruturada a política para a dimensão pedagógica, inclusive com parâmetros para a educação integral, no tempo integral, com aquelas etapas, com assistência técnica, com a rede de profissionais que representam estados e municípios nessas discussões sobre a política, né, eu vejo que está bem orientado, né? O professor agora falou sobre a questão da recente, sobre o ensino de artes, mas a escola de tempo integral, como ela tem mais, os tempos pedagógicos, eles não são voltados apenas para a parte cognitiva. Então, você precisa de, né, espaços para arte, leitura, espaços maker, e isso também está relacionado, a dimensão pedagógica, e acaba sendo relacionado também com a infraestrutura. Então, a gente precisa... A escola tempo integral, eu digo, precisa ser uma escola viva, uma escola com muitas atividades, né, para o estudante poder escolher sua trilha, aquilo que mais está relacionada ao seu projeto de vida.
E um outro ponto, um grande desafio para a gente é a dimensão, né, da equidade. Como a gente... nós vamos ter estudantes que têm essa oportunidade de ter mais tempo na escola, de ampliar o seu repertório, de ampliar a possibilidade de desenvolver o seu potencial, e como é que a gente vai fazer para isso não gerar mais desigualdade, considerando estudantes que não podem participar, né, da escola de tempo integral. Eu tenho dito que a gente precisa pensar como sociedade por que alguns estudantes não podem ter esse direito de estudar no tempo integral, porque são de famílias mais vulneráveis, estão em localidades mais desafiadoras. Então, isso envolve aqui um sexto ponto que a gente trouxe, que é sobre a intersetorialidade. Né? Às vezes, uma pessoa diz assim, o estudante não pode estudar no tempo integral porque ele tem que cuidar da irmã enquanto a mãe trabalha. Então, a gente já tem que pensar numa política de creches para essa irmã poder ficar na creche, para a mãe poder trabalhar e ele poder estar na escola de tempo integral. Então, essa dimensão da equidade, para além dos resultados de aprendizagem, elas estão relacionadas também, inclusive, ao acesso. Então, a gente vai precisar da intersetorialidade, de uma articulação intersetorial para garantir que todos os estudantes possam estar no tempo integral, porque a gente acredita que estar no tempo integral garante maiores possibilidades de desenvolvimento para o estudante. Então, nós, enquanto Conselho, aqui como representante das secretarias estaduais de educação, nós avaliamos a política como bem estruturada, né? A política que o Senado está avaliando, temos expansão de matrícula, nós temos evidências sobre o potencial de aprendizagem das escolas de tempo integral, né? Se tem análise, acho que o Instituto Sonho Grande vai falar sobre isso. Nós temos análises de que as escolas de tempo integral garantem melhores resultados de aprendizagem, menos abandono. Então, é uma oportunidade histórica que o nosso país está adiante. Nós não podemos perder essa oportunidade de ampliar a matrícula em tempo integral e de garantir aos estudantes o pleno desenvolvimento das suas potencialidades. Mas aí a gente reforça principalmente a questão do financiamento, né, para que essa ampliação venha acompanhada de todas as condições necessárias para que a escola possa cumprir a sua função de desenvolvimento integral dos estudantes. Então, assim, a gente, como Conselho, né, considera que, mais do que ampliar o tempo, né, a educação integral tem esse objetivo de ampliar oportunidades, de poder contribuir para o desenvolvimento pleno dos estudantes e ampliar seus horizontes. Então, a gente, como Conselho, agradece a oportunidade de poder trazer aqui a nossa reflexão sobre a política e trazendo aqui para nós, resumindo o principal desafio, que é o desafio do financiamento, para a gente poder implementar a política com a qualidade que os estudantes e os profissionais da educação brasileiros merecem. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, secretária. Professora, eu só vou fazer uma pergunta rápida. Como a gente vai ouvir os trabalhadores da educação, eu vou fazer uma pergunta que vai fazer diálogo com ela. A pergunta é: quais têm sido os principais desafios para a formação de professores, gestores escolares e equipes pedagógicas diante das exigências deste novo modelo educacional? Quais os desafios que os estados têm encontrado, professora? Eu falei um pouco anteriormente sobre como a formação para o tempo integral, ela exige do professor, né, outras competências para além apenas da sua formação. Um exemplo. O professor, eu sou uma professora licenciada em História. Numa escola de tempo integral, como o professor Calegari falou e eu falei, não é só ter mais aula, a gente acaba tendo outros componentes curriculares, nós acabamos diversificando o currículo mais e, por exemplo, tem professor de História como eu que vai ensinar projeto de vida, que vai ensinar
desenvolvimento socioemocional, e isso precisa de processos formativos, porque a graduação, a formação inicial não garantiu a gente para isso. Também isso fica com a responsabilidade dos estados e acaba tendo também para o professor ensinar, para além do seu componente curricular de formação, outros componentes curriculares. E também é você compreender essa escola para além de ser a escola que ensina conteúdo, né? É uma mudança de concepção, que ela não deve ser apenas, claro, da escola de tempo integral. Essa mudança de concepção, né, professor Calegari, ela tem que ser da escola como um todo, mesmo em tempo parcial, né? Que a escola não é só para desenvolvimento cognitivo, e sim para desenvolvimento de todas as potencialidades. Então, a construção desse projeto pedagógico, coletivo, democrático, que envolve os professores também nessas decisões, né, envolve também processos formativos para os professores. Eu vejo como um ponto positivo, e aqui no estado do Ceará a gente tem essa experiência, é de poder garantir que o professor, e a gente está trabalhando muito para isso, fique com sua lotação em uma única escola, né? Esse é um desafio da educação brasileira, a gente tem trabalhado para isso, mas acaba que ele precisa ensinar também outros componentes devido à diversificação do currículo. Eu acho que esse é um desafio que está aí à mesa e que exige, né, do professor o desenvolvimento de novos saberes e das redes apoiar os professores com materiais, com processos formativos para poder trabalhar esses novos componentes curriculares que acabaram surgindo nos currículos das escolas de tempo integral. Obrigada, professora, obrigada. Se puder continuar até o final, nós só temos mais 2 expositores e nós vamos ter a alegria agora de ouvir a professora Odisseia Pinto de Carvalho, secretária de Assuntos Educacionais da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Obrigada por estar de forma presencial com a gente. Muito obrigada. Eu é que agradeço, uma boa tarde a todos e todas. Trago aqui um abraço da Fátima Silva, presidenta da CNTE, estava cumprindo uma outra agenda e solicitou que eu viesse aqui para falar de um assunto muito importante, que é a educação integral em tempo integral, né? E quais são os desafios que a gente tem pela frente para a implementação desta educação integral. Então, isso é algo que a gente vai estar debatendo aqui agora, nesse sentido. Então, nós estamos aí com as diretrizes. Essa questão da educação de tempo integral já vem desde a LDB, né, no seu artigo 34, parágrafo 2º, que o ensino fundamental tem que ser ministrado progressivamente em tempo integral, mas a critérios dos sistemas de ensino. E agora a gente vê a nossa lei 14.640, que institui esse programa, né, de educação integral em tempo integral, onde cria uma política de incentivos para que estados e municípios possam estar ampliando estas matrículas. E a gente percebe que esta proposta de aumentar para 7 horas por dia ou 35 semanais é um desafio para todos nós, que nós precisamos saber de que não basta apenas ampliação da carga horária. Nós precisamos tornar esse tempo integral de qualidade na formação plena dos estudantes que ali estão. Então, o Plano Nacional de Educação, que foi aprovado agora em 2026 e que vai até 2036, no seu objetivo 6º, ele fala em ampliar essa oferta da educação integral em tempo integral, principalmente focando na escola pública, mas assegurando esta qualidade de ensino. E, principalmente, com essa intenção de desenvolver atividades pedagógicas dentro da escola. E aí, para isso, a gente tem vários desafios pela frente, né? Então, a CNTE é a favor, sim, sempre foi de uma escola de tempo integral, mas que seja, de fato, uma escola de educação integral. E aí, nós temos aí uns dados, né? Que nós fizemos uma pesquisa onde estabelecemos
que as matrículas públicas, né, e aí a gente avança, né, nessa variação de menos 7,3%, as matrículas privadas mais de 10,9%, e aí nós percebemos nesse quadro que está aí colocado que, na verdade, a gente, baseado no censo escolar, que esse quantitativo de matrículas, na verdade, a gente ainda não atinge o ideal que a gente deseja para que realmente tenhamos a implementação da escola em tempo integral. Pode passar. E aí a gente vê o vínculo profissional, né, principalmente no percentual de professores efetivos nas redes estaduais e municipais, né, principalmente nas redes municipais, há uma queda, né, de profissionais realmente efetivos e, portanto, são profissionais que muitas das vezes se tornam temporais, né, terceirizados. Existem alguns municípios, inclusive, com regime de RPA, ou seja, nem vínculo direto com processos seletivos tem. Eu sou do município de Campos dos Goytacazes, estado do Rio de Janeiro. Nós temos RPA não só para profissionais de funcionários administrativos. Chegamos ao absurdo de termos professores em RPA. Regime próprio autônomo, quer dizer, nem vínculo, na verdade, com o processo seletivo tem, porque o processo seletivo é autorizado, né, por 2 anos e aí prorrogável por mais 2 anos. O RPA não. Então, é um verdadeiro absurdo. E nós estamos aí também, em relação às redes estaduais, também essa queda, vamos dizer, desse percentual nas redes estaduais. E isso, para nós, é muito preocupante, porque a gente percebe que a carreira do professor é uma carreira que a gente fala que é quase que em extinção. Se não houvermos uma política pública, uma política de Estado de valorização efetiva desses profissionais da educação, essa carreira se torna um bico, ou seja, temporária, né? Os professores estão ali, mas, na verdade, eles querem outro tipo de vínculo empregatício que vai estar sendo mais rentável, né? Então, isso é muito preocupante para todos nós nesse sentido. Pode passar. E aí a carga horária dos professores, a gente estava falando sobre isso, né? Que até 20 horas nós temos aí 12,8%, até 10 horas 0,9%, de 11 a 20 horas 11,9% e de 21 até 40 horas são 17,5%. É um total de 43,1%. É também um desafio nosso estarmos buscando que esse profissional tenha a carga horária de 40 horas e cumprida dentro da própria escola em que trabalha, porque um profissional com carga horária de 10 horas, de 20 horas, a gente sabe da diversidade existente no nosso país, ele tem que correr de uma escola para outra para complementar a sua renda e muitas vezes ele não consegue dar conta de estar, inclusive, planejando as suas aulas para que ela possa ser uma aula realmente de qualidade. Então, isso também é preocupante nesse sentido de que a gente não pode permitir que esses profissionais não possam conseguir ter essa qualidade de planejamento, de ganhar bem. A gente sabe que hoje o piso nacional numa carga horária de 40 horas é de R$ 5.130, né, e 63 centavos, e a gente precisa, sim, discutir essa ampliação. Para discutir escola em tempo integral, nós temos que discutir também essa ampliação da jornada de trabalho desses profissionais, a carreira, o piso, a formação. Então, tudo isso está interligado. E o planejamento, 1/3 de planejamento dentro de uma carga horária de 40 horas, pelo menos 1/3 tem que ser de forma em que este profissional possa ter tempo de se planejar, de corrigir, de preparar com dignidade as suas atividades e as suas aulas, né? Pode passar.
E aí a gente fala sobre a questão da infraestrutura. A infraestrutura das nossas escolas, a gente vai perceber que, numa média, 22,31% ainda tem dificuldades nesses espaços de atividades pedagógicas. E o que a gente entende como espaço de atividades pedagógicas? É auditório, laboratórios de ciência, laboratório de informática, a sala de multiuso, sala de leitura, biblioteca. A realidade de quem está no chão das escolas hoje, no dia a dia, é muitas vezes uma sala de leitura se transformar numa sala de aula. Uma biblioteca se desmontar porque a falta de infraestrutura naquela unidade escolar faz com que a demanda seja tanta e que 60 alunos sejam divididos em 2 turmas. E qual é o espaço que se tem para poder estar incluindo esses alunos dentro da escola pública? É a utilização da biblioteca. Então, aproveitando todos os espaços existentes. Então, é preciso que haja, na verdade, um planejamento associado a essa ampliação também da educação integral. Pode passar. E aí, o que a gente percebe, né? Quais são os desafios para que a gente possa assegurar uma educação pública, integral e de qualidade? É garantir, né, que essa educação integral, a qualidade, a gente falou muito aqui, né, sobre a equidade da educação básica, para promover principalmente o desenvolvimento integral dessas crianças e jovens. E aí eu quero relatar uma experiência própria. Eu, em 86, meu primeiro concurso público, como professora alfabetizadora, fui trabalhar no CIEPs, né, de Darcy Ribeiro, o grande Darcy Ribeiro. E como é que eram esses CIEPs? Educação em tempo integral, onde o aluno, na parte da manhã, tinha todos os conhecimentos, na parte da tarde, ele tinha como se fosse 2 horas de aulas de reforço, não só em matemática e português, mas em várias disciplinas, para que ele pudesse ampliar o seu conhecimento. E as demais horas trabalhadas eram biblioteca, atividades culturais, esportivas. Então, nós acompanhávamos esses alunos nessa jornada de tempo integral para que pudesse ter um desenvolvimento integral do ser humano. Além disso, nós tínhamos os nossos animadores culturais. Quem eram esses animadores culturais? Eram pessoas que buscavam a cultura daquela região e daquela comunidade, trazia essa proposta de trabalho para dentro das escolas para poder fazer essa integração com a arte, cultura, com música. Então, nós tínhamos os alunos que entravam às 7h30 da manhã e às 5 horas da tarde eles saíam entregues às suas famílias, né, sabendo que aqui era um espaço em que ele tinha não só um espaço para que a mãe pudesse trabalhar, mas principalmente um espaço onde havia um desenvolvimento integral enquanto ser humano. E isso é muito importante. A gente percebe também uma preocupação de estarmos ampliando a jornada de tempo integral nos institutos, né, de profissionalização. E isso também é algo importante, porque ali você pode ou o aluno ir para o mercado de trabalho ou ser inseridos dentro das universidades. Mas é preciso que ele tenha esse olhar de forma integral. Assegurar os recursos financeiros é fundamental. E a proposta da CNTE é que a gente possa ter quem sabe, né, os nossos 10% do PIB, né, de investimento. Foi fundamental o Fundeb permanente, a gente lutou, né, muito para que este Fundeb não fosse temporário, mas fosse permanente, e a nossa luta tem que continuar para que este Fundeb garanta, e não só ele, mas os 25% que está estabelecido dentro da Constituição nos municípios e estados, e os 18% da União. Quer dizer, a gente às vezes pensa no financiamento apenas da educação pública, somente no Fundeb. Não, tem também os demais recursos que são necessários. E, para além disso, a gente tem que ter essa garantia de que, minimamente, nós temos que ter um investimento na educação, principalmente nessa proposta de trabalho de educação integral, em tempo integral, também que a gente possa atingir os 10% do PIB.
A necessidade da expansão da infraestrutura física e pedagógica, também a gente já falou sobre isso, precisa ter a articulação, né, interna com as demais disciplinas, né, desenvolvimento social, cultura, esporte, está ali sendo integrado com as demais disciplinas curriculares ali apresentadas, isso é essencial. Garantir a valorização dos profissionais da educação. Eu não posso aumentar uma carga horária dos nossos alunos se eu vou ter necessidade de também ampliar a jornada desses profissionais, mas com qualidade. Né? Não dá para, como a gente viu, né, e vê em alguns municípios, principalmente, você colocar uma ampliação da carga horária no contraturno. Esses alunos, muitas das vezes, não conseguem retornar para a escola, né? Não fica um horário integral, é o contraturno, não consegue retornar, e as atividades, muitas das vezes desenvolvidas, são atividades meramente para ocupar aquele tempo dos alunos ali dentro da escola, e não com uma real, um planejamento pedagógico para a formação desse ser humano de forma integral. Então, isso também é preocupante. Então, é necessário que você tenha aquele tempo dentro da escola pública, de tempo integral, mas que tenha preocupação com mais professores, sim, com mais funcionários, porque quem que vai fazer a limpeza do local, quem vai fazer essa merenda de qualidade que precisa ser administrada ali, a equipe pedagógica. Nós temos que pensar nisso também. Quem será, como será essa equipe pedagógica que vai estar ajudando em todo o processo? É necessário que a gente também pense na gestão democrática. É fundamental a gestão democrática. Quando eu falo de gestão democrática, porque aí não vem uma proposta de cima para baixo, mas é uma proposta construída através de um projeto político-pedagógico dentro das unidades escolares. E, para isso, a gestão democrática é fundamental. Nós não podemos ter pessoas com indicações, né? A gente sabe que existe isso ainda no nosso Brasil afora, apesar de todo esforço nosso em relação à construção das eleições de diretores, da questão da gestão mesmo em si. É preciso que este aluno que está dentro da escola, essa comunidade que está ali diretamente da escola, os funcionários, os professores, eles possam votar em quem vai estar administrando e gerindo aquele projeto político-pedagógico construído de forma coletiva, vamos dizer assim. Então, o piso, falei do piso, o plano de carreira. Foi perguntado aqui sobre a questão da formação. Né? A formação precisa ser uma formação inicial, né, de qualidade para esses professores. Nós tivemos agora, nessa semana, um debate na Comissão de Educação do Congresso sobre a educação à distância de formação de professores. Nós somos totalmente contrários ao que estava aí sendo colocado, ainda bem que agora o Conselho apresenta uma nova proposta no sentido de não permitir que esta educação à distância seja totalmente presencial, mas sim que a gente reverta essa questão. Então, esse debate foi muito importante. Nós não podemos permitir que a educação de um professor seja de formação totalmente à distância. Precisa esse professor ter, sim, pode ser até uma parte presencial e uma parte à distância, mas é necessário que a gente possa estabelecer esse vínculo direto. E aí eu até citei um exemplo de quando, há 38 anos atrás, eu me formei como professora no meu estágio, né? Porque todos nós temos estágios, né? Cumprir o estágio, a parte prática dentro da sala de aula. Eu tinha preparado a melhor aula do mundo que eu achava, né? Com a música, com a parte de texto, tudo. Quando eu me deparei com 35 a 40 alunos em sala de aula, onde a tomada não funcionou, e eu tive que
que me virar para pensar no que eu iria fazer para dar aquela aula que eu tinha preparado da melhor maneira possível, eu me vi assim desesperada. Lógico que eu consegui dar conta, saí depois chorando daquela primeira aula, né, mas com a certeza de que ali era a minha tarefa, né, enquanto profissional da educação, que era o que eu queria fazer e era o que me fez ficar na alfabetização e inclusive, não só na alfabetização, como também cheguei a ministrar aula no ensino superior e me dedicando realmente por entender que a educação pública de qualidade é uma tarefa, né, importantíssima para todo ser humano. Então, essa questão nossa, voltando do plano de carreira, da formação inicial, precisa ter a formação inicial, a formação continuada, mas é preciso também ter a valorização desses profissionais, principalmente no nosso plano de carreira. Vocês estão acompanhando agora o debate sobre o piso nacional, né, que foi suspensa a votação no STF, onde a gente precisa garantir que o piso nacional seja votado no início de carreira. No estado do Rio de Janeiro, infelizmente, nós temos um plano e o governador anterior, não é esse que está atual de forma interina, colocou o piso no nível 3 do nosso plano de carreira, 3, 4 e 5, ou seja, achatou o nosso plano de carreira, pessoas que vêm no início do plano de carreira e quem está no final ficou totalmente sem nenhum reajuste, né? Vamos dizer assim. Então, é preciso que garantir o piso nacional no início de carreira e ter a sua valorização dentro do plano de carreira. Definição de currículos interdisciplinares, como saúde, cultura, esporte, assistência social, reduzir as desigualdades regionais e priorizar os estudantes em situação de maior vulnerabilidade. Sem dúvida nenhuma, essa é uma preocupação, pelo que eu percebi, né, não só do Conselho Nacional, do Ministério da Educação e nossa, da CNTE, que essa política de escola em tempo integral seja principalmente para esses estudantes em situação de maior vulnerabilidade social, para que a gente possa realmente atingir a essa clientela tão necessária, né, que precisa realmente estar extrapolando, né, e ver através da educação uma forma não de ascensão social e não é isso, é muito mais do que isso. É uma forma de ser mesmo, se tornar um cidadão concreto, capaz de interferir na nossa sociedade de uma forma justa, porque todos nós aqui, apesar de termos diferentes pensamentos e visões de mundo e políticas partidárias, mas eu tenho certeza que a gente quer e deseja que o nosso país seja um país mais justo, mais igualitário, mais fraterno, né? E, para isso, a gente perpassa, como diz o nosso patrono da educação, Paulo Freire, isso perpassa pela educação. Eu não tenho dúvidas sobre isso. E, para isso, nós estamos aqui com esses desafios que nós estamos aqui apontando e, para isso, nós estamos aqui à disposição para estarmos contribuindo. Nós que somos os representantes, a CNTE representa a educação básica, que vai desde a educação infantil até o ensino médio, nós estamos aqui para darmos as nossas contribuições. Obrigada, professora, obrigada. Tinha uma série de perguntas que a assessoria técnica mandou, mas eu vi que as perguntas foram todas respondidas na sua exposição. Então, nós vamos direto para agora a nossa última expositora, a Josiara Diniz, gerente de Relações Governamentais do Instituto Sonho Grande. Claro que você vai apresentar o Instituto para a gente antes. Seja bem-vinda, 10 minutos, é uma alegria ter você aqui. Bem, boa tarde. Primeiro, obrigada, senadora, pelo convite, por confiar no Sonho Grande para ajudar a qualificação desse debate. Queria agradecer o seu gabinete em nome da Viane, que desde o início foi muito solícita conosco em pegar as evidências. Eu vou nos apresentar, a gente é uma organização
que acredita em política pública baseada em evidências, então eu trago aqui uma trajetória de dados para poder qualificar o debate, mas que, em resumo, só intensifica tudo que já foi dito nessa mesa. Então, tenho uma responsabilidade de falar depois de pessoas tão qualificadas, mas eu espero que a gente consiga dar uma contribuição para poder ampliar essa política que há 10 anos atrás já foi avaliada pelo Senado Federal, pela uma proposta do senador Cristóvão Buarque, que era senador também pelo Distrito Federal, e que depois foi dada a cabo pelo senador Paulo Paim. Mas a política mudou muito na última década, então é uma felicidade estar aqui, inclusive voltando à casa que eu também fui assessora durante alguns anos. Então, eu fico muito feliz pelo convite. Bem, vamos lá. O Instituto Sonho Grande, tem a apresentação, acho que falhou. A gente vai trazer uma trajetória aqui do... Acho que vai agora. Pode passar. Eu vou apresentar primeiro o Instituto Sonho Grande. Nós somos uma organização sem fins lucrativos. Nós hoje estamos em 18 estados da federação. Somos uma organização apartidária. E quando eu falo que nós estamos nesses estados é porque a gente trabalha na operacionalização do ensino integral nesses estados. Então, hoje, pode passar. O nosso mapinha, pode passar. O verdinho é hoje onde nós temos atuação no Brasil. A gente hoje está em 18 estados parceiros, já estivemos em mais, já estivemos em menos. A gente impacta aí mais de 6 mil escolas em todo o território nacional e mais de 1 milhão de estudantes. E a gente trabalha pela melhoria da educação pública com qualidade. Eu queria propor um recorte aqui na mesa de análise. Eu vou focar muito mais na etapa do ensino médio. Se na idade correta, né, dos 15 aos 17 anos, pela delicadeza dessa etapa, né, então a gente está falando de pessoas, né, jovens adultos estão ali para entrar pré-universidade, pré-mercado de trabalho, e porque hoje é onde a gente tem mais evidências de que a política pública tem impacto. Ao longo dos 10 anos, com todos esses pilares de apoio que a gente dá para os estados, a gente conseguiu reunir evidências numéricas, quantitativas, qualitativas, de que o ensino médio em tempo integral tem um impacto enorme na sociedade. E aí, contribuindo e reforçando o que os seus colegas de mesa falou, o ensino integral em tempo integral, porque, como eu vou colocar aqui, não é só ampliação de jornada. Então, hoje a gente trabalha nesses pilares com os estados que nós apoiamos, tanto a análise de expansão, então se o estado fala, não sei como ampliar a educação integral no meu estado, a gente faz o estudo de viabilidade, a execução desse programa, então como melhora esse processo, formação de professores, revisão curricular, avaliação, porque uma política pública bem feita é uma política pública também bem avaliada, então no ciclo a gente não abre mão desse processo, né, dessa etapa do ciclo de políticas públicas, então a gente gera dados, tanto do ponto de vista de como que está a implementação dessa política, qual é a condição de operação dessa escola, né? Então, como é que está a merenda, como é que está a infraestrutura escolar e comunicação, porque política pública também se comunica. Temos um desafio com famílias, então a gente sabe que não é uma virada, né, necessariamente trivial de uma família que às vezes está numa condição socioeconômica muito vulnerável, de entender que o filho não vai para o mercado de trabalho antes do tempo, mas sim para uma escola em tempo integral. Então, comunicar bem para as famílias, comunicar bem para governos, porque aqui, falando de ensino médio, eu estou falando de governos estaduais, é muito importante. E agora aqui, comunicando para dentro do Congresso Nacional. Falando de ensino médio, e aí eu sei que estamos com consultores aqui do Senado, queria pedir um olhar especial para essa etapa da educação básica. Hoje a gente tem um ensino médio em crise, né? Então, do ponto de vista de alunos que estão fora, estudantes que estão fora da escola, a gente tem 2,5 milhões de jovens que estão fora da escola ou em atraso escolar. Isso aqui falando do ensino médio. A cada 100 jovens de 15 a 17 anos, 21 cursam ensino fundamental ou EJA, ou seja, estão fora da etapa, né, correta que ele estaria, e 4 estão fora da escola. Para além disso, pode passar. Boa parte dos estudantes que concluem o ensino médio não aprendem o suficiente, não tem uma aprendizagem adequada. Então, quando eu estou falando, e aqui a gente já está usando dados de SAEB 2025, a gente fez um esforço sabendo que estaria com a senadora para poder atualizar ao máximo esses dados. Quando a gente fala dos estudantes de terceiro ano do ensino médio, 34% não têm aprendido o adequado em língua portuguesa. Não estou falando que aprenderam mais, é o básico. 8% somente tem aprendizagem adequada em matemática. O que eu quero dizer com aprendizado adequado em língua portuguesa? É um estudante que sabe diferenciar fato de opinião, que sabe interpretar um texto, que sabe inferir, não só inferir, mas entender aquilo que ele acabou de ler. Aprendizado adequado em matemática é um estudante do terceiro ano do ensino médio que sabe fazer um cálculo básico de porcentagem,
que sabe saber o que é 10% de determinado número. Então, a maioria dos estudantes não conseguem resolver problemas básicos, como porcentagem ou equações. Pode passar. A gente pegou esse dado, que é de um estudo que foi realizado em 2025, que coloca que as desigualdades raciais na aprendizagem em 2023 estavam maiores do que em 2013. É muito preocupante, porque quando a gente pega os dados até que o INEP trouxe, quando a gente pega no ensino médio, a maioria dos estudantes de escolas integrais são alunos negros. Então, a gente vê que uma desigualdade que já é estrutural no Brasil, que é a desigualdade racial, a gente sabe que estudantes pretos e pardos têm uma aprendizagem inferior do que alunos brancos, mas se uma escola que ela não é bem pensada, que não tem intencionalidade pedagógica, que não consegue dar elementos necessários para uma aprendizagem adequada, as desigualdades elas são aprofundadas. Então, a gente continua reproduzindo desigualdades que já estão colocadas dentro da sociedade. Pode passar. E aí a gente do Sonho Grande e aí a gente olha como, o que o mundo, o que os melhores países, e aí, claro, tem diferenças socioeconômicas, o Brasil é um país de extensão continental, mas quando a gente vê o que está dando certo fora do Brasil, a gente vê que o que a gente tem no Brasil é, na verdade, meia escola. A escola completa, a ideia de uma escola com jornada ampliada e com intencionalidade pedagógica, ela é realidade em países que são referência à educação. Os estudantes passam mais tempo na escola. E aí, não só para ter mais tempo de aula, como a gente viu bem com os outros colegas, mas para conseguir construir um ecossistema de aprendizagem que transforme ele num cidadão melhor. Pode passar. Por que o integral funciona? E aqui eu quero fazer com muita calma e indo em alguns pontos mais específicos do porquê essa política pública a gente acredita que ela é tanto um vetor para a diminuição de desigualdades sociais, raciais, socioeconômicas, mas também porque ela traz retornos econômicos para o Brasil. Quando a gente fala de uma escola integral, a gente, enquanto Instituto Sonho Grande, e aí em consonância com o que a mesa colocou, a gente acredita que uma escola boa em tempo integral tem pelo menos esses 8 pilares. Projeto de vida. Então, a secretária Jucineide, ela falou, né, às vezes o professor ele dá aula de uma eletiva específica, vai para o projeto de vida é essencial. Às vezes a gente não se dá conta do quanto um estudante de uma classe, de um nível socioeconômico mais baixo, ter acesso a um projeto de vida pode ser transformador. Protagonismo juvenil, acolhimento, orientação de estudo, eletivas, o tempo integral dentro da perspectiva de educação integral, aprendizagem na prática. A gente acredita que, do ponto de vista, e aí foi muito bem colocado pelo professor César, com intencionalidade, com uma visão de acolhimento pedagógico desse estudante, mas a gente acredita que esses 8 pilares são bem importantes e a gente viu isso, inclusive, em outros sistemas de educação pelo mundo. Pode passar. E aí, o que a gente observou ao longo do tempo, né? A gente rodou várias pesquisas, tanto pesquisa de impacto, pesquisa com egressos do ensino médio em tempo integral. Quando a política ela é bem implementada, ela é bem integrada dentro da escola, a evasão cai em 20%. E isso está falando com o maior impacto em estudantes com atraso escolar. Para além disso, pode passar. A gente tem uma série de externalidades positivas da política. Então, a gente não está falando só do impacto direto na política de educação. Eu estou falando numa proteção social ampla. A gente tem evidências, a gente rodou pesquisas com o professor PB, do INSPE, com a FGV. Os egressos do integral, eles têm 20 pontos percentuais mais chances de entrar no ensino superior. A renda média de um estudante formado no integral é 14% maior depois de formado. A gente rodou uma pesquisa em municípios que implementaram o integral, a política de educação integral. As cidades reduziram em até 50% a taxa de homicídios. Eu estou falando de desafogar, inclusive, outras políticas que não têm a ver com a educação. Eu estou falando de política de segurança pública. O dado de baixo, para a gente, é bem relevante, é uma pesquisa do Instituto Natura, que é 1.000 matrículas a mais no modelo integral, significam menos 114 jovens grávidas entre 15 e 17 anos. A gente está falando, inclusive, da proteção de meninas e mulheres.
mulheres, porque com os filhos, né, mais tempo na escola, essas mulheres conseguem entrar no mercado de trabalho. Então, a gente já tem, inclusive, uma quebra de dependência feminina, ou de relacionamentos abusivos, ou de uma situação, né, de uma história de pobreza, de uma repetição de uma história de pobreza. Então, a gente acredita que a educação integral é como aquela pedrinha jogada no lago. A gente foca na educação, mas ela vai virando ondinhas para conseguir atingir outras áreas que são desafiadoras para qualquer gestor, e aqui falando de governadores especificamente. Pode passar. E aí, aqui já tendo dados do IDEB que saiu semana passada, a gente coloca que em escolas 100% integrais, hoje, o IDEB atinge 4,8, é 0,5 percentual pontos acima de escolas parciais. O que isso eu quero dizer? Esse estudante, que 0,5 parece muito pouco, mas em escala de IDEB, o meu colega do INEP vai poder confirmar, isso significa aprendizagem. Às vezes é um ano a mais na escola, do ponto de vista do que significa a aprendizagem. As escolas 100% parciais, e esse recorte é importante, porque a complexidade da política, a gente sabe que a gestão pública, às vezes, nos leva a alguns tipos de concertações. Então, às vezes, você tem uma escola que ela não é 100% integral, porque ela tem uma turma em tempo integral. Então, a escola vai funcionar a parcial e integral ao mesmo tempo. Aqui a gente faz o recorte para política 100% integral, escolas em que todas as matrículas daquela escola estão em tempo integral. Pode passar. E o integral no Brasil? Então, eu fiz toda essa trajetória com vocês, primeiro para mostrar que a gente tem, dentro da educação básica, pela nossa perspectiva, uma etapa muito sensível, que é o ensino médio. A gente tem evidências de que a política funciona, então a gente tem pesquisa de impacto, a gente tem pesquisa quanti-quali que consegue dar colchão para dizer que o integral nessa etapa da educação é extremamente relevante, que traz ganhos para o Brasil, tanto ganhos econômicos. Uma cidade menos violenta é uma cidade que consegue ter mais aparelhos de cultura, as pessoas transitando melhor na cidade. Uma escola mais segura, os adolescentes conseguem se desenvolver melhor, né? Os estudantes conseguem ter, não só do ponto de vista de relação com professores, mas relações emocionais mais saudáveis. Então, o ensino em tempo integral, do ponto de vista do sonho grande, a gente não acredita em bala de prata de educação, mas a gente acha que é uma aposta muito potente, escalável e que tem, do ponto de vista de contribuição para o Brasil, um grande mérito. Então, agora eu vou falar especificamente de Brasil e dados de Brasil. A gente viu que, ao longo dos anos, e aí pelas falas dos colegas, essa foi uma política que foi amadurecendo, né? Então, a gente, aqui falando especificamente de ensino médio, Pernambuco foi o ponto de partida do ponto de vista de construção jurídica, né? Do ponto de vista de intencionalidade de governo, que começou a apostar nessa política no ensino médio. Então, quando a gente pega o ranking deles do IDEB, em 2004, eles estavam na 18ª posição. Era um estado com graves problemas de aprendizagem. Naquele momento, e o ensino médio em tempo integral é uma decisão política também, então o governador tem que comprar essa ideia, ele tem que entender que isso pode melhorar a gestão dele em educação. Na época, a gestão comprou essa ideia e 10 anos depois, porque tudo em educação no Brasil a gente demora um tempo para ver, mas acreditar faz com que a política aconteça, e eu acho que essa é a aposta, né, da comissão. Em 2014, o ensino médio integral já estava em todos os municípios, e em 2015 eles saltam de 11 anos atrás, da 18ª posição para o primeiro lugar no IDEB, dentro do ensino médio, acreditando numa escola completa, que faz sentido, tanto do ponto de vista do professor, do trio gestor, dos estudantes e da política pública como um todo. Pode passar. E aí, como eu disse, essa política ela foi amadurecendo ao longo do tempo e as evidências em torno dela também foram amadurecendo. Então, a gente sai em 2016 de 8,7, né? Quando a gente pega a linha, a gente está falando de escolas. Quando a gente pega o bloquinho, a gente está falando de matrículas. Então, a gente sai ali de 2016 de 5,7% de matrículas para 2025 de 24,2% de matrículas em ensino médio em tempo integral. A gente tem agora, e aí falamos aqui do Plano Nacional de Educação, uma ambição, e aí quem acredita sempre alcança, né, já diria, de chegar ali em 65% das escolas e 50% de matrículas integrais. A gente sabe que é um desafio para o Brasil, mas para problemas complexos, soluções complexas, né? Então, a gente sabe que é possível, e aí o próximo slide pode trazer algumas ideias de como está o Brasil do ponto de vista de desenho de ensino médio em tempo integral.
Aqui a gente tem a expansão do ponto de vista, né, o gráfico está falando de escolas e o Brasilzinho pintado ali está falando de matrículas, porque são duas coisas diferentes. Há escolas que têm matrículas, né, nos dois tipos, tanto parciais como integrais. Alguns estados, né, e aí o Piauí a gente observa que fez um salto importante nos últimos anos, Ceará também é relevante, Pernambuco, já alcançaram ou estão muito próximos da meta que o Plano Nacional de Educação colocou. São estados que evoluíram, expandiram e acreditaram na expansão. Alguns estados ainda estão um pouco mais distante dessa meta, e aí precisam acreditar tanto na política, e é uma decisão agora do governador, mas também precisam apontar em qualidade, porque uma escola integral que não tem uma pedagogia voltada para ela e essa preparação não vai trazer resultados de aprendizagem, e mais para frente eu vou falar que é também preciso, e é um desafio nosso, falar de infraestrutura. Então, esse é o quadro do Brasil hoje. Quando a gente vai para o próximo slide, eu consigo falar um pouco melhor de matrículas. Então, ali eu tenho a meta do PNE, que é 50% de matrículas, e hoje a gente tem ali Piauí, Pernambuco, Ceará e Paraíba, que já atingiram a meta que está para daqui a 10 anos. Mas a gente tem uma longa trajetória em relação aos outros estados. Senadora, eu trouxe ali uma... Não precisava mostrar o DF, não precisava. Que vergonha. Desculpa, vai, Tudo continua. Bem. A gente acredita que é possível, então o Brasil mesmo não atingiu, né, essa meta, ainda tem um caminho pela frente, mas a boa notícia é que nós temos uma década. Então, 10 anos atrás essa política foi avaliada e a gente viu que 10 anos atrás ela era 8% do Brasil e pulou para 24%. Então, é possível. Pode passar. E aí, respondendo à senadora, como que a gente escala com qualidade, né? Como que os estados conseguem se preparar? Muitos desafios, há desafios orçamentários, há desafios do ponto de vista de gestão da administração pública, contratuais, de pessoa, de planejamento, mas a gente tem aqui algumas pílulas que podem ajudar como o Brasil pode lidar. Aqui eu trouxe dados do IDEB, e aí a gente viu que a senadora apresentou um requerimento de informação na semana passada, perguntando se expandir o ensino integral trazia retornos do ponto de vista de aprendizagem. E a gente tentou fazer esse exercício nos últimos dias correndo dentro de casa, a gente colocou o pessoal de dados para trabalhar, para a gente trazer aqui algumas pílulas que são relevantes. Quando a gente pega, e aí eu estou fazendo recorte de escolas 100% integrais, elas têm uma performance superior no IDEB em todos os níveis socioeconômicos. Então, quando a gente pega o indicador de nível socioeconômico, que é esse INCE, a gente vai do nível 2 até o nível 7, sendo o nível 2 e 3 os níveis com mais precariedade socioeconômica, né, com mais desigualdade. E a gente vê ali que em todas as etapas, todos os níveis, a escola de ensino médio e tempo integral performa melhor, mas é importante ver nos níveis mais baixos, porque é sinal de que, quando eu estou falando de alunos numa situação de vulnerabilidade econômica mais intensa, a escola em tempo integral pode ser uma, né, das respostas que a gestão pode dar para melhorar a aprendizagem desses estudantes. Pode passar. Quando eu pego as 100 melhores escolas, que tem as 100 melhores escolas do ponto de vista de IDEB, ou seja, as 100 melhores escolas do Brasil que performaram no IDEB, 77% são integrais. Se eu pego, isso aqui eu estou falando 100% integral, se eu somo com as mistas, ou seja, escolas que têm alguma turma, né, alguma quantitativo de matrículas de escola integral, eu pulo para mais de 90%, né, de escolas, fiz a conta certa? 88%, quase 90%, de escolas que são as melhores em termos de IDEB. Pode passar. E aí eu trago também mais um dado. No Distrito Federal, as escolas de ensino médio 100% integrais atingem a nota 5. A meta Brasil é 5,2. 1,4 ponto percentual acima das escolas parciais. Ou seja, elas performam muito melhor. Essa vantagem de 1,4 percentual é o maior entre todas as redes estaduais, ou seja, entre as 27 unidades da federação, e quase triplica a média nacional. Então, quando a gente pega escolas de ensino médio em tempo parcial e escolas de ensino médio em tempo integral, o resultado que a gente sabe de aprendizagem de português e matemática, que é o maior gap que eu falei lá atrás, para escolas integrais, traz um resultado muito importante para os estudantes. Pode passar. E aí a gente também fez um cálculo dentro de casa, porque a gente está falando de escola onde que esses estudantes vão estudar, né? Onde é que eles vão ter aula.
E a gente fez um cálculo dentro do Sonho Grande que, para a gente atingir aquela meta do Plano Nacional de Educação de 65% de escolas em tempo integral, a gente precisaria avançar 415 escolas por ano até 2031 e 618 escolas até 2036. Isso aqui é uma projeção de crescimento de escolas. E aqui vai um desafio que eu acho que é importante considerar na avaliação da política: infraestrutura. Se você não tem uma escola que tenha uma quadra, que tenha um espaço de alimentação básico, que tenha espaços de leitura, espaços de socialização, a intencionalidade pedagógica acaba que fica em segundo plano. Se você não tem uma escola em que esse estudante consiga chegar na escola e aí ele consiga não passar por calor ou por chuva, isso é muito relevante. E infraestrutura a gente acha que é central nesse debate. E aqui primeiro, o que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? A gente precisa de dinheiro para conseguir garantir a infraestrutura. Então, a gente precisa que o orçamento consiga conversar com esse desafio, consiga conversar com o fato de que a escola em tempo integral, para trazer esses resultados que eu trouxe aqui, ela precisa acontecer. E a gente tem ali fatores de sucesso, senadora. Primeiro é prioridade política. Os governadores, do ponto de vista de ensino médio, ou os prefeitos nas outras etapas, precisam entender que é uma política prioritária. Sem a participação dos gestores políticos, a gente não consegue cascatear. Você pode ter um professor muito dedicado, muito próximo da política, mas a gente sabe que a caneta, do ponto de vista político, vai entender qual é a direção. A gente fez uma pesquisa que nos planos de governo de 2022, 22 dos 27 candidatos que ganharam as eleições de governadores se comprometeram com o integral. Agora a gente vai ter o dado para essa eleição, mas é preciso um compromisso no plano de governo e na gestão. Direcionamento de recursos, planejamento e articulação intersetorial. Então, às vezes o Estado tem mais condições de oferecer uma política de qualidade e precisa conversar com municípios que não conseguem acompanhar. Então, os acordos, né, entre Estados e municípios são bem relevantes para conseguir dar conta. E aí, trazendo mais uma pílula aqui, senadora, para falar do DF, para chegar naquela meta de 65% das escolas, nem estou falando de matrículas, estou falando de escolas. A gente está falando de 6 escolas por ano até 2031 e 3 escolas por ano até 2036. E aí os fatores de sucesso para chegar nesse patamar são exatamente os mesmos. Prioridade política dos gestores políticos, então governador, secretário, direcionamento de recursos, então precisa de dinheiro para construir essas escolas, planejamento e articulação intersetorial, e aí nesse terceiro ponto, o Sonho Grande oferece, sem nenhuma contrapartida, todo o apoio para as redes que a gente tem apoiado ao longo dos anos. Então, eu colocaria como desafio aqui orçamento, mas já foi bastante estressado pela mesa, mas eu diria que esse desafio de infraestrutura é bem relevante. Como resposta a ele, para fechar minha fala, anexado ao Plano Nacional de Educação veio um PLP, que é um PLP que garante recursos para o Programa Nacional de Infraestrutura Escolar. Esse PLP hoje está na Câmara dos Deputados e a gente acha que ele é bem relevante ser aprovado porque ele libera recurso para poder trabalhar com infraestrutura escolar. Então, hoje a gente tem um desafio fiscal de conseguir lidar com isso pelas todas as legislações que foram colocadas. A aprovação desse PLP liberaria um pouco mais de recurso para a gente conseguir dar colchão, que é a infraestrutura, para que as escolas funcionem com a intencionalidade pedagógica, como nós colocamos, e também com todos os recursos necessários para que a política seja implementada com qualidade. Eu agradeço o espaço e estou disponível para perguntas. Muito obrigada, senadora. Josiara, antes de fazer pergunta, eu vou dizer, me permita usar o César e a Odisseia para dizer da alegria que é ver sua geração falar com tanto entusiasmo sobre educação, porque eu vou colocar ele também, o cabelinho dele está branco também. Porque você sabe que, para nós que estamos aqui há anos na estrada, a nossa maior preocupação é a continuidade do debate com qualidade, com a forma como você trouxe. Então, eu preciso fazer esse registro, acho que o César concorda comigo, né? Concorda comigo, e parabéns para o trabalho do Instituto, parabéns mesmo. Eu não tenho pergunta para fazer para o Instituto, mas eu vou devolver a palavra aos expositores. Como a gente avançou um pouquinho no tempo, eu só vou poder permitir 3 minutos para cada um, para considerações finais, e se puder responder alguma pergunta que chegou pela internet,
que fiquem à vontade. É que eu estou sendo chamada na outra audiência, que está tendo briga na outra audiência, e eu sou presidente da Comissão de Direitos Humanos e está tendo briga lá. Eu queria devolver a palavra ao Fábio Pereira Bravin, diretor de Estatísticas Educacionais do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INDEP. Doutor Fábio, por favor, 3 minutos para agradecimentos, considerações, ou responder uma das perguntas que chegaram aqui na nossa mesa. Bom, eu queria só agradecer mesmo a oportunidade de poder contribuir para o debate educacional. Acho que as estatísticas cumprem um pouco a grande parte desse desafio, que é a gente reduzir a assimetria no debate ao oferecer informações que estão presentes aqui para os diferentes atores, né? A gente, observando o Legislativo usa, o Conselho Nacional de Educação usa, o Instituto usa, né? O CNTE usa, né? Quando a gente olha as informações que estão apresentadas ali, sempre tem ali fonte, INEP, Censo Escolar. Então, o quanto que a produção das estatísticas é uma, vou chamar aqui de política de Estado, no sentido de assegurar informações críveis, confiáveis, sistemáticas, né, e sustentadas ao longo de um tempo, que permite aos diferentes atores que participam do debate educacional trazer ideias, contribuições a ao avanço da educação brasileira. Então, nesse sentido, queria mais uma vez agradecer a oportunidade e, desde já, nos colocar à disposição sempre quando for necessário para que a gente possa seguir com a contribuição. Em relação à pergunta, especificamente que trata sobre, do Felipe, do Distrito Federal, ele pergunta como o programa acompanha a evasão e frequência para saber se a jornada ampliada melhora a permanência de estudantes na escola. Como eu comentei no início, é possível que a gente desenvolva estudos no sentido de olhar, formar 2 categorias nos estudantes que estão na educação em tempo integral, educação integral em tempo integral, e aqueles que não estão, e a gente avaliar isso. Acho que um pouco da fala da colega do Instituto Sonho Grande já apresentou um pouco desses, né, das diferenças de resultado entre esses grupos. Enquanto INEP, a gente tem feito um esforço na discussão sobre os indicadores que vão fazer o monitoramento do próximo PNE, em todo o esforço que a legislação colocou no sentido de permitir que essa análise possa se realizar para diferentes grupos, de forma a gente observar indicadores de avanço na equidade, né, dos resultados, não só um avanço em termos de melhoria dos resultados, mas na redução das desigualdades. E certamente é possível a gente fazer uma apresentação, uma avaliação nesse sentido, que vai ganhar provavelmente a forma concreta após, né, a definição dos indicadores para o próximo plano. Mas é perfeitamente possível a gente ter estudos nesse sentido. No mais, queria mais ou menos parabenizar a oportunidade de fazer um debate público em torno de uma política tão relevante para a educação nacional e dizer que estou muito satisfeito também de poder estar nesse momento aqui contribuindo para o debate. Muito obrigado. Obrigada, professor. E eu não posso deixar de registrar meus agradecimentos ao INEP. Em 2024, essa comissão me deu a responsabilidade de avaliar a meta 7 do PNE, e eu contei com vocês o tempo todo, e muito obrigado por em 24 terem me ajudado, e agora também nessa avaliação, que a comissão também me nomeou relatora dessa avaliação. Professor César Calegari, presidente do Conselho Nacional de Educação, agradecimentos, considerações, se quiser responder uma pergunta, fique à vontade. Muito obrigado, senadora Damares. Eu primeiro quero cumprimentá-la e também aos integrantes da comissão aqui do Senado, né, por esse trabalho e esse acompanhamento sistemático de políticas públicas, né, que é uma responsabilidade do Poder Legislativo, e nós que trabalhamos de alguma maneira, né, dentro do Poder Executivo, no caso o Conselho Nacional de Educação é um órgão subsidiário das decisões do próprio Ministério da Educação. Nós estamos sempre à disposição para estar aqui, né, em uma parceria virtuosa em favor da educação brasileira. Eu queria apenas aproveitar essa oportunidade de 3 minutos para dizer que nós temos, falando aqui para o Brasil, nós temos um dever muito importante a cumprir nesse momento, em relação ao Plano Nacional da Educação, porque os estados
tem a responsabilidade de elaborar agora os seus planos de educação, e a mesma coisa os municípios, que têm até o ano que vem para elaborar também os seus planos. Isso não pode ser plano para ficar apenas no papel e ser engavetado. Eles têm que representar um compromisso. Compromisso dos gestores, compromisso dos legisladores estaduais e municipais também, compromisso dos profissionais da educação e compromisso das famílias. Portanto, a elaboração desses planos com objetivos, metas e estratégias no âmbito dos municípios e do Estado, tem que ser um processo de mobilização da sociedade, né? Ele tem que ser construído verdadeiramente de uma forma democrática. E a democracia só se realiza se ela for participativa. Então fica esse alerta, né, que no que diz respeito a educação integral, em tempo integral, estados e municípios, que são os operadores dessas políticas, têm uma responsabilidade muito grande de fazer esse dever de casa. Fora isso, muito obrigado pela oportunidade, conte com a nossa participação, sempre quando formos convocados. Obrigada, professor César. A Jucineide está online ainda ou ela caiu? Está online? Jucineide, 3 minutos para considerações finais e agradecimentos. Agradecer a oportunidade de estar aqui representando o CONSEB, reforçar que os estados têm o maior interesse em ampliação da política, que nós consideramos a escola em tempo integral uma oportunidade para a educação brasileira, para o desenvolvimento dos jovens, para a garantia de oportunidades. E o ponto principal do debate para a gente reside na questão do financiamento, né? Reforçar isso, no financiamento para a gente poder ter uma escola com estrutura, ter professores bem remunerados e ter toda um projeto pedagógico variado, né, diversificado, na verdade, que possa realmente desenvolver toda a integralidade dos nossos estudantes, como está previsto nas diretrizes para a educação integral em tempo integral, como está previsto no padrão de escolas que a escola pública deve ter para garantir as oportunidades aos estudantes. Então, obrigada pela oportunidade, agradeço também ao CONSEB a oportunidade de representá-lo nessa audiência. E parabéns aos colegas aqui também da mesa que fizeram suas apresentações. Obrigada, professora Jucineide, secretária de Educação do Ceará, mas eu registro meus protestos. Mais uma reunião sem castanhas, né, professora? Mais uma reunião sem castanha. Deus te abençoe, Jucineide. Nós vamos ouvir para agradecimentos, considerações, se quiser responder uma pergunta. Professora Odisseia Pinto de Carvalho, que veio do Rio, né? Sim. Muito obrigada, professora. Do Rio de Janeiro. Que bom. E não trouxe biscoito Globo, não trouxe. E nem chuvisco, porque eu sou de Campos Goitacazes. Professora, para agradecimentos, considerações. Eu queria primeiro responder sobre a pergunta em relação à CNTE. Apresentar uma carta compromisso da educação, não só aos candidatos à presidência da República, como também os legislativo e executivo, né? Não só a CNTE, como seus sindicatos filiados. É importante que a gente faça esse debate sempre, desse compromisso com a educação pública de qualidade. A Luísa, do Mato Grosso do Sul, ela pergunta como garantir o ensino em tempo integral que tenha recursos, infraestrutura e professores capacitados sem ampliar as desigualdades. Não tenho dúvida que essa educação integral, não apenas em tempo integral, mas com infraestrutura adequada, com valorização profissional, com piso, carreira, jornada adequada, 1/3 de planejamento, é essencial que nós tenhamos condições dignas de trabalho. E isso vai garantir, com certeza, com que esses profissionais que vão atuar, né, dentro da escola da educação de tempo integral possam estar sendo valorizados. E também nós temos aqui a pergunta da Mariane, do Paraná. Como garantir que ampliar o tempo na escola resulte em mais aprendizagem e não em uma jornada mais longa? Sem dúvida nenhuma, apresentando uma proposta de formação integral, né? Seja na dimensão física, intelectual, cultural, arte, como foi muito bem colocado, esporte, integração de disciplinas. É assim que a gente constrói uma aprendizagem realmente digna e não simplesmente um aumento de
carga horária dentro, né, da escola de tempo integral. Dizer que não existe educação integral sem a valorização dos nossos profissionais da educação. Não existe escola de tempo integral sem infraestrutura e sem financiamento. Nós precisamos estabelecer uma política educacional que precisamos ouvir quem está no chão da escola pública, né? E, para isso, a gente prima pela gestão democrática, né? Nós não queremos apenas ter a escola de tempo integral por ter. Nós queremos que essa escola de tempo integral precisa aumentar o direito da população mais vulnerável à democracia e à educação de qualidade. Então, é um direito da população. E, para isso, nós temos essa condição de estarmos apresentando esta proposta. A CNTE está à disposição para esse debate sempre, porque nós precisamos fazer com que o nosso país realmente seja um país com mais democracia, com mais soberania, com uma qualidade de ensino, principalmente para a população mais carente. Professora, eu só acrescentaria qualificação, estrutura. Sim. Eu acrescentaria a palavra segurança. Uhum. Se a gente não discutir a segurança dos nossos bravos educadores, nós vamos ter problema. Então, assim, eu só acrescentaria a palavra segurança porque é o que tem me incomodado muito nos últimos anos. Mas, professora, obrigada. Leve a todos os trabalhadores da educação um abraço dessa comissão. E, por fim, Josiara, que foi a nossa surpresa nessa audiência. Josiara, representando o Instituto Sonho Grande. Obrigada, senadora, pelo espaço tão generoso conosco, em ter nos convidado para ajudar na qualificação do debate. Queria agradecer aos colegas da mesa, com quem eu aprendi bastante. E aí queria, com as minhas considerações finais, responder a um comentário que é do Lucas de Santa Catarina, que não sou a favor do tempo integral aos estudantes no Brasil, por conta da saúde mental de exaustivos mais de 15 anos até o ensino superior. Como a gente é uma organização, como vocês viram, bem baseada em evidências, é uma coisa que a gente gosta bastante, a gente tem uma pesquisa que nós rodamos com o Instituto Natura sobre o impacto das escolas em tempo integral na saúde mental dos estudantes. E uma escola bem implementada, como nós colocamos aqui, né? Então, a gente não está falando de uma escola, você fica lá 7 horas e aí vai jogar xadrez. Não é a nossa proposta. Uma proposta de uma escola bem implementada, com todas aquelas intencionalidades que nós colocando, passando por infraestrutura que é bem relevante e é central pela nossa perspectiva, ela tem o poder de diminuir atritos emocionais, atritos entre pares e atritos entre superiores, ou seja, professores com diretoria, trio gestor, estudantes com professores e estudantes com estudantes, né? Então, quando a gente desenvolve arte, cultura, aprendizagem adequada, projeto de vida, tutoria, acolhimento, é uma escola que, na verdade, cria um ambiente mais seguro para desenvolvimento, não um ambiente mais a risco. Então, respondendo ao comentário do Lucas, exatamente para lidar com a questão de saúde mental, dentro da escola de ensino médio em tempo integral, a gente consegue diminuir desigualdades. A gente sabe que desigualdade gera sofrimento socioemocional. A gente consegue diminuir violência dentro das escolas e aumenta o que a gente chama de situação de paz escolar. E a gente consegue lidar com os desafios educacionais do Brasil. A gente, quanto Instituto Sonho Grande, agradece. Estamos à disposição do gabinete da senadora, dos consultores, para trazer mais dados e insumos da política. E eu acredito que essa política ainda vai trazer muitas surpresas e resultados para o Brasil. A gente tem um grande desafio, mas a gente também fica muito feliz em poder construir essa mudança de Brasil melhor, não só para a gente aqui dentro dessa Casa Legislativa, mas em todos os 5.000 municípios que estão por aí que precisam de uma educação de qualidade. Obrigada, Josiara. Nós chegamos ao final da nossa audiência. Eu quero registrar, eu acho que foi uma audiência riquíssima. As pessoas, às vezes, não gostam de assistir uma audiência que é a avaliação de uma política pública, porque acham assim, é muito cansativo. Mas, assim, eu acho que o debate foi extraordinário.
Então, em nome de toda a comissão, de todos os membros da comissão, do presidente da comissão, o senador Camilo, agora é ele o presidente, né? A nossa presidenta está agora como nossa chefe lá no plenário, como líder de governo. Eu quero agradecer em nome de toda a comissão a colaboração e só queria solicitar uma gentileza de todos os expositores. É possível que a gente tenha alguma dúvida ou a gente queira esclarecer um ou outro dado, a equipe técnica entrar em contato com os senhores por e-mail para esclarecimento. E tão logo o relatório fique pronto e aprovado na comissão, nós também vamos compartilhar com os senhores. Agradeço a presença de quem acompanhou aqui no plenário, quem acompanhou de forma online, pela televisão também. E assim, agradeço a secretaria, essa incrível secretaria, obrigada. E nada mais tendo a tratar, dando por alcançada a meta dessa audiência pública, eu declaro encerrada a nossa reunião. No próximo assunto de Estado, nós vamos falar sobre a influência das redes sociais na formação do seu, do meu e do nosso voto. Qualquer lugar onde as pessoas se comunicam funciona como na vida real. Tem regra. Não é porque eu entrei na internet, estou numa rede social, que eu posso fazer o que eu quiser. Porque a impressão que a gente tem é que as pessoas perdem não só a noção de cumprimento de regra, mas de educação quando entram na internet. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Olha o nome lá em cima. Eu e ela. É porque faz. É ele, tem dia que é ele, tem dia que é ela. Tem dia que é ele com os amigos, tem dia que é ela com as amigas. Aí tem dia que junta mais amigas e vem pra cá. Por isso, ó, até o nome, eu e ela. E é Flamengo? Eu sou vascaína e tô lá em cima, no topo. Por quê? Só pra afrontar o Carneiro? Porque meu time é bom e tá ganhando. Tá, então, uma vitória já acha que pode torcer. Já acha que seja. Torcedor é aquele que torce perdendo, ganhando, chorando, rindo. Não é nada, na não morte, é na nada. doença, na tristeza, na alegria. Carneiro é porque ele não se conforma, que eu sou vascaína. Lá em casa ele é flamenguista e eu sou vascaína, Joniel, Sul e a Carmen são palmeirenses. Cássia também é flamenguista. A violência política de gênero tenta silenciar as mulheres. Mas você não precisa enfrentar isso sozinha. O Zap Delas é o canal da Procuradoria da Mulher do Senado para acolher e orientar candidatas e lideranças. É um espaço seguro para denunciar ataques, ofensas e perseguições. Anote o número 619-8309-0025. Zap Delas, um canal da Procuradoria da Mulher do Senado. Neste mês, a TV Senado exibe documentários com mulheres que lutam contra diferentes tipos de violência, no Brasil e no mundo. Somos todas iguales, mujeres. Seguí notando que había todas las mujeres que sufren violencia, uno las reconoce enseguida. Mostra Senadoc. Toda sexta, a partir das 9h, aqui na TV Senado. Posso fazer propaganda eleitoral? Sim. Mas tem que seguir algumas regras que você encontra no capítulo 8 do Manual do Eleitor. Adesivos não podem passar de meio metro quadrado. Se for perfurado, pode cobrir todo o vidro traseiro do carro. Quem quiser, ainda pode participar da propaganda eleitoral no rádio e na TV, mas não pode receber dinheiro para divulgar candidaturas. E doação de campanha, pode? Não tenho a mínima ideia. Pode, mas o limite é de 10% da renda bruta do doador no ano anterior. E tem que usar um meio rastreável, como o Pix, transferência bancária ou plataforma de financiamento coletivo, as famosas vaquinhas virtuais. Declaro aberta a sessão solene
não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. O homem disse logo, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. Sou Antônia Márcia Vale, eu sou editora e apresentadora do programa Agenda Econômica. Eu trabalho no núcleo de programas que produz o que a gente chama de programas de grade. A elaboração de um programa nunca é uma coisa tão simples. Por trás das câmeras tem uma equipe enorme. A gente tem iluminador, a gente tem os câmeras, a gente tem o contra-regra, tem um diretor de gravação. TV não é uma brincadeira individual, é uma brincadeira coletiva. O que eu vislumbro para a TV Senado é que a gente consiga fazer produtos que sejam cada vez mais informativos, que mostrem efetivamente o trabalho dos senadores e o que esse trabalho tem de impacto na vida do cidadão diretamente. Eu pude participar de momentos históricos do país e isso para mim é muito rico, é impagável. Declaro aberta a sessão. Sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. A presente sessão especial, ela foi convocada em atendimento ao requerimento número 9 de 2026, de autoria desta presidência e de outros senadores, aprovado pelo plenário do Senado Federal. A sessão, ela é destinada a celebrar o Agosto Lilás. Convido para compor a mesa dessa sessão especial as seguintes convidadas. A senhora Márcia Helena Carvalho Lopes, que é a ministra de Estado das Mulheres. A senhora Fabiana Costa, conselheira nacional do Ministério Público. A senhora Tenente Coronel Renata Cardoso, chefe do Centro de Políticas de Segurança Pública da Polícia Militar do Distrito Federal. A senhora Raquel Branquinho, diretora-geral da Escola Superior do Ministério Público da União e procuradora regional da República. A senhora Maria Tereza Firmino Prado, coordenadora do Observatório da Mulher contra a Violência do Senado Federal. Sejam todas bem-vindas. A presidência informa que a presente sessão contará também com a participação dos seguintes convidados por meio de discursos gravados em vídeo. A senhora ministra Carmen Lúcia, ministra do Supremo Tribunal Federal. A senhora Ilana Trômbica, diretora-geral do Senado Federal. A senhora Luísa Trajano, presidente nacional do Grupo Mulheres do Brasil. O senhor Tiago de Ávila, promotor de justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e integrante do Comitê Gestor do Cadastro Nacional de Violência Doméstica do Conselho Nacional do Ministério Público. A senhora Cíntia Mendonça, assessora jurídica da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Amazonas e autora do livro Feminicídio, uma análise a partir das ações da Rede Rosa no combate à violência contra as mulheres na cidade de Manaus. Convido a todos para, em posição de respeito, acompanharmos o hino nacional em interpretação da Choro Popular Orquestra, projeto musical vinculado ao Clube do Choro de Brasília e da cantora Joana Duarte. Sejam muito bem-vindos.
ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança a terra desce. Sim, teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida em teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga ao verde louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Bravo! Bravo! Gratidão, Orquestra Popular, Orquestra Choro Popular e a nossa querida Joana Duarte. Obrigada, obrigada, gratidão. Eu gostaria de registrar a presença na galeria dos alunos do ensino fundamental da Instituição de Ensino Agostiniano de Goiânia, Goiás. Sejam muito bem-vindos, meninos. Bom, eu convido a todos para acompanharmos as canções Maria da Vila Matilde, de Elza Soares, tema do Pacto Nacional de Combate ao Feminicídio, e Sussurarana, de Frederico Demarca e Yara Ferreira, interpretação da Choro Popular Orquestra. Cadê meu celular? Eu vou ligar 180. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto meu cachorro e apontando pra você eu grito Pex! Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Cadê meu celular? Eu vou ligar 180. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu pego meu cachorro e apontando pra você eu grito Pex. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. E quando o samango chegar, eu mostro o roxo no meu braço. Entrego teu baralho, teu bloco de bule, teu dado chumbado, ponho água no bule. Passo e te ofereço um cafezinho. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar 180. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu pego meu cachorro e apontando pra você eu grito Pex. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Ha! E quando tua mãe ligar, eu capricho no esculacho. Digo que é mimado, que é cheio de dengo, mal acostumado, tem nada no Kengo. Deita, vira e dorme rapidinho. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Sussuarana foi quem me fez aprender a valentia. Quando é matar ou viver, andar na terra, andar, lutar e seguir. Eu sei que é ela quem toma parte de mim. Eu viro fera, só me provoque pra ver. Eu viro fera, enfio a unha em você, sou arredia. Eu não te dou permissão, a lua cheia sangra de dentro do meu coração. Sussuarana derruba as armas de vez. Nenhuma filha terá mais nada a temer por essa terra. Nós vamos ser mais de 1000 fêmeas felinas enfurecidas do cio. Eu viro fera, eu não vou mais recuar. Eu viro fera, eu deixo o bicho pegar. Essa alegria é minha libertação, a alforria assino com minha mão. Ó pátria amada, juro pelas nossas mães, juro por quem mais vier, que não desculpo nada, nem canso de ser mulher. Eu viro fera, eu não vou mais recuar. Eu viro fera, eu deixo o bicho pegar. Essa alegria é minha libertação, a alforria assino com minha mão. Eu viro fera, só me provoque pra ver. Eu viro fera, enfio a unha em você. Essa alegria é minha libertação, a lua cheia sangra de dentro do meu coração. Sussuarana, sussuarana,
Gustavo, maravilhoso. Obrigada. Gratidão por estarem conosco nessa celebração. Bom, senhoras e senhores, boa tarde. É com muita emoção e, sobretudo, com um enorme senso de responsabilidade que declaro aberta essa sessão especial do Senado Federal, dedicada ao Agosto Lilás, mês de conscientização e enfrentamento à violência contra as mulheres. Como autora do requerimento que deu origem a essa sessão, eu agradeço às senadoras, todas as senadoras da bancada, e aos senadores, e todos os que se somaram a essa iniciativa. Eu quero fazer uma saudação muito especial à ministra das Mulheres, Márcia Lopes, agradecendo sua presença, e em seu nome eu quero cumprimentar todas as autoridades aqui presentes, representantes das instituições públicas e da sociedade civil, que aceitaram o nosso convite. A presença de cada uma e de cada um aqui demonstra que o enfrentamento à violência contra a mulher não pertence apenas a uma instituição, a um partido ou a um governo. É uma responsabilidade de toda a sociedade brasileira. Minhas amigas e meus amigos, o Agosto Lilás existe porque há exatamente 20 anos o Brasil deu um passo histórico. Em 7 de agosto de 2006, foi sancionada a Lei Maria da Penha, uma lei que mudou a forma como o Estado brasileiro enxerga a violência doméstica. Aquilo que durante muito tempo foi tratado como um problema privado, uma questão de casal, passou a ser reconhecido pelo que realmente é, uma violação dos direitos humanos. Nesses 20 anos, avançamos muito. Criamos instrumentos de proteção, ampliamos a rede de atendimento, aperfeiçoamos nossa legislação, tornamos o feminicídio crime autônomo, criamos mecanismos para afastar e monitorar agressores. Mas precisamos reconhecer uma realidade dolorosa. As mulheres brasileiras ainda estão morrendo. E os números mais recentes mostram que não podemos baixar a guarda. Em 2025, 1.571 mulheres foram vítimas de feminicídio no Brasil, o maior número já registrado no nosso país. Foram também mais de 4.000 tentativas de feminicídio. E o pior, quase 8 em cada 10 feminicídios são praticados pelo parceiro ou pelo ex-parceiro da vítima. E mais de 60% dessas mulheres são assassinadas dentro de casa. Ou seja, o lugar que deveria representar proteção ainda é para milhares de brasileiras o lugar do medo. Como senadora por Brasília, preciso falar também da realidade da nossa capital. Em 2025, 28 mulheres foram vítimas de feminicídio no Distrito Federal. Foram ainda 133 tentativas de feminicídio apenas aqui em nossa cidade. São números que nós não podemos normalizar. São mulheres cuja história foram interrompidas. Mulheres marcadas para sempre, famílias marcadas para sempre. Filhos que perderam suas mães, pais que perderam suas filhas, amigas, colegas de trabalho, vizinhas que perderam alguém que amavam. Por isso, quando falamos de feminicídio, precisamos lembrar, por trás de cada número existe uma mulher, existe uma vida, existe uma história, existe uma família. E existe também, muitas vezes, uma sequência de violências que começou muito antes do assassinato. Começou com o controle, começou com os ciúmes, com a humilhação, com a ameaça, com a perseguição. Com aquela mensagem repetida dezenas de vezes, com alguém esperando na porta do trabalho, com a invasão das redes sociais, com a tentativa de controlar onde a mulher está, com quem ela fala, como se veste e para onde ela vai. Foi exatamente por compreender essa escalada da violência que apresentei aqui no Senado Federal o projeto que se transformou na Lei 14.132 de 2021, a Lei do Stalking. Até então, perseguir reiteradamente uma mulher
ameaçar sua liberdade, invadir a sua privacidade e provocar medo permanente, não possuía uma tipificação penal adequada. Hoje, perseguição é crime. E os números mostram a dimensão desse problema. Somente em 2025 foram registrados quase 124 mil casos de stalking no Brasil. Isso significa que a lei, ela não trata de uma situação excepcional. Ela trata de uma violência presente na vida de milhares de mulheres, de milhares de vidas. E precisamos agir antes que a perseguição ela vire uma agressão, antes que a ameaça vire um feminicídio. Foi com essa mesma preocupação que trabalhei pela ampliação do monitoramento eletrônico de agressores. Em 2025, eu relatei nesta casa a proposta que permitiu o uso da tornozeleira eletrônica para fiscalizar o cumprimento das medidas protetivas e possibilitou que a própria vítima fosse alertada quando o agressor se aproximasse indevidamente. E neste ano... Obrigada. E neste ano, tive também a responsabilidade de relatar a proposta que avançou ainda mais. Hoje, graças à Lei 15.383 de 2026, a tornozeleira eletrônica pode ser determinada imediatamente como medida protetiva de urgência quando houver risco à vida ou à integridade da mulher. E a vítima pode receber um dispositivo capaz de avisá-la sobre a aproximação do agressor. Isso é usar tecnologia para salvar a vida. Também aprendi ao longo desses anos de mandato que combater a violência contra as mulheres exige muito mais do que aprovar leis. Precisamos fazer com que as políticas públicas elas cheguem onde as mulheres vivem. Por isso, tenho procurado transformar também as minhas emendas parlamentares em instrumento de proteção e, é claro, autonomia. Ao longo do mandato, nós destinamos quase 30 milhões para políticas e projetos voltados às mulheres brasilienses. Esses recursos ajudaram a apoiar 94 projetos sociais que já beneficiaram mais de 20 mil mulheres aqui no DF. São iniciativas de acolhimento, capacitação, geração de renda, autonomia econômica e enfrentamento à violência. Também contribuímos para a construção de centros de referência da mulher brasileira em Sobradinho, no Recanto das Emas e no Sol Nascente. Ministra Márcia, nós sabemos que nenhuma dessas ações elas funcionam isoladamente. Nesse sentido, eu quero reconhecer uma iniciativa importante do governo federal na figura do presidente Lula, que é o Pacto Nacional do Brasil contra o Feminicídio, lançado neste ano e que, de forma inédita, reúne o Executivo, Legislativo e Judiciário em torno de uma responsabilidade que precisa ser de todo o Estado brasileiro. Prevenir a violência, proteger as mulheres e responsabilizar os agressores. E quero destacar também que esse compromisso, ele não termina aqui. O programa do governo apresentado pelo presidente Lula para o próximo mandato é muito claro ao afirmar que, enquanto as mulheres continuarem sendo discriminadas e vítimas de violência, o Brasil não será o país que queremos. E transforma essa afirmação em compromisso concreto. O Pacto de Enfrentamento ao Feminicídio continuará como o eixo central dessa política. O programa prevê ampliar a rede de proteção, concluir 30 casas da mulher brasileira e 15 centros de referência, ampliar as salas lilás, fortalecer o monitoramento eletrônico de agressores e continuar capacitando nossas forças de segurança. É importante saber que o enfrentamento à violência contra as mulheres não será interrompido, ele será ampliado. E isso precisa caminhar junto com outra dimensão fundamental, a autonomia das mulheres, autonomia econômica, igualdade de oportunidades, igualdade salarial, qualificação profissional, acesso ao crédito e apoio ao empreendedorismo feminino.
Porque proteger uma mulher também significa garantir condições para que ela possa romper o ciclo de violência e reconstruir sua vida com liberdade e independência. Senhoras e senhores, amigas e amigos, diante do tamanho desafio, precisamos estar juntos, fortalecer a união de toda a sociedade nessa missão. Precisamos da união dos estados, dos municípios, precisamos do Ministério das Mulheres, criado e recriado pelo presidente Lula, precisamos do Parlamento, precisamos do Judiciário, do Ministério Público, das defensorias, das forças de segurança, da saúde e da assistência social. Precisamos das organizações da sociedade civil e precisamos também dos homens. Porque não haverá uma sociedade sem violência contra as mulheres se os homens não fizerem parte dessa transformação. Precisamos educar os nossos meninos para compreender que o amor, ele não é posse, que ciúmes não é prova de amor, que controlar não é cuidar, que não significa, que o não, ele significa não, e que nenhuma mulher pertence a ninguém. O enfrentamento à violência também passa pela educação, pela mudança cultural e pela construção de novas formas de relacionamento baseados no respeito. Minhas amigas e meus amigos, presidir essa sessão tem para mim um significado muito especial. Ao longo da minha vida pública, tive a honra de ser procuradora especial da Mulher do Senado e liderar a bancada feminina desta casa. E posso dizer que uma das experiências mais marcantes do meu mandato foi perceber a força que existe quando as mulheres do parlamento se unem. Temos diferenças políticas, temos diferenças partidárias, temos visões diferentes sobre muitos assuntos, mas existe algo que precisa estar acima dessas diferenças. Nenhuma mulher deveria morrer simplesmente por ser mulher. E essa precisa ser uma causa que precisa nos unir. O Agosto Lilás não pode ser apenas uma cor iluminando prédios públicos. Não pode ser apenas uma campanha durante 31 dias. Ele precisa representar um compromisso permanente. Um compromisso com a prevenção, com o acolhimento, com a proteção, com a responsabilização dos agressores e, principalmente, com a vida de todos nós. As mulheres que estão nos ouvindo e que vivem qualquer forma de violência, eu quero deixar uma mensagem a todas vocês. Vocês não estão sozinhas. Procurem ajuda, conversem com alguém de confiança, busquem a rede de proteção. Por favor, denunciem. E a nós, agentes públicos, cabe garantir que quando uma mulher tiver coragem de pedir ajuda, ela verdadeiramente encontre uma porta aberta e não uma barreira, não mais uma barreira. Que essa sessão especial não seja apenas uma homenagem, que seja também um chamado ao Estado brasileiro, às instituições, aos homens e a toda a sociedade. Porque enfrentar a violência contra a mulher não é uma pauta apenas das mulheres, é uma causa do nosso Brasil. E enquanto houver uma única mulher com medo dentro de sua própria casa, enquanto houver uma única mulher perseguida, ameaçada ou agredida, enquanto uma única mulher perder a vida simplesmente por ser mulher, nosso trabalho, ele não estará terminado. Que os 20 anos da Lei Maria da Penha nos façam olhar para tudo que conquistamos, mas, sobretudo, que nos deem coragem para enfrentar tudo aquilo que ainda precisamos mudar com muita coragem. Por todas as mulheres que vieram antes de nós, por aquelas que estão lutando hoje como nós aqui, e pelas meninas
que têm o direito de crescer e viver em um país onde ser mulher jamais seja uma sentença de medo ou de morte. Muito obrigada. Nossa. Desculpa a minha emoção, gente, a voz, né, a sequência dos dias aí de uma caminhada, e peço desculpas a todos vocês. Obrigada pela manifestação. Eu gostaria de registrar a presença aqui da senhora Lu Alckmin, que está presente no plenário. Eu gostaria de... Onde que está? Ali atrás do braço. Seja muito bem-vinda. Gostaria também de registrar a presença da Liana Doni, defensora pública federal e coordenadora do Grupo de Trabalho das Mulheres da Defensoria Pública da União. Cosete Ramos, presidente do Movimento Brasília Capital da Felicidade. Maísa Barbosa, representante do Grupo Mulheres do Brasil aqui no Distrito Federal. Marinalva Cardial, presidente do Instituto Raízes Culturais. Luana Moura, representante da Coordenação Geral de Atenção à Saúde das Mulheres do Ministério da Saúde. Seja muito bem-vinda. TT, que é representante setorial nacional das mulheres do PSOL. Seja muito bem-vinda. Convido também para compor a mesa dessa sessão especial a senhora Iá de Campos. Iá Sandrali de Campos Bueno, vice-presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Convido a todos para acompanharmos a canção Agora Só Falta Você, de autoria de Rita Lee e Luiz Carlini. Estando junto a você, em tudo que eu faço, existe um porquê. Eu sei que eu nasci pra saber. E fui andando sem pensar em voltar e sem ligar pro que me aconteceu. Um belo dia vou lhe telefonar pra lhe dizer que aquele sonho cresceu. Eu sinto prazer de ser quem eu sou, estar onde estou, agora só falta você. Me libertei daquela vida vulgar que eu levava estando junto a você. Em tudo que eu faço existe um porquê. Eu sei que eu nasci pra saber o quê. E fui andando sem pensar em voltar e sem ligar pro que me aconteceu. Um belo dia vou lhe telefonar pra lhe dizer que aquele sonho cresceu. No ar que eu respiro, eu sinto prazer de ser quem eu sou, estar onde estou, agora só falta
você. Agora só falta você. Agora só falta você. Agora só falta você. Gente, uma salva de palmas para Choro Popular Orquestra e a cantora Joana Duarte. Obrigada, gente. Bom, eu solicito à Secretaria-Geral da Mesa a exibição do discurso da senhora ministra Carmen Lúcia, ministra do Supremo Tribunal Federal. Cumprimentando todas as pessoas presentes nesta solenidade do Senado da República, pela confraternização que nos propicia neste espaço tão importante da Federação Brasileira, que é o órgão senatorial. Eu gostaria de, em primeiro lugar, cumprimentar esta casa na pessoa do seu presidente, senador Davi Alcolumbre, e de uma forma muito especial e carinhosa, a senadora Leila Barros, que nos reúne, no meu caso, ainda que virtualmente pela impossibilidade, pela data e pela agenda, que, como sabem, não está nas minhas mãos resolver, mas que ainda de forma indireta ou virtual pudesse também estar junto e dar uma palavra de parabéns ao Senado por nos reunir e lembrar cada vez mais a imperiosa necessidade de termos, não apenas neste agosto lilás, que impõe uma reflexão, um cuidado, um processo de sensibilização de todas as pessoas, para que possamos, juntas e juntos, atuar contra todas as formas de violência contra as mulheres. Neste mês de agosto, completam-se 20 anos da vigência da Lei Maria da Penha, assim chamada exatamente porque uma mulher foi torturada, foi de todas as formas violentada, não teve a resposta adequada do Poder Judiciário brasileiro naquele momento pela ausência da punição adequada, o que levou o nosso Estado brasileiro a ser condenado no plano internacional a que prestasse a jurisdição adequada. Sobreveio a lei, que então adotou o nome como apelido, na verdade lei tem número, não nome, mas há uma significação, um simbolismo em todo mundo se lembrar desta lei com o nome daquela que, num processo tão violento, tão desumano, tão contrário à civilização, sofreu e representa todas as mulheres que sofrem todos os dias de todas as formas de violência praticadas no ambiente doméstico. E por isso mesmo, quando o Senado, neste agosto, que marca, em todos os anos agora, um movimento específico de sensibilização de todas as pessoas, para que a gente atue em conjunto, todo o povo brasileiro, contra todas as formas de violência contra a mulher, especialmente no espaço doméstico, e pela sua só condição de gênero, para que a gente supere esse estado de coisas que é inconstitucional, contrário ao direito, contrário à civilidade, mas que principalmente hoje, com a mulher sendo assassinada a cada 4 horas no Brasil, significa uma falta de humanidade. Por isso eu agradeço e parabenizo o Senado da República por ter este espaço nesta sessão de reflexão, de proposição, para que nós atuemos no sentido de não permitir, não compactuar, não sermos omissos na busca de rapidamente, urgentemente, exemplarmente, superarmos esse estado de coisas inconstitucional que nós vivemos no Brasil contra todas nós mulheres, aquelas que lutaram para que a gente tivesse direito hoje, direitos que não são respeitados, nós que vivemos hoje e que temos o direito a uma vida digna, com igualdade de condições, naquilo que a Constituição estabeleceu expressamente no inciso 1 do artigo 5º, e principalmente para as nossas meninas e jovens, para os nossos meninos e jovens de hoje, que têm o direito de, daqui a 20, 30 anos, não ter mais de refletir sobre esse tipo de violência que é tão contrário a tudo que o ser humano tem lutado desde sempre. Eu agradeço ao Senado e agradeço de uma forma especial às senadoras
na pessoa da senadora Leila Barros, por ter tido este empenho, esta diligência de propor esta sessão específica para nós pensarmos, não esquecermos de todas as mulheres que são violentadas e para que a gente consiga construir um Brasil justo e solidário de mulheres e homens que têm direito e podem usufruir dos seus direitos. Muito obrigada. Grata ministra por esse momento, pelo vídeo e pela participação na nossa sessão. Eu gostaria de registrar a presença do senhor presidente da Câmara Municipal de Brusque, o vereador Giancarlo Dalmolin, os senhores vereadores do município de Coronel Fabriciano, Minas Gerais, Anirton da Silva, Valeriano da Silva, Bruno Lázaro, Reginaldo Messias da Silva. Sejam bem-vindos. A senhora secretária da Promoção e Proteção dos Direitos das Mulheres, da Defensoria Pública da União, Marta Veloso de Menezes, o senhor presidente da Associação dos Trabalhadores Rurais de Três Conquistas, Gilberto Ribeiro dos Santos, e a senhora presidente da Associação dos Produtores Rurais da Agricultura Familiar de São Sebastião, Marli Francisca de Souza, a senhora presidente da Associação dos Produtores de Palmeiras, Neide de Oliveira, e a senhora presidente da Associação dos Produtores Rurais de Quintas do Maranhão, Tereza Cristina. Sejam todos muito bem-vindos. Neste momento, eu concedo a palavra à excelentíssima senhora ministra Márcia Helena Carvalho Lopes, ministra de Estado das Mulheres. Registrar a presença da Kazumi Yamamoto, representante do movimento Escolhemos Viver, a Osana Alves, presidente da Horta Girassol de São Sebastião, Giliardi Bento, líder comunitário da comunidade Aguilada, de São Sebastião. Por favor, ministra. Obrigada. Boa tarde, é mesmo uma emoção a gente integrar essa grande mesa de honra e uma plateia tão qualificada que tem aqui o compromisso dessa luta permanente em defesa da vida das mulheres. Querida amiga, companheira, senadora Leila Barros, que dirige esta sessão especial tão importante, que marca esse agosto lilás, mas que a gente sabe que a sua trajetória, os seus projetos, a sua luta é para muito além, todos os dias, são todos os dias, é o seu cotidiano. Então, você é uma mulher que nos orgulha muito e que chegou, né, ao cargo, a esse cargo de senadora, e nós queremos muito, muito mais mulheres na política. A conselheira do Conselho Nacional do Ministério Público, Fabiana Costa, que tem lutado e também dirigido, liderado iniciativas muito importantes. A querida Raquel Branquinho, diretora-geral da Escola Superior do Ministério Público da União, que ontem nos brindou também no nosso Conselho Nacional com uma participação tão importante. A chefe do Centro de Políticas de Seguranças Públicas da Polícia Militar do Distrito Federal, Tenente-Coronel Renata Cardoso, muito obrigada. A coordenadora do Observatório da Mulher contra a Violência do Senado Federal, Maria Tereza Prado. A vice-presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, do Ministério das Mulheres, Yá Sandrali, e que aqui, né, junto comigo, que presido esse conselho, também acolhemos todas as nossas conselheiras aqui presentes, bastante conselheiras aqui, ontem e hoje reunidas, e não podiam deixar de estar aqui nessa sessão. Quero cumprimentar as representantes do sistema de justiça, dos movimentos sociais, de toda a sociedade civil, quem nos brindou com a sua fala, sempre muito potente, ministra do STF, Carmen Lúcia, e de todas aquelas que deveremos ouvir ainda, Luísa Trajano, Tiago Pierebon, muito obrigada.
a presidenta da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, Bruna Benevides, que está conosco no Conselho, enfim, todas as mulheres aqui presentes, e dizer que esse é um momento singular, né? É um momento em que nós ocupamos um dos poderes da República, o Senado Federal, que pode, cada vez mais, fazer um trabalho determinado em defesa dos direitos e da vida das mulheres. Entrar neste plenário hoje me traz o senso de urgência que o momento exige. O Agosto Lilás deste ano não é apenas um mês de conscientização. Ele marca 2 décadas da maior ferramenta jurídica de proteção que já construímos, a Lei Maria da Penha. E tenho falado com ela, Leila, nesta semana algumas vezes, e ela está muito sofrida, nós sabemos por quê, porque mesmo aos 80 anos, mesmo com todas as provas, mesmo com seu ex-marido ainda já julgado, mas ainda continuando agredindo a honra, a dignidade, e ela tendo que se sentir sempre muito insegura. Então, nós fazemos aqui também um ato de solidariedade a esta mulher guerreira, Maria da Penha, a quem deu o nome, a nossa lei, que é reconhecida no Brasil e no mundo. Esses números que a Leila já trouxe aqui nos desafiam a fazer as escolhas certas. E eu fico pensando que esta plateia que está aqui não precisa mais ser convencida de que nós, mulheres, temos o direito de viver, o direito de ser livres, o direito de fazer as nossas escolhas. Nós, mulheres e meninas, temos o direito de receber a proteção, a atenção, o cuidado daquilo que a nossa Constituição de 88 e que as mulheres lutaram tanto para que fosse promulgada a Constituição Cidadã, onde no artigo 3º fala claramente que não se aceita nenhum tipo de discriminação de raça, sexo, etnia, nenhuma discriminação. Então, isso está na lei. E a gente sabe que, como já foi dito pela ministra Carmen Lúcia, o que está na lei é o que deve reger o país, a nossa Constituição. Então, é muito importante que, numa sessão como essa, além da gente refletir, da gente reforçar, reafirmar tantos problemas, tantos desafios, tanto sofrimento a que são submetidas as mulheres desse país. Nós temos 109 milhões de mulheres no Brasil, meninas e mulheres. E um dia, pouco tempo, um ex-ministro da Fazenda me perguntou: qual é o índice de violência contra as mulheres no Brasil? Eu falei: o índice é 100%. E aí ele me olhou assustado. Eu falei: você conhece alguma mulher que na sua vida não tenha se sentido julgada, rotulada, discriminada, ofendida, humilhada e tantas sofrendo violência física, psicológica, moral, enfim. E aí ele disse: é real. Eu falei: então é isso, esse é o nosso grande desafio. É a gente universalizar, é a gente pensar o país com essa grandeza que ele tem, na sua potência, na sua beleza, na capacidade que toda a sociedade brasileira tem, de construir um país cada vez melhor, e é nisso que a gente aposta, mas que não combina violência contra as mulheres, nenhum tipo de violência contra crianças e adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, população da rua, transfobia, racismo, nada disso combina com o desenvolvimento social e econômico sustentável nesse país. Por isso, eu não tenho dúvida, tudo que essa casa e a outra casa vizinha, que é a Câmara Federal, tem como obrigação fazer é lutar todos os dias para a gente erradicar qualquer violência contra a mulher no Brasil. Eu fiquei muito satisfeita
quando a lei que criminaliza a misoginia passou nesta casa por unanimidade. Muita luta, né, Leila? Muita luta das mulheres senadoras, a gente sabe disso, mas passou. E agora, a nossa luta é para que na Câmara Federal seja pautada, porque não foi pautada ainda, e nós teremos mais um esforço concentrado ainda, e nós esperamos, né, que cada uma de vocês, cada um que esteja aqui, faça essa ação política tão importante, que é convencer os nossos deputados e deputadas a pautarem a lei, a votarem nessa lei, ainda que votem de acordo com a sua consciência, mas nós precisamos saber quem é que está aqui ao lado, quem são os nossos representantes, o que eles trazem, não é, para representar todos os seus estados. Nós estamos hoje com todas as gestoras estaduais das secretarias, as secretárias de mulheres de cada estado do Brasil. Estão todas aqui em Brasília, hoje e amanhã. E eu disse para elas, vocês peguem na hora do almoço a lista e liguem para os parlamentares, porque eles representam a sociedade, a população de cada estado desse Brasil. Então, esse mês de agosto lilás não é um mês, como já foi dito aqui, não é? Que nós vamos usar o roxo. Claro que podemos usar os bottoms, cantar. Tudo isso é importante porque demarca uma luta, uma posição, é sempre um sinal importante. Mas mais do que tudo isso, é a gente pensar em quais estratégias nós precisamos ter, enquanto movimento social, enquanto entidades, enquanto parlamento, enquanto executivo, enquanto judiciário, enquanto Ministério Público, as polícias, as forças de segurança, não é? Todas as instituições desse país. E o Brasil, quando quer, ele mostra para o mundo a sua força, a sua potência, a sua coragem em tomar decisões importantes. Temos aqui também no Senado aí o debate do fim da escala 6x1. E pergunte para qualquer mulher se ela é contra ou a favor. Claro que ela é a favor da redução da escala 6x1, da mudança, do fim da escala 6x1, porque isso tem um impacto na vida das mulheres que há milênios tem dupla, tripla jornada de trabalho e sabe bem o que é viver, não é, sempre no limite, não é, do horário, do tempo e do tempo que não tem para se cuidar, para a sua saúde, doente, mas que tem que carregar nos ombros uma responsabilidade exatamente pela consequência de uma história de patriarcado, de machismo, de misoginia. Então, também temos aqui a PEC da Segurança Pública, o projeto de terras raras, temos o PLP 41, que estabelece o sistema de enfrentamento à violência com recursos para isso. Enfim, nós temos que revogar a lei, a LAP, não é? A lei de alienação parental. Isso é urgente, porque cada vez que eu recebo, acabei de mostrar para a Leila, tem 4 novos feminicídios aqui. Um deles, o marido matou a mulher grávida e jogou do carro porque disse que não queria a gestação. E assim por diante. Cada hora é de um jeito, é de uma forma, não é? E temos ainda, mesmo tendo aprovada a lei do vicaricídio, isso vai ser fundamental. É preciso que a gente ponha todas as leis em prática. E isso é uma tarefa de cada um de nós, que estamos aqui, não é? No Executivo, no Legislativo, no Judiciário, em todos os lugares. Que somos conselheiras, não é? Que somos idealistas, que somos sonhadoras, mas aquele sonho que é completamente possível realizar, porque ele está na Constituição Federal. Eu quero concluir com mais 2 aspectos. Primeiro, que um deles já foi nominado aqui pela Leila, é quando o presidente da República chama os poderes para conversar e para dizer: Fachin, Alcolumbre, Hugo Mota, vamos ver. Nós representamos os 3 poderes. Ainda estava lá o Paulo Gonet, ainda estava a ministra Carmen Lúcia, nesse primeiro dia dessa reunião, onde se deliberou por esse pacto nacional Brasil contra o feminicídio. E a ideia foi exatamente essa. Vamos ver o que cada um de nós temos como atribuição, o que estamos fazendo, o que está faltando, quais os vazios, quais os buracos, como vamos
articular e dialogar com os estados do Brasil, com todos os 5.570 municípios, e eu vejo aqui que tem vereadores de Brusque, de outras cidades. Que bom que vocês estão aqui, porque esse é o nosso dever, é levar em frente uma decisão que foi muito acertada. Nós temos já, e vamos agora completar 200 dias de Pacto Nacional, e tem dado certo. São medidas protetivas, medidas rigorosas em relação aos agressores, mais de 21 mil agressores presos com mandado de busca e apreensão, a redução do tempo das medidas protetivas para que as mulheres tenham acesso em 1 hora, em 5 horas, em 1 dia e não mais em 16 dias, as tornozeleiras e os relógios digitais que a Leila falou aqui, né? A ampliação das casas da mulher brasileira, dos centros de referência, o teleatendimento em saúde mental, iniciado pelo Ministério da Saúde, o nosso pacto para que eu imaginava que as crianças até pudessem ficar aqui, porque eu ia me dirigir a elas, não é? Porque elas representam a nossa esperança, o nosso futuro, e nós haveremos de ter em todos os currículos da educação básica, porque já regulamentamos, a Lei Maria da Penha vai à escola, muito em breve, no currículo, todo o conteúdo sobre o direito das mulheres e nenhuma violência contra a mulher. Nas universidades... Nas universidades federais, estaduais, municipais, junto com o MEC, nos institutos federais, cobrem isso nos seus estados, porque nós vamos fazer pelo menos uma cuidoteca para que as mulheres estudem à noite e saibam que os seus filhos estão ali acolhidos e cuidados. Assim como nos currículos de todas as graduações e pós-graduação, também, vocês imaginem daqui a alguns anos, médicos, engenheiros, arquitetos, pedagogos, advogados, assistentes sociais, psicólogos, todos os contadores, né? Os administradores, todas as profissões saindo com um outro perfil, não mais de naturalizar, de banalizar, de normalizar essa relação que, como já foi dito, não é privada, não é? É responsabilidade do Estado brasileiro, dos governos, de todos os poderes do nosso país. E, por isso, também, a Política Nacional de Cuidados, que vai crescendo com um plano nacional intersetorial, que vai dialogando, porque as mulheres têm o direito de serem cuidadas, são cuidadoras, mas têm absoluto direito de serem cuidadas, e as meninas também nos cobram muito isso, e é real, não é? E, por fim, dizer que a Leila tocou nisso e nós já temos uma resposta, porque quando o presidente falava com os outros chefes de poderes, ele dizia assim: eu não entendo, quem é que agride as mulheres? Não são os homens? E por que a gente só fala com as mulheres? Nós temos que falar com os homens. E ele fez uma encomenda que imediatamente o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC respondeu, que foi preparar uma cartilha voltada aos homens, a meninos e homens, a formação, não é? Por isso está aqui, papo de homem, violência contra a mulher, temos que dar um fim. E os grupos reflexivos, não é, que estão nos tribunais de justiça, no Ministério Público, das defensorias, as patrulhas Maria da Penha fazendo um trabalho incrível pelo Brasil afora, não é? E todas as oficinas. Então, cada uma e cada um de vocês aqui hoje, temos que sair daqui com essa tarefa. Como é que nós vamos, nas nossas empresas, nos nossos locais de trabalho, nas nossas vizinhanças, né, nos nossos espaços, como é que nós vamos levar essa determinação de uma ação voltada para homens. Ninguém quer disputar nada, nós queremos ter o direito à vida, à liberdade, às nossas escolhas. Por isso, eu quero dizer que agora a tarefa do pacto é exatamente sair pelos estados, conversando com o Executivo, Legislativo e Judiciário. Nós não podemos interferir nos estados, os estados são autônomos, mas nós estamos dizendo, venham juntos, venha a sociedade brasileira, venha, porque nós temos o direito de viver, o direito de sonhar, o direito de ter uma
uma vida plena, nós queremos construir coletivamente um projeto de felicidade. Então, senadora, parabéns por essa sua iniciativa. Estamos juntas, o Ministério das Mulheres, que tem aqui uma galera bem grande do Ministério das Mulheres. Estamos lá trabalhando muito todos os dias pelo enfrentamento à violência das mulheres, mas também pela autonomia econômica, pela política de cuidados, pela participação das mulheres na política. Nós queremos as mulheres inteiras. Muito obrigada, gente. Parabéns, Leila. Obrigada. Vivas! Vivas! Obrigada, ministra. Eu gostaria de anunciar a presença a representante do Movimento Nacional das Mulheres do Futebol, Eveline Maia, Andréa Stuckert, que é coordenadora e idealizadora do projeto Renascer através das Lentes, Flauzina Antunes, presidente da CTB-DF, Marta Lima, Eunice Teodória, Márcia Aurélio e Rogério Mota, representantes da Associação Nacional de Técnicos e especialistas de execução penal. Sejam todos muito bem-vindos. Eu concedo a palavra à senhora Fabiana Costa, conselheira nacional do Ministério Público. Seja muito bem-vinda, doutora Fabiana. Muito boa tarde a todas e todos. Meus agradecimentos, senadora Leila, pela oportunidade do Ministério Público falar nessa data tão especial, desde já parabenizando pela iniciativa de celebrar o Agosto Lilás. Eu gostaria, neste momento, de trazer os pontos positivos, né, que nós tivemos desde que o Brasil, digamos, despertou com a Lei Maria da Penha há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás não se falava em violência contra a mulher. Ela era naturalizada. Chegava-se numa delegacia de polícia, chegava-se no sistema de justiça, os casos eram arquivados. Hoje, nós sabemos os números. Hoje, nós sabemos, como bem disse a ministra Márcia, que todas as mulheres brasileiras, em algum momento de suas vidas, sofreu algum tipo de violência. Mas também tivemos avanços. O primeiro deles, com certeza, a publicação da Lei Maria da Penha, uma conquista das mulheres brasileiras de uma luta de muito tempo. Uma grande reforma que aconteceu no sistema de justiça, nas polícias, nas políticas públicas. E aqui, senadora, deixo os meus elogios às diversas iniciativas de sua autoria, muito especificamente as já citadas aqui neste ato, como a da criação da lei do stalker, porque sabemos que o feminicídio ele não é um ato inesperado. Ele começa de várias outras violências, e normalmente essa violência, ela não necessariamente ela vai ser uma violência física. Ela vai ser uma perseguição, uma tentativa de controle, ameaças, e que, portanto, é um crime previsível. E, nesse sentido, ministra Márcia, é que nós temos algo a celebrar neste dia de hoje. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, emendas, senadora, como a que Vossa Excelência dispõe para políticas públicas voltadas para mulheres, já fazem resultado. E aqui, a Tenente-Coronel Renata sabe bem, porque comanda um dos programas de muito êxito aqui no Distrito Federal, né, em que a Polícia Militar acompanha mulheres que foram vitimadas e que procuraram a ajuda do sistema de justiça, que procuraram a ajuda das políticas públicas. Nós tivemos uma grata percepção, né? Fui presidente da Comissão de Prevenção e Combate ao Feminicídio aqui do Distrito Federal, que buscou investigar as razões e os porquês dos números de feminicídio não baixarem. E pelo menos um dado importante e positivo nós encontramos. Sempre que o sistema de justiça se alia às políticas públicas, aqui no Distrito Federal, nós tivemos e encontramos a taxa de feminicídio zero.
Ou seja, o programa como comandado pela Tenente Coronel Renata, Provide, o programa que trata de grupos reflexivos para agressores, de acompanhamento das vítimas, que existe há mais de 20 anos aqui no Distrito Federal e que tem o apoio da senadora. O programa de botão de pânico e o programa do monitoramento eletrônico, todas as mulheres que foram acompanhadas por esses programas ficaram vivas. Então, neste momento, já temos também a percepção de que não se pode, e a Sandrali com certeza vai concordar comigo nesse sentido, não se pode, senadora, olhar para todas as mulheres como se fossem uma só. Temos que saber que nosso país é constituído de várias etnias. E muitas delas, e vamos falar especialmente das mulheres negras e das mulheres indígenas, sofreram violências no passado que ainda hoje se refletem nas formas como essas violências se dão nos dias atuais e que, portanto, as políticas públicas, as leis e todo o sistema de justiça tem que estar atento a isso. E, finalmente, gostaria, neste momento, senadora, de informar que o CNMP e o Ministério Público Brasileiro está comprometido com a causa do combate à violência contra a mulher e com a celebração dos direitos das mulheres. E aqui, nesse sentido, saúdo minha parceira de luta, doutora Raquel Branquinho. Estamos juntas na Estratégia Nacional de Combate à Violência Política de Gênero, entre tantas outras iniciativas que o Conselho Nacional do Ministério Público e todo o Ministério Público brasileiro vem adotando para que a gente possa, daqui a mais 4 anos, senador, estar aqui com Vossa Excelência novamente neste púlpito, falando dos avanços que conseguimos. Muito obrigada. Grata, doutora Fabiana Costa, conselheira nacional do Ministério Público. Obrigada, sempre parceira nossa aqui nos eventos, nas audiências públicas. Bom, eu solicito agora à Secretaria-Geral da Mesa a exibição do discurso do senhor Tiago Ávila, promotor de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e integrante do Comitê Gestor do Cadastro Nacional de Violência Doméstica do Conselho Nacional do Ministério Público. Olá, meu nome é Tiago Pierobon, sou promotor do MPDFT, sou também professor e pesquisador na área de violência contra as mulheres. Atualmente estou afastado, trabalhando na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. É importante destacar que as opiniões que eu vou destacar nesse vídeo são de minha responsabilidade pessoal e não representam necessariamente a opinião das organizações e instituições que eu integro. Inicialmente, eu gostaria de encaminhar a minha calorosa saudação e os meus agradecimentos à senadora Leila do Vôlei, que gentilmente fez esse convite a mim para participar dessa sessão solene no Senado Federal, tão importante em celebração aos 20 anos, as 2 décadas de vigência da Lei Maria da Penha. A ideia desse encontro é fazermos um balanço, avaliarmos os avanços e quais são ainda os desafios que persistem. Bom, na área dos avanços, nós temos, sem dúvida, muita coisa para comemorar, né? A Lei Maria da Penha, ela trouxe uma revolução na temática dos direitos das mulheres. Pela primeira vez, ela incorpora no ordenamento jurídico o conceito de violência baseada no gênero e, portanto, se torna, na expressão de uma colega minha, Carmen Raio, ponto de ancoragem da visão das mulheres dentro do ordenamento jurídico. Na linha da Convenção de Belém do Pará, ela, portanto, reconhece que existe um conjunto de violências que são praticadas contra as mulheres pelo fato de serem mulheres. E mais do que a perspectiva de gênero, incorpora igualmente a perspectiva da interseccionalidade, reconhecendo que há uma consequência diferenciada da violência para mulheres negras, mulheres idosas, crianças, mulheres deficientes e todas as intersecções de vulnerabilidade. Na linha dessa diretriz da Lei Maria da Penha, tivemos avanços importantes, como, por exemplo, a institucionalização dos protocolos de atuação com perspectiva de gênero. O protocolo do CNJ já foi editado, a Defensoria Pública, temos informação que ainda esse ano vai ser publicado o protocolo do Ministério Público, que nada mais são esses protocolos do que diretrizes concretas no passo a passo de como respeitar os direitos das mulheres na tramitação dos processos, dos atendimentos das mulheres em situação de violência.
Uma outra avanço importante da Lei Maria da Penha foi a visibilidade política da violência contra as mulheres. Hoje esse é um tema amplamente retratado na imprensa, é um tema suprapartidário, todos os espectros políticos reconhecem a gravidade, a seriedade do tema e a necessidade do Estado ser eficiente. A Lei Maria da Penha trouxe diretrizes muito importantes para a atenção integral à mulher em situação de violência doméstica, criando, portanto, a ideia de uma intervenção em rede, algo que naquele momento era inovador para o sistema de justiça. Foi a Lei Maria da Penha que trouxe a semente da intervenção em rede, de atenção às vítimas no sistema de justiça brasileiro. Também trouxe diretrizes importantes na área de proteção das mulheres e de responsabilização dos agressores. Diria que as medidas protetivas de urgência são a grande revolução da Lei Maria da Penha, um mecanismo célere e rápido de proteção às mulheres, mas igualmente os avanços que vieram depois, como as chamadas patrulhas Marias da Penha, os programas reflexivos para homens autores de violência, as estratégias de monitoramento eletrônico, tudo isso foi um avanço impulsionado pela Lei Maria da Penha. E acima de tudo, eu diria que talvez um dos grandes avanços que temos que comemorar com esse aniversário de 2 décadas da nossa lei é que a lei sobreviveu. Tem muita lei que é aprovada ali e a lei não pega, a Lei Maria da Penha pegou. Tem muito projeto de lei que foi proposto ao longo desses 20 anos para tentar desnaturar aquilo que é a Lei Maria da Penha. A lei sobreviveu a esses projetos, se fortaleceu. E como diria a minha saudosa colega e eterna professora Lourdes Bandeira, a Lei Maria da Penha, ela criou um campo de pesquisa dos estudos sobre violência contra as mulheres, um campo profissional de atuação daqueles que trabalham com o tema da violência contra as mulheres. Isso sedimenta esse campo e fortalece essa pauta para avançarmos ainda mais. Esses são um balanço geral dos avanços, mas nós temos inúmeros desafios. Diria que o desafio mais grave é a persistência da violência contra as mulheres nas suas diversas formas, tanto a violência doméstica e familiar, a violência sexual e os feminicídios. Nós podemos observar na linha histórica, desde a edição da Lei Maria da Penha, que está ocorrendo progressivamente uma redução dos homicídios de mulheres. Então, só para dar um exemplo, em 2016 nós tivemos 4.245 homicídios femininos, no ano passado, de 2025, tivemos 3.539, há uma redução. Mas esses números de homicídios de mulheres não acompanham a evolução dos números de feminicídios, que ano após ano tem se elevado. Se por um lado a gente pode dizer que isso pode ser uma melhor anotação dessas informações, por outro lado indica uma persistência muito grave e as cifras são tão estratosféricas que nos colocam mesmo num ponto de reflexão sobre a seriedade da efetividade das ações do Estado em concretizar as diretrizes da Lei Maria da Penha e, portanto, ser efetivo nessa redução. Destaco aqui também uma pesquisa do DAT Senado que indica uma certa estabilidade no número de mulheres que dizem ter vivenciado algum tipo de violência nos últimos 12 meses. Segundo a última pesquisa, 33% das mulheres brasileiras indicam que nos últimos 12 meses vivenciaram algum dos tipos de violência previstos na lei. Na mesma linha, uma pesquisa do Instituto Patrícia Galvão indica que 54% das mulheres brasileiras indicam já ter sofrido algum tipo de violência prevista na Lei Maria da Penha em algum momento da sua vida. Quer dizer, mais da metade das mulheres brasileiras já vivenciaram a violência doméstica e familiar. Isso é um número muito forte, a gente precisa refletir sobre aquilo que o Estado tem que avançar. Então, quais são os desafios? O que a gente precisa melhorar para avançar? Então, eu diria, primeiro, avançar no reconhecimento da interseccionalidade. Reconhecer que o racismo traz uma consequência diferenciada para as mulheres negras e a gente precisa produzir estatísticas desagregadas por raça, por idade, por território, por nível socioeducacional, com as diversas variáveis que permitam compreender a complexidade da situação das mulheres e construir políticas públicas baseadas em evidências. Segundo, precisamos avançar mais nas políticas públicas de prevenção primária, educação, conscientização social. Aí é onde está a raiz para o avanço no tema da violência contra as mulheres. Terceiro, precisamos fortalecer a perspectiva de gênero no sistema de justiça
temos pesquisas que se indicam que ainda há um número significativo de medidas protetivas que não são deferidas quando as mulheres solicitam a proteção. Precisamos de mais transparência pelos órgãos do sistema de justiça quanto às suas respostas, o percentual de medidas protetivas deferidas, o percentual de denúncias ajuizadas pelo MP, o percentual de sentenças condenatórias proferidas pelo Poder Judiciário. Que mais? Nós precisamos avançar nas estratégias de avaliação e gestão do risco. O Formulário Nacional de Avaliação de Risco é uma ferramenta importante desenvolvida pelo CNJ. Precisamos institucionalizar a sua aplicação, precisamos avançar na qualificação dos dados que subsidiam a aplicação desse formulário e, de forma muito especial, precisamos de uma atenção para os casos de descumprimento de medida protetiva de urgência, porque é absolutamente inadmissível que uma mulher comunique que está em situação de risco e ainda assim o feminicida consiga concretizar a sua ideia de tirar a vida daquela mulher. Precisamos fortalecer a estrutura das redes de atenção às mulheres, mais estrutura, mais interiorização, as zonas rurais, as cidades de interior ainda são um desafio nessa política, portanto a ideia de aumentar a transversalização da perspectiva de gênero, mesmo quando não conseguimos ter uma especialização, porque é impossível num contexto de cidades muito pequenas. Um fortalecimento das patrulhas Maria da Penha e, de forma muito especial, uma atenção à resposta criminal. Se, por um lado, as medidas protetivas de urgência são a revolução da Lei Maria da Penha, por outro lado, nós temos um problema sério na área de responsabilização criminal. Em muitos estados do Brasil, a prescrição criminal ela é um problema crônico em vários juizados, porque eles estão, muitas vezes, absolutamente sobrecarregados com o volume abissal de processos. Então aqui eu vou tocar num tema sensível. Se por um lado em 2006 foi correta a decisão da Lei Maria da Penha de proibir os acordos processuais, nós vamos precisar chegar em algum momento de rediscutir essa política criminal. Eu acredito que isso precisa ser discutido com o movimento de mulheres, com o movimento feministas, elas que lograram o avanço da edição da Lei Maria da Penha, mas nós temos pesquisas que sinalizam que a maioria dos outros países do mundo trabalha com algum modelo de responsabilização antecipada dos agressores. Não falo de desresponsabilização, falo de aceleração da responsabilização desses agressores, sempre associada à proteção integral da mulher durante esse período de responsabilização e ao atendimento das necessidades das mulheres. Para concluir essa minha intervenção, eu destaco que precisamos ter uma atenção especial às novas formas de violência que estão surgindo e se recrudescendo, a violência digital, os discursos de ódio nas redes sociais, os chamados red pills, os masculinistas, a violência vicária. Estamos começando a perceber novas formas de violência ou começando a reconhecer formas de violências que já existiam. E para encerrar, diria que precisamos hoje pensar em o que temos que avançar para além da Lei Maria da Penha. Lei Maria da Penha é uma lei focada de forma centrada na violência doméstica e familiar contra a mulher. Precisamos pensar nas outras formas de violência. Discriminação nas relações de trabalho, violência política, violência obstétrica. Precisamos de uma lei integral de proteção às mulheres. Com essas considerações, eu me uno a todas e todas que celebram esses 20 anos da Lei Maria da Penha e que sigamos juntos enfrentando esse câncer grave da nossa sociedade, que é a violência contra as mulheres. Muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos, precisamos de mais homens, igual o Tiago, doutor Tiago Pierobon, ao nosso lado, passando essas informações e fazendo um excelente trabalho junto ao Ministério Público aqui do DF e Territórios. Obrigada, doutor Tiago. Vou passar a palavra agora, com muito carinho, à senhora Iá Sandra Lee de Campos Bueno, vice-presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Seja bem-vinda, Iá. A voz é... Eu gostaria de registrar a presença da Jovita Rosa, que é vice-coordenadora da Pastoral do Menor da Arquidiocese de Brasília. A Mona, membro do Levante Nacional Feminista contra o Feminicídio, Lesbocídio e Transfeminicídio. Seja muito bem-vinda, Mona. Mônica Cova, presidente do Instituto Brasilidade. Seja bem-vinda.
Mônica, Guilherme Jaganu, que é o coordenador do Fórum de Defesa das Águas, do Clima e do Meio Ambiente aqui do DF. Seja bem-vindo, Guilherme. E Célio Dias, presidente da Federação de Remo aqui do Distrito Federal. Sejam todos muito bem-vindos. Dois aqui. Com o meu pedido de bênção, a ori de cada pessoa aqui presente, em especial da senhora presidente e requerente dessa sessão, senadora Leila Barros, da nossa ministra Márcia Lopes, da senhora conselheira do Conselho Nacional do Ministério Público, Fabiana Costa, da representante da Polícia Militar do Distrito Federal, senhora Tenente Coronel Renata Cardoso, a nossa querida diretora-geral da Escola Superior do Ministério Público, Raquel Branchini, a senhora coordenadora da Mulher contra a Violência no Senado Federal, Maria Tereza Prado, as minhas companheiras de conselho, Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, e eu sou das oralidades, mas eu costumo, passei agora a escrever as minhas falas. Mas eu fui autorizada, provocada pela minha ministra, quando cita a lei, o PL da misoginia, fui provocada e autorizada pela Fabiana Costa, quando fala das mulheres negras, e quero pedir licença para as minhas companheiras de conselho, que pela primeira vez eu vou falar em nome da minha organização, Coalizão Negra por Direitos. E daí, eu vou pedir autorização para nossa preponente para ler o manifesto da Coalizão Negra por Direitos contra a emenda que ameaça enfraquecer a lei número 7.716, de 1989. A Coalizão Negra por Direitos vem a público fazer um alerta urgente às organizações de mulheres, ao movimento feminista, ao movimento negro organizado e especialmente às deputadas, aos deputados, aos senadores, a este Congresso, que poderão e deverão votar a qualquer momento o projeto de lei 896. A discussão sobre a necessária criminalização da misoginia, mas ela pode colocar em risco uma das mais importantes conquistas da luta histórica do movimento negro brasileiro, a proteção penal contra a prática, a indução e a incitação ao racismo, ao preconceito e à discriminação racial, étnica e religiosa. Precisamos dizer de forma direta, didática e sem permitir que a técnica legislativa seja utilizada para esconder da sociedade a gravidade do que está acontecendo. A emenda apresentada pelo deputado federal, capitão Alden, ao PL, número 896, pode criar uma brecha na Lei 7.716, conhecida como Lei do Racismo, permitindo que as pessoas acusadas de promover ou incitar o racismo passem a alegar que suas manifestações eram apenas opiniões políticas, convicções religiosas, filosóficas, científicas e acadêmicas. E eu pediria um pouquinho mais. E é exatamente isso que está em jogo. O PL 896, de autoria da senadora Ana Paula Lobato, pretende incluir a misoginia entre as formas de discriminação enfrentadas pela Lei 7.216. E também promover alterações no Código Penal, A iniciativa é legítima, urgente, necessária,
A misoginia não é uma abstração, não é um desconforto individual, não é uma divergência de opinião. Ela estrutura relações sociais. Ela alimenta a violência contra as mulheres. Ela legitima a sua desumanização, impulsiona perseguições nas redes sociais, transforma o ódio em audiência e lucra e prepara o terreno simbólico e político no qual a violência física e o feminicídio se tornam possíveis. O Brasil precisa criminalizar a misoginia. Precisa responsabilizar quem transforma o ódio contra as mulheres em projeto de poder. Precisa mobilizar política, precisa impedir a criação de um modelo de negócio nas plataformas digitais. Precisa enfrentar as redes organizadas que lucram com a humilhação, com a perseguição, com a desumanização das mulheres. Essa é uma demanda histórica das mulheres brasileiras, principalmente das mulheres negras. Mas nenhum novo direito pode ser construído com a retirada de uma proteção já conquistada. Não aceitaremos que o combate à misoginia seja utilizado como veículo legislativo para enfraquecer o enfrentamento ao racismo. Nós, mulheres negras, que nós, mulheres, sejamos colocadas diante da escolha perversa entre proteger-se do ódio misógino ou preservar as garantias jurídicas conquistadas contra o racismo. Não aceitaremos que mulheres negras sejam obrigadas a escolher qual parte deverão escolher: a sua existência ou a parte que merece ser proteção do Estado. E é exatamente por isso que está em jogo o PL 896. Nós precisamos. A armadilha é grave justamente porque o PL 896 altera a Lei 716. E muitos daqueles que não querem que a lei da misoginia passe, ou seja, que seja transformada numa lei que dure para além de 20 anos, que a gente possa comemorar. Então, é preciso que estejamos atentas aos jabutis. É preciso que estejamos atentas a essa emenda que nos coloca num lugar em que o movimento negro, que lutou por décadas para afirmar uma verdade que deveria ser elementar em qualquer democracia, que não é opinião, não é incitação do racismo, não é a liberdade de expressão, a intolerância religiosa não é exercício legítimo da fé, a liberdade de pensamento não assegura a ninguém o direito de negar a humanidade, a dignidade ou os direitos fundamentais. A Lei 7.716 não caiu do céu, nem nasceu da generosidade das instituições brasileiras. Ela é resultado da resistência de gerações do movimento negro, que denunciaram um país construído sobre 4 séculos de escravização e organizado depois da abolição formal, para conservar privilégios, territórios, riquezas e poder político nas mesmas mãos. Cada palavra desta lei carrega a memória de pessoas negras que enfrentaram a violência do Estado, a perseguição religiosa, a exclusão econômica e a falsa democracia. A Constituição Federal de 1988 reconheceu o racismo como crime inafiançável. É imprescindível porque o Constituinte compreendeu que não se tratava de uma ofensa comum ou de um simples conflito entre os indivíduos. A Coalizão Negra por Direitos afirma que criminalizar a misoginia é necessário e que preservar integralmente a legislação antirracista é inegociável. As duas responsabilidades não são incompatíveis. Ao contrário, elas fazem parte do mesmo compromisso democrático
de combater estruturas de ódio, desumanização e violência. O Congresso Nacional possui capacidade técnica, política e jurídica para aprovar uma lei que proteja as mulheres sem abrir qualquer brecha para relativação do racismo. Por isso, fazemos um chamado direto à bancada feminina da Câmara dos Deputados e deste Senado e de todos os partidos que não permitam que uma conquista apresentada em nome das mulheres seja utilizada para enfraquecer direitos conquistados pela população negra. Não permitam que a criminalização da misoginia avance sobre os escombros da legislação antirracista. Não permitam que mulheres negras sejam transformadas em moeda de troca de uma negociação legislativa. Fazemos também um chamado à bancada negra, às parlamentares e os parlamentares comprometidos com os direitos humanos, à Frente Parlamentar Mista Antirracista, às organizações feministas e às entidades da sociedade civil. Este é o momento de acompanhar cada requerimento, cada parecer, cada complementação de voto, cada emenda, cada destaque e cada acordo construído no Colégio dos Líderes. O projeto tramita em regime de urgência. E nós queremos aprovar a lei da misoginia. Mas não basta votar favoravelmente a criminalização da misoginia. É necessário saber qual texto será aprovado. É necessário impedir que uma emenda aparentemente técnica altere o alcance de uma lei construída pela luta do povo negro. É necessário rejeitar qualquer redação que permita interpretação, opinião política, convicção religiosa, formulação filosófica ou alegação científica como salvo-conduto para a prática e indução ou incitação ao racismo. A Coalizão Negra por Direitos propõe que o movimento negro brasileiro organizado atue de maneira unitária para exigir a rejeição das emendas que enfraquecem a Lei 7.716. Pressione as lideranças partidárias, dialogue diretamente com a relatoria, mobilize a bancada negra e feminina, solicite posicionamentos públicos dos partidos e acompanhe nominalmente os votos dados no plenário. Defendemos que qualquer ressalva referente à liberdade de expressão seja redigida de maneira estrita, exclusivamente vinculada aos novos dispositivos relativos à misoginia, sem produzir qualquer alteração, limitação, causa de exclusão ou interpretação restritiva sobre os crimes de discriminação, preconceito de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional já previstos na lei. Defendemos ainda que o texto final declare expressamente que nenhuma de suas disposições poderá ser interpretada para reduzir a proteção penal contra o racismo ou a intolerância religiosa. Não se trata de negar garantias constitucionais, nem de defender uma legislação penal vaga ou arbitrária. Trata-se de impedir que o argumento de segurança jurídica seja utilizado seletivamente para oferecer segurança aos agressores e insegurança às vítimas. O devido processo legal deve proteger todas as pessoas, mas não pode ser transformado em instrumento de neutralização de uma lei antes mesmo da sua aplicação. A liberdade de expressão é fundamento da democracia, mas não existe democracia onde a liberdade de alguns significa licença para tirar a humanidade dos outros. Obrigada. Nós que agradecemos a participação e em nome da bancada feminina do Senado Federal, um abraço à Coalizão Negra por Direitos e dizer que estaremos atentos aos jabutis e aos retrocessos. Obrigada. Tá bom? Obrigada pela participação, irmã. Eu vou conceder a palavra agora à senhora Raquel Branquinho, diretora-geral da Escola Superior do Ministério Público da União e procuradora regional da República.
Gostaria de registrar a presença das senhoras vereadoras do município de Caraguatatuba, no estado de São Paulo. Sejam muito bem-vindas. Senadora Leila, é um prazer estar aqui hoje. Parabenizo pelo evento e pelo trabalho que tem realizado nessa pauta, que já foi indicado aqui, referenciado pela doutora Fabiana, que está à frente também, junto comigo, nas atividades que o Ministério Público Brasileiro tem desenvolvido. E a gente consegue reconhecer o trabalho dos parlamentares e das parlamentares, e com destaque para a sua atuação desde bastante tempo, que a gente está discutindo, desde quando era procuradora da mulher no Senado Federal. A ministra Márcia, que está também à frente de um ministério que eu fico assim, impressionada de ver a dimensão das atividades que são desenvolvidas, da complexidade e das demandas, a quem eu parabenizo, e em nome de ambas, todas as representantes que estão aqui à mesa e todas as pessoas que estão participando aqui e que estão assistindo. Eu acho que hoje é um dia de reflexão, né, muito pautado nos avanços e no que precisa ser feito ainda. A ministra fez uma exploração, uma prestação de contas extremamente detalhada de tudo que está envolvendo o Ministério. O Parlamento também, a senadora Leila apresentou. A minha colega, doutora Fabiana Costa, representante do CNNP, e aqui eu digo, agora nós temos mulheres no CNNP, até pouco tempo era um órgão que estava representado apenas por homens, muito competentes, mas que as mulheres que representam 40% ou mais do Ministério Público Brasileiro não estavam ali representadas, e hoje eu, com grande felicidade, que estou sempre junto com a doutora Fabiana e as demais integrantes conselheiras hoje ali presentes, trabalhando juntamente nessa pauta. Muito já foi dito aqui do que tem sido feito. O doutor Tiago Perobon fez uma apresentação brilhante, né, de tudo que pauta esse assunto, os desafios, os avanços. Nós avançamos muito, mas nós ainda temos muito a fazer, e isso foi muito dito aqui. Estou indicada pelo Procurador-Geral da República, junto com a minha colega Luciana Loureiro, representando o Ministério Público Federal, junto com a doutora Fabiana, ali no pacto, né, dos três poderes, contra o feminicídio, o pacto que foi chamado, né, pelo presidente da República para a sociedade e para os poderes públicos trabalhar essa temática, e ali estamos discutindo, e muito também tem sido feito nessa temática. A contribuição que nós podemos fazer também no campo, né, do Ministério Público, além dos recortes do trabalho de gênero, da violência política, que nós discutimos diuturnamente com esse parlamento aqui, que são dois assuntos que se entrelaçam muito, né, a violência política de gênero e a violência sofrida pela mulher na sociedade brasileira. Uma situação é quase causa e efeito em determinada medida de outra, porque a falta de mulheres no parlamento, nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, também faz com que as políticas públicas não sejam traçadas, né, com a priorização e o olhar daquela pessoa que está vivenciando a realidade. Nós precisamos de mais mulheres na política. Este ano é um ano bastante desafiador, é um ano eleitoral em que as mulheres estão sofrendo a violência na nossa sociedade. Então, nós temos que olhar todas essas inter-relações. A Sandra Lee trouxe aqui uma leitura extremamente relevante da questão envolvendo, né, a violência de gênero e raça que se entrelaçam, e as propostas que estão sendo feitas, porque de vez em quando eu fico pensando que o parlamento brasileiro ele tem um pouco do médico e monstro. De um ponto ele tem dupla personalidade, porque ele traz uma legislação tão importante para nós, como a Lei Maria da Penha, que é considerada a terceira, uma das melhores legislações de todo o mundo. Por outro lado, nós temos todo dia projetos de retrocesso, projetos de legislação para retroceder nos avanços civilizatórios que nós temos. Um desses avanços civilizatórios foi falado aqui pela Sandra Lee, que é justamente a Lei 7.716, com as alterações que foram feitas nessa legislação, principalmente a criminalização ali
na Lei 7.716 da injúria racial, que trouxe, doutora Fabiana, para o Ministério Público Brasileiro, instrumento concreto para trabalhar e punir e prevenir o racismo aqui no Brasil. A Lei 7.716 ela foi uma determinação do Constituinte brasileiro, é um patrimônio da nossa sociedade e que não permite nenhum retrocesso, apenas avanço. Muito bem pontuado pela Sandra Lia. E hoje, como representante, né, do Grupo de Trabalho de Prevenção e Repressão à Violência Política de Gênero, eu gostaria aqui de trazer um registro bastante importante para nós, é que houve o primeiro julgamento de mérito pelo Tribunal Superior Eleitoral de um caso, senadora Leila, de violência política contra uma vereadora de um município do Rio de Janeiro. Houve a condenação, né, pela nossa legislação recente, pela Lei 1492, da violência sofrida por essa vereadora. Depois, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio, infelizmente, revogou, reverteu essa condenação e hoje o Tribunal Superior Eleitoral manteve a unanimidade e condenou o agressor, inclusive, na inelegibilidade. É um caso histórico, bastante importante, porque vários casos de violência política que estão sendo condenados ou julgados pelos tribunais regionais eleitorais em todo o Brasil estão chegando no TSE e hoje a gente tem esse marco tão importante, que é um marco da efetividade da Lei 1492, que a gente tanto tem lutado conjuntamente. Só um último recado, no âmbito da Escola Superior do Ministério Público da União, nós estamos patrocinando pesquisas na área do feminicídio, uma delas liderada pelo doutor Tiago Piorobon, que está estudando com ferramentas de inteligência artificial mais de 40 mil processos nos casos envolvendo feminicídio e violência doméstica, para melhor apresentar estruturas de políticas públicas na questão da avaliação de risco e outras metodologias. Até o final deste ano, nós teremos o resultado dessa pesquisa, que eu acho que será uma entrega muito importante para todos que trabalhamos nessa temática. E uma outra pesquisa também é liderada pelo Dr. Luiz Carlos, com um grupo de pesquisa financiado pela Escola Superior do Ministério Público da União, é justamente identificar medidas que possam ser adotadas pelo Ministério Público Eleitoral brasileiro para acompanhar e melhorar as providências que têm que ser adotadas pelos partidos políticos para o financiamento das campanhas femininas. Então, acho que em breve nós teremos 2 entregas de pesquisas aplicadas muito importantes que vão nos ajudar nessa temática. Com isso, eu agradeço muito a possibilidade de estar participando aqui hoje. Obrigada. Nós que agradecemos, doutora Raquel. Aliás, a doutora Raquel já tem cadeira cativa aqui nos debates da casa. Obrigada, é sempre um prazer recebê-la, tanto a senhora como a doutora Fabiana, nos debates, né, que não foram poucos durante esses últimos anos a respeito dessa temática. Gratidão. Eu vou solicitar à Secretaria-Geral da Mesa a exibição do discurso da senhora Ilana Trombica, que é a nossa diretora-geral aqui do Senado Federal também. É uma ativista na causa, está sempre conosco em todas essas frentes, né? Seja em todo tipo de discriminação, seja principalmente na questão de gênero e raça. E é muito bom ter a Ilana como parceira aqui no Senado. Eu, que sempre me sinto tão à vontade nesse plenário, hoje me sinto um pouco órfã dele, porque o meu coração e a minha vontade é estar aí, com todos e com todas, nessa sessão tão importante, onde a gente comemora os 20 anos da Lei Maria da Penha. Comemorar uma lei é realmente algo necessário, inclusive porque esse normativo foi uma mudança completa em relação aos direitos das mulheres. A partir da Lei Maria da Penha, a questão da violência doméstica veio à tona e foi algo que, ao longo desses 20 anos, passou a ser estudado, divulgado, cobrado das autoridades. Hoje, o nosso sistema de proteção à mulher é realmente muito mais robusto. Além disso, a Lei Maria da Penha foi a primeira de vários normativos desse sistema de proteção à mulher que hoje temos no Brasil. Disso podemos nos orgulhar, um sistema de proteção à mulher robusto, talvez o melhor do mundo.
Mas o que precisamos fazer a partir de então? Fazer com que esse sistema realmente esteja no dia a dia das mulheres, chegue perto da população que mais precisa dele. Comemorar esta norma, comemorar que hoje temos leis que nos protegem é muito importante. O que nós não podemos comemorar são os números da violência contra a mulher, que ainda são altíssimos no Brasil. E nós sabemos que todo tipo de violência é preocupante e que esse ciclo da violência acaba da pior forma, acaba no feminicídio. Um Brasil sem violência, um Brasil que não penalize as mulheres porque elas são mulheres. Um Brasil que não aceite nenhum tipo de violência, e especialmente um Brasil que proteja a vida das mulheres e que zere o número de feminicídios. De um lado, a comemoração dessa lei importante e longeva. De outro lado, a necessidade ainda dessa lei, algo que nós não podemos comemorar. E é por isso que eu, mesmo nesse curto recado, mesmo de longe, a partir desse vídeo, eu quero me juntar a todos os esforços que nós todos e todas fazemos para refletir o que mudou, como é a realidade da mulher hoje e o que precisamos melhorar para que cheguemos diferentes nos próximos 20 anos da Lei Maria da Penha. Forte abraço para a nossa diretora-geral do Senado, a Ilana Trômica. Obrigada. Concedo a palavra agora à senhora Tenente Coronel Renata Cardoso, chefe do Centro de Políticas de Segurança Pública da Polícia Militar do Distrito Federal. Seja muito bem-vinda, dona Tenente Coronel. Gente. Boa tarde a todas e todos. Vou cumprimentar todos os presentes aqui na pessoa da senadora Leila Barros. Queria agradecer o convite. É muito simbólico e muito importante a presença da Segurança Pública, da Polícia Militar, em uma data tão expressiva e uma sessão solene tão importante. Eu vou completar 30 anos de serviço e, de todo esse tempo de carreira, 15 anos dele são dedicados ao enfrentamento da violência doméstica e familiar. E tudo começou, senadora, de uma forma muito instigante, porque eu fui trabalhar exatamente na Corregedoria da Polícia Militar do DF, e a gente tinha ali o procedimento mais instaurado, era as sindicâncias para apurar a violência doméstica cometida por seus integrantes. E, na época, eu pedi autorização do Comando Geral da Corporação para que eu pudesse ir para a academia, estudar esse fenômeno, onde foi possível, ali na Universidade de Brasília, acompanhada ali pela professora Lourdes Bandeira e Tânia Mara, fazer um trabalho onde a gente conseguiu identificar o perfil desse homem autor de violência da segurança pública e, mais do que identificar um perfil, trabalhar dentro de uma instituição, de um ethos eminentemente masculino, a incorporação em seus pressupostos da Lei Maria da Penha. Porque, mais do que falar para mulheres, a gente precisa trabalhar isso com toda a sociedade, inclusive com os homens ali na segurança pública, que atendem a maior parte dessas demandas, principalmente nos momentos de emergência. Então, a partir dessa identificação, nós criamos também um grupo reflexivo para homens autores de violência da segurança pública, porque saiu um estudo aqui no Distrito Federal, a radiografia dos homicídios de mulheres, isso antes da lei do feminicídio, e que metade das mulheres que eram vítimas de homicídio com características de gênero, seguidas de suicídio do autor, este autor, metade deles eram servidores da segurança pública aqui no Distrito Federal. Então, nós implementamos esse grupo reflexivo no ano de 2018. E de lá para cá, infelizmente, a gente teve 2 feminicídios cometidos neste intervalo de 2018 até 2026 e apenas 3% de novas reincidências. Então, percebemos que a intervenção específica
e seguindo as resoluções do CNJ e principalmente trabalhando articulados, porque isso não foi um trabalho sozinho da Polícia Militar. A gente caminha juntos, né? A rede é isso. Então, a rede, às vezes a gente até brinca, o doutor Benhur, né, que é um juiz muito conhecido aqui de Brasília, ele fala, coronel, a gente não pode usar empurrede, vamos usar a rede. E, para a gente, nós temos um lema aqui na nossa rede, que, para a gente, o que importa é que a mulher não esteja no caixão, porque depois que ela morre, infelizmente, a gente tem muito trabalho em relação aos órfãos do feminicídio e essa chaga, essa mazela social. Então, com esse trabalho do Grupos Reflexivos, nós aumentamos o escopo. A nossa corporação entendeu que precisa incluir em seus pressupostos a Lei Maria da Penha, principalmente na sua prática. E, com isso, a gente incluiu uma disciplina específica para toda a formação e aperfeiçoamento dos nossos servidores. Todos agora passam por uma disciplina específica para que eles aprendam não somente o fenômeno da violência doméstica, mas como atender uma mulher que está passando por essa situação. Para que ele entenda o Formulário Nacional de Avaliação de Risco, para que ele entenda a diferença que tem um xingamento, um puxão de cabelo, para que ele tenha empatia naquela hora mais difícil e que encoraje a mulher a prosseguir e a ter o seu direito atendido. Então, a gente está trabalhando na formação com os grupos reflexivos e também estamos com várias ações para que a gente amplie o nosso atendimento do nosso serviço especializado, que é o Provide. Felizmente, que é a nossa Patrulha Maria da Penha, o policiamento de prevenção orientada à violência doméstica hoje está atendendo 715 mulheres e destas, 320 têm medidas protetivas classificadas como risco extremo. Então, são aquelas mulheres que a gente tem que estar ali na lupa, diariamente, fazendo o nosso melhor para que ela tenha a sua vida restabelecida, a sua autonomia e consiga viver novamente longe da violência. Então, são medidas e que a gente conta muito com o Parlamento. Agradecemos muito o apoio da senadora Leila, da senadora Damares, como a senadora falou. Aqui, a gente está acima das bandeiras, da ideologia, entendendo que o principal é que a mulher viva longe da violência e prestando um serviço de qualidade. A gente sabe que precisa evoluir muito. A nossa instituição hoje não tem mais o indexador de ingresso de mulheres, né? A gente não tem mais um percentual que limita o ingresso das mulheres na nossa instituição. Mas nós não queremos rivalizar entre homens e mulheres. Nós queremos trabalhar juntos por um Distrito Federal melhor, por um Brasil melhor. E agradecemos, viu, senadora, todo o apoio do Parlamento, do Senado, da Câmara Federal. Recebemos recentemente 40 viaturas da senadora Damares, onde a gente pôde ampliar o atendimento do Provide, que está hoje em todos os batalhões operacionais da Polícia Militar e na área rural, porque hoje a mulher do campo sofre muito. E, por fim, nós estamos finalizando agora um trabalho de pesquisa para entender a violência cometida contra a mulher idosa. A população brasileira está envelhecendo e hoje 10% do nosso público atendido pelo Provide são de mulheres idosas, que são duplamente vítimas, né? E estão ali em uma situação dupla de vulnerabilidade. Então, nós estamos trabalhando firme, viu, senadora? E continuamos à disposição sempre pelo fim da violência doméstica familiar. Muito obrigada. Grata pela participação, Tenente Coronel Renata Cardoso. Somos muito orgulhosos, né, da corporação da nossa PM, aqui do Distrito Federal, assim das suas forças de segurança, tanto PM, bombeiros militares e a Polícia Civil, Penal também. A todos vocês, a nossa gratidão. Eu solicito à Secretaria-Geral da Mesa a exibição do discurso da senhora Cíntia Mendonça, que é assessora jurídica da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Amazonas e autora do livro Feminicídio, uma análise a partir das ações da Rede Rosa no combate à violência contra a mulher na cidade de Manaus. Senadora Leila Barros, cumprimento Vossa Excelência pela iniciativa dessa sessão especial em alusão ao Agosto Lilás. Cumprimento também os senadores e as senadoras e as autoridades presentes e todas as pessoas que acompanham esse importante debate.
Neste ano em que nós celebramos os 20 anos da Lei Maria da Penha, eu poderia falar sobre tudo que nós conquistamos. Poderia falar das alterações legislativas, das medidas protetivas, dos avanços institucionais. Mas depois de tantas contribuições relevantes trazidas nesta sessão, eu gostaria de oferecer um olhar que só a Amazônia pode compartilhar com o Brasil. Imaginem uma mulher vivendo em uma comunidade do interior da Amazônia. Ela não precisa conhecer o artigo 22 da Lei Maria da Penha. Ela não precisa saber o significado jurídico de uma medida protetiva. Ela precisa saber uma coisa muito mais simples. Se eu pedir ajuda, alguém vai chegar? Talvez essa seja a pergunta mais importante desses 20 anos. Porque uma lei, senadora, pode ser excelente, pode ser reconhecida internacionalmente, pode ser aperfeiçoada pelo Congresso Nacional, pode ter sua interpretação consolidada pelos tribunais. Mas para uma mulher que vive com medo, o direito só existe quando consegue alcançá-la. Ao longo dos últimos anos, trabalhando com acesso à justiça e dialogando com estudantes, profissionais da redes e mulheres do meu estado, eu compreendi que nem todas as barreiras são geográficas. Algumas estão muito mais perto do que imaginamos. Ouvi relatos de pessoas que encontraram dificuldades para ingressar no sistema de justiça simplesmente porque estavam de chinelos ou porque vestiam roupas inadequadas. E eu não menciono isso para apontar responsabilidades, mas para lembrar que o acesso à justiça começa antes do processo, começa na porta. Também ouvi perguntas que continuam me acompanhando, como tornar efetiva uma medida protetiva quando vítima e agressor pertencem ao mesmo território indígena. Como assegurar afastamento sem desconsiderar que para muitos povos território significa identidade, pertencimento e comunidade. Essas são perguntas que não enfraquecem a Lei Maria da Penha, ao contrário. Elas nos desafiam a garantir que um mesmo direito seja capaz de proteger mulheres que vivem em realidades profundamente diferentes. Porque igualdade não é oferecer respostas idênticas. É fazer com que todas tenham acesso à mesma proteção, respeitando suas diferentes realidades. Mas a Amazônia ela não quer ser reconhecida apenas pelos desafios que enfrenta, ela também produz soluções. No Amazonas desenvolvemos iniciativas como o aplicativo Ronda Maria da Penha, concebida a partir da cooperação entre instituições para utilizar a tecnologia na proteção das mulheres. E também concebemos propostas como a Casa Flutuante da Mulher Brasileira, pensada a partir das especificidades da Amazônia, onde muitas vezes é a proteção que precisa encontrar caminho para chegar até a mulher. Experiências como essas demonstram que precisamos inovar, mas também nos ensinam que a próxima fronteira não é apenas criar ferramentas, é criar condições para que elas produzam resultados concretos. E isso exige infraestrutura, capacitação, governança e exige orçamento. Nenhuma política pública se sustenta apenas pela força da lei. Ela precisa de pessoas, precisa de estrutura, precisa de investimento permanente. Não podemos naturalizar redes sobrecarregadas, equipes reduzidas e ausência de serviços especializados em tantos municípios brasileiros. Direitos não se concretizam apenas por boas intenções. Eles dependem de instituições fortes, profissionais valorizados e investimento contínuo. Porque proteger mulheres não pode ser apenas um compromisso jurídico, precisa ser uma prioridade permanente do Estado brasileiro. Talvez essa seja o verdadeiro desafio dos próximos 20 anos da Lei Maria da Penha. Nós já construímos um dos mais importantes marcos legais do mundo na defesa das mulheres e agora precisamos fazer com que esse patrimônio alcance quem encontra ainda obstáculos para acessá-lo. Há 20 anos, a Lei Maria da Penha mudou o direito brasileiro. Agora o nosso compromisso é fazer com que esse direito se transforme em proteção real, na capital, no interior, na aldeia, na comunidade mais distante de um rio amazônico. Porque uma lei verdadeiramente transforma o país não apenas quando está escrita para todos, mas quando consegue chegar a cada mulher que precisa dela. E talvez possamos medir os próximos 20 anos por uma única pergunta, aquela mesma que eu fiz sobre a mulher do interior da Amazônia no início da minha fala. Se eu pedir ajuda, alguém vai chegar? Porque quando se trata da vida de uma mulher, senadora, chegar não basta. É preciso chegar a tempo. Muito obrigada. Obrigada, doutora Cíntia Mendonça, pelo seu relato, pela sua participação. E um super abraço, né, a todos da cidade de Manaus, nosso Amazonas. Eu vou conceder a palavra agora à senhora Maria Tereza Prado, que é coordenadora do Observatório da Mulher,
contra a Violência do Senado Federal. Seja bem-vinda. Bom, uma boa tarde para todos e todas. Cumprimento minhas colegas de mesa, em especial a senadora Leila. Agradeço muito o convite, a oportunidade de estar aqui falando desse trabalho tão importante que é desenvolvido ali pelo Observatório, com o Instituto de Pesquisa Data Senado, dentro da Secretaria de Transparência aqui do Senado. Então, falar dos 20 anos da Lei Maria da Penha já é um desafio. Falar dos 20 anos, a partir dos dados da pesquisa desses 20 anos, é um desafio ainda maior, mas também é um privilégio, porque são poucas as políticas públicas que a gente consegue ter esse acompanhamento por meio de uma pesquisa, e a pesquisa, ela começou em 2005, um ano antes da sanção da Lei Maria da Penha. Então, ela nos permite olhar o Brasil antes da lei e acompanhar a cada 2 anos como que essa realidade foi mudando ao longo dessas 2 décadas. Então, na primeira edição da pesquisa, lá em 2005, o Data Senado fez uma pergunta muito simples às brasileiras. O Brasil precisa de uma lei específica para proteger mulheres da violência doméstica? E a resposta foi praticamente unânime. 95% das brasileiras disseram sim. Então, a pesquisa, ela não nasceu para avaliar a lei, ela ajudou a mostrar que essa lei era necessária. E esse dado revela algo muito importante, né? Então, a lei, ela representou muito mais do que uma mudança na legislação, mas ela rompeu aquela lógica de que, tão falada aqui hoje, que a violência doméstica, ela está restrita ali ao ambiente privado. Então, a lei traz essa ideia de que a violência doméstica é algo de interesse público, né? E a história da pesquisa mostra muito bem essa transformação que foi ocorrendo nesses 20 anos. Então, quando a gente revisita as 11 edições até aqui, a pergunta que foi feita ali, né, revisitando essas 11 edições, foi: o que realmente mudou nesses 20 anos e o que continua igual? Então, a primeira mudança foi a própria compreensão do que é a violência. Então, a gente tem ali muito claro nos números. Lá em 2005, a ideia de que violência era violência física. Então, 55% das mulheres relataram ali violência física. A gente teve algumas mudanças ao longo desses anos na forma como era feita a pergunta, mas fica muito evidente e claro como que os outros tipos de violência vão ficando mais conhecidos. Não necessariamente aumenta a incidência desses tipos de violência, mas eles vão ficando mais conhecidos das mulheres. Então, hoje a gente tem um conhecimento da lei de uma forma muito mais ampla. Então, na pesquisa de 2023, por exemplo, a violência psicológica ela apareceu em 89%, em segundo lugar estava a moral com 77%, a física já aparecia em terceiro lugar. Não quer dizer, como eu disse, que esses tipos de violência ficaram maiores, mas que o reconhecimento desses tipos de violência, sim. Então, uma das grandes contribuições que a gente vê da lei é esse reconhecimento, né? Mas outra transformação muito importante é a própria difusão da lei. Então, em 2009, 83% das brasileiras conheciam ou tinham ouvido falar sobre a Lei Maria da Penha. Poucos anos depois, esse número chegou a 99%. Então, conhecer a Lei Maria da Penha, todas conheciam, mas isso não significa que as mulheres conhecem os seus direitos. Então, em 2025, agora na última edição, 78% das brasileiras afirmam conhecer pouco ou nada sobre a lei. 2025. A própria pesquisa também ela vai mudando ao longo desses 20 anos. Então, a gente começou ali em 2005, fazendo 815 entrevistas, que dava ali uma ideia nacional, mas hoje, nas 2 últimas edições, a gente entrevistou mais de 21 mil mulheres em todos os estados brasileiros, né? O que permite a gente fazer um estudo muito mais aprofundado dos dados dos estados. Nesses anos, foram mais de 56 mil mulheres que foram ouvidas pela pesquisa, né?
Hoje a gente consegue enxergar diferenças entre os estados, as regiões, raça, renda, mulheres com deficiência, mulheres trans, violência digital, os impactos da violência sobre diferentes dimensões. Então, a gente tem ampliado muito esse olhar da pesquisa para trazer informações. Outra coisa que foi tão falado aqui, né, a questão das estatísticas pensadas para as diferentes mulheres que nem sempre têm esse olhar, mas a pesquisa traz esses números, e são estatísticas desagregadas, dados abertos para pesquisadores, está tudo disponível, aberto, você entra, os dados estão lá, de forma desagregada. Ao longo desses 20 anos, não mudou apenas o Brasil, mudou também a nossa capacidade de enxergar esse problema no país, né? Mas algumas coisas em relação à lei e que a pesquisa traz continuam exatamente iguais. Então, o principal agressor continua sendo alguém muito próximo da vítima. Em 2005, 65% das mulheres apontavam o marido ou companheiro como agressor. Na última pesquisa agora, 81% tiveram como agressor marido, companheiro, namorado ou ex-marido. Também permanece um aspecto que atravessa toda a história da pesquisa, o medo. Ao longo de mais de 2 décadas, o medo aparece de forma recorrente como uma das principais barreiras para a denúncia. Na edição de 2025, ouvindo diretamente as mulheres que sofreram violência e não denunciaram, aparecem razões muito concretas para esse silêncio. A preocupação com os filhos, a descrença na punição do agressor, a expectativa de que a violência não se repetiria e também o medo da pessoa que agrediu. Medo, sempre medo. Isso mostra que as leis conseguem transformar as instituições. Romper o ciclo da violência dentro das relações familiares é um desafio muito mais complexo. E outro resultado muito importante nessa trajetória aparece quando a gente consegue identificar a diferença entre a violência declarada pela mulher e a violência vivida. Então, quando perguntamos diretamente às mulheres, agora em 2025, você sofreu violência nos últimos 12 meses? 4% das mulheres responderam, sim, eu sofri violência. Mas quando a gente coloca situações de violência, que são situações que estão ali na Lei Maria da Penha, a gente faz a mesma pergunta, aparecem outros 29% de mulheres que sofreram violência, que está ali, que é um crime, e que elas não reconheceram essa violência vivida como uma violência. Então, e juntando isso, então a gente tem 33% de mulheres que relataram ter vivido violência nos últimos 12 meses. Então, quando reunimos esses dois grupos, a gente chega nesse número, né, dos 33%, que é 1 em cada 3 brasileiras. Esse resultado revela um enorme desafio para as políticas públicas, porque há muitas mulheres que vivem violência, mas ainda não reconhecem o que viveram como violência. Que é outro dado, né, que merece reflexão também, é que 71% dos casos havia pelo menos uma testemunha e que 41% eram crianças que estavam presentes. Então, traz aqui que a violência também não atinge apenas a mulher. Ela alcança famílias inteiras e vai atravessando gerações. Se em 2005 a grande pergunta era se o Brasil precisava de uma lei específica, e 95% das mulheres responderam que sim, hoje a pergunta é diferente. Como proteger mulheres que muitas vezes ainda não reconhecem que aquilo que elas vivem é violência? A pesquisa ajuda a responder essa pergunta, ela mostra que ainda existe uma parcela invisível da violência e aquilo que não é reconhecido dificilmente será denunciado, enfrentado, interrompido. Mas a pesquisa também nos mostra que ela precisa continuar evoluindo. Então, ainda esse mês, até o final do mês de agosto, nós vamos lançar os 27 relatórios estaduais da pesquisa. É um relatório para cada unidade da federação, mais um relatório que faz um comparativo nacional. Nós estamos olhando também para o próximo passo. Nós estamos desenvolvendo uma pesquisa
Instituto Data Senado, Observatório, em conjunto com os maiores pesquisadores do tema no Brasil, sobre reconhecimento de violência, adesão às normas masculinas e outros aspectos relacionados às relações de gênero. Vamos estudar em profundidade, porque prevenir também exige compreender as causas dessa violência e não apenas as consequências. Por isso, acredito que a principal mensagem desses 20 anos dessa análise aqui seja essa. A Lei Maria da Penha, ela mudou profundamente a forma como o Estado brasileiro enfrenta a violência contra a mulher. A pesquisa, ela ajuda a mudar como que nós conseguimos enxergar essa violência. E agora o desafio é transformar todo esse conhecimento e tudo que a gente tem feito em prevenção. É isso. Muito obrigada a todos e todas. Obrigada, Maria Tereza. Sempre também outra grande parceira aqui do nosso Observatório da Mulher no Senado Federal. Eu vou, antes de encerrar a nossa sessão, eu vou passar a palavra para a nossa última oradora, e aí eu vou solicitar à Secretaria-Geral da Mesa a exibição do discurso da senhora Luísa Trajano, que é presidente nacional do Grupo Mulheres do Brasil. Olá, pessoal. Eu sou Luísa Helena Trajano, presidente do Grupo Magalu e presidente do Grupo Mulheres do Brasil. 20 anos da Lei Maria da Penha, como a gente tem que celebrar. E por isso, tudo isso eu quero agradecer com muito carinho a senadora Leila do Fole pelo convite a cumprimentar a Procuradoria Especial da Mulher no Senado Federal pela realização desse encontro. É uma alegria a gente participar, mesmo que por vídeo. Eu queria muito estar aí, de uma data tão importante. Essa lei, gente, é uma das maiores conquistas das mulheres brasileiras. É uma luta muito grande da Maria da Penha. Ela representa coragem, proteção e esperança. Já imaginou quantas vidas nesses 20 anos, por causa dessa lei, foi salva? Milhares de vidas. Mas ela também nos ensina que a violência contra a mulher não é um problema de família ou de uma casa, é um problema de toda a sociedade. E todos nós temos responsabilidade nessa transformação. Eu costumo dizer, gente, que é um perde-perde completo. Na vida sempre ganha e perde em qualquer situação, mas nessa todos saem perdendo. No Grupo Mulheres do Brasil, o movimento que tem a alegria de presidir, acreditamos muito e provamos que a força da união é que faz a diferença. Gente, quando a sociedade civil, empresa e poder público trabalham junto no mesmo foco, as mudanças acontecem rapidamente e verdadeira. Nós do grupo estamos presentes em centenas de cidades no Brasil e no exterior, mobilizando voluntários e voluntários para promover educação, autonomia, economia, cultura, cidadania, mas ações de enfrentamento à violência contra a mulher é a única que tem em todo lugar. Não tem uma cidade e um país que não tem problema de violência contra a mulher. Para isso, gente, as leis são essenciais, mas elas precisam caminhar junto com a informação, acolhimento e oportunidade, porque ter a lei e não informar e não cobrar não adianta nada. Então nós precisamos garantir que nenhuma mulher se sinta sozinha e que todas tenham condições de reconstruir suas vidas com dignidade. O direito à vida está na Constituição. Eu sempre digo, quando uma mulher cresce, ela puxa a outra. E quando uma mulher consegue romper o ciclo de violência, ela não só transforma a própria vida, como ela fortalece a sua família e inspira toda uma comunidade a fazer isso. É muito difícil vencer o ciclo da violência. Por isso eu quero fazer um convite, que empresas, governos, organizações sociais e cada cidadão façam sua parte. É um problema nosso, pode estar mais perto da gente do que a gente pensa. Combater a violência contra a mulher não é uma causa apenas das mulheres, é um compromisso de todo cidadão. Só vamos construir um país melhor quando todos puderem viver sem medos e com dignidade e oportunidade. Parabenizo os 20 anos da Lei Maria da Penha e parabenizo a Maria da Penha, que sofreu muito para fazer essa lei. Agradeço a senadora Leila do Fole, mais uma vez, por esse convite e por toda a sua dedicação à defesa das mulheres.
quero também destacar a importância do esporte, que inspira, transforma e abre caminhos. Estamos vivendo um momento muito especial para o esporte feminino, com cada vez mais reconhecimento e visibilidade. E já na expectativa, né, gente, da Copa do Mundo Feminina do próximo ano, que será no Brasil. Esse avanço precisa caminhar junto com uma sociedade que respeita, que valoriza, que protege as mulheres dentro e fora das quadras, dos campos, dos ambientes de trabalho e das suas casas. Nós acreditamos muito no Brasil, eu acredito muito, o Grupo Mulheres do Brasil acredita muito. Nós acreditamos que podemos construir um país onde nenhuma mulher tenha medo de morrer por violência. Tem o direito de sonhar, de ocupar seu lugar, de educar seus filhos. Muito obrigada a cada um de vocês e vamos cada vez mais divulgar, fazer valer a Lei Maria da Penha. 20 anos. Bom, foi uma tarde muito rica, foi muito prazeroso ter essa tarde com vocês, escutar as nossas expositoras, nossas angústias. Às vezes eu comento muito que a gente fala muito só pra gente, e foi muito importante ouvir a fala de cada uma, assim, finalizando através da Luísa Trajano, que nós precisamos ampliar, né, esse fronte, mais mulheres e, acima de tudo, trazer os homens para se engajarem conosco. Porque desde essa lei, que há 20 anos, está completando agora a Lei Maria da Penha, nós sabemos que ela realmente é um divisor de águas. É um divisor de águas por entendermos que o enfrentamento à violência à mulher não é só enfrentarmos o que muitas vezes, antigamente, para a sociedade era simplesmente uma briga de casal. Né? Hoje nós entendemos que a violência doméstica, aquela violência que a gente sabe onde o percentual maior de agressão, o maior número dos agressores estão dentro de casa. É parceiro, é ex-parceiro ou é um parente que agride as mulheres. Mais de 60% dos feminicídios são praticados dentro de casa. Então, nós não podemos admitir, e é muito importante que os poderes estejam unidos, a sociedade civil, as instituições e todos vocês que estão conosco nesse fronte. E, acima de tudo, a colaboração dos homens. Os homens precisam entender que não é uma, digamos, uma pauta feminina, é uma pauta da nossa sociedade. Por trás de cada feminicídio tem filhos, tem família, tem amigos e uma vida interrompida brutalmente. Por muitas vezes a gente não dá a devida atenção. Então, nós estamos aqui em alerta. Eu quero agradecer a bancada feminina do Senado Federal, porque aqui quero dizer mais uma vez a vocês que, independente do campo ideológico, dos pensamentos que muitas vezes não são convergentes, quando a pauta é a defesa dos interesses das mulheres, nós aqui agimos em sororidade. Creiam nisso, tá? E cumprida a finalidade desta sessão especial do Senado Federal, mais uma vez agradecendo a todas as nossas expositoras, a todos que estiveram conosco nessa tarde incrível para celebrar o Agosto Lilás. Eu agradeço as personalidades que nos honraram com a sua participação e está encerrada a presente sessão. Muito obrigada. No próximo Assunto de Estado, nós vamos falar sobre a influência das redes sociais na formação do seu, do meu e do nosso voto. Qualquer lugar onde as pessoas se comunicam funciona como na vida real. Tem regra. Não é porque eu entrei na internet, estou numa rede social, que eu posso fazer o que eu quiser. Porque a impressão que a gente tem é que as pessoas perdem não só a noção de cumprimento de regra, mas de educação quando entram na internet. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A TV Senado está com tudo pronto para mais uma temporada.
História. Em maio de 1933, 3,5% da população vão às urnas. Análise. O grande problema que a gente vive hoje é a falta de entendimento do papel da imprensa. Debate. É difícil realmente fazer chegar o conteúdo de todos os candidatos quando você está numa bolha. Combate à desinformação. Especialista em fact-checking, checagem de fatos e também jornalismo de dados. E a mais completa cobertura de eleições do Legislativo. TV Senado, democracia todo dia. Foi ontem? Foi antes de ontem. Tava vendo Ela presenciou. ônibus. Aí o homem viu ela com o braço feito a pintura e falou assim: ah, aquela mulher, aquela moça ali é indígena? Eu falei assim, sim, por quê? É índia, né? Ele falou. Não, é indígena. Aí ele foi e eu falei sim, por quê? Ele falou assim, ah, deu pra perceber pelas tatuagens. Aí eu olhei assim pra ele assim, com a cara assim, tatuagem. O homem veio me insultando até eu descer aqui. Veio, chegou do lado de outra pessoa que não conhecia e começou a falar assim, ah, aquela mulher ali indígena ali, aquela moça ali. Era que não sei índia o que ele lá. falava. Veio. Olha só, olha, tá vendo ali, olha aí. Diz que é índia de verdade. Olha aí, olha que índia. Onde é essa tribo? Fala do alto, dentro do ônibus. Aí ele falou assim, ai, essa índia aí, ai, que me deram uma índia dessa. Até eu descer, né? Renata Salvini, o que você faz para evitar cair em golpes virtuais? Hoje em dia eu faço duas coisas. A primeira é sempre confiar desconfiando. Se alguém entra em contato comigo, seja por telefone, por e-mail, por mensagem, eu vou no site oficial da empresa ver se realmente eu estou com algum problema, alguma pendência. E a outra é conversar sobre golpe. Quanto mais a gente sabe, mais a gente consegue se precaver. Agenda Econômica, nesta terça, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Eu sou a primeira mulher diretora do Instituto e não médica. E também, na verdade, eu sou a primeira mulher negra. E eu sempre fui muito fascinada pelos mecanismos, a fisiopatologia da doença falciforme e as questões sociais. Ela não tem uma cura, mas o indivíduo, por ter uma doença sistêmica, ele precisa de um tratamento que envolve diferentes especialidades. E aí é que entra a questão social. Nós trabalhamos há muito tempo com os pacientes, com as famílias, com os clínicos e nós conseguimos mudar alguns aspectos no acompanhamento do paciente e também com relação a políticas públicas. A criança que vai para a escola, ela tem uma alteração, uma doença que faz com que às vezes eles precisem ser internados. Se ele é internado, ele precisa de classe hospitalar, precisa de um acompanhamento clínico adequado e precisa de uma compreensão também por parte dos educadores. Então, todo cuidado ele tem que ser mantido desde o nascimento da criança, com acompanhamento pediátrico e também com as várias especialidades. Então, o governo tem que se preparar para fazer esse aporte, já que nós fazemos o diagnóstico da doença no teste do pezinho. Aqui na Bahia, pelo teste do pezinho, a cada 640 nascimentos, você tem uma pessoa com doença falciforme. Nós temos uma prevalência mundial elevada da doença falciforme, principalmente no continente africano. E essa prevalência elevada da doença terminou também ocorrendo em determinados países e continentes. Nós tivemos uma imigração forçada de indivíduos da África. O Brasil tem uma prevalência grande, uma incidência grande de doença falciforme e o estado da Bahia é o estado que tem a maior prevalência e incidência da doença.
A doença falciforme é uma doença genética, ela é decorrente da presença da hemoglobina S, que ocorre devido a uma alteração no gene da globina. E o aspecto mais grave da doença é quando o indivíduo herda os 2 genes para a hemoglobina S. O que acontece é o seguinte, a hemoglobina, ela é uma proteína que está no interior do glóbulo vermelho, né, do eritrócito, e ela fixa o oxigênio. Então, ela é responsável pelo transporte do oxigênio. Como a hemoglobina ela tem uma alteração na cadeia de globina, ela tem uma dificuldade nesse transporte do oxigênio. Devido a essa deprivação de oxigênio, a hemoglobina ela tende a polimerizar. A polimerização da hemoglobina no interior do eritrócito muda a forma do eritrócito. Então, o eritrócito termina assumindo uma forma alongada. E isso dificulta a passagem do eritrócito. Apesar da doença falciforme ser uma doença genética, é uma doença que tem repercussões hematológicas, inflamatórias e uma repercussão sistêmica. O indivíduo ele tem alterações de infecção, ele tem alterações oftalmológicas. É muito frequente o acidente vascular cerebral em crianças, principalmente até os 5 anos de idade, retinopatia, alterações ósseas e um aspecto muito frequente da doença são as crises de dor e também as crises que nós chamamos crises vaso-oclusivas. Gosto muito de história, então é a história da doença falciforme, a história da nossa Bahia, os países africanos e toda essa história sempre me encantou. Também eu considero que é uma área em que eu consigo trazer diversidade para o laboratório, né? Tem um projeto com a África, países africanos. É importante, esse projeto foi financiado pelo CNPq. Nós trouxemos 16 alunos de pós-graduação do Benin e da Nigéria, com bolsa de pós-graduação, no estudo para desenvolver teses e dissertações no tema doença falciforme, que tenha uma doença falciforme que é caracterizada por uma alteração com a presença da hemoglobina S. Nós trabalhamos com aspectos genéticos da doença, aspectos inflamatórios da doença e também os aspectos laboratoriais, aspectos bioquímicos, a busca de biomarcadores de prognóstico com relação a cada um dessas alterações clínicas que o indivíduo apresenta. Agora nós estamos desenvolvendo um estudo mais da qualidade de vida da família e dos pacientes, porque a gente sabe que você tem uma criança doente, você mexe com toda a estrutura familiar. E é importante porque, como ela é uma doença grave, é uma doença que precisa de um cuidado especial, de uma equipe multiprofissional, é importante essa interação da gente com toda a família, né, com o paciente, com a equipe clínica que cuida do paciente. É um trabalho que tem várias nuances, do social, do histórico e o aspecto humano também, de estar com a família, de acompanhar e não só tratar como um número, como um indivíduo que vai fazer parte de um estudo, mas que também ele vai ser beneficiado com os resultados que nós obtivemos. E a gente tem feito isso. A pessoa que eu me transformei, ela é reflexo do trabalho que eu desenvolvi ao longo dos anos. Eu tenho um cuidado muito especial com a pessoa, com o ser humano. Isso me ajudou. O que eu desenvolvo no laboratório, com os pacientes, com as famílias, eu levei para a gestão na diretoria do Instituto. Eu conheci o Instituto, eu ainda era aluna da graduação, então quando eu venho trabalhar aqui, eu penso na comunidade que hoje eu estou dirigindo. Então eu termino que eu sei da vida de cada uma das pessoas que estão aqui, porque eu acho importante que você administre com amor. Eu digo isso e eu penso isso todo dia. Eu digo, gente, eu tenho o poder de estar aqui tomando decisões que vão afetar a vida de cada uma das pessoas. Então, eu acho que as pessoas hoje que estão no poder, elas têm que ser humanas, porque
estar no poder afeta a vida das pessoas diretamente. Em cada decisão que eu tomo, eu penso primeiro na pessoa e no quanto que isso pode afetar a vida daquela pessoa, que eu acho super importante. O poder, ele tem que ser usado para o bem e não para o mal. Então é isso. O tempo, todos nós somos passageiros e a gente tem que aproveitar a nossa estadia aqui para deixar o melhor. Dentro do meu coração, eu tenho que fazer o que é melhor para as pessoas. Isso é você, na verdade, pensar no tempo. O quanto que nós somos frágeis. Vida é para ser vivida, é para ser feliz e é para a gente fazer tudo que a gente gosta. E deixar muitas pessoas que realmente, quando você for, sintam falta de você, mas que também tenham um sorriso e que digam, olha, ela fez diferença. O movimento negro, o movimento hip hop, o movimento social, ele tem a consciência política de que ele tem que habitar novos territórios. Que modelo de segurança é esse que a gente financia, né, e que não traz segurança para a população preta no Brasil? Segurança pública para mim seria mais casa GOG, mais biblioteca, mais diálogo. Que Brasil é este? Nesta quarta, 20h, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. O nome Sergipe tem origem no tupi e significa no Rio dos Siris. É formado por seri, que quer dizer siri, mais i, palavra para água ou rio, mais p, que significa a preposição em, no. O siri é uma espécie de crustáceo encontrado em locais de areia ou de mangue. O termo siri também vem do tupi e tem o significado de correr, deslizar, provavelmente em razão de como ele se move. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Os animais são capazes, com comprovação científica, de sentir felicidade, alegria, ou medo, tristeza, tédio, né? Muitas vezes emoções muito complexas. Paraná debate Código Estadual de Direitos dos Animais. TV Assembleia da Bahia explica como são feitas as pesquisas eleitorais. Eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida vão ter transporte gratuito para votar nessas eleições. A gente que tem uma deficiência, nós às vezes fica muito restrito a várias coisas, né? A gente não tem o nosso direito de cidadania totalmente. Nós somos esquecidos, nós somos invisíveis, né? O Brasil tem mais de 5.000 parlamentos nos municípios, estados, Distrito Federal, além do Senado e da Câmara. Em cada um, decisões importantes para os brasileiros. A gente conta tudo para você aqui no Parlamento Brasil. Há 20 anos no ar, o Parlamento Brasil é feito em parceria com as emissoras legislativas de todo o país. Eu sou Andréa Alves e te convido para um giro. Já está comprovado. Os animais sentem medo, dor, estresse e também alegria. Tudo isso com consciência. O que pode parecer uma constatação simples, levanta questionamentos éticos profundos sobre como estamos tratando esses seres que são sencientes como nós. A Assembleia Legislativa do Paraná analisa um Código Estadual de Direitos dos Animais. Debater e reunir propostas para a instituição de um novo Código Estadual dos Direitos dos Animais. Esse foi o objetivo da audiência pública, realizada na Assembleia Legislativa do Paraná. A importância de nós discutirmos o bem-estar dos animais, mas acima de tudo, o que a gente sempre menciona é o fator do meio ambiente.
Porque esses animais estão inseridos no meio ambiente, os seres humanos estão inseridos nesse meio ambiente, então não adianta nós tratarmos de uma visão míope, né, somente pensando em cães e gatos. Nós temos que pensar de uma forma holística, ou seja, animais, seres humanos, meio ambiente, para que realmente nós tenhamos resultado efetivo. O novo código prevê avanços ao projeto de lei número 65 de 2020, que tramita na Casa de Leis. O maior avanço é o conceito de senciência animal, né, que é importantíssimo, e isso engloba todos os animais, inclusive os animais de produção, que muitas vezes são esquecidos, né, com relação à senciência por conta do apelo produtivo e comercial, né? Então isso engloba também os animais de produção para que eles sejam considerados, né, e que tenham as suas garantias e os seus direitos atendidos. Explica melhor esse conceito para a gente, Patrícia, por gentileza. A senciência é a capacidade de sentir tanto emoções positivas, negativas, né, estados afetivos. Então, os animais são capazes, com comprovação científica, de sentir felicidade, alegria, ou medo, tristeza, tédio, né? Muitas vezes emoções muito complexas, né? Inclusive os animais de produção, né? Então, isso vem dar essa visibilidade. Mas para mudar essa realidade, também é preciso, além do comprometimento do poder público, da participação e da conscientização de toda a sociedade. Se a sociedade não tiver esse entendimento, não adianta nós criarmos leis. Porque o que nós vamos estar fazendo é sempre o que a gente vem sempre fazendo, tampando ou enxugando gelo. Nós precisamos fazer com que as pessoas entendam que o bem-estar é necessário, mas também temos que contemplar todas as atividades. Exemplo que eu digo é, Curitiba não se pode criar animais, né? Isso não é um fator importante. Um fator importante seria o quê? Ter criadores responsáveis. E é isso que a gente tem que fazer, trazer a responsabilidade para todos. Eu quero adotar um animal, quero ter um animal, preciso realmente saber das necessidades. Eu quero evitar que esses animais sofram maus tratos, eu preciso entender que se eu observar um cão, ou melhor, um animal, né, na estrada machucado, eu tenho que pegar esse animal, tenho que cuidar e tenho que ter políticas para que realmente nós possamos cuidar desses animais. Não adianta pegar, levar para casa, não adianta pegar e levar para um zoológico. Por quê? Dessa forma, esse animal não vai ter a ressocialização. Então é um trabalho que nós viemos aqui hoje para trazer a importância de câmaras técnicas, onde tenham ONGs, onde tenham universidades, onde tenham pesquisadores, médicos veterinários, para que nós possamos estar dialogando qual é a melhor solução para espécies específicas, não um resultado para todos. Amazonas se prepara para o período de seca no estado. TV Assembleia da Bahia explica como são feitas as pesquisas eleitorais. Notícias das casas de leis do país. Deputados da Assembleia Legislativa fizeram uma visita institucional ao Comando Militar da Amazônia. O objetivo foi alinhar as ações de planejamento e enfrentamento à estiagem que deve atingir o Amazonas nos próximos meses. Os parlamentares reforçaram a importância da atuação integrada entre Exército Brasileiro e o Poder Legislativo. Durante o período da seca dos rios na Amazônia, diversas comunidades costumam ficar isoladas. As Forças Armadas desenvolvem ações em toda a região para minimizar os impactos da estiagem e levar assistência às populações ribeirinhas no estado. Os deputados foram recebidos pelo general Luiz Gonzaga Viana Filho, comandante do CMA. De acordo com a Defesa Civil do Estado, as projeções para o período de estiagem em 2026 indicam um cenário de atenção, mas não devem ser tão severas quanto as registradas em 2023 e 2024. Ainda assim, o risco de isolamento e desabastecimento das comunidades ribeirinhas preocupa. Os parlamentares reforçaram a importância da união de esforços entre os poderes para garantir que a população tem acesso aos serviços essenciais e itens básicos durante a estiagem. E também o papel do Exército no enfrentamento às facções internacionais nas fronteiras do Estado, em parceria com as forças de segurança do Poder Executivo.
período eleitoral, elas costumam ser aguardadas com expectativa por candidatos, partidos e, claro, sobretudo pelos eleitores. As pesquisas eleitorais logo ganham as redes sociais, viram assunto em rodas de conversa e ajudam a mostrar o cenário da disputa naquele momento. Mas você já parou para pensar como é que é feita uma pesquisa eleitoral? Ou já foi abordado por um pesquisador? Nunca fui abordada. O que eu sinto é que muitas vezes é de uma forma muito tendenciosa. Para muita gente esse processo ainda é desconhecido. Mas antes de chegar aos gráficos e percentuais, as pesquisas passam por uma série de etapas. Mário Bispo é diretor de um instituto de pesquisa e atua no setor há mais de 10 anos e explica quais os principais critérios utilizados para que a amostra consiga representar os diferentes perfis do eleitorado. Uma boa pesquisa para refletir o pensamento naquele momento que se vai a campo da população tem que representar na amostra essa população. Então, os institutos recorrem aos dados do IBGE, do TSE e de outras pesquisas para traçar o perfil da população. E com esse perfil, em termos de sexo, idade, escolaridade, renda, determina uma amostra, né? Vamos ouvir 2.000 pessoas, vamos ouvir 500 pessoas. E essa amostra depende tanto do contratante quanto de qual margem de erro se quer para aquela pesquisa, porque a pesquisa é um retrato, mas não é um retrato de alta definição do que pensa a população naquele momento, é um retrato onde se tem contornos do que se a população deseja ou pensa ou pretende votar. Cada instituto adota uma metodologia, com diferenças na seleção dos entrevistados, na forma de aplicar os questionários e no modelo de coleta dos dados. Segundo esse cientista político, o desempenho de cada pesquisa depende da metodologia utilizada. É importante a gente perceber que, para uma pesquisa quantitativa, a grande questão é como vai se dar a coleta dos dados, né? A partir da montagem da amostra, que pode ser via entrevista presencial, por telefone, via telefone com uso de robô, ou até mesmo utilizando-se ali da internet para utilizar o impulsionamento e chegar diretamente nas pessoas. A gente sabe que a forma mais tradicional é a pesquisa face a face, quando você tem institutos que colocam as equipes nas ruas, coletam os dados e depois faz ali as estratificações amostrais de gênero, idade, escolaridade, renda, né, religião, cor e raça. Então são elementos que estruturam a maneira como vai se buscar entender o perfil da sociedade e como se vai tirar ali, né, exatamente uma amostra para que ela seja mais fidedigna da realidade. E quando as entrevistas terminam, começa uma nova etapa do trabalho. As respostas são organizadas e submetidas a procedimentos estatísticos. Vai trabalhar os dados, vai fazer todo o processo de filtragem desses dados para construir essas tabelas e esses gráficos que são apresentados quando se tem uma pesquisa, quando se tem o resultado de uma pesquisa. E o processo não termina por aí. Para que uma pesquisa eleitoral possa ser divulgada, o Instituto precisa registrar o levantamento na Justiça Eleitoral. O procedimento exige a apresentação de uma série de informações sobre a pesquisa. Toda pesquisa eleitoral, para ser divulgada, ela precisa adotar uma metodologia. Essa metodologia ela tem que ser bem descrita para que a Justiça Eleitoral possa avaliar no seu registro, e apenas após esse registro é que a pesquisa poderá ser divulgada. É importante lembrar, no entanto, que esse procedimento é obrigatório para aquelas pesquisas que vão ser divulgadas, porque muitas vezes um candidato, um partido político contrata uma pesquisa para consumo interno. Essa pesquisa para consumo interno não precisa obedecer esse procedimento. Mas depois de divulgados, esses números interferem na escolha do eleitor? Não. Eu já sei quem é meu candidato, procuro saber o que é que ele está expondo para a população, o que é que ele está trazendo de melhor, e aí eu já vou firme de quem eu vou votar. Então, isso independentemente de pesquisa? Independente de pesquisa. Geralmente eu busco
toda informação referente ao candidato para depois votar. Ou seja, a pesquisa, para você, no seu caso, não interfere? Não, de jeito nenhum. As pesquisas influenciam na decisão do voto, mas não dá para a gente auferir que é uma influência hoje unilateral, né? Decisiva para o voto. Ou seja, as pessoas têm as suas convicções e não necessariamente elas vão olhar para a pesquisa e mudar a sua escolha. Rádio Câmara lança a 4ª edição do concurso Eu e a Lei, para jovens de 10 a 17 anos. Organizado pela Rádio Câmara e pelo Plenarinho, que é o portal infanto-juvenil da Câmara, o concurso Eu e a Lei está na 4ª edição. O objetivo é estimular brasileiros de 10 a 17 anos a pensarem sobre seus direitos e sobre o impacto das leis na vida de cada um. As inscrições estão abertas até 28 de setembro. No ano passado, o primeiro lugar ficou para um grupo de alunos do Colégio Tiradentes da Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Nós somos estudantes do Colégio Tiradentes da Brigada Militar, aqui do Rio Grande do Sul, e estamos no 2º ano do ensino médio. Esse podcast foi criado especialmente para o concurso Eu e a Lei, da Câmara de Deputados. E hoje a gente vai conversar sobre algo que está em tudo, mas que nem sempre chega para todo mundo: o direito à informação. A estudante Andressa Araújo, uma das autoras do podcast vencedor de 2025, disse o que aprendeu ao participar do concurso. Eu acredito que o concurso ele desperta nos jovens uma consciência crítica muito importante. Eu consegui entender melhor sobre meus direitos e meus deveres, desenvolver também o meu pensamento analítico e me aprofundar de uma maneira muito mais consciente nos debates sociais. Na escola, eu me tornei uma aluna muito mais interessada, muito mais participativa e também muito mais disposta a exercer a cidadania de uma maneira muito ativa. Para a presidente da comissão julgadora do concurso Eu e a Lei, Verônica Lima, o principal objetivo é despertar nos jovens a consciência da influência que eles podem ter nas decisões políticas do país. Esse é o grande desafio do concurso, construir nas crianças e adolescentes essa consciência, né? E quando a gente vê o resultado, a gente sempre premia o primeiro de cada categoria, mas a gente recebe muitas obras premiáveis, tão boas quanto. No dia das eleições, eleitores com deficiência e também com mobilidade reduzida podem ter acesso a transporte gratuito fornecido pela Justiça Eleitoral. Basta solicitar o serviço até 20 dias antes da votação. Marleide teve poliomielite quando era criança. As sequelas da doença se agravaram com o tempo e há 15 anos ela passou a depender de uma cadeira de rodas para se locomover. Desde então, a falta de acessibilidade passou a ser um obstáculo para que ela pudesse exercer várias atividades, até um dos direitos mais importantes da cidadania, o voto. Tinha que pegar o ônibus, né, e ir até o Recanto das Emas para poder votar. E aí eu não fui votar, né, pela dificuldade de acessar o ônibus, porque na época não tinha nenhum ônibus que fazia lá, que era mais próximo, tinha que pegar o ônibus do Goiás, né, descer para a BR, pegar o ônibus do Goiás, descer na passarela, pegar outro ônibus para ir até o Recanto das Emas para votar. A gente que tem uma deficiência, nós às vezes fica muito restrito a várias coisas, né? A gente não tem o nosso direito de cidadania totalmente. Nós somos esquecidos, nós somos invisíveis, né? Para mudar histórias como a da Marleide, a Justiça Eleitoral criou o programa Seu Voto Importa, que prevê transporte gratuito para eleitores com deficiência ou com mobilidade reduzida. A iniciativa chega no momento em que o número de eleitores com deficiência cresceu mais de 40% em relação às últimas eleições. Quem quiser utilizar o transporte oferecido pela Justiça Eleitoral deverá fazer o pedido até 20 dias antes das eleições. O programa foi inspirado em experiências já desenvolvidas por tribunais regionais eleitorais, como o de Pernambuco. Nós abrimos um número de WhatsApp, esse número funciona como uma central de agendamento. Nós divulgamos esse número largamente, amplamente na imprensa e esses eleitores com todos os tipos de deficiência nos procuram. Então nós transportamos eleitores com deficiência visual,
deficiência auditiva, paralisia cerebral, síndrome de Down, autismo, deficiência física, todos os tipos de deficiência nós atendemos. São mais de 500 eleitores transportados ao longo desses anos. O TRE, à medida que recebe esse pedido de agendamento pelo WhatsApp, monta um roteiro, no dia das eleições vai buscar esse eleitor em casa, leva ele para votar até o local de votação e traz ele de volta até a casa dele com toda a segurança e com um apoio técnico bem interessante, porque cada uma dessas vans que transporta os eleitores, ela vai com um bombeiro militar. O Programa Nacional prevê que cada Tribunal Regional Eleitoral poderá firmar parcerias com órgãos públicos e entidades para oferecer o transporte gratuito. A disponibilidade do serviço vai depender dos acordos celebrados em cada estado. Além do transporte, a Justiça Eleitoral também ampliou o número de sessões eleitorais com acessibilidade. Para Marleide, a expectativa é que as novas medidas eliminem barreiras. O transporte indo até a nossa casa, pegando a gente, levando até o local de votação e trazendo, isso vai facilitar muito, né? Isso é uma acessibilidade muito viável para todas as pessoas que têm uma deficiência. E você não deixaria de votar? Não deixaria, jamais. Nas comemorações dos 20 anos do Parlamento Brasil, a gente está reexibindo matérias que foram ao ar ao longo desses anos. Hoje você vai ver uma reportagem de 2010 da TV Assembleia do Ceará, a Alesse TV, sobre o voto de analfabetos. A apresentação do Parlamento Brasil na época era do nosso colega Fábio Henrique Guimarães. Eles podem votar, mas não podem ser eleitos. Estamos falando do voto dos analfabetos. Veja na reportagem da TV Assembleia do Ceará. Eles são inelegíveis, mas elegem seus representantes. Para eles, o voto é facultativo e só foi conquistado em 1985. O voto dos analfabetos é uma questão que gera polêmica. Existem políticos e uma boa parte da sociedade que exigem a retirada do direito de pessoas não alfabetizadas de ir às urnas. Eles defendem que falta discernimento para identificar as potencialidades do candidato. Por outro lado, há os que acreditam que o analfabeto, apesar de não saber ler nem escrever, sabe medir as necessidades da comunidade em que vive. O fato de você ser analfabeto formal, né, não quer dizer que você seja analfabeto político. Você vai encontrar muitas vezes pessoas que, do ponto de vista formal, mal sabem assinar o nome, né? Pouco sabem ler, mas no entanto tem uma compreensão do político, acompanha a política, tem uma posição política diante do mundo, diante das coisas, muito mais do que pessoas que são letradas, o que faz com que as pessoas troquem o voto por algo, né, que às vezes é insignificante, é a sua situação social. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, neste ano, 27 milhões de brasileiros que se declararam analfabetos ou que afirmaram não saber ler e escrever estão aptos a votar. O número que reflete a situação da educação no país é ainda pior na região Nordeste, onde o índice chega a 35%. No Ceará, o número de eleitores que apenas sabem ler e escrever, mas não frequentaram a escola, é bem expressivo. A quantidade de analfabetos também é maior que a de pessoas com os ensinos fundamental, médio e superior completos. O TRE lembra que qualquer eleitor pode levar o número dos candidatos anotado e que os mesários estão preparados para ajudar dentro do que estabelece a lei. Se ele tem alguma dificuldade na hora, o mesário se aproxima, não pode se aproximar muito por conta do sigilo do voto, mas ele orienta ao mesário, ao eleitor, até se tiver com dificuldade, se retirar da cabina e aí ele vai suspender aquele voto, se não tiver consignado nenhum voto, e procurar ajuda fora da sessão para que depois, quando ele já estiver mais tranquilo e sabendo votar, aí ele vai assim consignar o seu voto. A mesma repórter da matéria original é uma colaboradora frequente aqui do Parlamento Brasil. É a Cibele Couto, da Alesse TV. Ela fez uma nova reportagem sobre o assunto, onde explica que o número de analfabetos caiu e que as urnas eletrônicas facilitaram o voto para eles.
Em 1985, logo após o fim da ditadura militar, os analfabetos conquistaram o direito de votar. Eram 25% da população. 4 décadas depois, esse índice caiu significativamente. Hoje, menos de 5% da população não sabem ler nem escrever. 5,5 milhões de pessoas analfabetas estão aptas a ir às urnas em outubro deste ano. A maior parcela de eleitores tem ensino médio completo, 27,9%, seguida de ensino fundamental incompleto, 21,17%. A garantia do direito de votar reconhece a capacidade destes brasileiros como participantes legítimos da democracia. O voto do analfabeto tem o mesmo valor do voto de qualquer outro cidadão brasileiro. Essas pessoas que não tiveram acesso ao ensino da gramática, da literatura, da matemática, têm muito conhecimento. Elas conhecem de perto as demandas por saúde, saneamento básico, educação. A democracia se caracteriza como esse regime que consegue incorporar a maior quantidade de pessoas no processo de escolha. Então, nós temos que ampliar cada vez mais essa participação. Isso inclui também o voto das pessoas analfabetas, né, que no Brasil, somente a partir da década de 80, começaram a exercer esse direito, que é um direito de cidadania. E todos nós, né, enquanto participantes de uma sociedade, conhecemos quais são os reais problemas. Ali no cotidiano, nós temos demandas apresentadas e elas precisam encontrar ressonância nas instâncias representativas. Então, garantir o voto dessas pessoas é também garantir que elas participem efetivamente da vida em sociedade e tenham também ali o atendimento das suas demandas. A urna eletrônica utilizada nas eleições brasileiras a partir de 1996 trouxe facilidades para o acesso dos analfabetos ao voto. A nossa urna eletrônica ela é pensada de forma a ser bastante acessível para qualquer pessoa, para qualquer cidadão, para qualquer cidadã. E isso se alcança também as pessoas analfabetas. O índice, por exemplo, de votos nulos caiu drasticamente desde a adoção da urna eletrônica e o abandono das cédulas de papel, porque era difícil para o eleitor analfabeto escrever o número do seu candidato naquele papel que ele recebia. Então, a urna eletrônica, com essa proposta de um teclado que se assemelha a um teclado de telefone, que segue exatamente a mesma ordem e com algarismos que ele pode reconhecer, inclusive a partir de uma cola que ele traga à sessão eleitoral, facilitou o exercício do voto. Valeu, hein, Cibele? Obrigada aí pela atualização, viu? Bom, a gente vai ficando por aqui. Você sabe que se quiser rever qualquer conteúdo da TV Senado, tem tudo na internet. Até semana que vem, pessoal. Tchau! Os manifestantes conseguiram subir no prédio do Congresso. No próximo Assunto de Estado, nós vamos falar sobre a influência das redes sociais na formação do seu, do meu e do nosso voto. Qualquer lugar onde as pessoas se comunicam funciona como na vida real. Tem regra. Não é porque eu entrei na internet, estou numa rede social, que eu posso fazer o que eu quiser. Porque a impressão que a gente tem é que as pessoas perdem não só a noção de cumprimento de regra, mas de educação quando entram na internet. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Quando eu cheguei no DOI-CODE, chegou um dos torturadores e me perguntou: você conhece os direitos humanos da ONU? Eu falei, sim. Virou, esquece. E passei de maio a setembro dentro do DOI-CODE, sendo que 45 dias foi de tortura constante. 3 equipes, 3 modalidades de tortura. O nosso grande inimigo é o silêncio. E quebrar o silêncio não é falar, eu fui vítima. Não. Quebrar o silêncio é uma forma de denunciar a barbaridade que a ditadura militar fez, não só com os presos, mas isso que os presos aparecem, né? Com os índios, com os camponeses, é muito grave.
agora é lei. A reforma tributária prevê 2 impostos, a Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, que é federal, e o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS. De competência dos estados e municípios, a CBS vai substituir 3 impostos atuais, PIS, COFINS e IPI, enquanto o IBS será cobrado no lugar do ICMS e ISS. A nova lei detalha ainda as reduções e isenções dos impostos. O Senado votou, agora é lei. Renata Salvini, o que você faz para evitar cair em golpes virtuais? Hoje em dia eu faço 2 coisas. A primeira é sempre confiar desconfiando. Se alguém entra em contato comigo, seja por telefone, por e-mail, por mensagem, eu vou no site oficial da empresa ver se realmente eu estou com algum problema, alguma pendência. E a outra é conversar sobre golpe. Quanto mais a gente sabe, mais a gente consegue se precaver. Agenda Econômica, nesta terça, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Eleições 2026. Ordem de votação. É o povo que produz o show e assina a direção. Na urna eletrônica, primeiro você escolhe deputada ou deputado federal. Em seguida, deputada ou deputado estadual ou distrital. Aí vem a primeira vaga de senadora ou senador. Depois, a segunda vaga de senadora ou senador. Neste ano, são 2 vagas. Na sequência, governadora ou governador e seu vice. E, por fim, o voto para presidente da República e seu vice. Para ajudar, leve uma colinha. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Eu sou Lorena Maria e eu estou à frente da equipe do acervo e distribuição da TV. A gente cuida da programação, então, você recebeu o conteúdo que está sendo produzido ou que está sendo adquirido fora da TV. A gente distribui, porque a gente tem a TV Senado Agência, que é onde você pode passar para veículos, para pesquisadores, para produtoras. E a gente faz também a curadoria dos documentários, que vem de fora. Isso traz uma diversidade, isso traz pluralidade para a programação, essa diversidade étnica, cultural, de regiões do Brasil, E se você pensar que o Senado é a casa dos estados, isso é tão bom, A gente poder mostrar paisagens diferentes, E olhares diferentes. Então, assim, realmente tem um outro tom, você dá mais cor, para a TV. Boa noite. Hoje é segunda-feira, 24 de agosto, e o Senado Notícias está no ar. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador Otto Alencar, anunciou os nomes dos relatores da proposta que acaba com a escala de trabalho 6x1 e a do novo marco de segurança pública. O presidente Davi Alcolumbre, como esperado, acabou de mandar para a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que eu presido, as 2 propostas de emenda constitucional, a da segurança e aquela que reduz a jornada de trabalho de 6x1 para 5x2. Eu já indiquei 2 relatores. O relator da 6x1 será o senador Omar Aziz, do estado do Amazonas, do meu partido, o PSD. E o que vai relatar a PEC da segurança é o senador pelo estado de Sergipe, Rogério Carvalho, que terá o relator e terá uma tramitação regimental no comando que eu estou da Comissão de Constituição e Justiça. Esperamos ainda oferecer essa matéria e com promulgação dela ao Brasil, já que 2 matérias passaram pela Câmara dos Deputados. Cabe agora nós no Senado trabalharmos para efetivamente oferecer ao Brasil uma PEC de segurança que acabe com o crime organizado e aquela que é de interesse do trabalhador, que lhe dê o dia de sábado e domingo para o seu descanso. Ele vai produzir muito mais e se fará justiça trabalhista. Esse é o meu compromisso. Vamos juntos trabalhar, lutar e favorecer o nosso país. Os 80 anos do Tribunal Superior do Trabalho foram comemorados numa sessão especial no plenário.
Os convidados destacaram os desafios do julgamento de ações num cenário de avanço da inteligência artificial e de outras mudanças no mundo do trabalho. Magistrados, presidentes de tribunais regionais, desembargadores, servidores, advogados, representantes do Ministério Público e de associações de trabalhadores participaram da sessão, que lembrou os 80 anos do TST, Instância Máxima da Justiça do Trabalho. Criado em 18 de setembro de 1946, o TST é responsável pela aplicação da legislação trabalhista no país e julgamento de questões relacionadas às relações entre trabalhadores e empregadores. Na sessão, eles lembraram as transformações no mundo do trabalho nesses 80 anos e os desafios que essas mudanças trouxeram. Diante de novas configurações das relações produtivas, o tribunal foi chamado a interpretar o ordenamento jurídico sem perder de vista a matriz protetiva que historicamente caracteriza o direito do trabalho. Como assegurar que a inteligência artificial amplie oportunidades em vez de reproduzir ou aprofundar discriminações? Como proteger direitos em relações de trabalho cada vez mais mediadas por algoritmos e plataformas? Como garantir saúde e segurança no contexto de mudanças climáticas, com aumento do estresse térmico e de novas tecnologias? Novas possibilidades se abrem, novos riscos também surgem. Diante deles, existe uma fronteira que não podemos ultrapassar. Nenhuma inovação pode significar retrocesso na dignidade da pessoa humana e no valor social do trabalho e da livre iniciativa. A Justiça do Trabalho precisa estar preparada para os dois, preparada para compreender as novas relações que surgem com a tecnologia, sem perder de vista aqueles que continuam submetidos às formas mais antigas de exploração. Também ganha cada vez mais importância o combate à violência, ao assédio, inclusive, e de maneira especial nesse momento, ao assédio eleitoral e à discriminação no ambiente de trabalho. A garantia de redução da jornada de trabalho, prevista na proposta de emenda constitucional que tramita no Senado, também foi citada por alguns participantes da sessão como uma medida para garantir melhores condições para os trabalhadores do país. É nesse cenário de superação e modernização que também se insere a histórica discussão em tramitação nesse Senado Federal sobre a redução da jornada de trabalho no Brasil. A PEC 221 de 2019, que propõe o fim da chamada escala 6x1 e a redução da jornada máxima semanal de 44 para 40 horas sem redução dos salários, é um clamor que o Parlamento deve ter a sensibilidade de acolher, debater e aprovar. É urgente que o Brasil ponha o fim da escala 6x1 e promova a redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais sem redução salarial. Isso é modernizar as relações de trabalho. É mais saúde, menos acidente, é mais emprego, é mais dignidade, é mais produtividade, mas principalmente é mais vida. A Comissão de Direitos Humanos discutiu com especialistas os danos causados em mulheres pelo Exure, que é um método contraceptivo permanente suspenso pela Anvisa em 2019. Os participantes também trataram da segurança de meios para se evitar a gravidez. O Exure foi criado como uma alternativa à laqueadura. É um método contraceptivo permanente e consistia na colocação de pequenos implantes nas tubas uterinas. Com o tempo, surgiram relatos de complicações associadas ao dispositivo, como dor crônica, alterações no sangramento, perfurações, migração do implante e reações de hipersensibilidade. No Brasil, a Anvisa chegou a suspender o produto em 2017, mas ele foi liberado meses depois. Em 2019, o registro foi cancelado e novos implantes deixaram de ser autorizados no país. Eu fiz o implante em 2012. No momento do implante, eles me deram somente um comprimido para dor. No exato momento que estava sendo feito, eu senti muitas dores, muitas cólicas abdominais, vomitei, passei muito mal na colocação do dispositivo.
O médico ginecologista Rafael Câmara reforçou que os danos causados às mulheres podem ser permanentes e disse que nunca aceitou realizar o procedimento. Ele afirmou que desde 2012, alertas foram feitos sobre a insegurança do produto e que quem defendeu o Essure tem que ser responsabilizado. Embora o Essure não tenha sido incorporado como tecnologia no SUS, foi adquirido por alguns estados. E aí esse é o ponto que é importante também, porque na hora de ver as responsabilidades, todo mundo empurra para o outro. E aqui não é uma crítica, não, é fato, né? Não foi uma política do Ministério da Saúde. Quem é gestor do SUS, como eu já fui gestor máximo do SUS, a gente sabe que cada um tem sua responsabilidade. No Rio de Janeiro, por exemplo, foi a Prefeitura do Rio de Janeiro que comprou e optou por colocar. É ela que tem que resolver o problema. Se a gente pensar realmente na remoção, como se fizéssemos uma remoção universal do Essure, então já que ele está sujeito a eventuais eventos adversos, né? Não, como o doutor Rafael muito bem colocou, é um procedimento complexo. Não dá para se entrar por esteroscopia novamente e removê-lo, simplesmente retirá-lo. Nós não o alcançamos, não há um dispositivo feito para isso. E o processo inflamatório já está todo instalado ali, ele já está fibrosado ali, realmente aquilo não vai sair. Seria algo absolutamente perigoso para a nossa paciente, com risco de rompimento de órgãos, de trompa, de sangramento, de emergência e, no final, até um risco de vida, né? Então, o procedimento, se a gente pensa numa remoção, é por via abdominal, buscando sempre que possível uma cirurgia minimamente invasiva, que é a laparoscopia. Em 2021, o Ministério da Saúde publicou uma nota técnica com orientações para o acompanhamento das mulheres que receberam o Essure. Os gestores foram orientados a fazer uma busca ativa dessas pacientes e garantir acolhimento, acompanhamento e avaliação médica multiprofissional. O que o caso do Essure nos ensina sobre todos os dispositivos médicos implantáveis, a importância da gente realmente fazer esse monitoramento e para a gente pensar no futuro, né, garantir algumas ações que podem minimizar ou mitigar esses efeitos e esses danos. Então, pensar aqui em algumas lições que a gente pode aprender para fortalecer a política pública sobre esses dispositivos médicos implantáveis, é o registro do fabricante, modelo e lote no prontuário, integração assistência vigilância, documentação entregue sempre à paciente para que ela tenha as mesmas informações que ficam registrados no prontuário. O Ministério da Saúde disse que não comprou o produto e, por isso, não tem poder de cobrar reparação financeira do fabricante. A senadora Damares Alves disse que quer ouvir os responsáveis pelo dispositivo. Eu acho que a próxima audiência tem que estar aqui na mesa o laboratório, CNJ, Conselho Nacional de Justiça, Defensoria Pública da União, a representação dos defensores estaduais. Nós vamos ter que continuar essa conversa, porque o que eu vejo aqui são mulheres em sofrimento. Estado e município vai arcar com a conta de um laboratório? Eu estou arrependida de não ter trazido o laboratório para sentar nessa mesa aqui, arrependidíssima, mas a gente vai fazer uma outra. E confira agora o que está previsto para acontecer nesta semana aqui no Senado. Nesta terça-feira, às 10 horas, a Comissão de Assuntos Sociais deve discutir o projeto que define agosto como o mês nacional de combate à desigualdade social e de enfrentamento à pobreza. E às 9 horas de quinta-feira, a Comissão de Direitos Humanos vai debater a regulação do medicamento para a distrofia muscular de Duchenne, além de políticas públicas voltadas para as doenças raras. E na sexta-feira à tarde, o plenário do Senado vai celebrar, numa sessão especial, o Dia do Maçom, comemorado em 20 de agosto. E no município de Paulino Neves, nos Lençóis Maranhenses, os eleitores foram chamados a votar na última sexta-feira numa eleição simulada com candidatos fictícios para testarem as urnas, sistemas e procedimentos que serão usados em outubro.
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Nunes Marques, servidores públicos, técnicos e outras autoridades da Justiça Eleitoral vieram conferir se o sistema de votação eletrônico está funcionando para valer. Todas as 24 sessões eleitorais do município maranhense, tanto na zona urbana quanto na rural, foram mobilizadas. E os mais de 15 mil eleitores tiveram a oportunidade de atender a essa convocação extra da Justiça Eleitoral. A eleição simulada no estado do Maranhão é uma iniciativa estratégica que vem se consolidando como um instrumento essencial de validação de sistemas, equipamentos, processos e procedimentos eleitorais ao longo de todo o ciclo de preparação para o pleito. Esta edição de 2026, inserida formalmente no contexto dos testes oficiais previstos no Plano Geral de Testes da Justiça Eleitoral, ocorre hoje aqui na cidade de Paulina Neves. A liderança demonstrada pela Corte Maranhense ao conduzir um projeto de tamanha envergadura técnica atesta o elevado grau de profissionalismo e o compromisso com a salvaguarda da vontade popular e a integridade do sufrágio. Em horário reduzido, apenas no período matutino, o teste forneceu uma referência do tempo médio gasto pelo eleitor na identificação biométrica e também na digitação dos números dos candidatos. O trabalho e a dedicação de Vossas Excelências e de cada servidor, técnico e colaborador constituem, em última análise, a garantia de que continuaremos a trilhar a jornada da democracia com absoluta solidez, transparência e orgulho de nossa competência técnica. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, mais de 300 candidatos vão disputar as 50 vagas do Senado que estão disponíveis no pleito de outubro. São 54 das 81 cadeiras em disputa, 2 por unidade da federação. As outras 27 pertencem aos senadores que foram eleitos em 2022 e têm mandato até 2031. Dos 54 senadores que chegam ao fim do mandato, 32 tentam a reeleição. Outros 9 disputam cargos diferentes ou integram chapas como suplentes. E 13 não concorrem nas eleições deste ano. Isso significa que, independentemente do resultado das urnas, pelo menos 22 das 54 cadeiras terão novos titulares a partir do ano que vem. Mas a mudança na composição do Senado pode ir além das 54 cadeiras que estão em disputa, porque 27 dos senadores que têm mandato até 2031, 9 concorrem aos governos estaduais. Se forem eleitos, deixam o Senado e dão lugar aos respectivos suplentes. Para o analista político Neuriberg Dias, o histórico mostra que a disputa de 2/3 das cadeiras costuma produzir forte renovação e comparou esta eleição com a de 2018, quando apenas 8 senadores se reelegeram. A gente avalia que a renovação ela tende a ficar no mesmo patamar, pode ter uma margem maior de 8 a 10, nossa expectativa de que esses permaneçam no mandato e reduzam um pouquinho ou auxiliem um pouco a renovação. Mas o fato é que vai mexer mais, na nossa expectativa, na movimentação de cadeiras, né, do centro e da direita do que dos partidos que compõem a aliança com o governo federal. Segundo o TSE, a disputa pelas 54 cadeiras do Senado tem 314 candidatos. São, em média, 5,8 candidatos por vaga. Neuriberg Dias acredita que a procura pelo Senado se deve pelo protagonismo que a casa tem assumido nos últimos anos. Passou a ter um protagonismo muito grande comparando aí as duas últimas legislaturas, né? Não só do ponto de vista na relação com o Poder Executivo, que era determinante para a reeleição de quem estava em mandato hoje. Hoje eles têm recursos do fundo eleitoral e recursos das emendas individuais, que isso potencializa a eleição, e eles tomaram um protagonismo do ponto de vista da agenda política nacional. Então foi o Poder Legislativo e Senado que partiu as grandes reformas nos últimos anos de matérias que foram sancionadas pelo presidente da República. E neste ano, a renovação do Senado será de 2/3, ou seja, 54 parlamentares deverão ser eleitos. Mas atenção, votar 2 vezes no mesmo nome anula a segunda escolha. Por isso,
leve os números de 2 candidatos distintos para senador, se não quiser perder um dos votos. A eleição do Senado não prevê a votação para o total de parlamentares a cada 4 anos, como ocorre na Câmara dos Deputados, nas Assembleias Legislativas ou nas câmaras municipais e distrital. A cada pleito, a renovação é parcial no Senado. Em 2022, foi de 1/3 ou 27 senadores. Neste ano, será de 2/3, ou seja, 54 vagas. Na prática, no lugar de 1, o eleitor vai escolher 2 nomes para o Senado em outubro. A cada 8 anos, nós temos eleição para 2 senadores de cada estado do Distrito Federal, que é o que vai acontecer, né, nesse ano de 2026. 2 senadores têm o seu mandato encerrado agora, em 1º de fevereiro do ano que vem. Então, serão eleitos para essas 2 vagas 2 senadores. E aí, cada eleitor tem 2 votos, né? A eleição para o Senado é uma eleição majoritária. Cada eleitor vota em 2 senadores e os 2 mais votados serão eleitos. A Justiça Eleitoral esclarece, no entanto, que votar 2 vezes no mesmo candidato poderá anular o segundo voto. Por isso, é recomendável o eleitor levar os números de 2 senadores diferentes. Na primeira vaga do Senado vai aparecer a foto e o nome do candidato. Na segunda vaga do Senado, se ele tentar votar de novo, vai aparecer a palavra nulo. Se ele confirmar, aquele voto vai para nulo. Se ele quer que o voto dele seja válido, ele vai ter que apertar corrige e digitar um número de outro candidato. Na hora da votação para senador, serão exibidas as fotos do candidato e dos 2 suplentes. E no caso do Senado, não vale o voto no partido. O eleitor terá que digitar os 3 números de cada um dos 2 candidatos. Nos cargos proporcionais, se ele digitar os 2 primeiros dígitos do número do candidato, ele vai votar no partido. Se ele confirmar, ele vota no partido. O partido aqui é SPE-SP. Tá? Se ele confirmar, ele vota no partido. Ó. Voto na legenda. No caso do Senado é diferente, ó, 911, 91 não é, tá vendo? É só nos proporcionais, só deputado federal ou deputado distrital ou estadual nos outros estados. Aí no caso do senador, ele tem que saber o número do partido. 2, se ele tem 3 dígitos, ele tem que digitar 3 dígitos. E depois de uma semana intensa em Brasília, a edição deste ano do Jovem Senador chegou ao fim na última sexta-feira. O encerramento das atividades foi com uma sessão de votações no plenário do Senado. Na sexta-feira, os 27 jovens discutiram e aprovaram 3 projetos de lei criados por eles mesmos durante a semana de vivência legislativa. O primeiro cria uma política de apoio ao estudante imigrante e refugiado para estimular o acesso e a permanência de crianças e adolescentes estrangeiros no sistema escolar brasileiro. Os estudantes sugeriram que a lei receba o nome do jovem senador de Roraima, Juan Guevara, que é venezuelano. A homenagem reconhece sua histórica de superação e reforça a importância de garantir oportunidades para que estudantes imigrantes possam desenvolver plenamente seu potencial e contribuir para a sociedade brasileira. O segundo projeto aprovado estabelece uma política de desenvolvimento escolar e cidadania, voltado a estudantes da rede pública de ensino. A inclusão digital não pode depender da condição financeira da família. O acesso deve acontecer principalmente dentro das escolas públicas, com internets adequadas, equipamentos e profissionais capacitados. Além disso, o programa deve priorizar estudantes e escolas em situações de vulnerabilidade. Então, focamos não somente no ensino médio, mas também no ensino fundamental. E em uma edição com recorde de participação feminina, não poderia faltar um projeto com foco na prevenção à violência
violência contra meninas e mulheres. Esse projeto de lei, ele irá trabalhar todos os espaços, todos os eixos e âmbitos. Ele tem na sua formação artigos que trabalham na mulher em termos de educação, tecnologia e mídia e na segurança pública. Então, em todos os eixos, ele estará prevenindo que nós pudéssemos viver de forma segura, de forma que nós não tivemos violência, assédios e demais coisas. Eu quero sim que esse projeto de lei ele vire uma lei mesmo, para que talvez assim nós possamos viver um pouco melhor, sem esse medo a todo momento de sofrer uma violência ou algum assédio ou abuso. Agora, os 3 projetos vão ser analisados pela Comissão de Direitos Humanos do Senado como sugestões legislativas. Se forem aprovados pelos senadores, os textos vão seguir a tramitação de um projeto de lei convencional. Está encerrada a ordem do dia. Os alunos do Instituto Doman apresentaram hoje um show de violino na rampa do Congresso Nacional. O evento faz parte das comemorações dos 10 anos da escola aqui em Brasília. As crianças do Colégio Doman School trouxeram música para o Congresso Nacional. O concerto de violino encantou os presentes com a melodia e o talento dos instrumentistas. A apresentação é parte de um conjunto de eventos que comemora 10 anos do colégio. Hoje nós estamos comemorando, neste ano 2026, 10 anos da Doman School e 70 anos do Instituto para o Desenvolvimento do Potencial Humano. Então nós estamos comemorando e para isso nada melhor do que um ambiente como o Senado Federal. Aprender a tocar violino desde a infância ajuda a desenvolver a concentração, o raciocínio lógico e a memória. Além disso, aprimora a coordenação motora e a percepção auditiva.